de hoje. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Cidadania hoje vai falar de uma lei recentemente aprovada que tem a ver com comunicação, acesso à internet, navegação, preservação ambiental, segurança nacional, economia, pesquisas climáticas e muito mais. Conosco aqui no estúdio o relator da Lei Geral do Espaço, o senador astronauta Marcos Pontes. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo esse convite. É muito importante tratar dessa lei que há muito era esperada, né, pelo Brasil. Agora a gente tem uma lei que vai nos ajudar muito na coordenação de todo o sistema. Inclusive, no seu relatório, lá ao projeto de lei, o senhor foi relator, o senhor menciona a necessidade de uma lei, há muito já era demandada. Por que essa lei era necessária? Veja bem, o Programa Espacial Brasileiro, ele nasceu na década de 60, graças aos esforços do Exército Brasileiro, a Força Aérea também, e pensar bem, foi praticamente junto com essas potências espaciais que a gente vê hoje. Mas esse programa espacial nosso ele acabou sendo fragmentado, ele ficou muito... por exemplo, a Força Aérea sempre trabalhou no desenvolvimento de foguetes, no desenvolvimento do programa como um todo, controle de satélites. E nós tivemos a criação da Agência Espacial depois, tem o INPE, e todos esses órgãos, eles ficaram, de certa forma, flutuando, faltando um alinhamento, um amálgama que fizesse esse alinhamento de todos esses esforços. E com isso, nós não tivemos nunca uma prioridade adequada. Quando eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, obviamente eu peguei isso aí, né, como uma bandeira, levantei o programa espacial, mas faltava essa lei para colocar em dia tudo isso aí, o que é função do Comando Aeronáutico, o que é função da Agência Espacial Brasileira e como que todo esse sistema pode operar, né, inclusive com o setor privado também. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento do Brasil. Para nós que somos leigos, fica assim um pouco difícil conceituar o que é o espaço, porque temos os aviões que correm pelo espaço, tem o espaço aéreo que é conceituado na aeronáutica, o que é o espaço aéreo brasileiro. Então, mas quando estamos falando desse espaço, estou falando um pouco mais acima, né? Isso, existe uma linha chamada, teórica, obviamente, chamada linha de Kármán. Ela fica a 100 quilômetros da superfície da Terra. A partir da linha de Kármán é o espaço, considerado oficialmente espaço. Então, tudo que acontece, né, acima dessa linha, a gente considera como espaço. Então, o senhor falou em 100 quilômetros. 100 quilômetros. Hoje transitam por esse espaço milhares de resíduos, resíduos de foguetes e outros artefatos e tal, enfim. E o que disciplina quando, por exemplo, um desses detritos cai no solo brasileiro, a lei vai ter alguma coisa a ver com isso aí? Não exatamente essa, mas a gente está trabalhando uma outra que vai acabar disciplinando essa parte também, inclusive para meteoros. Então, quando o meteoro vem, cai, quando ele cai, a gente chama de meteorito, né, ele é de posse de quem? Quem tem esse direito. Então, a gente vai trabalhar nisso também, é uma segunda lei.
Mas o que acontece com relação o pessoal chama de lixo espacial, né? Nós temos literalmente milhares de satélites mortos na redondeza da Terra, né? Nas órbitas da Terra. Tem um centro da NASA que fica no Havaí, que ele faz o monitoramento desses satélites a partir de uma certa dimensão e ele consegue medir a posição de cada um deles. E é impressionante quando você vê isso aí, né? Aquele enxame, basicamente, em volta da Terra. Qual a preocupação? Que esses satélites, obviamente, um dia eles vão reentrar e vão cair. Vão cair aonde? Grande parte desses satélites é de material que vai ser consumido por causa da energia, né, do satélite, vai ser consumido com atrito na entrada da atmosfera. Quando volta da atmosfera. A temperatura aumenta demais, vai acima de quase 2, 3 mil graus e tudo é consumido. Algumas partes de titânio, por exemplo, acabam sobrevivendo. E isso pode causar danos aqui. Portanto, esse é um problema sério que tem sido debatido em fóruns internacionais já há bastante tempo, de tecnologias que se possa trazer esses satélites de volta. Inclusive, uma de um amigo meu, o Franklin Chang Dias, ele desenvolveu um motor a plasma chamado Vasimir, que a ideia é mandar um cluster desses motores, um grupo desses motores em órbitas, passando justamente no centro mais próximo desses satélites. Cada um desses motores encontra um satélite desse e faz reduz a velocidade e traz para a Terra para cair no mar ou cair em uma área desabitada. Então, essa é uma das propostas. Tem muitas outras, mas tem uma engenharia muito complexa para isso. Portanto, o que essa lei traz, né, tratando os operadores espaciais e aliás, operadores espaciais são todos aqueles que operam tanto no lançamento, na operação do satélite e monitoramento, né, desses dados todos. Portanto, colocando sob responsabilidade, isso é importante, se você lança um satélite, você tem que ter provisão também para trazer ele de volta quando ele morrer. E quando que o satélite morre? Quando falta combustível para manobra, né? E aí você não consegue manobrar mais, aquele satélite passa a ser um ente perdido ali no espaço. Então, a gente tem que trazer de volta. Esse é um problema a ser tratado e a melhor maneira é igual limpar rio, né? Não adianta você limpar só o rio, você tem que parar de jogar sujeira no rio. Exatamente. É uma coisa, você tem que colocar satélites com a responsabilidade de ter controle para trazer de volta. O que muda para a soberania nacional, para o exercício da nossa soberania nacional no espaço? Coisa. O espaço é extremamente importante, tanto nas aplicações civis, né, quando você fala, por exemplo, utilização de dados de satélite, imagens ou dados transmitidos para e de satélites, para agricultura, para segurança pública, para meio ambiente, tem várias aplicações. E do lado militar também, né? E quando você fala de soberania, significa o seguinte: se a gente não tiver o controle, vamos dizer assim, desses dados e da operação desses espaçonaves, você vai colocar muitos dados importantes na mão de outros países, ou mesmo, por exemplo, GPS. Então, criar um sistema de GPS não é uma coisa simples, obviamente, é uma coisa extremamente complexa, né? Nós temos o GPS, nós temos o GLONASS, que é outra tentativa do lado de lá, mas a gente usa esses dados no dia a dia, no carro, etc., na navegação aérea. Imagine que, de repente, o grupo de países que tem essa capacidade fala assim: não, vamos fechar esses dados. O caos que isso vai ser... Eles conseguem fazer isso se quiserem? Pode fazer, assim, você tem o controle do satélite, você pode fechar o sinal. Entendeu? Seria muito, muito ruim. Então, você ter o controle dos satélites, inclusive ter a tecnologia para desenvolver satélites no Brasil, isso a gente já tem, graças ao trabalho do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu lancei na minha gestão o Amazônia 1, que começou a ser construído, desenvolvido vários anos antes. Isso não se faz de um dia para o outro, né? Então, você tem que dar o crédito para todo aquele trabalho que foi feito anterior. E na minha gestão, eu tive a honra de colocar os recursos finais e lançar o Amazônia 1, desenhado no Brasil, lançado, né, com técnicos brasileiros. A gente lançou da Índia, a gente vai poder lançar no Brasil muito em breve, se Deus quiser. E ele é operado 100% aqui no Brasil e tem resultados excelentes, uma qualidade muito boa de imagem, etc. E nós temos no Amazônia 1, por exemplo, a seção de serviço do satélite, aquela que cuida de energia, esfriamento, aquecimento, toda essa parte, ela foi feita completamente no Brasil, logicamente. Então, a gente pode acoplar, né, usando a mesma tecnologia, por exemplo, para fazer um próximo Cibers, a gente pode utilizar essa parte de serviço do Brasil, colocar um radar de abertura sintética, por exemplo, como carga útil, e depois a gente dominar essa tecnologia também. O importante é a gente ter a capacidade de desenhar, desenvolver
lançar, que a gente vai chegar lá ainda, e operar, né? Coisa que a gente já faz aqui com o nosso Centro de Controle de Operações. Quando a gente fala em lei que são implantadas, geralmente elas vêm regulamentar. E essa ideia de regulamentação já dá uma certa... já nos induz a pensar que é uma coisa de controle, necessidade de controle. Mas vamos falar de incentivo à pesquisa tecnológica. Isso. De que forma essa Lei Geral do Espaço pode incentivar? Olha, ela dá abertura para a participação do setor privado. Por que eu começo por essa parte? Porque se você quer desenvolver alguma coisa no país, você tem que ter uma demanda para aquilo, não ficar simplesmente a pesquisa por pesquisa. É interessante você ter uma demanda que aquelas ideias desenvolvidas, né, na universidade, desenvolvidas em centros de pesquisa, podem ser condensadas, focadas no desenvolvimento de um equipamento que vai ter uma aplicação concreta. E essa lei permite a participação do setor privado. Além disso, com essa participação do setor privado, a gente vai poder ter mais recursos dentro do programa espacial. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar 1% do mercado mundial de micro e pequenos satélites e fazer o lançamento de Alcântara, o que é muito possível, completamente viável de se fazer isso com o terreno que a gente tem, com a estrutura que a gente tem. A única coisa que precisa e está sendo trabalhado é a criação de uma empresa, uma empresa chamava Alada. A gente tem pensado nisso no Comando Aeronáutico já há muito tempo para ela fazer as negociações comerciais, porque nem o Comando Aeronáutico, nem a Agência Espacial pode fazer negociação comercial de lançamentos. Então, essa empresa pode gerar 3 bilhões de dólares por ano, se a gente pegar 1%. Esses 3 bilhões reinvestidos no programa espacial vai permitir investir nas pesquisas, vai permitir investir nas inovações e no desenvolvimento de empresas, né, para o Brasil trabalhar com esse setor. Ou seja, todo o parque, todo o ecossistema espacial vai ser beneficiado, além, obviamente, de toda a região do centro de lançamento. No corpo dessa Lei Geral do Espaço, qual é a competência do Comando da Aeronáutica e a competência da Agência Espacial Brasileira? Esse era um dos problemas que a gente tinha de muito tempo, inclusive do aspecto internacional. Eu fiquei 20 anos na NASA e eu, obviamente, conversei com muitos, por exemplo, trabalhei no Japão, trabalhei com a Rússia e outros países. Sempre existe aquela dúvida, assim, o programa espacial brasileiro ele é militar ou ele é civil? Um programa militar tem uma série de restrições por AITAR, uma série de tratados internacionais que geram dificuldades para o desenvolvimento, compra de equipamentos, etc. Um programa civil, com finalidades civis, embora a gente saiba que o nosso programa espacial ele sempre teve essa finalidade pacífica, uso pacífico do espaço, mas o fato de ter, né, um comando da aeronáutica ali sempre dá essa dúvida. Então, nessa lei fica bem claro, o comando aeronáutico ele cuida das atividades militares que tem que ter, o Brasil precisa, como é soberania, então precisa para acompanhamento, por exemplo, de movimentação, operações militares, ou pontos críticos, né, estruturas críticas do Brasil, isso aí está na competência militar. E tem a competência civil, que é todo o desenvolvimento de satélites para agricultura, para outras coisas todas, e outras utilizações. Então, ficou muito bem dividido, né, o que é militar, o que é civil. Então, militar com o Comando Aeronáutica, civil com a Agência Espacial Brasileira. Logicamente, dados de espaço, eles têm, por soberania, é importante que eles sejam revisados pelo Comando Aeronáutica, porque a gente não quer, por exemplo, começar a ventilar dados ou passar dados que não são adequados para isso. Existem dados que precisam ser compartilhados com o planeta. Quando a gente fala de mudanças climáticas, tudo isso aí precisa ser compartilhado. Afinal de contas, a gente está na mesma espaçonave Terra. Então, esse trabalho tem que ser feito por todo o planeta. Agora, outros dados mais sensíveis, conforme eu falei aqui, de operações militares, etc., não podem sair do nosso controle. Portanto, o Comando Aeronáutica tem essa função também de supervisão desses dados. Quanto à defesa civil, a defesa da nossa população, a defesa da nossa soberania também, como essa lei vê esses aspectos? Olha, tem muitos pontos que ela pode ajudar. Quando você fala, por exemplo, desses desastres que nós tivemos em Mariana, por exemplo, barragens, você pode utilizar satélites com radar de abertura sintética, por isso que eu estava falando disso já anterior também. Eles podem, com o passar, eles têm uma faixa mais estreita, mas se você coordenar direito as órbitas, você consegue fazer... A faixa que o senhor fala por exemplo, ele vem varrendo, diferente de uma... Programado para cobrir determinadas áreas, é isso? Isso, você tem a Terra, ele vai estar passando em cima de uma região várias vezes,
e ele tem uma certa limitação de abertura, é como se virasse uma câmera, você está virando a varredura do satélite. Então, ele tem uma varredura um pouco mais estreita do que um satélite no campo, no espectro visual, né, que acaba vendo um pouco mais largo. Depende de algumas características, como inclusive a lente. Quanto detalhado é aquela imagem, né? Agora, você pode coordenar esse satélite para passar muitas vezes em cima de elementos sensíveis, né? Barragens grandes, etc., que poderia, sim, ajudar a prevenir. Quando a barragem começa a aparecer qualquer coisa errada, ela ajuda a prevenir isso aí. Por exemplo, isso é um exemplo, né? E muitos outros que podem ser trabalhados com satélites para ajudar a Defesa Civil, ajudar a prevenir. É uma coisa que eu tenho até um projeto de lei meu aqui no Senado, falando sobre sistema de gerenciamento de riscos para gerenciamento de riscos para desastres naturais. Isso inclui a prevenção, né, desses desastres. E a gente precisa de elementos como esse, de tecnologia espacial, para poder nos ajudar com isso. Além de sensores que podem ser espalhados, né, nas áreas de risco, por exemplo, em costas de montanhas, áreas de possível enchentes. Você tem esses sensores, esses dados todos vão para os satélites, vão depois para o CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, lá em São José dos Campos, que é um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e ali você consegue integrar esses dados todos e com o trabalho com a Defesa Civil, eles têm uma integração direta, tem Defesa Civil nos consoles ali, a gente consegue dar um tempo de previsão maior, além de meteorologia, previsão meteorológica e outros aspectos que são extremamente importantes para o Brasil. Nós temos um grande ativo, digamos assim, uma preciosidade que é o centro de lançamento de Alcântara. Lá no Maranhão fica a poucos quilômetros, digamos assim, poucos graus do Equador, e isso permite uma economia de combustível e outras vantagens também. Mas sobre esse centro também muito já se comentou, não, íamos fazer um acordo com a Ucrânia e não temos... como é que fica na Lei Geral do Espaço a preservação da nossa soberania em termos de nós... aproveitarmos transferência de tecnologia para aquilo que, evidentemente, nós não tivemos competência nem recursos para financiar sozinhos. Veja só, nós temos dois centros. Um é o primeiro, né, vamos dizer assim. A Barreira do Inferno. É a Barreira do Inferno, que devido à aproximação da cidade, a perda da área de segurança... E Natal, né? Natal. Acabou sendo um centro mais de acompanhamento e treinamento, foguetes de... mas já é alguma coisa interessante. Inclusive, rende para o nosso programa espacial, quando faz o acompanhamento dos lançamentos de Kourou. Aí tem Alcântara. Alcântara estava lá, criado há praticamente 40 anos, e ele sempre sofreu dessa necessidade de foco para que ele pudesse desenvolver. E como é que é esse foco? Transformar o centro, em vez de ficar só na mão do Comando Aeronáutica para lançamentos mais militares, ou de foguetes do IAE, por exemplo, que é do Comando Aeronáutica também, foguetes uma série de coisas, foguetes suborbitais, né, que tem uma série de sensores também, mas ainda dentro do aspecto militar. Agora, se você transforma aquele centro num centro comercial, em que você pode vender, né, vender lançamentos, etc., isso vai realmente revolucionar em termos de possibilidades de renda, inclusive para toda aquela região. A lei, inclusive, fala de aplicação dos recursos obtidos em transações como essa no próprio local, na própria localidade. No próprio local. Eu criei no Ministério, na época de ministro, um programa de desenvolvimento integrado da região de Alcântara. Isso envolve governo do Estado, governo de Alcântara, da Prefeitura de Alcântara, universidade, Federação das Indústrias, os quilombolas participam, então todo mundo para desenvolver naquela região. E isso vai agora, com os recursos, isso sem dúvida pode ser uma das regiões mais ricas do país. Ouça bem isso aí, sendo bem feito esse programa. Aí, o que acontece? O desenvolvimento do centro, ele está em pleno andamento. Precisa da ALADA, da empresa agora, para realmente concretizar essas vendas e ter recursos. A ALADA é uma sigla? É uma sigla de uma empresa, é uma empresa estatal, independente e temporária. Independente porque ela não vai precisar de dinheiro do governo para se manter, porque ela mesma vai gerar esse recurso, e temporária porque ela deve ficar como empresa estatal durante uns 7 anos, algo assim, e depois conectada ao Comando Aeronáutico, e depois ela pode ser privatizada, uma vez que o Comando Aeronáutico fique tranquilo com relação à divisão de esforços ali, né? O que é militar, o que é civil. A mesma coisa que acontece no Kennedy Space Center. Quando a gente viu isso, é semelhante ao Kennedy. O Kennedy tem o Kennedy Space Center, que é civil, NASA,
E tem o Cabo Canaveral, que é a Força Aérea, operam em parceria, são muito próximos, tem um rio que divide ali, mas a operação é muito coordenada. Mesma coisa a gente quer para Alcântara. E agora, essa lei permite também, se for necessário, a criação de outros centros privados em outros lugares do Brasil, o que dá uma flexibilidade muito grande. E também o fato de você ter esse centro desenvolvido, isso vai ajudar o desenvolvimento de tecnologias no Brasil também. Uma vez que você tenha recursos para investir dentro do sistema, você pode desenvolver tecnologias críticas aqui no Brasil. Por causa do chamado AITAR, que é um acordo internacional que dificulta a passagem de tecnologias sensíveis, como tecnologias de foguete, porque um foguete pode levar um satélite e pode levar um ogivo ali, uma bomba. Então, esse tipo de tecnologia realmente é difícil de você transferir de países que as detêm, por exemplo, Estados Unidos, França e etc., por causa dessas restrições naturais de acontecer. Então, a gente pode e deve desenvolver no Brasil, né, sistema de guiagem, por exemplo, de foguetes, e alguns outros sistemas que são considerados sensíveis. Mas a gente tem tudo aqui para desenvolver. Eu diria que o Brasil está com a faca e o queijo na mão, né, na linguagem de meio de mineiro aqui, mas está com a faca e o queijo na mão. Já temos uma massa crítica de cérebros, formação de mão de obra especializada, ou temos que a lei também prevê o incentivo à formação dessa? É importante ter esse incentivo. Uma coisa que eu fiquei triste com essa gestão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações foi o cancelamento. Eles retiraram uma das secretarias que eu achava as mais importantes, a Secretaria de Promoção e Popularização da Ciência. Qual a função dessa? É incentivar jovens, levar a ciência para dentro das escolas, incentivar desde o começo ali a criançada para a ciência e tecnologia. Por que isso é importante? A NASA faz isso direto, tem um vice-administrador para Outreach Programs, justamente para a importância de você levar a ciência e tecnologia para dentro da escola, formar professores, trazer essa motivação, equipamento para as escolas, desenvolverem os futuros cientistas e talentos do Brasil. Você não pode esperar que isso aconteça de uma hora para outra. Tem um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, né, e desde o começo da formação das crianças. Então, fiquei chateado com isso aí, mas eu espero que eles revertam essa situação. Além disso, aí vem as universidades, né? Você precisa incentivar a pesquisa nas universidades, o lado espacial. O fato de você ter as operações espaciais aumentando no Brasil, com lançamento de empresas, por exemplo, já tivemos um lançamento de uma empresa sul-coreana, né, de lá, da InnoSpace, e está previsto mais 30 lançamentos, desde que eles resolvam o aspecto ambiental ali para poder permitir. Esse é um ponto que a gente tem que conversar também. Mas, a partir daí, o que acontece? Você precisa motivar esses jovens, né, no ensino médio, depois na universidade. Quando eu voltei da minha missão, em 2006, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá no ITA, falar que na época o reitor era o brigadeiro Reginaldo, que era amigo meu de tanto tempo. Eu falei, pô, brigadeiro, vamos fazer um curso de engenharia aeroespacial aqui no ITA? Ele, pô, não tem demanda. Eu falei assim, cara, se a gente não criar demanda aqui, não adianta esperar. O ITA é para isso, a Universidade Federal é para isso. E no final das contas, depois de 2 anos ali de batalha, acabou criando o curso de engenharia espacial ali. Você vê que tem vários, o FMG tem. Então, a gente tem uma massa sendo formada de jovens, mas eles precisam ter essa motivação. Então, Olimpíadas de satélites, Olimpíadas de foguetes para alunos do ensino fundamental, médio e universidade, tudo isso ajuda nesse contexto de formar essa base que a gente precisa ter de formação no Brasil. Competência a gente tem, precisa focar um pouco mais para que a gente dê a esses jovens aí um destino bom, né, dentro do programa. Bom, a gente não pode ser ingênuo e pensar que aquilo que é feito aqui também não é observado pelos outros países, que é um interesse muito grande. E nesse ponto, a meu ver, não deve haver ideologia, a gente deve agir em função do Brasil, né? Como esse arcabouço legal funciona nos outros países que já estão um pouco mais avançados que nós? Eles têm... Esse nossa Lei Geral do Espaço, ela segue bastante o modelo utilizado em outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o setor privado é extremamente incentivado a participar do programa. Você vê... Hoje os lançamentos são quase 100% privados, praticamente. O que acontece ali no programa? Eu acompanhei bem, fiquei 20 anos lá, e foi durante esse período que aconteceu. Nós tivemos o acidente da Colômbia em 2003. Né? Com isso, o programa ficou parado até 2005, razão pela qual eu fui voar com a Rússia, me mandaram para a Rússia, fui um dos primeiros do lado americano para ir para lá. Mas, a partir dali, o Congresso tomou uma decisão em 2005, depois que eles pegaram os relatórios, eu ajudei na investigação, inclusive, então deu 8 volumes de relatório daquele acidente.
Eles pegaram o relatório e o Congresso americano tomou uma decisão, eu não concordei, mas muita gente na NASA não mais, de acabar com o programa do ano espacial até 2010. Mas para isso você tinha Estava pesando no bolso também, irmão. Na verdade, o contrário, né? Porque você tem um programa que já estava operando, o ano espacial ele estava a gente chama de curva de bacia, né? No começo você tem vários acidentes, quando você começa a desenvolver um sistema, depois ele fica praticamente com um número baixo, e depois aumenta por envelhecimento do sistema. Então a gente estava aqui no meio, o ano espacial tinha muita vida pela frente ainda, e era um equipamento muito versátil e para levar carga, pessoa e etc. Os lançamentos são caros, como natural, sempre acontece. E eles quiseram substituir por 2 lançamentos, em vez de pessoa e carga no mesmo veículo, substituir por 2 lançamentos. No final, fica mais caro para fazer isso. Mas aí veio uma decisão muito interessante, em 2008, depois que eles viram todos os custos para fechar, encerrar contratos, né, que tem essas multas e custos e fechamento de contrato. Aí falaram, bom, vamos passar para o setor privado algumas coisas. Começaram a criar um COTS, que era um sistema, né, um programa para que o setor privado começasse a levar carga para a estação espacial já para testar alguns dos sistemas. Foi aí que apareceu o SpaceX. Né? Foi nessa época, ganhou uma parte dessa concorrência e eles começaram a desenvolver. O setor privado tem uma vantagem com relação ao setor público, que é o pensamento mais focado em você ter resultado a baixo custo. E com segurança, porque para o espaço você não pode bobear com isso, com segurança e qualidade. E aí você tem isso, inclusive, a nossa lei prevê muito bem, eles têm que obedecer estritamente, né, a questão de segurança de voo. Inclusive tem um sistema ali, né, para investigação e prevenção. Com isso, aí, a partir de 2008, começaram a surgir muitas empresas privadas. E a partir daí, né, você vê que hoje o setor privado nos Estados Unidos praticamente domina, grande parte, coordenado pela NASA. A gente vai chegar lá ainda aqui no Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos torcer que a nossa agência espacial e todas as nossas autoridades colaborem com o efetivo exercício do que essa lei determina. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Lembrando uma coisa que você falou muito importante, isso é um programa de Estado. Ele não pode ser ligado à ideologia, a partido, nada disso. É um programa para o Brasil, né? E todos nós devemos trabalhar em conjunto para isso dar certo. Então, vamos juntos aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os 3 poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei.
já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 28 de agosto, o Senado Notícias está no ar. Senadores chegaram a um acordo nesta terça-feira em plenário sobre a anulação de trechos de decreto assinado pelo presidente Lula em 2023, que limitava a posse de armas de fogo. Um novo decreto deve ser assinado pelo presidente até segunda-feira para definir novas regras. O plenário do Senado discutiu nesta terça-feira projeto que altera a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. A proposta anularia trechos do decreto assinado pelo presidente da República ano passado para limitar a circulação de armas de fogo. Mas o relator do projeto anunciou um acordo para retirar o texto da pauta. O governo se comprometeu a editar um novo decreto até segunda-feira, retirando um dos pontos mais polêmicos, a obrigatoriedade de que clubes de tiro instalados antes do decreto, a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino, mudassem de local em até 18 meses. Até segunda-feira editar esse novo decreto, corrigindo essas distorções, para que a gente possa contemplar tanto o governo quanto os profissionais aí. Os pontos fundamentais são sobre a escola e me parece razoável, Vossa Excelência jurista sabe que eu não posso estabelecer uma norma e dizer que ela atinge quem já estava aqui antes. Então esse é um dos problemas. A outra é da mobilidade de uma categoria para outra. A outra de arma histórica, as automáticas. Ou seja, pegamos cada ponto que tinha e o presidente deu de acordo, então eu posso assumir esse compromisso aqui. Tem mais de 3 mil clubes de tiro no Brasil. 94% deles estão a menos de 1 quilômetro das escolas. E como estava no decreto, realmente uma insanidade, eles teriam 18 meses para se adaptarem. Qual a adaptação? Sair, ficar a mais de 1 quilômetro das escolas. Então, esse acordo acerta nesse ponto, sem falar de outros aqui. Nós aguardaremos, então, um novo decreto presidencial em relação a esse tema, com os ajustes feitos e pretendidos pelo colegiado, relator e líder de governo, e então retiramos de pauta esse projeto de decreto legislativo, aguardamos o novo decreto presidencial, para avaliarmos, então, a necessidade ou não de voltar com esse projeto de decreto legislativo para a pauta. Então, senhor presidente, ele fica retirado e não adiado de pauta. Outros projetos também foram aprovados na sessão de ontem. Um obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir princípios ativos para doenças determinadas socialmente. O outro define as expressões artísticas cristãs como manifestação cultural nacional. Os dois seguem para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir princípios ativos para o tratamento das chamadas doenças determinadas socialmente.
são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas que atingem mais fortemente as populações mais pobres. Entre as mais comuns estão hanseníase, febre chikungunya, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose, raiva e sarna. Os laboratórios que não tiverem condições adequadas poderão fazer acordos e projetos para garantir a produção. E os governos poderão firmar convênios nacionais e internacionais para transferir tecnologia para os laboratórios brasileiros. O plenário também aprovou proposta que considera manifestação cultural nacional as expressões artísticas cristãs e os reflexos e influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos. De acordo com dados do IBGE, 86,6% da população brasileira se declara seguidora do cristianismo. Desse total, 64,6% são da Igreja Católica e 22,2% evangélicos. Tive o privilégio de relatar esse projeto que adquiriu uma forma que engrandece as expressões que derivam do cristianismo e que contribuem para a cultura, assim como contribuem para a ética, para a boa convivência, para a paz, enfim, para uma série de outros aspectos consequentes à religião. Os senadores aprovaram a contratação de 2 empréstimos, um no valor de 80 milhões de dólares entre o Estado de Mato Grosso e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, para financiar o projeto de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado. O outro é para o Estado do Paraná, no valor de 150 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos vão financiar parte do Programa Estadual de Habitação do Paraná. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado está de prontidão para auxiliar estados e municípios que estão sofrendo com as consequências das queimadas. Apenas em São Paulo, mais da metade do estado está sob risco de incêndio, de acordo com informações da Defesa Civil. Essa é uma situação realmente muito preocupante, alarmante mesmo, e o Senado Federal estará, evidentemente, de prontidão para auxiliar todos os estados da federação e os municípios atingidos nesse momento muito crítico da vida nacional, em que há, de fato, uma grande massa de acontecimentos de focos de incêndio Brasil afora. Neste final de semana, fiz contato com Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo, que é um estado que está sendo muito atingido pelos incêndios no seu interior, e falei com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, manifestando a nossa solidariedade em nome do Senado Federal e a disposição nossa em poder ajudar o estado de São Paulo, assim como os outros estados atingidos. 5 reuniões de comissões, 3 delas audiências públicas e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente para discutir os impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins. Às 9h30, reunião prevista na Comissão de Comunicação e Direito Digital para examinar projetos de renovação de autorização de funcionamento de rádios comunitárias em municípios dos estados de São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, e também projeto de outorga de licença para emissora de rádio FM em município do Rio Grande do Sul. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve realizar reunião para examinar projetos. Um deles é o que cria a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. E logo mais, às 14h, está prevista a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para debater tecnologia e inovação na reforma tributária. No mesmo horário, a Comissão de Direitos Humanos faz uma segunda reunião, desta vez uma audiência pública em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, para debater o Dia da Visibilidade Lésbica, pesquisas e ativismos. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto que muda regras da inelegibilidade, ou seja, regula em que situações e por quanto tempo um político pode ser considerado impedido de disputar eleições.
A reforma tributária pode aumentar a carga de impostos na cadeia da construção civil, segundo especialistas que participaram nesta terça-feira de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Para os representantes do setor imobiliário, a reforma tributária vai aumentar a carga de impostos na cadeia da construção civil e deixar os imóveis mais caros. O impacto das mudanças tributárias no setor, desde o loteamento até o imóvel pronto, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na nossa visão, na visão dessas duas consultorias, nós vamos ter um aumento do preço da habitação. Nós não estamos preocupados com o imposto em que as empresas pagam. Nós estamos preocupados que o preço do imóvel não suba. E mais do que isso, que se mantenha a neutralidade que foi desde o início prometida para o setor. Como você tem uma progressividade que ela diz respeito a um redutor social e o percentual da área pública, lotes com preços de venda acima de R$250 por metro quadrado, e diga-se, hoje nem no interior do Brasilzão a gente encontra lote vendido com preço de venda de R$250 por metro quadrado. Só para traduzir em números, um lote de 200 metros quadrados, a gente estaria falando em R$50 mil um lote. A gente não acha mais, seja pelo preço da terra, seja pelo custo da infraestrutura. Acima deste preço, há aumento de carga. Esta consultora internacional de imposto sobre valor agregado, IVA, disse que o texto favorece a habitação social. No caso do setor, o governo estima que vai haver uma redução para imóveis populares, principalmente por conta do redutor social, que vai trazer mais progressividade para a nossa tributação, senador, o que significa que os imóveis que são comprados por famílias de baixa renda vão ser tributados menos do que os imóveis que vão ser vendidos para famílias de alta renda, que podem pagar o tributo, né? E por isso, e mesmo que haja um aumento, o efeito no preço vai ser marginal. Os senadores aproveitaram a audiência para fazer ponderações sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária que está no Senado. De tudo que eu ouvi, né, traz essa preocupação, previdência, que é uma coisa que nem está muito no nosso radar quando fala, mas que realmente os brasileiros investem muito, né, numa habitação, além da sua própria, muitos investem para ter aí um complemento de renda na sua velhice. Quando o setor esteve comigo lá, a preocupação foi com o imóvel de baixo custo. Foi com Minha Casa Minha Vida, que sobe de 12% a 15%. Essa reforma não era para simplificar e nós pagarmos menos tributo? Ela não simplificou nada, ela tumultuou tudo, não teve um segmento que chegou lá, eu recebi mais de 30 no meu gabinete, está lá a relação, que dissesse, olha, o meu impacto é esse, está aqui, está calculado. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária chegou ao Senado em julho. Até a conclusão do relatório do projeto, a reforma será debatida em comissões temáticas. O senador Exalcir Lucas, que presidiu a reunião desta terça-feira, falou sobre a necessidade de ajustes no texto que veio da Câmara. Então, o que nós queremos fazer aqui é exatamente mostrar uma proposta de mudança do texto da Câmara com uma justificativa óbvia, com muita clareza, com muita muito didático, muito claro, para que qualquer senador entenda exatamente o porquê da mudança. Não é? Esse é o nosso desafio, porque daqui nós vamos entregar esse relatório para o relator da CCJ, que deve ser Eduardo Braga. O Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, já movimenta o turismo na região. Para aumentar ainda mais o fluxo de visitantes, a Comissão de Educação aprovou conceder à cidade o título de Vale Nacional dos Dinossauros. A comissão também aprovou a criação do Dia Nacional da Identidade Civil. A ideia de se criar um dia dedicado ao direito de identidade nasceu numa reunião do grupo ID4 África, destinado à promoção do desenvolvimento naquele continente. A escolha de 16 de setembro
possui um significado simbólico profundo. Essa data está em sintonia com o objetivo do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que estabelece a meta de garantir uma identificação legal para todos os indivíduos até 2030, incluindo o registro de nascimento. A proposta foi aprovada em decisão terminativa, ou seja, vai seguir direto para a sanção presidencial se não houver requerimento para que seja votada em plenário. Também foi aprovado em decisão terminativa o projeto que dá o título de Vale Nacional dos Dinossauros ao município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Lá foi encontrado o primeiro dinossauro do estado, o Vespersaurus paranaensis. Hoje, o município abriga um museu de paleontologia que tem promovido o turismo local. Inclusive, fazer o convite, para todas as pessoas do Brasil que assim desejarem que visitem o município, que toda a estrutura do município está montada em função dessa possibilidade, de você ter lá todos esses estudos, os espécimes, orientações, e isto vai fazer, na discussão que houve, que não só o município se desenvolva, mas a própria região, se beneficie daquilo que Cruzeiro do Oeste pode oferecer para a comunidade. A Comissão de Educação e Cultura aprovou também um projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir abordagens femininas nos currículos escolares. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Agora segue para análise do plenário. De acordo com o texto, abordagens fundamentadas nas experiências e perspectivas femininas devem ser obrigatoriamente incluídas nos currículos de ensino fundamental e médio. O objetivo é reconhecer a participação das mulheres na construção da história e encorajar as meninas a quebrar os estereótipos e estudar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conforme a senadora Soraya Tronic relatou remotamente. Quando as mulheres são mencionadas em livros, são frequentemente enquadradas em papéis de gênero tradicionais, pré-estabelecidos pelo patriarcado. Há uma nítida marginalização, subrepresentação e, em alguns lugares, a exclusão das mulheres dos livros de história. O projeto também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, no âmbito das escolas de educação básica do país. Claro que a gente tem que fazer isso todos os dias. Mas se temos uma semana nacional valorizando através da educação, que tem uma rede que chega a todos os rincões desse país, sobre valorizar as mulheres, como foi falado, começando desde as adolescentes, na infância, inclusive já na infância. Mas precisamos que a sociedade como um todo e todos os poderes tenham esse olhar diferenciado para a importância desse assunto na educação. A educação é a base de tudo. A senadora Damares Alves pediu desculpas a seus apoiadores conservadores e declarou voto a favor do projeto para dar oportunidades às meninas. Então, eu vou votar, apesar de toda a discussão que esse projeto causou em nosso segmento conservador, eu vou votar com muita consciência, porque o objetivo dele é realmente dizer para as meninas, vocês podem. A lei da anistia, uma das medidas políticas que fez deslanchar a redemocratização ao final do regime militar, foi tema de audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. A lei da anistia está completando 45 anos, precedida pelo fim do AI-5, e uma das etapas do final do regime militar, ela permitiu o regresso ao país de centenas de brasileiros e brasileiras expulsos pela ditadura. A efeméride ganha peso diante dos riscos que a democracia brasileira correu em passado recente. Sem memória não há construção da democracia. Alguém recordou a luta das mulheres nos anos que precederam a aprovação da lei. Esta conquista tem muito a ver com o trabalho de mulheres. Mulheres já citadas, Terezinha Zerbini, Lícia Pérez,
Mila Calduro, valentes mulheres que tomaram essa iniciativa, não é? E mobilizaram o povo brasileiro a chegarmos até a lei de anistia. Recordou-se também brasileiros que sequer puderam se beneficiar da anistia porque tombaram bem antes. O companheiro Carlos Marighella, que é um grande lutador do povo brasileiro. Quero fazer a minha homenagem ao companheiro capitão Carlos Lamarca, que é outra liderança da nossa luta. O fato de a lei da anistia ter beneficiado tanto perseguidos quanto perseguidores sempre foi motivo de crítica. É que a anistia foi tanto conquista quanto concessão. O representante da OAB lembrou posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Reconheceu expressamente que as disposições da lei de anistia brasileira seriam incompatíveis com a Convenção Americana. Em outra decisão histórica, no caso Vladimir Herzog, a mesma Corte Interamericana determinou que o Estado brasileiro promovesse o julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato desse jornalista que ocorreu em 1975. A OAB, portanto, está pronta, senhor presidente, para o debate. O desaparecimento de presos, de detidos, é considerado um crime contínuo e, portanto, necessária a contínua procura e responsabilização dos responsáveis. E num cenário de cobrança por informações, justiça e reparação, citou-se decisão recente do governo federal. Na próxima sexta-feira, dia 30, será reinstalada a Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos Políticos por determinação do presidente Lula e pelo empenho do ministro Silvio Almeida e do ex-ministro Nilmário Miranda. As urnas eletrônicas são confiáveis? São seguras? É o que vamos ver agora na série sobre as eleições municipais deste ano, em uma reportagem produzida pela TV Câmara de João Pessoa. Tem muita fake news espalhada aí pela internet. Uma delas fala sobre a segurança na urna, mas principalmente quando alguém tecla um número e aparece a fotografia de um outro candidato, ou que a urna eletrônica deu problema. E aí o que fazer? Faltou energia elétrica, apagou aqui o visor. O que fazer? O eleitor basta apenas comunicar e às vezes nem precisa, porque o mesário está atento e vai providenciar a solução. Mas essa coisa de que a fotografia que aparece é de outro candidato e não daquele que o eleitor teclou, isso pode acontecer, Vinícius? Não, isso não pode acontecer. O que acontece algumas vezes é que o eleitor volta rápido e já aperta o confirma antes de olhar para a tela. Então a recomendação da gente, porque quando você aperta o confirma, a urna já vai para o outro voto e aí ele não consegue enxergar o voto de quem ele escolheu no primeiro cargo. O que a gente recomenda é que digite o número do seu candidato e antes de apertar o confirma, olha para a tela e confere se seu voto está certo. Aí certamente vai aparecer a foto de quem você digitou o número. Os mesários estão preparados, mas vai que no dia da eleição falte energia, o visor apague. O que é feito? Bom, a gente tem uma série de procedimentos de contingência. Para o caso específico de falta de energia, a urna opera com bateria por várias horas e se tiver algum outro tipo de intercorrência, o mesário aciona uma equipe de técnicos, são mais de 1.800 no estado inteiro, que são treinados para realizar os procedimentos oficiais de contingência na urna eletrônica. Pode envolver a troca da urna ou pode, muitas vezes, envolver apenas um desligar e ligar que o problema já se resolve. São vários tipos de procedimento, eles estão treinados para fazer todos. Quando numa mesma sessão a urna é trocada, seja porque faltou energia, seja porque deu um problema, como é que é apurado o voto daquela que ficou com problema?
Quando a urna é trocada, existe uma mídia que é retirada da urna original. Essa mídia tem todos os votos que já foram dados naquela primeira urna e essa mídia é colocada na segunda urna, que é a urna de contingência. Assim que a segunda urna de contingência é ligada, ela reconhece todos os votos, sincroniza e a votação segue normalmente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, lembrando que já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A corrupção parece ser uma verdade que eu posso usar contra um outro. Quem é essa pessoa que eu trato como sendo corrompida? Dentro do direito a gente tem uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha, que linha tênue é essa? Não vai haver ninguém que vai passar a vida inteira sem cometer um crime. Então a gente não vai achar pessoas para colocar como homem do bem. A gente costuma olhar a corrupção sempre do outro, né? Você é o sujeito que usa drogas, eu não uso, né? Você sonega o imposto, eu não sonego. Você não reza para um Deus, eu rezo. A gente acha que o que a gente está pensando é a verdade, nossa e do outro. Na verdade, a gente foi posicionado num lugar, né? Foi posicionado por histórias que vêm da nossa infância, das nossas experiências. A gente vai para um lugar que a gente começa a organizar a lei, achando que a lei que a gente organiza é a lei universal. Mas, na verdade, ela é uma lei fundada numa história particular. Nunca foi tão necessário a presença da segurança privada no Brasil hoje. Raros são os estados onde os governos, os governadores, têm zelado pelas suas polícias e têm botado a cara de frente para defendê-los. É uma conquista histórica para a categoria. Nós temos nesse momento aqui, eu diria, seria um marco para os trabalhadores da vigilância. Antes da aprovação desse projeto, esperamos tanto tempo. Hoje vai se tornar realidade. A segurança privada, ela tem um papel, sim, apesar de complementar, muito importante na própria segurança pública. Infelizmente, nossos recursos humanos das forças de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para atender a todos os brasileiros. Em 2013, 450 agências bancárias foram assaltadas no Brasil. Em 2023, apenas 29 agências foram assaltadas. Por que isso aconteceu? Porque o assalto à mão armada nas agências bancárias não existe mais. Porque o assalto agora ele é digital. Então, a gente precisa de um estatuto para modernizar toda essa relação. Esse assunto é de interesse, desde o governo, as empresas de segurança privada, que faz, de fato, o papel complementar da segurança pública, que está presente nas escolas, nos hospitais, nos aeroportos, e fazendo também com que aqueles que se dedicam a essa atividade, como são os vigilantes, tenham o respeito e a valorização que merece. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros?
Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui
colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Em agosto, uma programação especial dedicada aos direitos humanos. Toda sexta, 9h30 da noite, na TV Senado. Getúlio é forçado a renunciar. Já que é um golpe branco, não serei elemento de perturbação, teria dito. O cinejornal americano, que noticia o golpe, inclui essa cena. Getúlio fuma, aparentando tranquilidade para fotógrafos e cinegrafistas, no momento em que está sendo destituído do poder. Getúlio se retira para sua terra natal, no Rio Grande do Sul. O presidente do Supremo Tribunal Federal assume provisoriamente a chefia do governo, enquanto prossegue a campanha presidencial. Getúlio considera ter sido traído por Dutra. Mesmo assim, em um manifesto lido no último comício da campanha, declara apoiar seu antigo ministro da Guerra. A palavra de Getúlio teria sido decisiva para a vitória de Dutra. O segundo semestre desse ano deverá ser uma atividade reduzida em função das eleições para as prefeituras em todos os municípios brasileiros. Mas o principal assunto a ser tratado no Senado no segundo semestre, sem dúvida nenhuma, será a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Essa reforma tributária, no meu entender, tem um pecado crucial. Ela tem uma transição de 10 anos. Então, por 10 anos, a população brasileira, os empresários brasileiros, enfim, todos os brasileiros terão que conviver com 2 sistemas tributários. O atual sistema tributário e o novo sistema tributário.
Bons salários, empregos em alta, mas faltam trabalhadores. Profissional de tecnologia da informação. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida dos pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não.
O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recruta. Olá, estamos de volta, são 9h14. Está começando nesse instante a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente para discutir os impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins. Acompanhe. O rio Araguaia, que já há algum tempo venho lutado, infelizmente sozinho, para que ele não acabe, pois cada vez mais a água é roubada da forma mais truculenta possível e não vemos providências. Vocês vão tomar, senhoras e senhores goianas e goianos, meus únicos patrões, conhecimento de tudo hoje, pois nos preparamos para uma audiência pública qualificadíssima em função dos convidados. Eu venho conversando há algum tempo. Inicialmente peço desculpas às senhoras e aos senhores, a secretaria aqui é testemunha. É a primeira vez em 5 anos e meio de mandato que eu atraso o início de uma reunião. 12 minutos. Nunca atrasei, assim como nunca atraso em sessão, e sou o único senador da história do Brasil que nunca faltei a nenhuma votação em 5 anos e meio de mandato. Em função da minha visão, eu tive que ficar com uma compressa por meia hora e eu peço desculpas novamente pelo atraso. Então eu quero aqui, antes de mais nada, registrar que sou amigo pessoal de alguém aqui conhecido por alguns dos senhores ou algumas das senhoras presentes, que se chama Mário Lúcio de Avelar, o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, que tem amor pelo rio Araguaia, pelo rio Tocantins. Ele vive a vida entre Goiânia e Palmas e nós dois temos conversado sobre esse tema já há algum tempo. E quando ele viu a questão de uma quadrilha formada por políticos e empresários querendo destruir o rio Araguaia com a tal maldita da hidrovia, ele me recomendou que entrasse com uma ação. Eu entrei, ele em 48 horas aceitou, portanto que todos e todas aqui saibam que esta investigação já começou por ele e por toda a sua equipe, para que a gente desmascare e tente impedir esta tragédia humana, ecológica, e que na verdade é criminosa. Bem, Deus e saúde a todos e todas presentes aqui, também evidentemente, e havendo o número regimental, declaro aberta a 33ª reunião da Comissão de Meio Ambiente da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 28 de agosto de 2024. Aqui o meu agradecimento, a minha gratidão a quem tenho como amiga e irmã há 30 anos, a exímia senadora Leila do Vôlei,
aqui do Distrito Federal, que é a presidente da Comissão do Meio Ambiente, e eu sou o presidente da Subcomissão do Meio Ambiente, que trata dos ativos ambientais brasileiros, carbono, etc. Ela deve chegar, inclusive, a qualquer momento, está tendo um compromisso lá no Palácio neste momento. Bem, na reunião de hoje, dividida em duas partes, discutiremos os impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins. Aliás, ontem falei por telefone com o músico brasileiro mais respeitado no mundo, que é apaixonado pelo meio ambiente e que já compôs até uma música em homenagem aos rios Araguaia e Tocantins. Eu falo de Ivan Lins, assustado com essa notícia sobre a hidrovia. Aliás, a filha de Ivan Lins é a minha chefe de meio ambiente, cuida deste assunto pela capacidade dela. Ela que trabalhou na Austrália, na Inglaterra, em Portugal, sendo chefe de gabinete de um dos 3 maiores ambientalistas do mundo, que para nossa alegria é um brasileiro de Porto Nacional, Tocantins, Divaldo Rezende. Ela está presente aqui, a Diana Lins, ao lado das demais assessoras que as cito em instantes. Em atenção aos requerimentos 36, 37, 38, 41 e 43 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente, todos de minha autoria, Jorge Cajuru. E aqui, na segunda parte, apreciaremos estes meus requerimentos. Eu convido de imediato para tomar lugar a esta mesa os seguintes convidados: o senhor Edmilson Comparini Maturana, coordenador geral de licenciamento ambiental de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres do IBAMA. Fique à vontade, seja bem-vindo. A senhora Mariana, me permita, não sei se é Vaini ou Vaini. É Vaini? É Vaini, me perdoe. Vaini de Freitas Dyer. Dyer, você é de Goiás? Não, sou de Minas. De Minas, porque tem uma família enorme lá, a família Dyer, em Goiás. Bom, a senhora Mariana é coordenadora de manutenção e serviços aquaviários dos departamentos, que na verdade é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o conhecido DENIT. Também convido o senhor Bruno de Oliveira Pinheiro, secretário especial de Estudos e Projetos da ANTAC. Participam por videoconferência o senhor Alberto Acama, pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi. Este, inclusive, foi muito bem recomendado por mim ontem, através do Procurador-Geral do Ministério Público Federal, Mário Lúcio de Avelar, que nos ajudou a escolher os convidados e fez questão de colocar a capacidade de cada um e como será fundamental essa nossa reunião hoje aqui. E também videoconferência a senhora Cristiane Vieira da Cunha, docente na Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. Ainda a senhora Larissa Amorim, diretora de sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos. Aproveito para um abraço ao competente e amigo pessoal, ministro Silvio Costa Filho.
Ainda conosco, senhor Sadi Flores Machado, procurador da República e procurador regional dos Direitos do Cidadão no Pará, via Ministério Público Federal. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima informou estar representado pelo IBAMA. Antes de passar a palavra inicial pelo tempo de 10 minutos e com a minha devida tolerância e obrigatória, evidentemente, até porque eu amo quebrar protocolo, se a pessoa tem conteúdo para falar mais de 10 minutos, evidente que eu permito. Aos nossos convidados, antes da palavra, eu comunico que esta reunião, ela já está sendo interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. E aqui, felizmente, já temos, antes de começarmos a sessão, várias perguntas de brasileiras e brasileiros. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, já falei do tempo de cada convidado e, ao final das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Desde já eu faço um registro, pois é raro, e como vocês sabem, eu sou bocudo mesmo, eu não sei por que ter tanto senador inscrito nesta comissão e haver sempre a ausência deles ou delas aqui. Entendo que é um momento de eleições municipais e cada senador tem o seu compromisso. Eu não, fui o único de todos os 81 senadores a não entrar nas eleições municipais, porque para mim cada cidade deve escolher o seu prefeito, o seu vereador, e eu não vou ficar gravando vídeo, participando de comício para pedir o voto a ninguém. O voto é do eleitor e, para mim, o parlamentar não deve usar de sua influência boa ou ruim para recomendar candidatos a nenhuma cidade, no meu caso, 246 municípios goianos. E daí eu preferi ficar aqui, às vezes quase que sozinho, ou com mais um ou outro senador, participar das sessões, das comissões, das audiências públicas. Semana passada tivemos uma importantíssima na subcomissão do meio ambiente, mas volto a dizer que respeito àqueles que por questões eleitorais estão em seus estados. Mas me dá alegria a presença aqui de um senador que é suplente, de uma senadora preparadíssima e minha amiga pessoal, mãe de uma filha de cantora gospel, que vai fazer sucesso em todo o Brasil, que é a maranhense Elisiane Gama. Eu peço desculpas que eu ainda não conheci pessoalmente o senador suplente da Elisiane Gama. Por gentileza, o nome dele? No meu ouvido, né? Senador Beni Camacho. O senador Beni? Camacho. Desculpa pela visão, querido, eu só tenho 3 graus, mas seja bem-vindo e parabéns pela sua presença. E aquele de sempre, esse você nem precisa falar para mim, porque esse não falta. Além de ser rei das PECs, ele é rei da presença, que é do Pará, o senador querido Zequinha Marinho. Inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários, os 2 senadores aqui presentes. Vamos às exposições iniciais. Temos um pedido da senhora Larissa para ser a primeira a falar
em razão de outros compromissos que ela tem. Então, com a palavra, senhora Larissa, pelo tempo de 10 minutos e com a devida e justa tolerância pelo seu tempo. Seja bem-vinda, muito obrigado, Deus e saúde. Bom senhora dia, Larissa Amorim, Cadinho. repito, ela é diretora de sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos. Desculpe, apenas quis frisar o seu cargo. Fique à vontade. Sem problema, senador. O senhor me escuta bem? Otimamente bem. Maravilha. Parece até voz de apresentadora de televisão. Que isso. Bom, senador, bom dia. Em nome do senhor, eu cumprimento os demais senadores, a senadora Leila, presidente da comissão. Em nome do ministro Silvio Costa Filho, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Agradeço a exceção de poder participar online e ter o privilégio de ser a primeira a falar nessa audiência com tantos técnicos capacitados, meus colegas de esplanada, Edmilson, Mariana, Bruno, que estão aí com o senhor está em excelentes mãos, são técnicos que têm uma longa bagagem e um longo conhecimento no assunto, em especial sobre a hidrovia e o derroncamento do Pedral do Lourenço. Eu passei minha apresentação para a comissão, eu não sei se ela já está sendo projetada, eu não consigo enxergar, mas vamos lá. Já está, senhora Larissa. Perfeito, agora eu estou visualizando. Antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou analista ambiental do IBAMA há 16 anos, estou cedida para o Ministério de Portos e Aeroportos, trabalhei a minha vida pública inteira com licenciamento ambiental, e agora estou junto ao ministro Silvio e à secretária Mariana Pescatori no desenvolvimento de projetos do interesse do Ministério de Portos e Aeroportos. E hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre o processo de dragagem e derroncamento da via navegável da hidrovia do Tocantins, também conhecido popularmente como o Pedral do Lourenço. Pode passar, por favor. E antes de iniciar, para falar especificamente do Pedral, eu gosto sempre de trazer esse comparativo, né? Nós somos entusiastas do transporte hidroviário. Recentemente foi criada uma secretaria específica no Ministério de Portos para cuidar somente de hidrovias, o secretário Dino deve estar nos acompanhando, e esse slide ele é extremamente didático e de fácil compreensão. Então, a gente tem aqui que um comboio, né, de transporte hidroviário, para a gente conseguir transportar o que um comboio transporta, são necessários 258 vagões de uma composição ferroviária ou 1.428 carretas. Tá? A gente tem aqui também o consumo comparativo de combustível para o transporte de 18 mil toneladas. No transporte hidroviário são consumidos 90 litros por quilômetro, no transporte ferroviário 180 litros por quilômetro e no transporte rodoviário 1.728 litros a cada quilômetro rodado. Então, quando a gente já vive um cenário de mudanças climáticas extremas, temos aí a questão da seca, temos também a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, esse slide traz de forma clara a necessidade que a gente tem de um equilíbrio da nossa matriz de transporte brasileira, que é fundamentalmente rodoviária. Então, a gente utilizar de forma sustentável as nossas hidrovias faz com que a gente esteja contribuindo de forma positiva para mitigar a emissão dos gases de efeito estufa. Pode passar o slide, por favor. Aqui também mais um comparativo, tá, entre os modais. Eu não vou ficar aqui me atendo a ler os detalhes, mas são fontes do Ministério dos Transportes e do Anuário da ANTAQ de 2015, que traz esse comparativo, que demonstra, mais uma vez, a eficiência do ponto de vista energético e de mitigação de gases de efeito estufa na utilização do modal hidroviário. Pode passar, por favor? E aqui eu trago um pouco mais do detalhe
do projeto. O projeto ele é dividido em 3 segmentos. O trecho 1, Marabá e Itupiranga, que é de dragagem propriamente dita, são 52 quilômetros. O trecho 2, que é de Tauiri até a Ilha do Bodega, que são 35 quilômetros, que é o trecho da derrocagem em si. E, por fim, o trecho 3 de Tucuruí a Baião, 125 quilômetros, totalizando 212 quilômetros de intervenção na via navegável. Pode passar, por favor. E aqui é importante esclarecer o que é essa dragagem, né, e o que é esse derrocamento do pedral. O derrocamento nada mais é que a remoção de rochas do leito do rio para que a gente consiga adequar a largura e a profundidade do canal de navegação. E tem como objetivo garantir o transporte hidroviário na região do Pedral. É importante dizer que esse trecho de 33 quilômetros, quando a gente fala em derrocamento, não vai se efetuar o derrocamento em toda a largura do rio. Esse derrocamento ele é feito de forma calculada, metodologicamente precisa, para que a gente faça a retirada das pedras onde é estritamente necessário para que a embarcação possa passar de forma segura. Então, as pessoas, às vezes, entendem que todo o trecho de 35 quilômetros vai ser derrocado de margem a margem. E isso não é verdade. O rio é bastante largo e esse derrocamento vai acontecer em trechos específicos, com largura definida e muito menor que a largura total do rio de margem a margem. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem, enquanto Ministério de Portos e Aeroportos, né, a importância da hidrovia Tocantins-Araguaia e onde que ela se insere dentro dos nossos planos e políticas. A hidrovia Tocantins-Araguaia está dentro do Plano Nacional de Integração Hidroviária. Isso se justifica pelo grande potencial de escoamento de grãos e minérios e a presença de longos trechos navegáveis. E também temos a questão do impacto da usina hidrelétrica de Tucuruí, já instalada, e a implantação do derrocamento do Pedral do Lourenço vai facilitar a operação das eclusas da usina, que ficam a jusante do Pedral. Outro ponto importante é lembrar que se trata de uma obra do PAC, tá? Então, essa obra ela é acompanhada pela Casa Civil e ela está dentro das prioridades de governo. Mais um slide, por favor. E agora eu vou me ater aqui especificamente sobre o processo de licenciamento ambiental. Ele teve início, se eu não me engano, acho que em 2016, e foi apresentado o estudo de impacto ambiental em 2018, foi analisado, o DENIT procedeu todas as complementações solicitadas pelo IBAMA, todos os órgãos intervenientes, Fundação Cultural Palmares à época, atual INCRA, que faz esse papel agora, FUNAI, IFAM, ICMBio, IDEFLOR-Bio, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itupiranga e Sociedade Civil Organizada. Todos esses entes foram ouvidos, consultados, tiveram seus termos de referência com relação aos estudos realizados e nós apresentamos todas as complementações necessárias. E a licença prévia ela foi expedida em outubro de 2022, atestando a viabilidade ambiental do projeto. A etapa que nós nos encontramos agora é a licença de instalação e somente após a emissão da licença de instalação é que essas obras poderão ter início, junto com a aplicação das medidas de mitigação ambiental que serão indicadas pelo órgão ambiental responsável, que está sendo representado aqui pelo meu colega Edmilson. Aqui a gente tem que a licença de instalação foi protocolada em 4/7, mas na verdade é o plano básico ambiental e o projeto, além de todos os requerimentos e condicionantes constantes na licença prévia, toda essa documentação foi protocolada agora em 4/7 de 2024. Próximo slide, por favor.
Aqui a gente tem uma linha do tempo, eu achei importante trazer todos esses passos e detalhes para mostrar quantas vezes esse projeto foi avaliado, estudado e revisado. O processo de licenciamento ele é sempre construtivo, participativo e foram realizadas as audiências públicas, as oitivas e tudo isso resultou no projeto 15 segundos. No projeto final, já estou finalizando, tá, senador? Que foi aprovado pelo IBAMA. Podemos passar o slide? Fique à vontade. E aqui a gente tem, meu último slide, 3 pontos de atenção que eu gosto sempre de destacar. O DENIT não está buscando o licenciamento da hidrovia Araguaia-Tocantins. O DENIT solicitou exclusivamente com relação a obras pontuais na hidrovia, para que a gente consiga fazer com que ela seja mais eficiente do ponto de vista da navegação. E aqui um ponto que eu gosto muito de destacar quando a gente trata do licenciamento de hidrovias, hidrovia não tem a sua operação licenciada, não é uma atividade passível de licenciamento. Isso não sou eu que estou falando, isso está na Lei Complementar 140 de 2011 e foi definido também no Decreto 8437 de 2015. O que se licencia em hidrovias são as atividades pontuais de derruncamento, dragagem, limpeza das margens, sinalização, são obras pontuais. E é isso que o DENIT tem solicitado ao IBAMA. Tá? E, por fim, salientar mais uma vez que todos os ritos foram seguidos, todas as consultas foram feitas, todas as complementações foram atendidas e isso culminou no documento da licença prévia 676 de 2022, que atesta a viabilidade ambiental desse projeto e dessas intervenções. É o que eu tinha para trazer em nome do Ministério. Senador, se o senhor me permitir, eu vou me retirar ao final da minha apresentação e eu deixo aqui você em excelentes mãos. Você está aí ao seu lado com a Mariana, que é uma analista do DENIT, que acompanha esse projeto desde o início. Ela vai conseguir dirimir todas as suas dúvidas técnicas, ambientais, sociais, que o Ministério vem acompanhado. E nós temos também aí na plateia a Ana Cláudia, que é uma consultora da DTA, que foi a entidade responsável por desenvolver o estudo. Ela também é especialista, né, na parte de fauna, que é um dos pontos de atenção desse projeto. Então, qualquer dúvida mais técnica, que eu sei que o doutor Alberto está aqui, vai trazer a questão da ictiofauna, a Ana Cláudia vai poder dirimir todas essas dúvidas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo a todos uma excelente audiência. É mais um momento de troca que a gente está aqui para escutar e aprimorar o nosso projeto. Obrigada. Bem, senhora Larissa Amorim, diretora de sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, eu gostaria de agradecer a sua colaboração valiosa, a sua explanação inicial, que foi escorreita, que apresentou um conteúdo indiscutível. Portanto, começamos bem esta audiência, como eu já tinha a certeza antecipadamente. Agora, para dar sequência às explanações iniciais, com a palavra o senhor Edmilson Comparini Maturana, coordenador geral de licenciamento ambiental de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres do IBAMA. Com a palavra, o tempo de 10 minutos e, evidentemente, a devida tolerância. Fique à vontade e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, senador. O cumprimento em seu nome a toda a mesa e as autoridades presentes. Agradeço a oportunidade de vir expor o ponto de vista do licenciamento ambiental aqui nessa comissão. O IBAMA
Como foi exposto anteriormente, não trouxe uma apresentação específica, estamos aqui para o debate. Gostaria de expor como que temos abordado, então, o licenciamento desde a emissão da licença prévia e os passos que o IBAMA tem dado na avaliação ambiental, a solicitação da licença de instalação para essa obra. Inicialmente, né, a gente coloca que muito importante para a gente estar ouvindo as comunidades e ouvindo a sociedade no licenciamento ambiental, além das audiências públicas mencionadas anteriormente, foram 5 na fase de licença prévia. Estivemos também, o ano passado, a convite do Ministério Público Federal, em 2 audiências públicas em Marabá e Tucuruí, onde também pudemos ouvir e colher opinião da sociedade ali presente, e estivemos presentes em vistorias técnicas com as comunidades da área do derrocamento. Nesse primeiro momento, então, como foi exposto, estamos avaliando desde 4 de julho a solicitação da licença de instalação, mas antes disso mesmo tivemos toda uma ação com o DENIT no sentido de esclarecer alguns pontos e de propiciar, então, uma entrega de documentação que pudesse atender à avaliação técnica da equipe do IBAMA. Alguns dos pontos, então, que temos tratado nesse tempo a condicionantes que estão específicas tratadas na licença de instalação, referente a um teste piloto que a equipe do IBAMA solicitou. A avaliação, então, esse momento inicial do teste piloto é que a gente possa entender, tanto do ponto de vista técnico, DENIT, para entender melhor e poder avaliar in situ, no momento da execução, algumas questões técnicas e eventuais necessidades adicionais de medidas de mitigação. Então, nesse sentido, embora a licença prévia previsse que esse teste pudesse ser executado, né, ao nosso ver, antes da fase da licença de instalação, nós conversamos com o DENIT, avaliamos que a melhor forma de fazer isso e de dar maior segurança para a sociedade, que todos os passos estavam sendo seguidos, era de incorporar esse teste somente após a apresentação de todas as condicionantes e atendimento a todas as condicionantes que estão previstas na licença prévia, para que então nós pudéssemos autorizar esse teste. Então, o teste, ele, ao invés de ser feito previamente, ele vai ser feito no âmbito da licença de instalação, usando a metodologia da análise de riscos. Então, são apresentadas as alternativas tecnológicas naquele momento e as medidas já avaliadas no EIA, e também previstas eventuais medidas adicionais que podem ser incorporadas no momento, no caso de das variantes que estão sendo monitoradas, poderem apresentar alguma inadequação no momento. Então, toda a execução da obra, ela parte principalmente no começo da avaliação dos indicadores, dos testes pilotos e dessa análise de riscos e eventual adoção de medidas complementares. Nesse sentido e da avaliação desse momento, a nossa equipe deve fazer, está prevista, né, uma vistoria agora em setembro na área do Pedral, assim como também vamos acompanhar as atividades de derrocamento que o DENIT já vem realizando lá no Rio Tietê, para que possamos, então, comparar as medidas que estão previstas no EIA com algo que está em execução nesse momento, né? Então, esse é um dos pontos da análise da avaliação da licença de instalação, esse primeiro momento. No âmbito do derrocamento e da relação com as comunidades, nós temos... foi realizado um diagnóstico socioambiental participativo, conforme um plano de trabalho aprovado por nossa equipe e acompanhado durante a sua execução. E um dos objetivos dessa vistoria, inclusive, é conversar com as comunidades e avaliar as informações prestadas pelo DENIT nesse momento. Um outro ponto nós temos em relação à caracterização da fauna. Foi feita toda uma campanha, o IBAMA avaliou os pedidos de novas coletas de espécimes na região para um detalhamento de alguns pontos da biota e particularmente da ictiofauna.
então, expedimos autorizações para coleta e novos estudos que também foram incorporados a essa complementação que o DENIT está apresentando, e a nossa equipe de técnicos deve avaliar frente aos programas ambientais previstos para a mitigação dos impactos. Nesse sentido, também, haviam questionamentos nos pareceres do IBAMA em relação a alguns pontos e a caracterização de algumas espécies da ictiofauna, e o DENIT nos trouxe uma alternativa em relação a algumas incertezas que poderíamos ter, no sentido de que, ao invés de dispor das rochas derrocadas em trechos mais profundos do rio, onde a dificuldade metodológica de obtenção de algumas informações são dificultadas, no sentido, então, de não utilizar essas áreas para disposição de material, então, portanto, não havendo a necessidade e dirimindo, então, as dúvidas, né, eventuais dúvidas, não há uma necessidade de esclarecimento, porque aquela área não vai ser impactada como previsto inicialmente pelo EIA. Então, esse é um tipo de alternativa muito interessante, porque tiramos, então, uma possibilidade de impacto das áreas onde poderíamos ter menor conhecimento no setor. Uma importante questão é a questão da atividade pesqueira. Esse diagnóstico socioambiental participativo, ele traz elementos, então, para que a gente avalie as medidas de mitigação na própria operação, trânsito de embarcações, operação de equipamentos, no sentido de minimizar e evitar as áreas mais ocupadas o máximo possível, para que não haja impacto na atividade pesqueira, mas certamente sempre a ocupação do mesmo espaço fluvial, ele implica em dificuldades, às vezes uma necessidade de uma navegação maior, ou às vezes na necessidade de que algumas áreas não sejam possíveis de serem desenvolvida a atividade da pesca, e essas atividades, então, elas devem ser compensadas. Então, essas previsões que estavam lá na licença prévia, né, nós vimos trabalhando no sentido de melhorias e de discussões prévias com o DENIT para que a complementação e a apresentação dos programas de mitigação e de compensação dos impactos, eles atendam da melhor forma possível à avaliação da equipe técnica que está sendo feita nesse momento. Nós recebemos esses estudos em julho, nós temos uma previsão, no dia 4 de julho, como foi colocado, né? Nós temos uma previsão inicial de análise até o final do mês de outubro, e nesse momento, a licença prévia, ela faz referência a todos aqueles pareceres, os 5 pareceres que foram emitidos na fase de licença prévia, que todas as recomendações previstas devam ser atendidas. Então, essa avaliação é feita pela nossa equipe. Se todas as avaliações de todos os pareceres foram incluídos nos programas ambientais do DENIT, e caso não tenham sido, está sujeito, então, à exigência de novas informações e a prestação de esclarecimentos, ou, inclusive, a necessidade de nossa volta a campo para checar dados. Então, esse é o processo que nós estamos no momento. Então, podem ser requeridas informações novas ao DENIT, né? Não há uma garantia que, nesse momento, vá ser expedida a licença de instalação. Isso é uma avaliação técnica frente a todas as informações dos pareceres emitidos pelo IBAMA e a todas as condicionantes. Então, é claro, nesse momento que estamos licenciando o trecho de derrocamento de 35 quilômetros, estamos incluindo um trecho como o teste piloto, é um trecho de 10 quilômetros, mas que envolve 19% do derrocamento em si. Então, serão alguns meses, serão acompanhados de perto pela nossa equipe técnica, inclusive com uma periodicidade mais curta das necessidades de monitoramento, para que a gente tenha certeza de que as avaliações do teste piloto respondem às expectativas técnicas dos pareceres do IBAMA. Eu permaneço, então, à disposição, só complementando aí, a parte de dragagem é o segundo ponto, né? Isso vai ser objeto, então, de uma nova licença de instalação, onde vão ser apresentado um novo programa ambiental, o Programa Básico Ambiental. Isso é um novo momento e vai ser avaliado pelo IBAMA, ouvidas, então, os órgãos intervenientes também nesses trechos, onde é que temos a presença, então, de comunidades indígenas e quilombolas.
Fico à disposição, agradeço a oportunidade para o debate. Obrigado. Quem agradece somos nós, senhor Edmilson Comparini Maturana, que é coordenador geral de licenciamento ambiental de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres do IBAMA. Muito rica a sua explanação inicial e importante para a sequência desse nosso debate, dessa nossa audiência pública. Eu gostaria, por gentileza, de pedir a minha assessoria, a Diana Lins, a Liana, a Carol da Luz, que falassem com o meu chefe de comunicação, Roberto Gonçalves, para que ele procure imediatamente, e ele vai achar, uma reportagem especial da TV Record, em rede nacional, no programa Domingo Espetacular, que na época, na segunda-feira, a minha amiga Carolina Ferraz me enviou, que foi sobre o que está acontecendo com o rio Araguaia. O rio está morrendo, infelizmente. Nossa maior riqueza em Goiás e uma das maiores do Brasil. Então é só entrar na internet e buscar essa matéria do Domingo Espetacular da TV Record sobre os empresários que invadiram o rio Araguaia e ao redor dele instalaram, enfim, equipamentos gigantescos que vivem o dia todo roubando a água do rio Araguaia, porque eu gostaria, durante essa audiência pública, de mostrar essa reportagem, porque creio que aqui alguns viram e talvez a maioria não tenha visto esta reportagem. Aproveito para agradecer imensamente a transmissão na íntegra que está sendo feita em Goiás pelas emissoras Band News FM 90.7 e TV Goiânia Canal 11 TV aberta. Em rede mundial de televisão, a TV Meio está também transmitindo para o Brasil inteiro em canais abertos e fechados e, logicamente, o nosso devido agradecimento à TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, este tripé de comunicação com altíssima competência e sempre presente nestas reuniões importantes. Dando sequência, com a palavra agora, a senhora Mariana Vaini de Freitas Dyer, que é coordenadora de manutenção e serviços aquaviários do DENIT. Portanto, ela é a coordenadora de manutenção e serviços aquaviários do DENIT e ela está aqui presente, agradecidíssimo. Fique à vontade pelo tempo de 10 minutos e com a devida tolerância, senhora Mariana. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, senador, de estar aqui, cumprimentar aos colegas que estão na mesa e, em nome do nosso diretor de infraestrutura aquaviária, o senhor Eric Moura, em nome também do nosso diretor-geral, Fabrício Galvão, e também do nosso ministro de Transportes, o Renan Filho. Então, agradecer a oportunidade da gente estar aqui nesse momento para apresentar sobre esse empreendimento que é extremamente importante para o país e merece, sim, um debate amplo para todos poderem participar e darem as suas contribuições ao projeto e ao processo de licenciamento. E vou começar, então, a apresentação. Então, estamos falando das obras de dragagem e derrocamento na via navegável do rio Tocantins, no estado do Pará. Então, tem um processo de licenciamento aberto no IBAMA em 2013. Essa imagem é parecida com o que a Larissa passou, então eu vou falar dela um pouco mais rápido. Então, são 3 trechos, de projeto que o DENIT vem licenciando no IBAMA. É importante constar que o licenciamento foi único na fase de licença prévia, como prevê a legislação. Então, nós licenciamos trechos de dragagem e de derrocamento, nesses aproximadamente 200 quilômetros de canal de navegação que pretende se implantar.
E na fase agora, houve a emissão da licença prévia em 2022, e agora na fase de licença de instalação, que a gente está solicitando a licença de instalação no IBAMA, o DENIT ele tem projeto, estudos e obra contratados para solicitar a LI do derrocamento, que é o que hoje está no PAC. Então, nesse primeiro momento, a gente vai solicitar a LI naquele trecho 2, que vai de Itupiranga até a Ilha do Bogeia. São mais ou menos 35 quilômetros, só que é importante também que fique claro que a gente não vai derrocar 35 quilômetros de rio. São pedras pontuais que existem nesse trecho que vão ser derrocadas. Isso é importante constar. Então, porque fala 35 quilômetros, acho que a gente vai derrocar de forma linear 35 quilômetros, e não é isso. São pontos de derrocamento. Da mesma forma, são pontos de dragagem. A gente tem passos críticos de dragagem nesses quilômetros. Por exemplo, naquele trecho 3, de 125 quilômetros, nós temos 8 passos críticos de dragagem. E nos trechos de dragagem também é importante informar que a gente vai atualizar o projeto e possa ser que tenha alguns pontos a mais ou a menos de dragagem. Isso vai interferir também nos impactos quando a gente estiver elaborando os estudos para pedir a LI para o IBAMA. Bom, essa foto ela aparece em vários, quando a gente fala dos pedrais no Rio Tocantins, essa foto aparece em várias reportagens, várias notícias, enfim, sempre nas apresentações a gente vê ela. E é uma foto emblemática do Rio Tocantins, porque mostra aí a região onde está o Pedral do Lourenço. E aí, a primeira vez que eu vi essa foto, eu imaginei, nossa, são muitas pedras. Mas, de fato, o DENIT, o projeto do DENIT, é derrocar apenas aquela linha que está mais escuro, passando ali no meio. Aquele é o canal de navegação projetado, é o que está em projeto. Então, algumas pedras que estão ali naquele canal é que vão ser derrocadas. Todo o restante de pedras que vocês estão vendo ali, indo até as margens do rio, elas vão permanecer da mesma forma que elas estão hoje. Então, essas pedras elas não vão ser derrocadas. Isso é importante, porque quando vem muitos estudiosos e ficam falando, mas vai derrocar todas as pedras, vai acabar com os peixes? Não, não vai. O restante dos pedrais que estão no Rio Tocantins, os habitats que estão nos outros locais, eles não vão ser derrocados. Isso é importante constar. São algumas pedras que estão no canal de navegação. E eu sempre falo também nas minhas apresentações, eu mostro a foto do Pedral do Lourenção. O Pedral do Lourenção é uma pedra específica que fica no Rio Tocantins, que por ele ser tão famoso esse pedral, ele deu um nome a toda uma região. E esse pedral em específico, ele não vai ser derrocado, ele vai permanecer. É até uma questão que as próprias comunidades ribeirinhas, nas conversas que a gente teve com eles me perguntaram, mas o Pedral do Lourenção, vocês vão derrocar? Não, não vai ser impactado o Pedral do Lourenção, ele vai permanecer lá. Ele não está no canal de navegação que a gente pretende implantar nessa região. Então, o Pedral do Lourenção, ele permanece lá. Então, falando um pouquinho do projeto de derrocamento, a gente tem um projeto, então, dos 35 quilômetros, frisando que são pontuais, né, os derrocamentos, e foram definidas 21 áreas de bota fora, como o Edmilson falou, na fase, então, de aprimoramento do projeto, a gente definiu essas áreas. Ixi. Passou um pouquinho aqui. Então, a gente fez estudos no processo de licenciamento, e um dos estudos que a gente fez foi o estudo de fauna. Aqui eu vou trazer um estudo específico, são estudos que eu vou dizer assim, que são mais discutidos na literatura e pelos pesquisadores. Então, ictiofauna quer dizer estudos dos peixes que estão no Rio Tocantins. A gente fez 4 campanhas na fase de EA e mais uma campanha agora para pedir a LI. Então, foram 5 campanhas específicas para pesquisar os peixes no Rio Tocantins. Isso é importantíssimo porque a gente chegou em resultados ali de 310 espécies que os nossos estudos identificaram. E, olhando na literatura, tem aproximadamente 313 espécies naquela região. Ou seja, a gente chegou
muito perto. Eu nunca participei de um estudo onde se chegou tão perto dos dados secundários. Porque os estudos do processo de licenciamento, eles nem têm a intenção de chegar tão perto assim, porque são estudos de curto prazo. Esses estudos que eu estou falando de secundários são estudos a longo prazo. Então, assim, é ótimo, é um sucesso esse estudo. Então, a gente chegou muito perto das espécies que existem na região. Nossos estudos são extremamente representativos do que existe lá. Tanto peixes que ficam na calha do rio, como peixes que estão ali nas rochas, que foi também um questionamento, né? Vocês conhecem os peixes que estão ali na rocha, que vivem nas rochas, onde você é derrocado? Conhecemos. Nós temos esses estudos e estão lá no IBAMA para ser avaliados. Aí outro questionamento. Os estudos do meio socioeconômico, vocês fizeram? Fizemos. São os estudos, eu vou aqui deixar bem claro, os estudos com as comunidades ribeirinhas e pescadores, mas também estudamos as comunidades indígenas e quilombolas. As comunidades indígenas e quilombolas estão nos trechos de dragagem, elas estão muito longe do trecho de derrocamento, mais de 100 quilômetros. Então, elas vão ser estudadas, os próximos estudos delas vão acontecer quando a gente for fazer os estudos de dragagem. Nesse momento, no trecho de derrocamento, não tem indígena e não tem quilombola. No raio de estudos que for definido junto com o IBAMA e com a FUNAI e a Palmares, nesse que é mais ou menos de 10 quilômetros, aí não tem comunidades em torno do Pedral do Lourenço, comunidades de índios e quilombolas. Tem comunidade de pescadores. Então, nós fomos conversar com os pescadores. E aí, então, na fase de EIA, nós fomos em 76 comunidades, tanto na área de influência direta, onde vai acontecer diretamente os impactos nas comunidades, quanto nas áreas de influência indireta, inclusive ali no Lago de Tucuruí, onde não tem intervenção nenhuma. O DENIT não vai fazer intervenção nenhuma no Lago de Tucuruí, porque lá já é navegável, então a gente não precisa fazer intervenção. Então, a gente fez 5 audiências públicas e reuniões específicas com essas comunidades na fase de EIA. Agora, na fase de LP, a gente foi lá novamente, cumprindo condicionantes colocadas pelo IBAMA, especialmente relacionadas ao diagnóstico socioambiental participativo, foi um diagnóstico importantíssimo. A gente esteve lá diretamente, DENIT conversando diretamente com a comunidade, sem intermediários, sem IBAMA, sem Ministério Público, sem ninguém. Nós batendo um papo direto com a comunidade de uma forma muito livre, muito aberta. Nós pudemos ouvir, apresentar o projeto novamente para eles, com as melhorias que a gente já previu no projeto, já está prevendo agora no projeto básico executivo. A gente pôde trazer essas informações para ele, frisar tudo que foi feito lá na fase de licenciamento prévio e buscar mais informações. Quais são os medos de vocês? Quais são o que vocês estão trazendo para a gente que vocês entendem que pode melhorar no projeto? Então, a gente teve essa conversa com eles, foram feitas reuniões. A gente foi lá na comunidade, a gente esteve lá. E a gente foi nas colônias de pescadores e conversamos com eles, eles trouxeram as contribuições, tudo isso está dentro do DSAP, o Diagnóstico Socioambiental Participativo. E, através desse diagnóstico, nós elaboramos os programas. Então, eles têm medo de tal situação. O impacto na pesca. Então, vamos fazer um programa voltado para a pesca. Eles entendem que tem que ter uma compensação em dinheiro. Então, vamos fazer um programa de compensação, indenização, nos casos que a gente não puder mitigar o impacto. Esse é de praxe no processo de licenciamento. Se eu não posso mitigar, eu tenho que compensar ou indenizar. Nesse caso, nós vamos indenizar essas pessoas em dinheiro. Se elas não puderem pescar naquele momento que a gente estiver fazendo o derrocamento, se não tiver outra forma, não tiver outro lugar para ela pescar, a gente vai indenizar ela em dinheiro. Isso está previsto lá no Programa de Indenização e Compensação Social, está em avaliação pelo IBAMA. O IBAMA vai avaliar ainda se o que a gente está propondo realmente é adequado, se tem alguma melhoria a ser feita. Então, isso está previsto no processo. Posso continuar, senador? Evidente. Então, agora falando um pouco dos peixes, para a gente deixar claro. Mas e aí, quando tiver o derrocamento, como é que vai ser? Vai morrer todos os peixes naquele local? Não, a gente vai fazer medidas para mitigar esse impacto do derrocamento. Que é o seguinte, primeiro que a gente faz é afugentar a fauna. Vão entrar mergulhadores na água, vão lá nos pedrais, o que eles puderem afugentar de fauna, é o papel deles, esses biólogos que vão estar lá mergulhando,
Vão ter biólogos também andando em cima dos pedrais, porque tem pedral também externo, né? O pedral externo ele não vai ser derrocado, mas a gente estabeleceu um raio de impacto ali que a gente vai monitorar essas espécies que usam os pedrais. Então, tem aves, tem répteis, então essas espécies também vão ter biólogos andando nos pedrais para afugentar essas espécies. Então, a gente vai se preocupar tanto com o peixe que está dentro da água, quanto os animais que estão fora da água. Então, tem um raio de segurança ali que a gente vai atuar. Tudo isso antes de iniciar o derrocamento. E tem a cortina de bolhas, que foi inclusive um questionamento do IBAMA. Vai funcionar? Não vai funcionar? Então, assim, a gente vai fazer esse teste piloto que o Edmilson falou. Vai ser primeiro ato da obra, né, vai ser esse teste piloto em que a gente vai calibrar todas essas medidas. Tem que melhorar, tem que aumentar a pressão das bolhas, tem que posicionar de uma forma diferente. O DENIT já tem experiência em derrocamento, porque existe um derrocamento em Nova Vaiandava que a gente acompanha lá em São Paulo, que foi o que o Edmilson falou, que a gente vai lá em setembro para olhar esse derrocamento para o IBAMA conhecer como a gente faz. Então, Nova Vaiandava funciona muito bem essas medidas. Aí as pessoas nos questionam, mas no Rio Tocantins vai funcionar? É isso, então, o teste piloto vai nos ajudar nesses meses que a gente vai fazer um derrocamento bem, assim, vamos dizer, supervisionado, né, bem restrito, para a gente saber como é que a gente vai adaptar todas essas medidas que são conhecidas na literatura e que funcionam. Mas vai funcionar no Tocantins? Então, nesse teste piloto, a gente vai fazer essas mitigações e esses ajustes que forem necessários. E, por último, que eu já até comentei, né, então a gente está prevendo programas de mitigação relacionados especificamente à sociedade. Então, são os programas de monitoramento da atividade pesqueira. Esse programa ele é muito bom porque a gente vai entender como a pesca vai ser impactada durante as obras. Realmente vai ter um impacto significativo. E esse programa ele tem a parceria do IDEFLOR. O IDEFLOR é o Instituto Gestor das Unidades de Conservação lá no Pará. O IDEFLOR, ele acompanha os impactos da pesca lá na região. O IDEFLOR está sendo um parceiro muito importante para o DENIT, a gente tem mantido uma boa relação com o IDEFLOR e esse programa ele vai ser executado em parceria com o IDEFLOR, porque o IDEFLOR ele já faz monitoramento da pesca na região. Então, a gente vai aproveitar esse conhecimento do IDEFLOR, essa parceria que o IDEFLOR já tem com os pescadores, para a gente fazer também o nosso programa. O programa de indenização e compensação social, que eu já falei, né? Então, o que a gente não puder mitigar, não puder controlar, os impactos realmente que não forem possíveis da gente evitar, eles vão ser compensados. Então, o pescador vai receber um valor mensal e isso está em avaliação ainda pelo IBAMA, por isso que eu não vou detalhar muito, vamos ver o que o IBAMA vai dizer, mas essa é a proposta. Então, tem esse valor que o pescador vai receber caso ele não possa pescar. O programa de comunicação social e educação ambiental vão ser essenciais nesse processo todo, porque é através deles que a gente vai receber também o que a comunidade quer, né? O que a comunidade, eu estou sendo impactado e não fui indenizado, eu estou sendo impactado. Então, assim, esses programas vão ser muito, muito importantes, eles estão bem robustos, né? E vão ter um plantão social em que a gente vai receber todas as reclamações e sugestões da população. Então, isso também está muito bem definido no PBA. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa aí o tempo. Nós é que agradecemos a senhora Mariana Vaini de Freitas Dyer, que é coordenadora de manutenção e serviços aquaviários do DENIT, e agradeço pela sua explanação inicial, bem detalhada e muitíssimo esclarecedora. Daqui a pouco já vai estar à disposição no telão uma matéria ainda mais grave e mais recente do G1, em vídeo, para que os senhores e as senhoras tomem conhecimento deste crime com o rio Araguaia, em Goiás, além daquele que ainda não começou, mas a informação do Procurador-Geral do Ministério Público Federal, Mário Lúcio de Avelar, é que já está tudo na calada da noite, ou seja, sorrateiramente, definido para a inauguração de uma hidrovia no rio Araguaia. Com a palavra agora, o senhor Bruno de Oliveira Pinheiro,
que é secretário especial de Estudos e Projetos da ANTAC. Grato pela sua presença. Fique à vontade, por fineza, com o tempo de 10 minutos e a devida e obrigatória tolerância. Obrigado, senador. Bom dia, senador Cajuru, senador Medem Machado, Zequinha Marinho, do Pará. Bom dia, senhor. Primeiro, obrigado. Foi o primeiro que falou o senador Cajuru, porque senão parece que é uma reunião de sessão espírita, né? Sim, senhor. Porque só fala senador, mas quem é? Isso, senador. Obrigado. Em nome do nosso diretor-geral, Eduardo Nelly, a gente agradece a oportunidade da ANTAC explicar o seu projeto sobre o Rio Tocantins. E também a nossa diretora relatora, a diretora Flávia Takafast, que é a diretora desse estudo na ANTAC. Primeiro, senador, senhoras e senhores, a ANTAC hoje ela estuda a concessão do Rio Tocantins, somente do Rio Tocantins. Não há hoje na ANTAC nenhum estudo sobre o Rio Araguaia. Isso está no nosso Plano Geral de Outorgas. Desculpe, isso é só de perto, aí eu vou fazer um multifocal, minha esposa falou que está ridículo isso, vou fazer um multifocal, é só de perto, preciso... Mas hoje na ANTAC a gente tem o nosso Plano Geral de Outorgas Hidroviários, que cita só o Rio Tocantins como rio estratégico para a gente estudar, além do Madeira, Paraguai, a gente não cita em nenhum momento no nosso PGO, nos rios estratégicos, o Rio Araguaia. Tá? Falar depois de Larissa, Edmilson, Mariana... bastante responsabilidade, mas fácil. Eles já falaram a maioria das coisas que eu tinha anotado aqui. Eu vou citar só alguns pontos para esclarecer o nosso trabalho e o trabalho do DENIT, se me permita, Mariana. A diretora Larissa comentou sobre a sustentabilidade da hidrovia. O próprio modal hidroviário já é sustentável em si. No Rio Tocantins, a gente tem um potencial de movimentar, senhoras e senhores, 40 milhões de toneladas de carga. Isso é 30% que o Brasil movimenta em todas as suas hidrovias. 40 milhões de toneladas são 1 milhão de caminhões fora das estradas. Dá um pouco menos de 100 mil caminhões por mês fora da estrada. A diretora Larissa comentou sobre a eficiência de combustível, sobre menos emissão de carbono do modal hidroviário comparando o rodoviário e o ferroviário. Vou trazer só mais um dado, o dado social. Um dado do Ministério de Transporte dos Estados Unidos fez um longo estudo de comparação entre os modais. Se a gente for ver em 1 bilhão de toneladas, toneladas versus milhas, né, está em milhas nos Estados Unidos, para o modal rodoviário a gente tem 120 mortes para cada bilhão de milhas que a gente anda nas rodovias. 120 mortes por ano. No ferroviário, 25 mortes por ano. E no hidroviário, 1 morte por ano. Em bilhão, eu estou falando que o Brasil movimenta 120 milhões. Os Estados Unidos é um pouco mais desenvolvido, a parte hidroviária, eles falam em 1 bilhão. Então, em 1 bilhão, uma morte é trágico. Mas só comparar os senhores e senhoras, a diferença dos modais socialmente, além do que a diretora Larissa aumentou sobre a parte sustentável. Falando ainda no projeto do Tocantins, no PPI está qualificado na resolução 305, o estudo de Belém do Pará até Peixe no Tocantins. Mais uma evidência que a ANTAC e o governo federal hoje, né, podem ter mudança de estratégia, mas hoje não estudam nenhuma intervenção, nenhuma concessão no Rio Araguaia. A ANTAC hoje não estuda. Estuda de Belém do Pará a Peixe no Tocantins. Tá? Falando um pouco do derrocamento, né, que a Mariana brilhantemente explicou, a gente está tratando, senhoras e senhores, de 35 quilômetros, como a Mariana falou, e Edmilson falou também, de derrocamento. Com esses 35 quilômetros, a gente consegue tornar viável 600 quilômetros de hidrovia, para movimentar, repito, 40 milhões de toneladas. Somente uma intervenção de 35 quilômetros, eu consigo tornar viável 600 quilômetros de hidrovia para movimentar 40 milhões de toneladas. Agora, um penúltimo ponto que eu preciso frisar.
A diretora Larissa e a Mariana foram muito cuidadosas, se senhoras e senhores repararam. A gente sempre chama a via navegável do Tocantins. A via navegável do Tocantins. Porque o Tocantins hoje, e qualquer outro rio brasileiro, está longe de ser uma hidrovia. Senador Zequinha, de acordo com a norma 28 de 2022 da Marinha do Brasil, uma hidrovia precisa, para ser um rio, precisa ser chamado de hidrovia, precisa ter uma característica padronizada para movimentar os comboios, né, são as balsas mais o empurrador. Depois das obras de engenharia, sinalização e equipamentos de auxílio à navegação. Não é a ANTAC, não é o IBAMA, não é o Ministério, é a nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil diz isso. Hoje eu posso afirmar aos senhores, nenhum rio do Brasil tem isso tudo. Então, quando a gente fala em licenciamento, a gente fala em licenciamento das obras que o DENIT precisa fazer para um dia, esse dia há de chegar. Eu sonho com isso, a gente ter rios transformados em hidrovias, com as obras de derrocamento, as obras de dragagem, a sinalização, com auxílios à navegação. Então, hoje, há uma confusão, né, e normal, né, o mundo legislativo, eu falo das leis, né, não o parlamento, cada um interpreta do seu jeito, mas hoje há interpretações, a gente precisa licenciar a hidrovia como um todo. Essa interpretação até é verdadeira, senador Bené Camacho, quando nós tivermos hidrovia. Hoje nós não temos hidrovia. Quando nós tivermos hidrovia, com certeza a ANTAC, o Ministério de Portos e Aeroportos serão primeiros, o DENIT, a bater na porta lá do Edmilson, do IBAMA, e do presidente Agostinho, e pedir o licenciamento da hidrovia. Mas hoje é um sonho. Um sonho que a gente vai tornar realidade. Mas hoje é um sonho. Então a gente tem que separar o que é o licenciamento das intervenções, das obras, para um dia chegarmos à hidrovia, do licenciamento da hidrovia. Senador Cajuru, como eu falei, é muito fácil falar depois desses 3 colegas, brilhantes colegas que falaram. Eu vou deixar meus últimos 3 minutos para as perguntas. Estou à disposição. Estou aqui o nosso assessor parlamentar, o Joelso, a Daniela, a adjunta dele, à disposição do senhor e dos demais parlamentares, senhoras e senhores, para qualquer pergunta. Eu que agradeço o senhor Bruno de Oliveira Pinheiro, secretário especial de Estudos e Projetos da ANTAC, e também lhe cumprimento pelas palavras pontuais, também esclarecedoras, para que todos e todas aqui, e especialmente o Brasil inteiro, e agora chega a informação que também a Rede Nova Brasil FM está transmitindo esta reunião, pois é um assunto importante para todos nós, embora às vezes, senador Beni, que está aqui, haja parlamentar que nem conhecimento sobre meio ambiente tem e muito menos preocupação, né? Isso é muito triste, especialmente neste momento que vivemos em relação ao meio ambiente, às queimadas, a tudo, né? Eu gostaria de pedir rapidamente a compreensão de vocês para que vocês vejam este vídeo recentíssimo do G1 sobre a maior riqueza do estado de Goiás e uma das maiores do Brasil, o rio Araguaia. No telão, manda pro ar. A secretaria vai providenciar. É muito competente a nossa secretaria. Bom dia para você, 11 horas e 49 minutos. A polícia descobriu fazendeiros que estavam drenando, secando água de áreas de preservação ali na região da bacia do rio Araguaia. Isso em plena temporada de turismo, justamente quando o nosso principal rio está mais baixo, com um nível de água mais baixo. E sabe para que eles estavam fazendo isso? Para aumentar o plantio e a criação de gado. Os fazendeiros foram multados em quase 3 milhões de reais. Os policiais chegaram à fazenda em Aruanã no momento em que a escavadeira abria uma vala que tem 20 quilômetros de extensão. A polícia interrompeu o crime ambiental e recolheu a máquina.
As investigações mostram que as valas foram abertas para que a água caísse dentro dela e o terreno ficasse seco. Assim, o proprietário poderia aumentar a área de pastagem e de agricultura. Só que isso é proibido, porque estes locais são considerados áreas de preservação permanente. O dano é tão drástico, e a gente já viu isso aqui em Goiás, que eu não consigo reverter. E mesmo que a gente autue, mesmo que o produtor faça um termo de ajustamento de conduta, o dreno permanece lá, aquela abertura de área permanece lá, a fauna não vive mais lá, aquela microfauna, a fauna aquática. A Polícia Civil encontrou canais de drenagem em 5 cidades da bacia do Rio Araguaia: Aruanã, Nova Crixás, Bonópolis, Britânia e Jussara. Só nesta região, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente apura 50 denúncias. Além dos drenos, os fazendeiros também são investigados por desmatamento e uso do fogo para ampliar a área de pastagem e de lavouras. E como você viu, tudo isso aí é crime. Ao todo, foram 9 fazendeiros indiciados pela Polícia Civil por esses crimes. O Cássio Ramos, ao vivo, chega agora com mais informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Cássio. Bom dia para você. Eu sempre fui figurante em comerciais de banco. Era só mais um. Por isso você... Eu vivo nesse lugar especial, vivo no coração do Pantanal. Oi, Lilian, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Olha, no total, nessas 13 fazendas, foram destruídos cerca de 2.000 hectares para a DEMA, uma área muito grande, como você falou. Pelo menos 50 denúncias é o que está sendo apurado pela DEMA. Eu estou aqui com o titular da Delegacia de Proteção de Crimes contra o Meio Ambiente, doutor Luciano Carvalho. Doutor, quando as equipes chegaram nessas propriedades, o que os produtores falam? Eles apresentam alguma justificativa, se é que tem algo que justifique esse crime? Veja bem, nós, alguns casos, tivemos laudos, relatórios e embargos encaminhados pela SEMAS para a DEMA. Outros, denúncias. Agora, quando você vai ao local, todo mundo tem justificativa. Agora, o que nós acreditamos, e isso é certeza, desmatamento, drenos em área de preservação permanente, campos de morunduns, veredas, lagoas naturais, isso realmente tem contribuído para a diminuição do volume de água do Rio Araguaia. Ou seja, nós temos que manter o cerrado em pé e o Rio Araguaia vivo, é o objetivo da Polícia Civil. Tudo isso que eles faziam eram em áreas de preservação permanente, com a intenção de abrir áreas, aumentar a criação de gado, mas o que chama atenção é porque é justamente em áreas de preservação em que nada se pode fazer, né, doutor? Ali nem sequer licença pode ser emitida. Não é? Então, é esse crime grave, muito... Agora nós sabemos que a bacia do Araguaia, o estado de Goiás, o cerrado está sendo derrubado. Mas eu vejo que é momento de nós termos ainda uma conscientização muito segura que venha ali com ações concretas. É muito interessante fazer esse embargo, não é? Que a Justiça, o Ministério Público, todos nós envolvidos, que mude urgentemente a conduta, o comportamento desses produtores. São poucos, mas que estão destruindo muito, ou seja, são pessoas até boas, mas estão fazendo algo errado. Quase 3 milhões de multas pela lei, esses fazendeiros deveriam recuperar essa área. Isso é possível? É um objeto dessa ação também da Polícia Civil? Olha, nós temos que saber conversar com a natureza. Olha, se tem um dreno, tampa e fecha. Ali, deixa que a natureza vai recuperar, revelar as melhores formas. O que nós não podemos trabalhar é com danos irreversíveis. Nós não podemos plantar o fim. Nós temos que acreditar e ter ações concretas. Esses fazendeiros vão responder por quais crimes agora, para a gente finalizar, doutor? Olha, além da esfera administrativa, né, que tem essas multas, esses embargos, também na esfera judicial. A pena de desmatamento, por exemplo, até 3 anos. A construção desses drenos até 1 ano. Impedir ou dificultar a regeneração também 1 ano. Agora, eu espero que urgentemente mude e também se transforme. Vamos proteger o Cerrado e também o Rio Araguaia. Obrigado, doutor. É o que todos nós esperamos, né, Lília? Até mesmo pela importância do Rio Araguaia aqui para o nosso estado. Volto com você. Destruir é rápido, né? Mas quando a gente vê aquelas imagens ali feitas pelo drone, imagens do alto, você vê ali que demora, a natureza consegue se recuperar.
precisa até de um empurrãozinho, porque a área devastada é muito grande. Obrigada, Cássio, pelas informações, viu? Bem, primeiro, parabéns ao G1 Goiás. Esta denúncia foi feita por mim 15 dias antes desta reportagem e entregue nas mãos do promotor Fernando Krebs, do Ministério Público Estadual de Goiás. Já há algum tempo eu vinha investigando, até porque tenho a minha carreira prazerosamente de jornalista investigativo. Estou completando agora 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. E querido e preparado senador Beni Camacho, saiba que Goiás tem 20 parlamentares perdão, aqui no Congresso Nacional. 17 deputados federais e 3 senadores. E eu fico impressionado. Nenhum parlamentar tem a menor preocupação com este crime que foi colocado, né, por alguns que falaram nesta reportagem, tratando esse caso como crime, né? E ninguém sequer quis entrar. Eu convidei os parlamentares para que me acompanhassem nesta denúncia. Eu trabalho no plural e não no singular. Fiquei sozinho e não consigo entender se é lobby, se é relacionamento com empresários, porque eu inclusive fui processado por um empresário de Limeira, no interior de São Paulo, que é o que mais roubou água até hoje no Rio Araguaia. Fui defendido pelo excelente advogado Dr. Cacai e, graças a Deus, ganhei o processo. Eu só gostaria de pedir ao Bruno, aquela imagem aqui, Bruno, o Bruno, ele, Mariana, ele virou e falou assim: senador Cajuru, como é que podem acabar com essa beleza? O Rio, tá? O Rio. Ele deixou claro que não é ele, e é evidentemente que eu tinha certeza disso, né? O mesmo que dizer que eu sou bonito, né? É. Então, o feio é isso que está acontecendo, e eu rapidamente pergunto aos senhores, para a gente seguir aqui, nesta oportunidade extra-pauta, vocês, as senhoras e os senhores, ficaram aturdidos com esta reportagem, ou os senhores e as senhoras tinham conhecimento disso? A doutora Mariana disse que ficou preocupada. E muito, ela falou. O senhor também? Com certeza. O senhor sabia ou não? Não, eu sou do setor de licenciamento, não acompanho a fiscalização, né? Provavelmente os setores do IBAMA relativos à fiscalização devem ter conhecimento. Certo. O senhor Bruno, por gentileza. Não tinha conhecimento. Não tinha. O senador Cajuru dessa reportagem, desse dreno que estão fazendo, né? Bem, agora com a palavra o senhor Alberto Acama, que é pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi. Por fineza, fique à vontade, agradecidíssimo pela sua presença. O tempo é de 10 minutos, com a devida tolerância. E abraço aqui o senhor, através do meu amigo, procurador do Ministério Público Federal, Mário Lúcio de Avelar, também nos acompanhando pela TV. Fique à vontade, senhor Alberto. Ok. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senador Jorge Cajuru. Agradeço ao convite. Eu tenho algumas coisas para falar em relação ao processo de licenciamento em si e também ao impacto um pouco maior, que foge da gama do licenciamento, e que, em geral, ele é ignorado no processo de licenciamento. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de falar que as falas do Bruno, da Mariana e da Larissa em relação ao licenciamento dessa obra se atém justamente aos pontos fortes, né? As coisas bonitas que se pode falar sobre uma hidrovia e obscurecem os pontos negativos da hidrovia, né? E antes de entrar nessa discussão, eu vou falar um pouquinho sobre o licenciamento, porque o licenciamento inicial foi feito da hidrovia, foi um documento muito ruim, né? E aí as pessoas reclamam que o licenciamento atrasa o desenvolvimento do Brasil. Bom, eu já fiz vários EA-RIMAs de várias hidrelétricas, de várias coisas, que me interessa discutir agora, me apresentar agora, mas nenhum deles foi
atrasado por falta de problemas de licenciamento, porque toda a equipe técnica responsável agiu de maneira ordeira e correta, e o processo de licenciamento não atrasou nenhuma obra. Então, a maior parte das obras que tem atraso, em geral, é porque o processo de licenciamento começa de maneira tortuosa. E esse foi o caso desse processo em especial. Tá? Havia vários problemas, né? A RIMA que os respectivos que eu comentei agora não mencionaram. Tá? E ainda há pontos muito ruins. O Edmilson fala sobre o teste piloto. Esse teste piloto, e a Mariana falou que a gente vai realizar um afungentamento e tal, não satisfaz para mim, como especialista em ichtiofauna. Tá? A gente precisa fazer uma telemetria dos peixes durante o processo desse teste piloto, que não está mencionado. Esse afungentamento por bolhas não vai funcionar, porque esses peixes que ocorrem nesse pedral, eles, em geral, quando você afugenta, o que eles fazem é entrar mais a fundo nas locas, tá? A maior parte desses cascudos. Tá? E eu acho que existem várias questões não atendidas ainda no licenciamento prévio. Não vou falar dos vícios do licenciamento, porque não é necessário, a gente já sabe dos vícios. O Ministério Público Federal do Pará, através do Dr. Sade Flores, que está aqui presente hoje também, já fez semana passada uma ação ACP para questionando o licenciamento. Tá? Ainda assim, eu vejo que é importante mencionar algumas coisas que não são mencionadas no processo de licenciamento, porque fogem ao escopo do licenciamento, do próprio processo de licenciamento. Né? Quando a gente vê esse dreno na região de Aruanã, a gente acha que não tem a relação direta com uma hidrovia, mas tem a ver. Porque quando você tem uma hidrovia, você tem uma maneira de escoar a produção de maneira mais barata. Então, tudo que foi falado aqui pelo pessoal que defende essa hidrovia, ou essa via navegável colocada, é de maneira a falar das benesses. Das benesses para quem? Então, a pergunta que fica é: para quem é feita essa obra? Por quê? É para o povo brasileiro ou é para produtores e mineradores? Né? Além disso, fica claro que não há um estudo, por exemplo, mais compreensivo sobre os impactos gerais causados numa determinada macro-região. Tá? Então, quando a gente vê a empresa de pesquisas energéticas, a EPE, que trabalha para o Ministério de Minas e Energia, agora eu já nem sei mais como que é o Ministério, mas a gente tem as avaliações ambientais integradas de uma área onde você faz o planejamento do que vai ser feito em relação à produção de energia hidrelétrica. Aqui na ANTAC eu não consigo verificar isso, porque assim, a gente tem, então, ontem eu vi uma notícia da ferrovia Greenfield, que ligaria Marabá a Barcarena, justamente para carregar grãos. Então você está querendo fazer um multimodal nessa região, e colocar mais capacidade de escoar a produção, né? E favorecendo quem? Né? Uma coisa que preocupa na fala do senhor Bruno, da ANTAC, é que a gente fala de vias navegáveis. Então, assim, Tapajós hoje é a maior via navegável utilizada para o transporte de grãos. E tem vários portos ilegais ali. Então, quando a gente não tem uma definição de quem deve ordenar o modal, a gente começa a ter várias ações individuais justamente que favorecem, no caso do Rio Tapajós, a Cargill. Então, a gente tem portos que vão ligando até Santarém, onde tem o porto da Cargill, onde os navios saem para o resto do planeta, carregados de soja e outros grãos. Nessa mesma linha de pensamento, ele fala, não, nossa hidrovia é só do Tocantins. Por quê? Porque isso é uma questão recentíssima, que é do leilão da Eletrobras, onde foi colocado que dinheiro para a hidrovia viria da Eletrobras. Então, por isso que não se manifesta assim, nada sobre o Araguaia em si. Mas o Araguaia em si, ele é navegável na época da cheia. E aí a gente vai ter, então,
quem está fiscalizando essa navegação? Quem está ordenando essa navegação? Então, esses são pontos fracos e que causam impactos principalmente para os ribeirinhos, e são muitos ribeirinhos, e nessa região, desse pequeno trecho que eles falam, que é 212 quilômetros só, existem muitos ribeirinhos que já foram impactados pela usina hidrelétrica de Itucuruí, né? A Larissa ainda ela inverte um pouco a ordem de pensamento, quando ela não está aqui, tá? Mas ela fala que isso vai permitir a Iclusa funcionar e vai ajudar a usina hidrelétrica de Itucuruí. Não, ninguém da usina hidrelétrica de Itucuruí quer a Iclusa. Na verdade, foi imposta a ela. A Iclusa rouba água para a produção de energia, tá? O que aconteceu é que foi se investido um enorme valor para a construção dessas eclusas. São 2 eclusas, na verdade, não uma eclusa só. São 2 eclusas que funcionam em conjunto para poder fazer a transposição do lago de Itucuruí para a região abaixo e vice-versa. E isso é um desperdício, uma obra onerosa que não funciona, porque não tinham portos abaixo, não tem um porto nacional que nem São Luís, um porto federal abaixo, e não tem um porto em Marabá. Então, é isso que me parece que é uma certa desorganização, uma falta de planejamento estratégico, onde se constroem as coisas fatiadas, não sei se a propósito ou por decorrência da fonte de financiamento, mas o que me parece é que não há uma coordenação e não há uma preocupação com os impactos globais que uma obra de 212 quilômetros pode vir a causar em todo um contingente de pessoas enorme que vai desde o Goiás, vai do Goiás, essa obra do trecho de Marabá a Barcarena vai favorecer o setor do agro, vai favorecer grandes empresas como a Cargill, vai favorecer talvez mineradoras, né, que estão aí na região. E então a grande pergunta é: essa obra é para quem e para quê? Então, uma última coisa que eu tenho para falar sobre isso é que essas obras de derrocamento iniciais, esse teste piloto, ainda faltam medidas de monitoramento mais precisas, que seria a telemetria de cada um dos peixes que está ali, marcar os peixes, fazer essa marcação e acompanhar o que acontece com esses peixes após o derrocamento. Tá? Eu já garanto que esse afugentamento por bolhas é uma medida mais fosfórica, mais para inglês ver. E, infelizmente, a gente ainda tem vários pontos a serem respondidos. E esses 3 ou 4 meses que o IBAMA tem para analisar o novo documento que foi apresentado, a gente já deu uma olhada, eu e a professora Cristiane damos uma olhada nesse documento. É um documento enorme, são milhares de páginas que tem pouco tempo para ser analisados. E aí fica de novo a pressão sobre o IBAMA, sobre eles são muito leves para analisar esses documentos. Não, são muitos pontos a serem observados. 15 segundos. E isso, na verdade, não é um atraso, é um serviço que o IBAMA presta para a sociedade. E, infelizmente, algumas pessoas tendem a entender que isso é um atraso do desenvolvimento. Mas o desenvolvimento é para quem e para quê? Essa é a minha última pergunta e questionamento para todos aqui presentes. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Agradeço imensamente a oportunidade de fala. Quem agradece somos todos nós. Fiquei encantado com as suas informações, com seus comentários, para que todos possam ter conhecimento. O senhor Alberto Acama, pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi. Bem, além de já ter registrado aqui a presença e falado das qualidades do senador maranhense Beni Camacho, quero agradecer aqui neste momento a uma senadora que conheci recentemente, do amado estado do Mato Grosso. Sou admirador pela sua sensatez, senadora Rosana Martinelli, e agora saber também da sua preocupação com o meio ambiente, que deve ser uma das suas
causas e de suas bandeiras. Seja bem-vinda e daqui a pouco vocês terão direito de comentários, perguntas aos nossos convidados. O penúltimo deles é agora a penúltima, a senhora Cristiane Vieira da Cunha, que é docente na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Agradecemos a sua presença, para a sua colaboração neste debate, nesta audiência pública. Fique à vontade, por fineza, com um tempo de 10 minutos e a devida e obrigatória tolerância. Senhora Cristiane. Bem, obrigada, cumprimento a mesa, em nome do senador Jorge Cajuru. É uma satisfação estar aqui, infelizmente discutindo um tema que muito nos afeta, a mim também, enquanto moradora desse território. Eu tenho uma apresentação, se puderem colocar, ela vai explanar um pouquinho sobre o que eu vou falar, vou tentar aí usar os meus 10 minutos. Pode passar. Eu trouxe alguns pontos dentro dessa apresentação, que primeiro é preciso a gente ter a compreensão de que o projeto ele não é a hidrovia do Tocantins e ele nem é o trecho da Vila Tauiri, esse trecho 2, que vai da Vila Tauiri à Ilha do Bogé. É um projeto de hidrovia chamado de Hidrovia Araguaia-Tocantins. Então, o temor de falar sobre, de falar assim, isso não é, nós não estamos pedindo o licenciamento da hidrovia como um todo. Temos a compreensão disso. A licença prévia ela foi concedida para Marabá até Baião e a licença de instalação está sendo pedida para ir para o trecho 2, que é da Tauiri até a Ilha do Bogé. Mas isso é fragmentado, é preciso ter em mente que esse projeto ele é um projeto fatiado e que ele está articulado também com outros grandes projetos da bacia, como, por exemplo, a própria hidrelétrica de Marabá, já construída a hidrelétrica de Tucuruí, e um projeto que está arquivado, mas que vira e mexe, está na boca de alguns políticos e dos empresários, que é a hidrelétrica de Santa Isabel. Tem um mapa no próximo slide. Pode estar passando. Isso é para ter uma dimensão do que é esse projeto e de que nós estamos falando, sim, de um recorte dele, de um pedido de licença, instalação nesse momento, mas que ele é um projeto muito mais amplo e que ele envolve, sim, o Rio Araguaia. Pode não envolver nesse momento para as licenças específicas, mas ele envolve. Tanto que o projeto ele já foi cancelado, anulado, debatido, em outros momentos na história, e que está muito bem explanado, por exemplo, na ação civil pública, que posteriormente, acredito que o doutor Sadi vai explanar um pouco mais. Pode passar. O outro ponto que eu trago é que é preciso ter a compreensão que a gente está falando sobre impactos sistemáticos em toda uma bacia, que precisamos ter essa compreensão e que os impactos diretos, inclusive da licença prévia, ele extrapola o que a própria licença prévia pediu, que seria de Marabá até Baião, mas nós precisamos compreender que é de Marabá até Barcarena, e que os impactos diretos, eles não são só no trecho 2, que é do trecho de derrocamento, que é do Tauiri à Ilha do Bogé. Portanto, todos os municípios, todas as comunidades no trecho, elas precisam ser consideradas no processo de licenciamento, porque todas vão ser impactadas diretamente dentro desse contexto. Pode passar, por favor. E aí, novamente, eu trago um mapa, para que os que estão nos acompanhando possam compreender um pouco sobre o que foi a licença prévia. Então, a licença prévia ela foi concedida de Marabá até Baião, mas que está aí desses numerozinhos até o número 9. Que foi onde teve as audiências públicas em 2018, em Marabá, Valpixuna, Itupiranga, Tucuruí e Baião. Todos os outros municípios, que são Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro da Juru, Abaetetuba e Barcarena, eles não estão sendo considerados, eles nem foram citados no processo de licenciamento.
né? E eles estão sendo ignorados. E essas comunidades, elas têm sido sistematicamente invisibilizadas nesse projeto, né, da hidrovia Araguaia-Tocantins, sem falar no projeto como um todo, que é a bacia, né? Não é só esse trecho, e eu gostaria de enfatizar isso, o professor Acama também já enfatizou isso, como que esses impactos sistêmicos, eles podem, né, impactar a vida das pessoas, a fauna desse lugar, a dinâmica de sobrevivência dessas famílias. Pode estar passando. Um outro ponto, né, que eu trago para a nossa reflexão aqui é que precisamos ter a compreensão de que essas comunidades ribeirinhas, né, tradicionais são muito mais do que aquelas que foram apresentadas no EIA, que teve muitas falhas, que teve muitos vícios, né, e que continua tendo no processo de complementação. Então, assim, quem nos antecedeu na fala falou, todas as complementações foram cumpridas. Não foram, né? Nem todas as complementações não foram cumpridas. E falando, por exemplo, da identificação das comunidades, tem muita comunidade que não foi identificada, nem mesmo nesse diagnóstico socioambiental participativo, que novamente está cheio de vícios, né? Novamente está cheio de falhas, e que foi apresentado agora o relatório em julho, né? Há pouco mais de um mês. Pode estar passando. Só para a gente comparar, por exemplo, nós estamos falando aí, aqui é outro mapa, esses dois mapas foram produzidos dentro dos relatórios da própria empresa, do DNIT-DTA. Nós temos um primeiro mapa que está apresentado dentro do EIA, onde apresenta aí os diferentes trechos. Esse mapa também já foi utilizado aí em apresentações anteriores, né? E enfatizado que o que está sendo licenciado é esse trecho 2, né? Que esse trecho 2, lá no EIA, falava que era de Itupiranga à Ilha do Bogé. Agora, o trecho 2, ele mudou de Vila Tauiri para Ilha do Bogé, então comprimiu ainda mais, né? E esse mapa que está, né, aqui na minha visão à direita, é o novo mapa do DSAP, né, onde estão pontuadas as comunidades que seriam ou que estão, né, dentro da área de impacto direto. Então, novamente enfatizo que as comunidades, existem muito mais comunidades nesse trecho, né? Então, eu fico me perguntando sobre as pessoas que falam, e que algumas, inclusive, já vieram no território e sabem, né? Inclusive, teve uma fala assim, o rio é muito largo, né? E aí eu fico, acho que foi a Larissa que falou, o rio é muito largo, a gente só vai derrocar um pedacinho dele. Eu convido a vir, né, no período da seca, para saber se o rio realmente é largo, para poder passar um comboio de 100 metros de largura. E que é justamente esse canal que vai ser derrocado, e que é o canal que os pescadores utilizam, e é o próprio canal que as crianças utilizam para poder ir para as escolas, porque existem muitas comunidades ribeirinhas e escolas dentro desses trechos. Pode estar passando, por favor. Esse, por exemplo, é uma visão de um mapeamento que foi feito pelas comunidades, né? Tá aí, inclusive, o logotipo da comunidade, que é da Associação da Comunidade da Vila Tauiri, né? Então, só a Vila Tauiri, né, conseguiu fazer esse mapa, pontuando 23 comunidades, e ainda colocaram que apenas as comunidades que integram um coletivo, né, e que estão dentro do protocolo de consulta dessas comunidades. 23 comunidades. O DSAP, que foi feito agora no ano passado, né, e esse ano que foi apresentado o relatório em julho, ele pontua 11, sendo que dessas 11 nem todas são comunidades, são pontos de referência. Basta vir no território para poder conhecer. Pode estar passando. Por exemplo, esse daí é o mapa produzido no DSAP, né? Então, identificaram apenas 11 comunidades, sendo que muitas desses pontinhos aí não são comunidades, são apenas pontos de referências. Então, novamente, o DSAP está cheio de vícios, né? A complementação está cheia de vícios, está falha e está incompleta. Pode estar passando. E
ter a compreensão de que o EIA, né, e as suas complementações, elas estão cheias de erros, de vícios, né, de falas discriminatórias e também de violação de direitos. Por quê? Porque lá, tanto no EIA como agora na complementação, e em vários outros documentos que é soltado pelo DENIT, pela DTA e pelo IBAMA, que é o que mais me assusta, né, são veementemente dizendo que as comunidades não são tradicionais, né? Colocam lá comunidade tradicional, é apenas comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Sendo que qual a definição de uma comunidade tradicional? Ela é autodeclaratória. Então, as comunidades elas se autodeclaram como comunidades tradicionais e isso não tem sido respeitado. Recusam realizar a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, que o Ministério Público já recomendou já diversas vezes e que recomenda novamente e que pontua, né, novamente nessa ação pública que está aqui. Peço licença ao senador para eu poder continuar. Fique à vontade. Pouquinho. Tá? Então, pode passar. E 5, né, que essa obra ela vai impactar a vida e a fauna no Rio Tocantins. Por exemplo, eu trago 2 mapas aí, pode tá passando. Esse mapa que segue, né, pode passar, é sobre o monitoramento da pesca que a universidade, em parceria com as comunidades, vem desenvolvendo lá naquele território. Então, todas essas áreas aí são áreas de pesca. O DENIT sabe dessas áreas de pesca? A empresa, o IBAMA? Não, porque não fizeram monitoramento de pesca. Porque colocaram o DSAP como um recurso, né, para fazer diagnóstico pesqueiro e que ele não contemplou. O DSAP, ele entrevistou 600 pessoas, 600 e algumas frações, não lembro de cabeça, mas uma coisa eu lembro benzinho de cabeça desse relatório. 341 pessoas entrevistadas no DSAP são lá no núcleo urbano de Itupiranga, elas não são de dentro desse território pesqueiro. Algumas utilizam esse território pesqueiro. Das que foram entrevistadas, inclusive falam que utilizam o pesqueiro que está fora, inclusive, dessa área de impacto direto, né, que foi pontuado aí nesse pedido de licença instalação. Então, isso é só para que vocês possam ter uma ideia de que esse território ele é utilizado, né, e ele é muito utilizado pelos pescadores da região que dependem desse território para a sua renda, para a sua sobrevivência, para a sua alimentação e de suas famílias, sem falar de outras relações que existem aí com o rio. E aí passa o último mapa, que eu acho que já finalizando. Tem esse daí eu fiz recentemente, ele nem está finalizado, mas foi de uma visita que eu fiz nas comunidades no Baixo Tocantins, e que também em vermelho, né, que vocês estão vendo, é a via da hidrovia, e lá o pontinho amarelo seria a Barcarena, já próximo ao porto, e essas bolinhas, né, são territórios de pesca onde a hidrovia vai passar dentro de acordos de pesca. Então, nós temos, inclusive, uma política de Estado sobre acordos de pesca, sobre fortalecimento de acordos de pesca no Baixo Tocantins, e que as barcaças elas vão passar destruindo a vida de milhares de pessoas, mas também destruindo um processo organizativo que foi de muito esforço de pescadores dessa região do Baixo Tocantins, que são os acordos de pesca, né? Pode passar, e aí, de fato, vai ser o último mapa. Pode passar mais um. E esse, por exemplo, é um monitoramento de quelônios que a gente faz na região, que aí foi falado assim, nós cumprimos todas as condicionantes, todas as complementações. Não foi complementado em lugar nenhum, nem no EIA, que foi apresentado em 2019, nem nas complementações que fizeram, nem nessas outras que fizeram agora e apresentaram em 2024, tem um mapa sobre a distribuição das praias de nidificação de quelônios, tartaruga da Amazônia e Tracajá. Tartaruga da Amazônia já foi considerada praticamente extinta dentro do Lago de Tucuruí. Existe um projeto hoje, que é o Projeto Quelônios do Sudeste do Pará, e que tenta recuperar essa população
população de quelônios na região, né? Esse mapa é um mapa do projeto Quelônios, onde se tem algumas bases de manejo e que, de fato, não são nem citadas no processo de estudo que a empresa faz. A empresa nunca fez isso, a empresa nunca fez um monitoramento de pesca, ela não sabe onde estão os territórios de pesca, porque o DSAP ele não dá conta disso, e a empresa também nunca apresentou um mapeamento sobre como a navegação ela vai impactar a vida, né, também da fauna de quelônios nessa região, que é uma fauna que está ameaçada de extinção. E assim, terminei aqui a minha apresentação, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa, que é uma última fala que eu acho que foi do Bruno, né? Onde ele fala assim: nós queremos licenciar esses 35 quilômetros, porque esses 35 quilômetros vai tornar viável mais de 600 quilômetros de hidrovia. Isso é uma farsa, né? Por que isso é uma farsa? Porque nós temos acima do Pedral do Lourenção o Pedral de São João. E não tem barcaça que dê conta de passar no Pedral de São João. Para uma barcaça passar lá, vai precisar daqui a pouco, né, quando licenciar essa obra, vão começar o processo para licenciar a hidrelétrica de Marabá, porque são projetos que estão conectados. E quando licenciar o projeto de Marabá, aí vai falar assim, é só para poder passar a hidrovia. Aí vão querer abrir o processo da hidrelétrica de Santa Isabel. São projetos que eles estão articulados e não é falado isso para a população em geral, para dizer que é só 35 quilômetros e que é só uma pedra no meio do caminho, sendo que são mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha que vão ser derrocados só desses 35 quilômetros. E é isso, assim, muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade e desculpa por ter estendido aí um pouco mais do meu tempo. Não tem que pedir desculpas de forma alguma. Senhora Cristiane Vieira da Cunha, docente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e parabéns pela sua riquíssima explanação. O último convidado nosso, para depois iniciarmos as perguntas e comentários dos senadores presentes, Beni, Zequinha, Rosana, e avisar aqui que esta é a audiência pública mais vista até hoje que eu comandei. E nesses 5 anos e meio de mandato, eu comandei mais de 30. Nós já estamos com mais de 200 perguntas e, graças a Deus, uma audiência extraordinária, especialmente nos estados de Goiás, Tocantins e Pará. O último, para fazer a sua explanação de 10 minutos com a devida tolerância, é o senhor Sadi, ou Sadi, me perdoe, Flores Machado, que é procurador da República e procurador regional dos direitos do cidadão no Pará, do Ministério Público Federal. Eu creio, senhor Sadi, que o senhor seja amigo do meu amigo e irmão, procurador federal do Ministério Público Federal do Estado de Goiás, Mário Lúcio de Avelar. Fica à vontade, por fineza. Obrigado, bom dia, senador Jorge Cajuru, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades e convidados aqui presentes. Eu venho, em nome do MPF, elogiar a iniciativa de realização dessa reunião pública. Como bem apontado no seu requerimento, senador Cajuru, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins são patrimônios naturais essenciais para o sustento, sobrevivência e viabilidade da vida de um número expressivo de povos indígenas, quilombolas, pescadores, comunidades ribeirinhas. Essas pessoas, elas têm uma relação orgânica com o rio. Na audiência pública que nós fizemos em Tucuruí, em novembro do ano passado, uma menina quilombola de 11 anos, a Yasmin, se dirigiu ao DENIT e ao IBAMA e disse: parem de nos matar, vocês não são donos do rio. Essa afirmação é muito interessante porque, de fato, essas comunidades elas não possuem o rio, elas são parte dele. De fato, o MPF vem acompanhando há décadas, a partir das demandas da sociedade, dos pescadores, dos indígenas, dos quilombolas, as tentativas de intervenção na bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia.
Essas iniciativas remontam à década de 90 e já nos anos 2000 foram propostas diversas ações judiciais questionando o fracionamento ilegal do licenciamento para a implementação da hidrovia. Nós também instauramos inquéritos civis, apuramos irregularidades e inconsistências ao longo do licenciamento sob o enfoque socioambiental. A nossa atuação, no caso, é técnica e respaldada democraticamente pelas demandas da sociedade. Hoje nós temos no MPF uma verdadeira frente de trabalho que está debruçada nessas apurações. Gostaria, inclusive, de cumprimentar e saudar os meus colegas, aqui na pessoa do assessor Rodrigo Magalhães de Oliveira, que tem nos auxiliado incansavelmente nesse trabalho. Em novembro do ano passado, além de um seminário técnico em que nós pudemos ouvir especialistas e professores, a professora Cristiane e o professor Alberto Acamba estavam presentes, eles nos apresentaram os potenciais impactos da hidrovia a partir dos seus achados científicos, isso nos preocupou imensamente, né? Os dados científicos apresentados pelos pesquisadores não correspondem àquilo que nós observamos constar no licenciamento. E esses estudos nos mostram exatamente as omissões existentes nesse procedimento. Além do seminário técnico, nós fizemos audiências públicas em Marabá e Tucuruí, além de visitas técnicas nas comunidades. Então, a partir dessas apurações, da documentação juntada nos inquéritos civis, dos achados científicos dos pesquisadores especialistas e também das demandas colhidas na sociedade, da sociedade civil nas audiências, é que nós ajuizamos no último dia 16 de agosto uma ação judicial em face do IBAMA, do DENIT, da FUNAI e do INCRA, e nós solicitamos em síntese, o meu tempo é curto, né? Eu tenho aqui o desafio de sintetizar algo que é bastante complexo, mas em síntese nós solicitamos a nulidade da licença prévia 676/2022. Essa ação tramita na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará e o acesso à petição inicial é público, pode ser conferido no sítio eletrônico do Ministério Público Federal no Pará. Considerando, então, o tempo de disposição que eu tenho, há 3 aspectos que eu considero fundamentais e gostaria aqui de destacar. O primeiro deles, que é muito importante, sobretudo sob a perspectiva da atuação do Ministério Público Federal, é a absoluta ausência de consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção 69 da OIT. A Mariana, anteriormente, afirmou que o DENIT bateu um papo com as comunidades e com os pescadores. Bater um papo não é consultar. A consulta prévia, livre e informada, ela deve ser aplicada sempre que uma medida administrativa do poder público possa afetar povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Até o momento, essas consultas não ocorreram. E o grande problema é que elas deveriam ser prévias à própria concessão da licença, né? Sem a consulta pública, sequer as audiências públicas ambientais que são previstas na Constituição poderiam ser realizadas. Porque a consulta presume, inclusive, a possibilidade de a comunidade rejeitar o projeto. Isso não aconteceu, né? A consulta não foi prévia, não houve informações, as comunidades nas audiências públicas demonstraram um grande desconhecimento, muitas dúvidas a respeito desse procedimento, e isso ficou muito claro, as audiências públicas comprovaram esse ponto. O DENIT e o IBAMA, além disso, eles negam que as comunidades ribeirinhas devam ser consultadas. Ora, o procedimento de consulta deve ser garantido não só para indígenas e quilombolas, mas também às comunidades ribeirinhas, com base no critério do impacto que elas vão sofrer, e não no critério da localização. É importante esclarecer que impacto, na concepção adequada, no entendimento do MPF, tem a ver com o uso tradicional da calha principal do rio, para a prática da pesca, da navegação. Então, todas as comunidades que usam o rio de modo tradicional para a prática da pesca e navegação, e a gente tem um sem número de pessoas em vários estados, não só no Pará, que se valem da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, o impacto deve ser, então, portanto, considerado desse modo, independentemente da área de habitação estar ou não inserida nas áreas de interferência, bem como independente de os seus territórios estarem demarcados ou titulados pelo Estado. O que está sendo utilizado nesse licenciamento é o critério da localização. Esse é um critério que estipula limites lineares de distância do território da comunidade em questão para o reconhecimento do impacto. E aí, eu entro no meu segundo ponto aqui, ainda dentro dessa perspectiva da ausência de consulta. No segundo ponto que eu quero destacar para além da consulta é a dispensa indevida do licenciamento para a fase de operação da hidrovia. Em 2013, e não em 2018, como foi afirmado pelo Ministério dos Portos, o DENIT promoveu uma alteração formal do licenciamento. Antes, ele contemplava a integralidade da operação da hidrovia.
A partir de 2013, e as autoridades que me antecederam não negam isso, a operação da hidrovia deixou de ser um objeto licenciado e o licenciamento passou a se restringir às obras de dragagem, que é a retirada de bancos de areia, e de derrocagem, ou derrocamento, que é a retirada de rochas da via navegável do Rio Tocantins. É importante que esse ponto fique claro. A dispensa do licenciamento da hidrovia, como um todo, exclui completamente diversas regiões que seriam potencialmente, ou que serão potencialmente afetadas da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. E aí, senador Cajuru, de fato, esse fatiamento faz com que os impactados dos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins não tenham qualquer tipo de consideração, não sejam considerados no licenciamento. Então, a consequência é que essas regiões vão sofrer impactos do funcionamento do canal de navegação que não foram inseridos na matriz de impactos do EIA. E esses impactos, portanto, não vão ser monitorados, não vão ser mitigados e muito menos compensados pelo DENIT ou pelo empreendedor, né? Aqui reforço a fala do Dr. Alberto Akama no sentido de para quem são esses benefícios, né? Haverá um impacto que vai ser sofrido por todas essas comunidades que não estão sendo consideradas a pretexto, portanto, de que o licenciamento apenas engloba a derrocagem do pedral. O artifício do DENIT aqui, portanto, foi fatiar o licenciamento da hidrovia, tratando como mera derrocagem e dragagem um trecho do Rio Tocantins, quando a gente sabe que, na verdade, a hidrovia funciona, vai operar e funcionar, impactando um trecho muito maior. E o terceiro ponto, esse é um ponto mais técnico que a professora Cristiane e o professor Alberto também já abordaram, então eu vou falar rapidamente, mas nos preocupa imensamente, é a ausência de viabilidade socioambiental do empreendimento, com destaque para a precariedade do diagnóstico da atividade pesqueira. O MPF no Pará tem um histórico relevante de atuações envolvendo grandes empreendimentos. O caso da hidrelétrica de Belo Monte talvez seja o exemplo mais emblemático. Cerca de 30 ações civis públicas ajuizadas. O MPF acompanha desde o início. E um traço comum a esses grandes empreendimentos na Amazônia é que os impactos socioambientais são sempre subestimados por ocasião dos licenciamentos. Há uma subnotificação, né? Seja com o intuito de baratear os custos, ou seja, através da aplicação desses entendimentos restritivos sobre quem deve ou não ser consultado. Esse caso não é diferente. Os próprios analistas do IBAMA destacaram que o DENIT não atendeu a diversos estudos exigidos quanto ao meio físico, ao meio biótico e, aqui nos interessa bastante, o meio socioeconômico. Mesmo sem esses estudos, ao emitir a licença prévia 676, o IBAMA dispensou a realização do monitoramento do desembarque pesqueiro durante um ciclo hidrológico completo. Esse monitoramento seria dispensável para a constituição do chamado marco zero do licenciamento, que possibilitaria, então, a identificação futura e a mensuração dos impactos sobre a pesca. A pesca, como já referido aqui, é a principal fonte de subsistência e de renda dessas comunidades, inclusive aquelas que foram visitadas e ainda assim consideradas por ocasião do procedimento. Então, é a principal fonte de subsistência dessa comunidade, a segurança alimentar dessa população depende disso, e sem mensurar adequadamente os impactos sobre essa atividade pesqueira, obviamente vai ser inviável a valoração econômica desses danos. E, portanto, em decorrência disso, vai ser inviável a compensação dos prejuízos que os pescadores e pescadoras vão suportar nas suas vidas. Exatamente quais e como as espécies aquáticas vão ser afetadas? Qual vai ser a redução estimada da atividade produtiva pesqueira? Eu peço licença para finalizar. Pode ficar à vontade. Qual será a redução estimada da atividade pesqueira em decorrência da perda e alteração dos habitats aquáticos? São perguntas que não podem ser respondidas sem um monitoramento adequado da atividade da pesca. Então, em síntese, uma síntese breve, sem um diagnóstico adequado que dimensione os impactos, e esse dimensionamento tem que ser prévio, especialmente sobre a pesca e sobre o impacto nas espécies aquáticas, a ictiofauna, não é possível considerar um empreendimento viável sob o aspecto socioambiental, né? Essa é a conclusão do Ministério Público Federal, que foi veiculada, está sendo veiculada nessa ação judicial. E aqui, mais uma vez, quero destacar o caráter técnico da nossa atuação. Baseada em dados científicos, nós tivemos esse cuidado ao longo de todas as apurações, né? E, de fato, a ação judicial só foi proposta no momento em que nós tínhamos todos os dados científicos à nossa disposição.
E com isso, agradecendo novamente ao convite ao IMPEF para se fazer presente, também agradecendo ao colega Mário e ao Rodrigo que indicaram o meu nome, eu queria conclamar aqui a Comissão de Meio Ambiente do Senado a se unir ao Ministério Público Federal na fiscalização desses órgãos e entidades públicas, requisitando esclarecimentos sobre essas deficiências técnicas do licenciamento. Essas deficiências estão minuciosamente apontadas na inicial da nossa ação judicial. A íntegra do seminário e das audiências públicas também está disponível no canal do MPF no YouTube, do MPF Pará, e a ação pode ser acessada no site do MPF Pará para todos e todas que tiverem interesse nisso. Com isso, eu agradeço, me coloco à disposição também para eventuais perguntas e desejo um bom encerramento a todos aqui. Bom, quem agradece somos todos nós, senhor Sadi Flores Machado, procurador da República e procurador regional dos direitos do cidadão no Pará, do Ministério Público Federal. Sua explanação foi preciosa e eu já tinha certeza em função da recomendação do seu nome feita pelo nosso amigo em comum, Procurador Federal de Goiás, Mário Lúcio de Avelar. Bem, eu vou agora com o maior prazer e primeiro agradecer a presença deste tripé de senadores preparadíssimos para esta pauta e que fizeram questão mesmo nesta semana de sessões semipresenciais, onde o senador não é obrigado a estar aqui em Brasília, pode ficar em seus estados cuidando de eleições municipais, mas eles fizeram questão de participar desta audiência pública. Do Maranhão, o senador Beni Camacho, e do Pará, meu querido amigo senador Zequinha Marinho, e eu peço licença aos dois para que permitamos primeiro a palavra da senadora do Mato Grosso, a sensata Rosana Martinelli. Sabem por quê? Porque os homens são importantes, mas as mulheres são essenciais. Ok? Senadora Rosana. Muito obrigada, presidente. Parabéns pela liderança, pela audiência pública. E todos nós, brasileiros, estamos preocupados com o meio ambiente, mas também com o desenvolvimento do nosso país. E nós sabemos de inúmeros projetos que o governo atual tem colocado no PAC e que são necessários para o desenvolvimento, E nós temos que achar uma maneira de contemplar. Nós não podemos também parar o desenvolvimento do país. E nós sabemos que toda obra tem os impactos, mas nós também temos que minimizá-los. Para que as comunidades que realmente dependem do rio não possam ser prejudicados. Mas, na realidade, nós sabemos que todos pagam preço. Para qualquer obra, alguém vai ser impactado. E essa é a pergunta. Nós queremos que o Brasil continue desenvolvendo? Nós queremos que realmente todas essas obras estruturantes que o país precisa, nós queremos que se torne real? E foi uma das perguntas que eu fiz para a ministra Tebet aqui numa comissão, inclusive acho que foi nessa comissão, se os ministérios do desenvolvimento, do planejamento e do transporte estavam em consonância, trabalhando juntamente com o meio ambiente, porque senão nós não vamos sair do papel. Nós temos a experiência anterior do PAC, que 10% de todos os projetos que saíram do papel. E não sai por causa do meio ambiente. Muitas vezes falta de estudo, não vai, fica travado. Então, foi um questionamento que eu fiz. Vocês estão trabalhando com o meio ambiente? Se não, todos nós estamos perdendo tempo aqui. E o tempo aqui é precioso e é caro, porque todos nós aqui e todos os segmentos, toda a base, todos os órgãos são pagos pela contribuição de todos os brasileiros. Então não adianta nós estarmos discutindo projetos lindos, maravilhosos, se o meio ambiente não está em consonância com tudo isso. Está sendo aprovado? Qual que é a maneira? Como que nós vamos impactar menos o meio ambiente? Nós sabemos que vai ser afetado, mas a pergunta é que eu sei que muitos ambientalistas, e a gente vive numa região que eu vivo, no nortão do Mato Grosso, a gente também trabalha muito nessa questão do meio ambiente,
da preservação. Nós sabemos que todos esses efeitos também têm uma responsabilidade, todos nós temos como cidadão, né? Todos nós temos que ter essa consciência da preservação do meio ambiente. Mas também nós queremos saber também, é necessária essa obra? Com certeza, para o governo colocar essa importante obra em andamento, é porque ele tem todo um projeto que também vai beneficiar o país. Nós temos um país riquíssimo, que principalmente os problemas enormes de fronteiras, que as comunidades mais pobres estão nas fronteiras, que nós precisamos desenvolver e dar condição também para essas pessoas impactadas com medidas mitigatórias, para que compensem e que continuem a trabalhar. Mas que nós sabemos, gente, não adianta nós ficarmos tapando o sol com a peneira. Qualquer projeto, qualquer obra que você faz, menor que seja, impacta o meio ambiente. E nós temos essa consciência. É preciso para o desenvolvimento do país? E eu tenho certeza que quando uma obra é tão demorada, é tão difícil sair do papel, por inúmeras situações, primeiro de questão de projeto, licenciamentos, né? E tem que ser ouvido mesmo, todos estão defendendo, né, o que sabem, e nós temos que trabalhar com ciência, nós temos que trabalhar com técnica. Ninguém está dizendo o contrário, mas também a gente tem que ter o bom senso. O que é bom para o Brasil? O que nós precisamos? Nós precisamos de desenvolvimento? Essa região toda vai ser lá na frente, precisa para o desenvolvimento? Porque não adianta também deixar essas pessoas do jeito que estão, não ter acesso ao desenvolvimento. Hoje, as pessoas com a globalização, todos querem um mínimo de conforto. Todos querem ter um celular, todos querem ter acesso à internet. Então, será que aquelas pessoas realmente, a subsistência é aquilo, mas também elas querem uma vida melhor? E essa vida melhor vai vir através do desenvolvimento, vai vir através de obras, de escoamento, de produção? É isso que nós temos. E nós temos que ter ciência também que, também com as hidrovias, é o futuro, né? É o mais barato, também o que menor impacta, né? Depois das eólicas, né? É importante também a gente estar acompanhando. As pessoas precisam e querem desenvolvimento. Claro que elas querem a subsistência. E todas essas medidas também nós temos que ter responsabilidade com essas pessoas. E eu tenho certeza que a partir do momento de uma obra tão importante que o governo está dispondo, é uma obra cara, tudo impacta, eu tenho certeza que todos serão ouvidos e nós estamos aqui, né, para discutir. E é claro, ninguém é soberano e ninguém é a razão, mas todos nós temos que abrir mão de alguma coisa para conseguir o objetivo. Uns mais, outros menos, mas a gente precisamos sim. A gente entende que o Brasil precisa, não pode parar. As pessoas precisam de subsistência. Hoje nós somos o celeiro do mundo. Os olhos do mundo estão voltados para nós todos, presidente. Então, nós temos, assim, uma grande possibilidade de desenvolvimento e é claro que nós também temos que trabalhar com menor impacto. Mas também, tendo um desenvolvimento, com certeza o governo vai ter condição de dar melhor condição para essas pessoas. Porque essas pessoas ribeirinhas ali que estão, elas precisam de escola, elas precisam de saúde. Não adianta ficar lá, elas precisam de melhoria de qualidade de vida, de subsistência garantida. Então, com certeza, o governo também tem que olhar para essas pessoas. O progresso tem que estar junto, andar junto com o desenvolvimento, com saúde e educação para o povo brasileiro. Não adianta também a gente deixar esse povo largado, vivendo só de pesca e não ter uma garantia de saúde e educação. Que somente com isso, a educação, principalmente para todas essas crianças que frequentam todas essas regiões aqui, nós não estamos falando somente disso, nós estamos falando de uma região muito grande, né? Que nós somos muito ricos
em água, graças a Deus. Mas também nós temos que ter o desenvolvimento para que essas pessoas tenham acesso a uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos que andar junto. A preocupação com o meio ambiente, sim, tentar minimizar todos os impactos, mas nós também não podemos travar o desenvolvimento do nosso país. Era isso que eu queria contribuir. Muito obrigada, presidente. Bom, inicialmente, senadora Rosana Martinelli do Mato Grosso, parabéns pelo exemplo que deu, pelo conhecimento que tem. Sua fala foi oportuníssima e escorreitíssima e contribuiu muito para os nossos trabalhos. Creio que até agora essa audiência pública está sendo considerada a melhor de todas aqui, tanto na minha subcomissão, da qual sou o presidente no meio ambiente, e nos ativos ambientais brasileiros, como na Comissão de Meio Ambiente, presidida pela nossa futura governadora do Distrito Federal, Leila do Vôlei. Bem, Zequinha Marinho, que nunca faltou a nenhuma sessão onde se discutiu meio ambiente, ele que é do estado do Pará, e o senador Bene Camacho, que é do Maranhão. Quem de vocês quer falar primeiro? Porque eu não posso escolher, só posso dar prioridade à mulher, e nenhum de vocês é feminino. Por ordem de idade. Antiguidade? Eu ganho aqui. À vontade, querido Zequinha. Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente as exposições. Eu estava arrumando um tempo para também solicitar uma audiência pública como esta, mas Vossa Excelência, como um grande parlamentar, já me economizou todo esse trabalho. Estou satisfeito. Naturalmente, no espaço democrático e aqui dentro da casa, a gente tem que estar pronto para ouvir os dois lados, E ainda o lado neutro, que é o lado do IBAMA, que é puramente técnico, ou deve ser puramente técnico, para dizer, olha, tem que fazer assim, assado. E do outro lado vem o debate. Isso é normal entre nós e a gente precisa ver isso de forma importante. Cumprimentar aqui a doutora Larissa, que não está mais na telinha ali, mas foi muito feliz nas suas colocações. Doutora Mariana, parabéns. Só faltou dizer a largura da faixa, que nós vamos precisar para... Quantos? 100 metros. Isso. Tá, 100 metros. Muito obrigado. Doutora Mariana foi extremamente clara. Faltou foi abrir a cabeça das pessoas e colocar dentro, parabéns, Porque todo mundo sabe que isso é um jogo político de ideias, Um puxa para um lado. Aí todo mundo sabe também que tem aquele negócio da narrativa, As pessoas constroem uma narrativa de acordo com a conveniência dos seus pensamentos e dos seus interesses. Vão mexer no rio, o rio vai acabar, vai despencar tudo, porque nós vamos tentar tirar alguns entulhos, algumas pedras do meio de um canal. Então, doutora, parabéns pela forma simples que Vossa Senhoria coloca para todos nós aqui, principalmente para a imprensa, que de repente o jornalista, por desconhecer a realidade, pode cometer um erro também na sua redação. Então, a senhora foi muito feliz quando coloca, nós queremos apenas viabilizar a navegação. Ponto. Doutor Bruno, tranquilamente, esse é o pensamento do Brasil, apresentado por vocês. O doutor Alberto, do Emílio Guilde, lá de Belém, da nossa capital, muito cauteloso, e na condição de pesquisador, fez aqui o seu papel. As minhas origens são as mais simples possíveis. Eu me criei na beira do Araguaia, então um dos rios da confusão aí, na discussão, e hoje moro, já há algum tempo, em Marabá, moro um pouco lá também, porque parlamentar é meio cigano, num estado do tamanho do meu, não posso morar só na capital, eu tenho que morar em alguns lugares, então passo 2 dias ali, um dia acolá, e atendo aquela região, Marabá também. Então eu conheço tudo que foi passado aqui. Ainda mora na Rocinha? Ainda tem a Rocinha ainda, que caipira não se vê livre de uma roça. Então, tudo que foi falado aqui, eu conheço com palma da mão. Não me é estranho absolutamente nada. Os peixes moram nas sombras das pedras aqui e acolá, mas no meio do leito do rio
São pouquíssimas espécies que trafegam por lá. Pouquíssimas. Então, não há justificativa, não há plausível para tanta preocupação com a questão do pescado. E o futuro da pescaria artesanal em rios, o fluvial, é o pior futuro que eu vejo pela frente. Sabe por quê? Por exemplo, eu conheço muita gente que vive disso, e antes da gente ir pescar, quando na adolescência, eu pesquei para sobreviver também, no Araguaia. A gente vai ao armazém, né, aos secos e molhados, a gente chama lá rancho, vai lá, compra tudo que é preciso, deixa um pouco com a família e leva outro pouco no barco para pescar. Tem vezes que a pescaria é tão fraca, tão ruim, que não dá para pagar o que você pegou no armazém. Então, o futuro desse tipo de pesca artesanal chama-se piscicultura. Sair da pesca, ela vai ficar apenas para o entretenimento, para alguma coisa parecida, ou virar uma pesca esportiva no futuro, quem sabe, mas não vai dar para sobreviver. Esquece isso. Esqueçam isso. É importante que os governos possam criar áreas a preservar, para ver se há um repovoamento, né? Isso é muito lento, requer investimento. Como meu discurso é curto e grosso, eu estou investindo quase 5 milhões de reais no Instituto Federal do Pará, 4,6 milhões num centro vocacional tecnológico para poder repovoar o Lago de Tucuruí. E toda aquela região ali, pelo Instituto Federal. Estão lá os professores trabalhando, concluindo as instalações, para daqui a pouco tempo começar um trabalho desse. Porque nós que moramos lá conhecemos isso, uma palma da mão. Não há futuro se a gente não fizer um trabalho voltado para isso. Deixando essa parte, a outra serventia do rio, além das não sei quantas, é também navegar, né? É também navegar. Um rio não existe só para a gente se divertir ou pegar um peixinho para sobreviver, né? O rio também existe e tudo que esse mundo tem hoje deve-se à navegação, né? Tanto lá do mar quanto do rio. Eu sou da Amazônia e a grande maioria das cidades da Amazônia mais antigas são todas fundadas por gente que tiveram acesso via nossos rios, que são nossas estradas, que são nossas ruas. Então, eu não sei por que tanta polêmica em torno de um negócio tão óbvio na Amazônia. Não consigo assimilar. Naturalmente, a gente tem que saber que cada um tem seus argumentos e tem o direito de defendê-los. Mas eu confio no IBAMA, que está aqui. Eu quero conversar com o IBAMA Jazim, mas se o IBAMA licenciou. Então, pronto. Não é possível ter uma equipe de governo enorme, não é? Que não é tão barato para a sociedade, que vai cometer tanto erro assim, não é? Ninguém é perfeito, mas tenta minimizar e mitigar o máximo possível. Então, rio tem um papel essencial, meu senador de Goiás. Eu também já fui goiano. Eu sou goiano de nascimento, criado no Pará, porque meu pai caminhou para lá, né? E nos colocou e nos tornamos paraenses. Então, o rio é preciso ser utilizado também para a navegação, né? E o que vai acontecer em termos de adequação desse espaço de um rio tão bonito e grande, não vai matar ninguém, certo? Todo mundo, né? Inclusive o que foi citado aqui, do pescador ao barquinho dos alunos para ir para a escola, porque já aconteceram muitos acidentes, não só lá, em qualquer lugar. No verão, tem pedras, a gente chama pedra morta e pedra viva. O que é pedra morta? É aquela que a água passa e você não vê, né? E ali a canoa, pum, já era, irmão. O acidente está na cara, está ali, está desenhado. A pedra viva você enxerga quando ela faz a maresia
e o barqueiro desvia. Então, na medida em que eu viabilizo uma estrada, não é, que me dê segurança de passar, o que é isso? Que tipo de cabeça é essa nossa? Aonde nós vamos chegar com essa cabeça desse jeito? Não é? Não tem impacto, não dá nem para quantificar, meu senador, em termos de percentual, o impacto na vida dos ribeirinhos. Vai ser para melhor e não para pior. Porque uma economia que não existia vai começar a existir. Vai começar a ter. Porque vai ser uma estrada e vai ter ponto, vai ter parada, vai ter... Enfim, deve ter alguma coisa nesse sentido. Por último, queria fazer uma consideração. Em 2000, quanto que eu anotei aqui? Em 2010, o governo federal inaugurou as reclusas de Tucuruí. Se lembram disso? A sociedade brasileira gastou ali, via governo federal, 1,66 bilhão de reais. Quer dizer, 1,660 bilhões de reais para poder ajeitar o desnível, não é? E o que está fazendo isso lá desde 2010? Absolutamente nada, doutor Bruno. Nada, entre aspas, porque o governo gasta por ano, para manter aquilo lá, 3,6 milhões de reais, para manter as reclusas de Tucuruí. Qual foi o objetivo da construção dessas benditas reclusas? Exatamente da condição de receber as embarcações e passar de um lado para outro em função da hidrelétrica que interrompeu o rio. Certo? Agora, de novo, tem alguma coisa mais óbvia do que isso? Eu acho que não. Certo? A sociedade já está investindo e perdendo tempo e dinheiro. 2010 para 2024 tem aí pelo menos 14 anos. Então, nós temos que apressar esse processo de licenciamento. E eu queria pedir para o IBAMA, parece que em 2013 nós tivemos aqui uma audiência pública onde o doutor Volney, cadê o... no celular ali está a reportagem. Volney Zanardi era o presidente do IBAMA naquele tempo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará tinha feito um licenciamento que pese, né, a obra, ser uma obra de rio federal. E ele declarou aqui nessa casa que ele iria validar aquele material. Depois isso não foi possível e essa brincadeira já são aí 11 anos, 2013 para 2024. Então eu queria ver, né, e solicitar a Vossa Senhoria, claro que não depende só, mas é a sua área, vamos apressar isso. Nós precisamos disso, o Brasil precisa disso. Na medida em que eu impeço o avanço de uma ferrovia e de uma hidrovia, eu pressiono a rodovia, o pior meio de transporte de cargas, principalmente com pouco valor agregado, que é o caso, é a rodovia. Um caminhão, perdoa aqui a palavra, enrabado no outro, emendado no outro, o tempo todo. No fim do ano, some os acidentes, as mortes. E agora, tecnicamente falando, calcule o volume de CO2 emitido por esse consumo de combustível fóssil, né? Nós estamos preparando o Pará para receber a COP e precisamos dar. Como é que eu vou hospedar uma COP e sou contra a ferrovia, a Ferrogrão, que pega lá, né, minha senadora Martinelli, Rosana, lá de Sinop vai contra. Pelo amor de Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa cabecinha? Estamos fazendo tudo, menos usando. Né? Aí sou contra também a hidrovia, que é um meio ainda melhor do que a ferrovia. E estamos nos preparando para fazer um debate mundial sobre meio ambiente. Então a gente precisa parar de cometer equívocos, de ficar tropeçando naquilo mesmo que a gente fala, que defende, e vamos nos alinhar. O país precisa se alinhar, pensar. Na questão da ferrovia, nesses últimos 10 anos
que nós estamos discutindo o ferrogrão, por exemplo, o mundo já construiu 34 mil quilômetros de ferrovias, ligando o continente ao outro, uma coisa de louco, desenvolvendo, correndo. Como é que tem um mundo inteligente de um lado acolá e um outro mundo completamente ao avesso do lado de cá? Numa nação que cresce vertiginosamente, quando você pega os índices, os dados sociais, você cai de costa. O que nós estamos fazendo aqui? Criando problemas ou tentando ajudar o Brasil a dar um passo à frente? A gente não vence o desemprego por isso. Pode maquiar como quiser a questão do desemprego. Desemprego, gente, a melhor pesquisa é ir na rua, né? E a economia não anda sem infraestrutura. Se você não tiver um tripé de infra aqui, e aí está a questão da logística, dentro desses três, você não vai para lugar nenhum. Esquece. Vai ficar mais pobre, mais atrasado e mais, como dizia lá no meu interior, mais entanguido, quer dizer, amarrado. O moleque não cresce, a gente chama de entanguido. O Brasil é uma criança do buchão entanguida. Pelo menos o Brasil de cá, né? O Brasil dali é um Brasil diferente, né? Então vamos para cima, vamos ajudar esse país. Viu, doutor Edmilson? É fundamental e a gente precisa do IBAMA. Fiquei muito triste quando o IBAMA não deu a licença de explorar o petróleo aqui na costa equatorial. Isso é uma decisão política, não é técnica, foi uma decisão política. Eu não acredito, eu, mero mortal, não acredito que a parte científica do IBAMA tenha sido contra. Até porque quando eu olho o mundo daqui a 30 anos, esse petróleo que a gente tem hoje, que vale muita coisa, pode não estar valendo nada. E a gente perdeu toda uma oportunidade de melhorar aquele canto de Brasil ali, que tem um dos piores índices, IDH e qualquer coisa mais que você possa pensar. Então a gente precisa rever esse tipo de pensamento. E o IBAMA precisa analisar isso de forma muito técnica e muito científica para ajudar exatamente a mitigar as preocupações dos nossos irmãos que enxergam o mundo de forma diferente. Eu sou adepto da ciência, mas também, viu, presidente, para encerrar aqui, uma das matérias mais bonitas que se pode estudar, uma delas é teologia, outra é filosofia. E eu não gostaria de ler um versículo da Bíblia aqui para fechar a minha palavra. No Salmo de número 115, o versículo de número 16 diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Então a terra está sob os cuidados dos homens. Isso é designação divina. E esses homens precisam ter um mínimo de bom senso, de inteligência para trabalhar. Claro, ninguém nunca sendo radical nem para um lado nem para o outro, buscando o equilíbrio. Como disse a senadora, vai impactar, vai o que é que não impacta? Mas eu tenho como fazer melhor, mais inteligente? Tem, está aí o IBAMA pensando, está aí os técnicos pensando, está todo mundo, e fazendo o debate, buscando o equilíbrio. A gente precisa dar conta disso, porque senão nós estamos já e vamos continuar condenando esse país, né, eu vou entregar para minhas filhas, para os meus netos, um país pior do que o que eu recebi. E não é assim. A gente tem que sempre se preocupar, superar desafios, entendimentos, ideias equivocadas, dogmas políticos, qualquer coisa que possa atrapalhar, superar tudo isso, para entregar para outra geração um país melhor. Muito obrigado, presidente. Senador Zequinha Marinho, além do conteúdo de sua fala, parabéns pela destinação das suas emendas ao Estado do Pará, como citou. E mais uma vez aqui, o senhor, como senador que admiro nesses 5 anos e meio de nossa relação, o senhor acionou a boca e ligou o cérebro, já que no Congresso Nacional tem muitos parlamentares que
acionam a boca e não ligam o cérebro, até porque não os têm. Presidente, só para fazer uma lembrança rápida aqui, desculpa. O Ministério Público Federal, agora no dia 19, nós estamos hoje dia 28, né? 9, né? Não, 8. 28 hoje. Então, dia 19, último agora, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para que a licença da obra que viabiliza a hidrovia Araguaia-Tocantins seja cancelada. 2. Além de cancelar a licença, o MPF também pede à Justiça que impeça o IBAMA, de emitir novas licenças. Nós precisamos fazer um bom debate com o Procurador-Geral da República com relação a essas coisas. Claro que todo mundo tem direito de pedir tudo à Justiça, né? Agora a gente espera que o juiz tenha juízo e realmente atenda. Agora, o medo que eu tenho é muito grande. Por exemplo, eu não conheço um ponto negativo do projeto Ferrogrão. Não conheço. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes está com isso aí 3, 4 anos, sentou em cima, atendendo uma ação do PSOL e lobby, né? Lobby da Rumo, lobby não sei da onde, e por último agora entregou na mão de um comitê de solução de litígio. Cadê o litígio? Misericórdia. Sem dúvida alguma. Bem, vocês perceberam, em função de amar quebrar os protocolos desta casa, quando aqui cheguei, eu acho ridículo, porque é costumeiro nas comissões dar aos senadores o tempo de 5 minutos para os seus comentários ou perguntas. Se os convidados têm o direito, por mim pelo menos, a 10, 15, 20 minutos, o tempo que eles querem, os senadores devem ter, evidentemente, o mesmo espaço. E só para concluir, o senador Zequinha falou da importância da filosofia. É muito triste nesse país a gente recordar que um presidente da República já declarou que nas universidades não precisaria ter filosofia. Eu não preciso falar o nome do presidente, né? Senador Beni Camacho do Maranhão, por favor, quero muito ouvi-lo e pela primeira vez nesse tema meio ambiente. Fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, senador Jorge Cajuru. É um prazer cumprimentá-lo. É um ser humano da casca grossa, mas da alma muito sensível. E parabéns pela iniciativa desse debate, que é um debate muito importante para que a gente possa esclarecer diversos pontos de vista que hoje aqui se apresentaram. Quero cumprimentar o senador Zequinha Marinho, do Pará, lá da nossa região amazônica, senadora Rosana Martinelli, do Mato Grosso. Através dela, quero cumprimentar o meu primo Francisco Camacho, que é um grande operador do agronegócio sustentável na região do Mato Grosso. Em nome da doutora Mariana, quero cumprimentar e agradecer a todos os expositores que aqui vieram para, com a sua expertise, enriquecer e fazer com que a nossa opinião aqui possa ser construída de uma forma mais consciente, mais orientada tecnicamente. Eu sou médico, estou aqui há 40 dias, com a responsabilidade de substituir uma das senadoras mais ativas desta casa, que é a senadora Elisiane Gama. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade. No assunto que aqui está posto, eu não tenho formação técnica, mas eu tenho uma grande experiência vivencial. E o meu testemunho aqui vai ser fruto dessa vivência como pessoa que desde 1977 está na região amazônica. Eu nasci no interior de São Paulo, mas a maior parte da minha vida vivi na região amazônica. E hoje estou em Imperatriz, que é chamada a princesa do Tocantins. E esse ponto está totalmente pertinente
a minha cidade e a minha região. Antes de tocar no ponto técnico que está aqui, retomando aquela cena que o senador Jorge Cajuru mostrou a respeito do impacto ambiental, ali nós vimos o mau proprietário rural, o mau empreendedor rural em atividade. Esse mau produtor rural, esse mau empreendedor rural, ele causa a maior parte dos desmatamentos e das queimadas e das impropriedades ambientais que são cometidas não apenas no bioma amazônico, mas em praticamente todos os biomas. E isso impacta terrivelmente na imagem do nosso agronegócio. Há cerca de 10, 15 dias, saiu o relatório do Bioma Maps no que diz respeito à atividade ambiental e climática e atividade agropecuária. E esse tipo de proprietário rural corresponde a cerca de 3 a 4% das propriedades rurais com CAR. 96% das propriedades rurais, desde 2019, não evidenciam queimadas, não evidenciam desmatamento. Tem aqui dentro da minha assessoria a dona Elza, que já foi diretora da Embrapa, e tem lá um relatório da Embrapa de 2022 que demonstra que mais de 33% do território nacional está assegurado ambientalmente nas APPs e nas reservas legais das propriedades rurais. E os proprietários rurais que agem pelo bem não têm o reconhecimento, são manchados por poucos que atuam de uma forma indecorosa. E isso de uma maneira que eles não têm nenhuma remuneração para manter aquilo. Não tem financiamento. E não tem financiamento para a recuperação de área degradada. Mas o dedo indicador sempre está apontado. Mas a maneira como isso é remunerado nunca é resguardada. No que diz respeito ao que está posto aqui, desde a minha infância, eu vivo às margens de uma barragem. Nasci em Birarema, que lá a menos de 10 quilômetros tem a barragem de Salto Grande. Cresci em Barra Bonita, Promissão, e durante 5 anos fiz parte do corpo técnico da área da saúde durante a construção da hidrelétrica de Tucuruí pela Camargo Correia, lá em Tucuruí. Um corpo técnico de ponta no aspecto de engenharia, no aspecto médico, no aspecto de educação. O corpo técnico de engenheiros, tanto da Eletronorte, quero homenagear Dr. Gilson Nakamura, que durante muito tempo esteve à frente do pessoal da Eletronorte, como da Camargo Correia, era o time mais qualificado naquele momento, a nível mundial, do ponto de vista de engenharia civil. Não era por somenos que a Camargo Correia ganhava licitações em toda a parte do mundo. Nenhuma obra de engenharia civil é mais complexa do que você dominar as forças da natureza na construção de uma hidrelétrica. E desde 1980, 44 anos atrás, está sendo discutido o Pedral do Lourenço. Aqui nós vemos que, do ponto de vista ambiental, me preocupou em que os técnicos da área, à distância, discordaram totalmente dos técnicos ambientais da região. E isso me preocupa. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê na região amazônica, que querem impor, às vezes, e oferecer técnicos sem ouvir os técnicos locais, sem haver uma construção que seja ouvidas e construídos pareceres um saber inclusivo. Desde aquela época, a parte ambiental, e eu falo em uma época em que prioridade existia,
Era prioritário, é estratégico do governo federal a construção da hidrelétrica de Tucuruí, da Eclusa e da hidrovia. Não havia dificuldade de financiamento. E o problema maior nunca foi o ambiental. O problema maior sempre foi técnico. O problema maior sempre foi técnico. Durante essa minha vivência às beiras da barragem, eu vi Tietê-Paraná se transformar numa hidrovia. Eu vivo lá, morei em Belém, a hidrovia maior que existe no Brasil se inicia lá nas cabeceiras do Rio Amazonas e vai até Belém, sendo que a hidrovia Tapajós-Belém talvez seja hoje a que carrega a maior carga transportada por hidrovias que eu conheço no Brasil, em decorrência do tamanho, da tonelagem, da quantidade de embarcações ali presente. E a hidrovia, ela depende de dois aspectos, da serenidade do rio e da sua profundidade. Quando nós vemos a hidrovia Araguaia-Tocantins, nós temos um rio Araguaia que é sereno, mas pouco profundo. E nós temos um rio Tocantins que é profundo, mas extremamente caudaloso. Eu não sei quantos de vocês passaram lá pelo Pedral do Lourenço. O espaço do Pedral do Lourenço, na seca, é a distância dessa sala. Dá uns 30, 40 metros. É a parte mais caudalosa do rio Tocantins. E é um objeto tremendo de naufrágio por pessoas experimentadas. Ali tem uma profundidade de cerca de 80 metros, em que o rio, a maior parte dele passa num canal de 30 metros, que é sinuoso, e impulsionado por uma velocidade de corrente extrema. Aquilo ali, para você transitar com uma embarcação pequena, você tem que ter uma perícia enorme. E nós estamos falando de rochas graníticas. Eu via o que era demolir rocha lá durante a construção da hidrelétrica de Tucuruí. Eu não sei qual é a técnica que tem do, como é que chama? Derrocamento. Lá era explosão. E eu não acredito que seja muito diferente. E eu, para demolir uma área granítica, a superfície, o cuidado que era tomado. 2 horas antes começavam a soar as sirenes, para que todos se deslocassem, para que todos se protegessem. Imagine isso num ambiente aquático. Não basta, e não é uma área pequena, é uma área grande, em que o custo era muito alto. Para o pessoal da hidrelétrica, como disse o técnico do Emílio Gueud, que é uma instituição, eu fiz minha faculdade de medicina na Universidade Federal do Pará, e respeito o nível técnico do corpo do Hospital Emílio Gueud, do Museu Emílio Gueud, tá certo? Ali, a dificuldade é grande, e se não bastasse o Pedral do Lourenço, logo mais acima tem o Pedral do São João, logo mais acima tem o Pedral de Taguatins. Isso daí são mais de 300 quilômetros e que nunca foi abordado. Eu moro em Imperatriz, na beira do rio Tocantins. O prédio onde eu moro chama Mirantes do Rio. Nunca vi passar lá uma balsa dessas. Lá em Estreito, tem lá a Eclusa, na hidrelétrica, lá um pouco mais acima, perto de Palmas, tem a Eclusa. Nós não estamos falando apenas do Pedral do Estreito, que já era problemático. Nós estamos falando dos 600 quilômetros. Não é dos 32 só, não. Nós estamos falando dos 600 quilômetros. Na minha opinião, não querendo ser pessimista, eu não vejo no que essa realidade, do ponto de vista natural, mudou. O que mudou foi a necessidade da hidrovia. Naquela época, não havia a ferrovia Norte-Sul, que o curso dela é praticamente paralelo ao rio Tocantins.
e vem até aqui a Anápolis. E hoje é o principal canal de escoamento da produção agrícola, desde o Mato Piba até a região ali também do Mato Grosso, que após o porto e a construção da rodovia, passou a escoar sua produção, que saía do Mato Grosso e ia para Paranaguá, onde não foi ainda implantada realmente a ferrogrão, passou agora a ser escoada pelo porto de Santarém, aonde poderia ter um certo nível de atração, que é a parte que fica entre o rio Araguaia e a rodovia que vai para Santarém. O Araguaia é inviável como hidrovia. Para fazer o assoreamento dele, eu conheço lá, acho que vai ter que fazer o assoreamento do rio todo. E a manutenção desse assoreamento vai ser inviável, porque é uma área de terreno sedimentar propriamente. Então, na minha maneira de entender, a grande dificuldade desse projeto não é ambiental. Tem que se colocar a parte ambiental. Mas até hoje, no meu entendimento, porque demorou, desde 1984, estava se pensando na construção da hidrelétrica Tucuruí. A Camargo Correia ficou lá sem desmobilizar o seu pessoal, porque haveria um custo muito grande para desmobilizar. Sabe por quê? Porque não se conseguia viabilizar a parte da viabilidade de navegação a montante de Tucuruí. Nunca foi porque faltava recurso para Eclusa. Até que, finalmente, por uma decisão política, resolveram construir a Eclusa, mesmo sem ter se tornado ainda exequível a parte a montante dos pedrais que ali existiam. Não foi por questão ambiental, não foi por questão... E a Eclusa, quando diz ali a respeito dos objetivos econômicos, transporte de grãos e alimentos, isso daí hoje está sendo feito pela ferrovia. Quando se diz respeito à utilização da Eclusa, nunca foi utilizada. E dificilmente eu acredito que vai ser. Mas, como disse aqui o senador Zequinha, citando um trecho bíblico, eu também digo que a fé, se for o tamanho de um grão de mostarda, é capaz de remover montanhas. Deus permita que seja factível de remover uma montanha de pedras que está presente nos 600 quilômetros a montante de Tucuruí. Muito obrigado. Bom, senador Beni Camacho, eu pensava que a senadora maranhense Elisiane Gama só sabia escolher esposo, mas ela também sabe escolher suplente. Parabéns pela sua paixão, a causa, o conhecimento, as informações que trouxe, enriquecendo cada vez mais essa nossa audiência, que eu aproveito para informar com muito prazer. Ela está batendo o recorde de audiência de todas as outras audiências públicas nesta legislatura. E como são centenas de perguntas, eu vou aqui escolher as principais, mas enviarei através de minha assessoria e da eficientíssima secretaria desta Comissão de Meio Ambiente para todos os convidados, que foram 7, e eles responderão por fineza, por e-mail, e nós enviaremos a cada brasileira, a cada brasileiro que nos acompanha até agora. Me permitam e me compreendam, quando há mais de 5 convidados, aí cada pergunta é feita rapidamente e a resposta tem que chegar até 2 minutos, no máximo 3 minutos, em função de hoje termos 7 convidados. E eu também tenho que sair daqui correndo, porque como sou o presidente da CPI da manipulação de jogos de futebol e de casas de apostas, chegou uma denúncia gravíssima, comprovada irrefutavelmente, do envolvimento de um jogador de futebol do Campeonato Brasileiro que se vendeu em uma derrota de seu time, e eu tenho que ir correndo lá no gabinete do meu amigo e relator e irmão Romário, eu como presidente, vou decretar a prisão deste jogador de futebol. A primeira pergunta: considerando o impacto já existente da usina de Tucuruí e a ameaça de extinção de 25 espécies de peixes,
quais medidas concretas serão tomadas para mitigar e compensar os impactos da hidrovia na biodiversidade do rio Tocantins. E quanto à população ribeirinha, que deverá ser realocada, na previsão orçamentária para a compensação financeira a essas famílias, eu também coloco como ponto de interrogação e deixo à vontade quem por videoconferência quiser levantar a mão para responder, e aqui os convidados presentes, quem deseja responder essa pergunta, por fineza, já se manifesta a senhora Mariana. Senhor senador Jorge Cajuru, eu vou responder essa pergunta, que trata especificamente do estudo que a gente elaborou, né, do estudo que a gente elaborou durante esses anos, tanto na fase de licenciamento prévio, que foi o EIA-RIMA, quanto na fase agora de pedido de LI. Então, acho que o primeiro ponto importante, para deixar claro no processo, é que não há, nos estudos, é impensável dizer que essa obra vai causar extinção de espécies. Isso não está previsto, né? De tudo que a gente estudou, de tudo que a gente conhece de processos de licenciamento semelhantes ao que a gente está fazendo, não há previsão de extinção de espécies. Então, isso é importante deixar claro. Agora, vai haver impactos? Sim, vai haver impactos. Então, quais são as medidas que a gente está prevendo? A gente fez os estudos adicionais de ictiofauna, especialmente pensando nos peixes que ficam mais perto das rochas, né, que podem ser afetados. Então, tem os programas ambientais que foram elaborados e estão hoje em avaliação pelo IBAMA. Tem um programa de monitoramento de ictiofauna, que a gente vai fazer campanhas trimestrais para acompanhar se a fauna está sendo de fato alterada em relação aos derrocamentos. Além disso, tem o que eu apontei já na apresentação, que são os afugentamentos que vão ser feitos da biota aquática. E até aproveitando que foi dito pela professora Cristiane, pelo Acama, ele disse que as bolhas não servem para afugentar a fauna. De fato, a bolha não vai ser usada para afugentar a fauna. As bolhas servem para conter a onda de choque que ela se propaga na água quando é feita a explosão, para fazer o derrocamento. Então, a bolha ela serve para conter a onda de choque, para que ela não se propague e não impacte em espécies que estão fora ali do raio do derrocamento. Então, a cortina de bolhas, ela serve como uma forma preventiva de proteção. Então, ela é mais um instrumento que vai ser utilizado para que não ocorra morte da fauna, seja ela peixes ou outras espécies que estão ali fora do raio do derrocamento. E, além disso, né, a gente tem os nossos biólogos que vão fazer toda essa vistoria na área, né, antes do derrocamento acontecer. Então, a gente tem tanto medidas preventivas para evitar a morte da fauna, controlar, né, o mínimo possível que essa morte aconteça. A gente já tem experiências em outros rios, né, que essas medidas funcionam. E também, de outra forma, monitorar. Se realmente estiver acontecendo um impacto, a gente fazer ajustes durante o derrocamento para que esses impactos sejam minimizados. Muito obrigado. Grato, senhora Mariana Vaini de Freitas Dyer, que é coordenadora de manutenção e serviços aquaviários do DENIT. Pois não, só me perdoe pela minha visão, não estou lhe reconhecendo. Liga o microfone. Pode ligar o microfone aí. Da minha amada Goiânia. Eu sou da sua amada Goiânia e sou do Instituto Altair Salles, que eu acho que você deve conhecer. Muito. A minha pergunta, eu vou fazer um resumo de 10 segundos. Nós temos um estudo que em 40 anos nós teremos restaurado a vegetação nativa apenas 20% no Cerrado, em 40 anos. Estudos estatísticos, séries históricas, certo? Usando mapa bioma e outros dados. Isso implica que o Araguaia já é um exemplo, a Ilha do Bananal já sumiu. Se alguém não sabe disso, o senhor já sabe, senador Cajuru. Sem dúvida. Por causa do Araguaia.
A questão da água vai ser séria e trágica nesse ambiente, nesse novo cerrado, que não é o nosso cerrado, mas vai ser um novo cerrado. A pergunta é: há algum estudo de estimativa de vida útil para esse tipo de empreendimento, sabendo o que está por acontecer no cerrado? Só isso. Quem poderia responder? Eu vou fazer o seguinte, meu querido goianiense. O senhor que está por videoconferência, Alberto Acama, que é o o pesquisador titular do Museu Paraense, ele também desejou responder a minha primeira pergunta. Eu vou a ele e volto para quem desejar responder a sua exímia pergunta. Obrigado. Senhor Alberto, por fineza, por videoconferência. Obrigado, senador Jorge Cajuru. O que o DINIT não põe clara é que esse monitoramento ele ainda precisa ser ajustado, precisa de novas técnicas mais modernas, tá? E que não custam tão caro, mas que precisam ser pensadas nesse caso, junto com o IBAMA, para fazer o monitoramento. Em relação às 25 espécies, 2 espécies são críticas aí. A gente tem 2 cascudos um cascudo que só ocorre na região do Pedral, que é o Barancis longipins. Esse é um bicho extremamente raro, hoje só coletado ali na região, já foi coletado em outras regiões, mas agora só na região do Pedral. Então essa é uma espécie que tem que se tomar muito cuidado, porque o derrocamento pode sim levar a extinção dessa espécie, tá? E eu tenho certeza que essa espécie precisa ser monitorada de maneira mais detalhada. Eu não vi não li toda a complementação de peixes, porque foi depositado em 4 de julho, a gente teve acesso recente, eu não li. Mas a outra espécie é um outro cascudo, um cascudo de chicote, que é o Lamontix paracana. Ele é um cascudo lindo, um cascudo de chicote muito específico de lajes do Rio Tocantins. Então, tem 2 espécies que são críticas aí, que tem que ser observadas, tá? Então, respondendo à pergunta das espécies ameaçadas ali que ocorrem na região, né? Outras espécies eu não sei muito bem como fazer para monitorar, porque elas têm uma distribuição maior, então não dá para falar assim. A gente tem que olhar elas ali, sim, mas tem outros locais, então não são endêmicas daquela região. Aquela região tem 2 que são muito ameaçadas, e a hidrovia pode sim, tá? Eles estão o DINIT acha que o rio é igual na sua distribuição latitudinal e longitudinal. Não é igual. As espécies de peixe não estão em todos os lugares. As espécies têm seu hábitat preferencial. E a calha é o hábitat preferencial de muitas das espécies, né? Então, tem que se tomar cuidado com essas espécies que estão na calha. Não só as ameaçadas, mas também as espécies que ocorrem na calha, que precisam ser monitoradas também. Então, era só para adicionar isso. Essas informações são importantes. Muito obrigado. E eu que agradeço, senhor Alberto. E também o senhor Sadi Flores Machado, procurador da República e procurador regional dos direitos do cidadão no Pará, do Ministério Público Federal, deseja responder a minha primeira pergunta. Fique à vontade, por fineza. Obrigado, senador. Exatamente essa primeira pergunta acabou não sendo respondida, e também é uma questão que nós fazemos. É importante esclarecer, aqui eu peço desculpas pelo detalhe técnico, mas que foram definidas 2 áreas de influência direta no âmbito do licenciamento, né, no estudo de impacto ambiental. A primeira, a área de influência direta do ambiente aquático. Essa considerou as otobacias que abrangem microbacias, as áreas de drenagem do rio Tocantins e seu leito, e a área de influência direta do ambiente terrestre, estabelecida mediante a aplicação de um buffer de 3 km no entorno da via navegável. As informações que nós temos é que o entorno do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí e a região ajusante dos trechos de intervenção foram excluídos da área de influência terrestre do ambiente terrestre. Então, essa é uma questão que nos preocupa, assim como a pessoa que perguntou, eu não anotei o nome, nos preocupa muito que exatamente possa haver, e todos os estudos apontam nesse sentido, possa haver uma acumulatividade de efeitos sinérgicos em relação aos impactos que a usina hidrelétrica de Tucuruí já causa,
com os impactos da hidrovia. Essa é uma questão, inclusive, que foi apontada pela FUNAI em relação aos indígenas Assurini. Nós, inclusive, inserimos essa informação na nossa petição inicial, né? Estou buscando aqui o trecho para ler para vocês o que a FUNAI refere justamente. Em relação a esse empreendimento, que apesar de limitar-se à dragagem e derrocamento do rio Tocantins e não ser referente à operação da hidrovia, os impactos identificados durante e após o período das obras podem ser potencializados devido à sinergia e cumulatividade com impactos gerados por outros empreendimentos da região. Conforme é dito no estudo por diversas vezes ao longo do tempo, o povo assurini do Tocantins sofreu pressões antrópicas cada vez maiores decorrentes da instalação de diversos empreendimentos na região, tais como a BR-422 e a usina hidrelétrica de Tucuruí, os quais ainda não tiveram seus impactos mitigados e nem compensados. De fato, nós temos inclusive ações judiciais que tramitam ainda hoje cobrando o cumprimento das condicionantes da usina hidrelétrica. Então, esse ponto chama muita atenção, né? A sinergia desses efeitos, a cumulatividade dos impactos. E a gente está falando aqui, no caso da usina hidrelétrica, de um empreendimento que remonta a décadas e cujas compensações devidas, as condicionantes não foram cumpridas, né? Ou não integralmente cumpridas. Então, essa pergunta sobre a exclusão, né, do entorno das comunidades do reservatório da usina hidrelétrica, essa exclusão é importante que se diga 15 segundos. De fato, essa exclusão se deu, e eu acho que eu devolvo também a pergunta aos órgãos, às entidades licenciadoras, né, aos órgãos responsáveis pelo licenciamento, para que isso fique muito claro, né? A população precisa ser esclarecida sobre esse ponto, é uma dúvida legítima que foi levantada, então eu só queria fazer esse complemento. Obrigado, senhor Sadi. E eu gostaria de saber quem deseja responder a pergunta do nosso convidado, o José Aloísio Ferreira, da nossa amada Goiânia, do Instituto Altair Salles. Pela ordem, presidente. Pois não, senador Zequinha Marinho. Em função do tempo e dos compromissos que estão se acumulando, assim como Vossa Excelência também, eu gostaria de anunciar que também vou subscrever o requerimento de número 42, objeto da pauta de hoje, que convida a ministra Marina Silva para vir aqui para a gente discutir sobre as questões das queimadas Brasil afora. Isso é uma solicitação da Frente Parlamentar da Agropecuária que reafirma seu compromisso com a preservação das florestas de todos os tipos de biomas, não é? Então, fica a nossa solicitação de subscrição desse importante requerimento. Aceita a solicitação, senador Zequinha Marinho. Realmente o tempo para nós hoje está difícil. Nós vamos aqui pela importância, talvez a mais completa e rica audiência pública até hoje no meio ambiente. A cada momento me chega uma informação no telefone. Essa questão da manipulação de jogos de futebol é um assunto terrível, né? E eu, como presidente da CPI, agora chega mais informações sobre o jogador brasileiro Paquetá, que está na Inglaterra e que não está aceitando o nosso convite. Então eu terei que convocá-lo via coercitiva, porque ele precisa esclarecer o envolvimento dele e de familiares. Então eu peço a compreensão de vocês na objetividade das perguntas, em função do nosso tempo aqui, que normalmente terça e quarta, aquele que trabalha, Beni, pode ter certeza, esqueça almoço. É um lanchinho só e pronto, que já tem plenário 2h da tarde. Aqui não é fácil não, para quem trabalha. A pergunta, então, quem gostaria de responder? Senador Cajuru, eu posso responder. Pois não, querido. Está ligado, né? Um dos estudos, uma das matrizes de risco do nosso estudo é o problema hidrológico. Então, a gente já fez isso no Rio Madeira, estamos fazendo no Paraguai, e o Tocantins é o próximo. A gente assinou o acordo de cooperação com o BNDES, a gente começa os estudos do Tocantins em outubro e faz parte, sim, para a gente até, para um futuro concessionário, para o futuro empresa privada que possa explorar a concessão, diga para ele, ó, você tem um risco hidrológico assim, 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 que a gente levantou sem prejuízo do senhor, ou dos interessados também levantar o seu risco hidrológico, mas respondendo objetivamente para o senhor, para aumentar o lanche do senador Cajuru, sim, será estudado esse risco hidrológico de todos os rios. Grave em pouco tempo. Senador Cajuru, posso fazer um comentário? Sim, primeiro.
Evidente. Primeiro foi o senhor Bruno de Oliveira Pinheiro, que é o secretário especial de Estudos e Projetos da ANTAC. Fica à vontade, querido. Eu vou fazer um comentário que eu acho que abrange várias das questões levantadas, né? O que a gente percebe no Brasil, frente à avaliação ambiental de outros países, né, é que nos falta, ao meu ver, uma avaliação ambiental estratégica, uma avaliação dos projetos na fase de planejamento. A gente tem na Política Nacional de Meio Ambiente a avaliação de impactos ambientais separada do licenciamento ambiental. Quer dizer que a sociedade considera que não é só no momento do licenciamento ambiental que deve ser feita a avaliação de impacto. Então, essas questões, como foi levantado, assim, não há um desconhecimento pelo IBAMA, uma falta de reconhecimento de comunidades que estejam, não nos cabe dizer quais são as comunidades tradicionais na área, né? E nem o ponto que colocamos é que não cabe ao IBAMA a avaliação, por exemplo, dos compromissos internacionais frente à resolução da OIT 169. Então, a nossa visão é que vários desses pontos que têm sido colocados, de planejamento, de interferência de um empreendimento com outros, eles devem ser feitos pelos órgãos setoriais. O que vemos é que tudo vem sendo trazido por licenciamento ambiental, que é uma ferramenta específica que nós temos que cumprir estritamente o que está na legislação, né? E que não dá margem para a gente abrir, muitas vezes, a questões que são no âmbito de planejamento regional. Essa visão, então, tem que ser incorporada, né? E a gente tem a nossa ministra Marina Silva, desde o seu primeiro mandato, colocando a questão da transversalidade ambiental, é uma necessidade, primeiro, talvez, da gente regulamentar a análise ambiental estratégica no país, porque se quer um licenciamento ambiental mais célere, mais com eficácia, é importante que vá ao licenciamento pontos exclusivos do projeto e não questões regionais e de análise de integração entre vários projetos, né? É claro que se busca a análise de impactos cumulativos e sinérgicos, mas é um instrumento limitado frente, por exemplo, ao instrumento de planejamento a ser feito pelos órgãos setoriais. Então, reforçando, a gente vê que alguns elementos têm que ser tratados pelos órgãos setoriais, não levados ao licenciamento, para que tenham soluções, para que tenham políticas públicas no âmbito federal, municipal, estadual, que venham a solucionar questões de planejamento que não devem ser levadas ao licenciamento. O que a gente tem é que todas as questões são levadas para o licenciamento, que nem tem a capacidade legal de solucionar a todos eles, né, e as ferramentas adequadas, mas que acaba também trazendo, então, uma dificuldade no andamento do processo, porque faltou, por exemplo, políticas públicas na área que deveriam ter sido previstas antes. Então, essa é uma observação genérica, mas que eu entendo que se aplica a várias das questões que foram formuladas. Obrigado pela resposta, senhor Edmilson Comparini Maturana, coordenador-geral de licenciamento ambiental de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres do IBAMA. A minha segunda pergunta: quais mecanismos de participação popular e consulta prévia foram utilizados para a elaboração do projeto da hidrovia? O projeto considera a participação e o desenvolvimento das comunidades locais na cadeia produtiva da hidrovia? Quem desejar perguntar, por vídeo levante a mão e aqui, pessoalmente, à vontade. Posso começar? Sim, mais uma vez, prazerosamente, senhora Mariana. Eu queria aproveitar essa pergunta também para responder sobre uma afirmação que o senhor Sadi Flores, do Ministério Público Federal, fez, que ele disse que IBAMA e DENIT estão negando a consulta, né? Que os DENIT e IBAMA, eu não lembro agora se foi ele que falou também, mas teve uma fala que DENIT e IBAMA negam que as comunidades são tradicionais. O DENIT não tem... O DENIT é um órgão executor da política de infraestrutura de transportes. O DENIT, ele não diz quem é tradicional e nem quem deve ser consultado. Nós somos executores, a gente obedece à legislação. Então, a OIT 169 ela ainda não está regulamentada, ainda não tem uma política, uma legislação clara de todos que devem ser consultados. Então, esse é um problema muito maior. E não é dentro do processo de licenciamento, dentro de um processo de licenciamento específico, que esse problema vai ser resolvido.
Então, esse é um problema maior e nós seguimos as diretrizes que estão aí colocadas, as normas. Esse é o papel do servidor público, né? E nós, como órgãos executores, a gente executa essa política de infraestrutura dentro das normas ambientais que estão postas. Então, nós não negamos e nem afirmamos que eles não são comunidades tradicionais. Isso não é o nosso papel. A gente não fez isso dentro do processo de licenciamento. Não está escrito em lugar nenhum isso. Apesar de algumas falas aí terem colocado isso, né? Em relação à pergunta, nós fizemos as consultas às comunidades, tanto na fase de licenciamento prévio, como agora na fase de pedido de LI. Nós tivemos, como eu apresentei inicialmente, as audiências públicas, em que houve uma ampla participação da população, de todos os tipos de participação das populações, das comunidades, de todos os tipos de profissionais. Então, a gente teve uma participação muito grande. E as audiências públicas, as falas, todos os questionamentos, as contribuições, elas estão nos pareceres do IBAMA. Tem um parecer específico, que é o primeiro que analisa o EIA-RIMA. Ele leva todas as contribuições em consideração. Então, isso está no processo de licenciamento, isso está dentro da licença prévia. E além disso, né, nós tivemos, como eu disse, reuniões específicas com as comunidades. Nós fomos lá conversar com eles. E as contribuições também entraram dentro do projeto, as preocupações deles também entraram dentro do projeto, nas duas fases do licenciamento. E como as pessoas vão participar, né, que é a última, como as pessoas vão participar desse projeto da hidrovia. O DENIT, de forma proativa, já está planejando construir um IP4, que é um porto público lá em Tupiranga, em que a gente vai poder fornecer gelo e área refrigerada de graça para a população de pescadores. Lá na região, eles sofrem muito com isso. Eles não têm gelo, não têm refrigeração. E aí o pescador artesanal, ele fica à mercê do intermediário, que é o que explora ele na hora de comprar o peixe. Então, o DENIT, de forma proativa, esse não é o impacto da hidrovia, não é o impacto do derrocamento, mas a gente, de forma proativa, já vai tentar amenizar esse impacto na região. E nós já falamos isso com eles, eles ficaram muito felizes. Foi um pedido vindo do Legislativo lá de Tupiranga, e nós vamos atender isso, porque é uma competência do DENIT construir pequenos portos. Então, são portos públicos que vão ajudar muito, tanto no ecoturismo também da região, isso é emprego para as pessoas. A gente vê muito... Eu posso só passar um pouquinho, só para fazer um último comentário? Quando a gente conversa com os pescadores, eles têm muita preocupação com os seus filhos. Porque a pesca na região tem diminuído cada dia mais. Algumas espécies, realmente, que eles pescavam antes, eles já não pescam mais. Então, é uma preocupação deles muito grande. Como vai ser a vida do meu filho? Eu não quero que ele fique pescando também, dependendo do rio, sendo que isso pode se acabar em algum momento. Então, eles querem que seus filhos estudem, que tenham outros empregos. E esse projeto que nós estamos colocando na região vai dar muitas oportunidades para as pessoas. E esse é um ponto pequeno que eu estou falando, da construção do IP4, que vai trazer uma revolução ali para a região. Só um ponto que eu estou trazendo desse processo todo. Obrigada. Eu que agradeço, senhora Mariana, e me parece, agora eu vou ter que ser aqui um mediador, né? Me parece que deseja uma réplica o nosso Sadi do Ministério Público do Pará. Pois não, Sadi? Obrigado, senador. De fato, a audiência pública é um instrumento muito importante, né, de democracia direta, em que a gente tem a possibilidade de apresentar posições, contrapontos às ideias, mas considerando que eu fui citado aqui, eu queria justamente ratificar o que nós entendemos, no sentido de que o que o DENIT realizou até o momento foram reuniões com as comunidades. A consulta prévia livre informada, que está prevista na Convenção 69, é outra coisa. E aqui é importante também, eu queria fazer uma ponderação em relação à fala do IBAMA, do Edmilson, no sentido de que os órgãos ambientais devem respeito à legislação ambiental. A Convenção 69 da OIT, ela foi devidamente internalizada à ordem jurídica brasileira com status supralegal, né? Está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. No âmbito da teoria do direito, embora, mais uma vez pedindo desculpas pelo caráter técnico, mas quem conhece a teoria do direito sabe
que as normas têm um escalonamento hierárquico. Então, as normas supralegais, elas têm um predomínio hierárquico sobre as leis e ainda mais sobre resoluções, portarias. Então, o que eu quero dizer com isso é que nenhuma lei, nenhuma portaria, nenhuma resolução pode restringir os direitos que a Convenção 69 garante, né? Então, toda vez que o poder público afirmar que uma determinada portaria dimensionou ou readequou os termos de uma norma supralegal, o posicionamento do Ministério Público Federal vai ser no sentido de invalidade jurídica dessa norma. Então, o direito à consulta prévia livre e informada existe no ordenamento jurídico, tem, portanto, internalização no direito brasileiro, e, para além disso, nós temos uma série de julgamentos do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e aqui mais importante ainda, a gente está num contexto em que o Pará vai sediar no ano que vem a COP30, então os olhares internacionais estão todos voltados para o Brasil. Nós temos um conjunto muito importante de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Americana de Direitos Humanos, que vão no sentido de que essa consulta prévia livre e informada é um dever do Estado que pode gerar, caso não seja realizada, a nulidade dos atos que foram praticados sem ela. Então, quando nós apontamos a ausência de consulta prévia livre e informada, é justamente um alerta no sentido de que esse licenciamento, se for conduzido sem a consulta, ele pode no futuro gerar uma responsabilização internacional do Estado brasileiro, né? Então, somos todos agentes públicos devedores do direito e do respeito à ordem jurídica, e é isso que o Ministério Público Federal está alertando ao longo desse processo, e é exatamente essa a razão pela qual nós ajuizamos a ação. A consulta ela deve ser ampla no 15 segundos. Não só indígenas, quilombolas, mas também comunidades tradicionais. Novamente, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil está submetido, a jurisprudência vai nesse sentido. Então, as comunidades ribeirinhas são, de fato, comunidades tradicionais, no nosso entendimento. Como bem disse, o IBAMA e o DENIT não cabe ao IBAMA, nem ao DENIT, nem a qualquer órgão público determinar quem são as comunidades tradicionais. Elas é que têm um auto-reconhecimento, e a maioria dessas comunidades que não foi consultada até o momento tem protocolos próprios de consulta, é outro instrumento jurídico que o direito brasileiro acolhe. E esses protocolos de consulta, eles dizem como a comunidade quer ser consultada, como deve ser conduzida a consulta, porque a consulta ela tem que ser culturalmente situada, né? Cada comunidade tradicional, povos indígenas, quilombolas, têm modos próprios, algumas comunidades têm línguas próprias, então é para isso que servem os protocolos. Cada comunidade com o seu protocolo vai explicar ao poder público como ela deve ser consultada. Isso não houve, né? Ratifica essa afirmação a fala do DENIT no sentido de que houve reuniões, houve conversas, mas a consulta prévia livre e informada, que é dever do Estado brasileiro, não foi realizada até o momento. E o fato de ela ser prévia não significa que ela pode ser dispensada nas próximas etapas, né? Ainda que se considere dispensável, que de nenhuma maneira corresponde ao entendimento mais adequado juridicamente, todas as etapas posteriores têm que observar a consulta, porque ela vai se renovando ao longo das alterações que o licenciamento que o empreendimento vai causando no meio no ambiente natural e também no aspecto socioambiental. Então, com todo o respeito aqui, mas só queria fazer essas ponderações, aproveitando justamente a audiência que o senador Cajuru referiu, porque esse é um debate que precisa ser público e esses conhecimentos todos precisam ser disseminados. Bem, também nesse importante tema, objetivamente por fineza, deseja falar a senhora Cristiane Vieira da Cunha, que é docente da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. Por fineza, Cris. Boa tarde já, né? Eu pedi a fala porque eu também fui uma das pessoas que citou, né, a questão da negação do IBAMA sobre as comunidades tradicionais e do DENIT. Então, tem inclusive como, né, foi falado, em nenhum dos nossos documentos nós negamos isso, tem um documento que é uma apresentação, né, que está lá no SEI, que fala assim, primeiro tem a Convenção 69, o que é o artigo 1º, povos tribais, né, países independentes. Então, nós somos um país independente, cujas suas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional.
né, e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. E aí, bem embaixo, tem uma setinha, né, como que é uma apresentação do DENIT, então é do DENIT, tem que tomar sua responsabilidade. Diz assim: comunidade de ribeirinhos, pescadores e extrativistas em torno do Pedral do Lourenção não se enquadram. Então, isso é sim uma negativa, né, de dizer que eles são ou não comunidades tradicionais. Por outro lado, nós temos um decreto, que é o 6040 de 2007, que diz também o que a definição de comunidades tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados que se autorreconhecem como tais, que é o caso de muitas das comunidades que estão nesse trajeto da obra onde se pede, né, o licenciamento. Então, assim, continuo afirmando que, a não ser que o IBAMA, o DENIT, retifique nos seus documentos, inclusive daquilo que já está registrado no SEI nesse processo de licenciamento, né? O que tem acontecido é a invisibilidade e a negação de um direito que é deles. No mais, o Sadi já colocou muito bem, né, que a OIT ela é supralegal e é um acordo internacional e que vai para além, né, dessas interpretações que o IBAMA e o DENIT têm colocado nos seus textos e nas suas apresentações. Esse mesmo texto também está na complementação agora, inclusive do DISAP, onde não foi aceito, né, pela equipe que foi lá fazer as reuniões, né, e as conversas, o que estava estabelecido no protocolo de consulta. É isso. A senhora Mariana também quer falar depois das observações da Cristiane. Pois não. Só um ponto específico, nesse documento que está no SEI, se eu não me engano, acho que é esse que eu estou imaginando aqui, fala de comunidades tribais, porque a OIT tem essa definição de comunidades tribais, que se encaixa muito para comunidades indígenas, especialmente. Então, esse documento fala de comunidades tribais e não tradicionais. Tradicionais, existe um decreto e pescadores estão incluídos lá como comunidades tradicionais. Isso não tem nem discussão, né? Então, ali, esse documento de apresentação do DENIT fala de comunidades tribais. Também gostaria de fazer um comentário, senador Cajuru. Pois não. Só peça objetividade. Com certeza. Eu tenho uma frase muito linda que diz o seguinte: política é meio de vida e não meio de morte. E eu, há 5 anos e meio, às terças e quartas, eu não almoço. Eu sou diabético. Tá? Só pedir a compreensão de vocês, mas sem atrapalhar a resposta sua, pelo amor de Deus. Perfeito. De momento nenhum o IBAMA há uma posição institucional do IBAMA de que não cabe ao licenciamento fazer a consulta da OIT 169, não há negação sobre nenhum direito das comunidades. Por favor, se há algum registro no processo, ele pode fazer referência à orientação jurídica normativa do IBAMA de 2022, que ela foi revogada, né? Ela se colocava como orientando a excluir populações tradicionais desse conceito, mas a avaliação atual institucional do IBAMA é que nem cabe ao IBAMA, essa questão foi levada à Advocacia Geral da União, nem cabe ao IBAMA fazer a consulta, e essa normativa foi revogada porque não cabe ao IBAMA dizer quem é ou quem não é comunidade tradicional. Perfeito, muito obrigado. Bem, eu vou fazer a minha última pergunta, que é a terceira, e para ser justo, eu farei 3 perguntas de brasileiras e brasileiros. Quase 300 perguntas vieram pelo portal E-Cidadania e a nossa secretaria vai enviar a todos os nossos 7 convidados todas as perguntas e no tempo que vocês tiverem, ao respondê-las, nós enviaremos para vocês que participaram até agora e que fizeram belíssimos questionamentos. A minha última: quais são os benefícios econômicos esperados com a construção da hidrovia? Esses benefícios justificam os possíveis impactos negativos sociais e ambientais? Quem deseja responder? Bruno? Quem? Mariana? Os dois, então. Começa depois eu termino. Tá bom. Com licença, então, Mariana. Obrigado, senador Cajuru, pela pergunta ao cidadão. Só aproveitar a palavra, um pequeno esclarecimento.
a professora Cristiane comentou sobre os 600 quilômetros, talvez a gente tenha um pequeno diferença de início de medição, né? Metragem não, de medição. Os 600 quilômetros que eu me referi é justamente a jusante do Pedral de São João, senador. Né? Aí dali, né, onde está o trocamento da 220, da 153, né? Toda a carga chega ali, dali para frente, onde passa pelo Pedral e Eclusa, como o senhor falou, dá os meus 600 quilômetros. Talvez o da professora um pouquinho depois, a montante do Pedral, mas o meu 600 quilômetros começa a jusante do Pedral. Então, por enquanto, para os 600 quilômetros, a gente não precisa tirar o Pedral de São João, tá bom? E sobre os benefícios da hidrovia, né, a diretora Larissa comentou, nossos colegas, a Mariana também, além dos benefícios ambientais, a hidrovia é muito mais sustentável de qualquer outro modal. E respondendo um pouco para que a hidrovia, né? A hidrovia é para escoar a nossa produção, para tirar os caminhões da rodovia e botar na hidrovia. Se não tiver hidrovia, a nossa produção vai continuar sendo grande, vai continuar sendo escoada e pela rodovia. Tá? E falar um pouco sobre os benefícios, não só do agro, mas da mineração, mas de todo o desenvolvimento, né, que não só a hidrovia, mas como rodovia e ferrovia faz. Pena que a senadora Martinelli saiu, ex-prefeita de Sinop, né, mas ela conheceu o desenvolvimento na cidade de Sinop com o agronegócio. O PIB do Mato Grosso cresceu nos últimos 19 anos, senador Cajuru, uma média de 4,7%, enquanto o nacional 2,1%. Mentira, 4,6%. Só perde para o de Tocantins, que foi 4,7% nesses últimos 19 anos. Isso está o benefício da hidrovia. A gente tirar os caminhões da rodovia e baratear o frete do nosso agronegócio, da nossa produção agrícola, produção mineral. Tudo que o Brasil produz chega mais barato no exterior. Vai ficar mais dinheiro na mão do produtor, vai ficar mais dinheiro na mão do trabalhador do produtor, que vai comprar, vai fazer um rancho maior para a fazenda do senador, que vai aumentar a renda do pessoal do mercadinho, e assim vai. Essa sequência aí os senhores conhecem, as senhoras conhecem muito 15 bem. segundos. Esse está um dos principais benefícios da hidrovia. Senador, o senador pedindo a parte. Senador, pois não, Beni. Agradeço muito a exposição, mas eu quero esclarecer que hoje a maior parte da distância percorrida por caminhões é em torno de 300, 400 quilômetros até o eixo da ferrovia Norte-Sul. Não se deslocam mais para os pontos de escoamento, para exportação, etc. Basicamente, desde Porto Franco, tá certo? Porto Franco, a diversas pontos de receptação da carga agropecuária, e aí então é posto no eixo ferroviário. E a ferrovia praticamente corre paralela à hidrovia. Não estou contra de forma alguma. E a minha preocupação, eu sei, conheço bem lá, que a jusante é tranquilo. O problema da hidrovia Araguaia e Tocantins está a montante de Tucuruí, onde todos os outros pedrais, São João, Itaguatins, estreito tem eclusa, até tem eclusa no estreito, tem isso, mas tem que ser abordado acima, a montante, essa é que vai realmente permitir a viabilização do projeto da hidrovia Araguaia e Tocantins. Obrigadíssimo, senador do Maranhão, Beni. Falou, portanto, o Bruno de Oliveira Pinheiro, que é o secretário especial de Estudos e Projetos da ANTAC, e também deseja fazer a sua observação. Novamente devolvo a palavra à senhora Mariana Vaini de Freitas Dyer, coordenadora de manutenção e serviços aquaviários do DENIT. As respostas estão muito boas já dos meus colegas, e eu só queria complementar assim que
toda obra gera impostos, né? Então, os municípios que estão ali na região já estão recebendo impostos desde lá do projeto, antes mesmo da obra começar, dos estudos. Então, a gente tem um imposto que chama ISSQN, que já está sendo pago para esses municípios. Então, as prefeituras podem aplicar esses impostos para a melhoria dos serviços públicos para a população. Então, é importante constar isso também. É uma aplicação direta e um impacto, vamos dizer assim, positivo direto para a população, é que as prefeituras estão recebendo mais impostos e os prefeitos têm essa oportunidade de aplicar em melhorias do serviço público para essa população que está na região. E além do que já foi falado, né, das oportunidades de negócios, de empregos que vão se ampliar na região para essas pessoas. Perfeito, Mariana. Eu vou deixar para que todos, por gentileza, respondam ao meu e-mail, que a minha eficiente assessora Liana vai entregar a todos e passar aos que estão por videoconferência, porque eu fico aqui como o senador representando o meu amado estado de Goiás, sem entender algo. Um procurador federal importantíssimo, que já prendeu vários políticos, inclusive, ele é duríssimo, inclusive um ex-governador de Goiás, eu brinco com ele que ele é apaixonado por ver político em Camburão. O nome dele é Mário Lúcio de Avelar. Ele deixou claro para mim que a hidrovia no Rio Araguaia acontecendo será a destruição do rio. Então eu queria que os senhores e as senhoras pudessem responder para mim qual é o equívoco dele, onde ele está enganado ao fazer essa afirmação também feita para a imprensa goiana de que seria a destruição do nosso amado e rico Rio Araguaia. As perguntas agora pelo portal E-Cidadania, sendo justo, só farei 3. A Ruth do Distrito Federal, parece que essa já foi respondida, mas se alguém quiser acrescentar algo, quais são os principais impactos ambientais esperados com a implementação da hidrovia, especialmente em relação aos ecossistemas da região? Mariana. A gente já vem falando, né, desde o início dos impactos positivos e negativos. Durante as obras, eu acho que é importante constar que os impactos, em grande maioria, eles são temporários. Então, a gente está falando de uma obra que tem impactos negativos, especialmente impactos temporários. Então, eu sei que é uma preocupação, mas os peixes, a água, isso tudo está definido lá no estudo de impacto ambiental. A gente tem impactos no meio físico, no meio biótico, no meio socioeconômico. Vai atrapalhar a pesca? Vai. Vai ter impactos nos peixes? Vai. Vai ter impacto com a retirada das rochas? Você vai mudar um pouco ali o ambiente? Vai também. Só que são impactos pequenos e são temporários, a maioria deles, né? A retirada das rochas é permanente, lógico. Então, mas isso tudo está dimensionado no EIA-RIMA, está também retratado, né, nos estudos que a gente protocolou agora no IBAMA. E cada impacto desse, obrigatoriamente, o IBAMA nos exige que tenha uma medida de mitigação. Se não puder mitigar, a gente tem que compensar, que é o que eu expus antes, né? Então, por exemplo, na pesca, vai atrapalhar o pescador a pescar no momento da obra? Vai. Então, a gente tem que mitigar. O que a gente vai fazer? Vai compensar, no caso. A gente vai pagar para esse pescador. Enquanto ele não puder pescar, a gente vai pagar para ele não ter diminuição da renda mensal dele. Então, esses são alguns pontos que eu queria deixar claro. Vai ter impacto sobre os peixes? Sim, vai ter detonação. Alguns peixes vão morrer, né? E só que a gente vai fazer isso de uma forma controlada. A gente tem programas e medidas que são feitas em outras obras, que são conhecidas na literatura, e a gente vai aplicá-las para que não ocorra tanto impacto assim, que a gente possa controlar. Obrigado, Mariana. O senhor Alberto Acama, pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi, deseja fazer uso da palavra videoconferência, por fineza. Boa tarde. Agora já começamos com bom dia, já estamos em boa tarde. Esses impactos ambientais, alguns deles não foram levados em conta em termos de mudanças climáticas, que a gente pode pensar, então, que esse canal sendo criado e o Botafora sendo no canal, pode ser que hajam sim, impactos ambientais na cidade de Marabá. Esse cenário de mudanças climáticas pode ser que a cidade de Marabá sofra mais enchentes com maior frequência, maior intensidade, se você
diminuir a profundidade do canal onde vai ser realizado o bota-fora. Então, esses bota-foras fora do rio, dentro do rio, precisa ser definido de maneira mais clara e a modelagem hidrológica precisa ser melhor representada. O Bruno já falou que vai ser feito, então vamos aguardar. Não vou ficar batendo boca sobre um assunto que a gente precisa ter, de fato, mais dados. Sobre o impacto das espécies, não é tão simples assim como a Mariana colocou, tá? As medidas de monitoramento não estão adequadas ainda. Confesso que eu não vi a complementação, mas pelo que eu tinha lido anteriormente, não estão adequadas. Precisa ser feito um melhor monitoramento. Durante o teste piloto, precisa ter uma telemetria, ou seja, marcação de peixes com radiotelemetria para marcar onde esses peixes vão, se realmente o afugentamento funciona, porque eu mergulho naquela região, eu conheço aquela região. Os peixes, quando vocês plantam ali, eles vão para dentro da toca, para o fundo do buraco. E aí você explode a pedra e aí não vai nem ter peixe morto, porque o peixe vai estar soterrado sob pedras. Tá? Então, essas medidas são bastante complicadas de se obter e não são respondidas com a metodologia que estava no EI anterior. Não sei se não foi modificado ainda. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Alberto. O Dimas, do Rio Grande do Sul, pelo portal E-Cidadania, pergunta: como o escoamento de grãos através da hidrovia impactará a qualidade da água dos rios Araguaia e Tocantins? Quem deseja responder, por fineza? Bruno. Obrigado, senador Cajuru, pela pergunta ao cidadão. Só até aproveitando, respondendo a pergunta do senhor, do procurador, o senhor citou, procurador Vale, como começou no início da audiência, a ANTAC não estuda ainda nenhuma hidrovia do Araguaia. Está no nosso PJ, hidrovia no Tocantins. A gente não estuda, tem que falar ainda, né? Porque vai ter uma orientação diferente depois do governamental, mas porque não há na nossa mesa. Ele informa que isso está sendo feito sorrateiramente por uma quadrilha de políticos e empresários. Sim, ele senhor. deu essa entrevista lá em Goiás. Ainda bem que na ANTAC a gente não tem esse tipo. Ele é muito sério. Na ANTAC, quando ele fala, ele tem provas. Na ANTAC, graças a Deus, né, a gente não tem esse tipo de quadrilha. Então, posso afirmar o senhor em documentos públicos. Né, então, o senhor não é nem político nem empresário. Ele falou de políticos e empresários. Nada contra. Políticos e empresários que fazem quadrilha. Nada contra. Por isso que eu estou dizendo que o senhor não está incluso nisso. Nada contra. Mas em documentos públicos que a gente não tem nenhum estudo, mais uma vez, do Rio Araguaia, só do Tocantins. E dos outros, Paraguai, Madeira, né? E sobre os benefícios, né, sobre o problema da água, a pergunta da água, então já excluí o Araguaia, falando do Tocantins. Todas as embarcações que hoje navegam no Madeira, no Amazonas, no Paraguai, no Tapajós, são embarcações modernas e que têm, se tiver algum problema de vazamento de combustível, como tem no mar, vai ser mitigado, será corrigido. Mas hoje a gente não vê em nenhum lugar, não vê notícias de combustível vazando no Rio Amazonas, no Rio Tapajós, no Rio Paraguai, que ano passado movimentou 9 milhões de toneladas. Então, não é porque a embarcação está no rio que vai melhorar ou piorar a qualidade da água. Não vai melhorar, mas também não vai piorar. O único vazamento, se tiver um acidente, graças a Deus, na regra, é muita exceção, nem exceção, não é muita exceção, será contido, com certeza. Bom? Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno. A última pergunta, a terceira, como eu só fiz 3 também, do portal E-Cidadania, é a brasileira Nayana, da Bahia, que questiona: quais medidas de amparo às famílias ribeirinhas serão tomadas caso a obra seja executada? Alguém quer acrescentar? Mariana, por fineza. Sim, quero falar um pouquinho mais do programa de compensação e indenização social, que eu acho que é um programa bem importante nesse estudo. Foi um programa idealizado durante os estudos. Ele no EA-RIMA ainda a gente não tinha claro como é que isso ia acontecer, e na licença prévia isso trouxe um esclarecimento bem importante junto com o IBAMA.
Nesse programa, além da compensação financeira, né, que o DENIT vai pagar mensalmente para quem foi impactado, ainda existem medidas mais rápidas. Por exemplo, se tem aconteceu uma poluição da água naquele momento, que as pessoas não podem usar aquela água, então a pessoa vai receber de forma célere, né, água potável. Precisou de uma cesta básica, atender uma família de forma emergencial, então também está previsto isso, fornecer cesta básica. Foi falar da questão das escolas, né? Se a obra tiver em alguma rota que interfira na movimentação daquelas crianças que estão indo para a escola, então a obra vai ter que se adequar à realidade das pessoas. As crianças vão continuar indo para a escola. Então a obra vai ter que ser feita, vai ter que ser realizada para que essas pessoas continuem tendo sua vida, especialmente a gente está falando de crianças, né? Então a obra ela tem que se adequar à vida das pessoas que estão ali na região. Em relação aos pontos de pesca, a gente já fez esse diagnóstico de quais são os pontos de pesca, e junto com os pescadores, inclusive, e com os dados, inclusive, que a professora Cristiane, ela tem estudos na região, a gente usou os dados dela também. Então, a gente, usando todo esse arcabouço de dados que a gente tem, tanto diretamente fornecido pelos pescadores como da professora Cristiane, a gente já traçou quais são as frentes de obra que vão interferir com os pontos de pesca. Então, e quais são as rotas alternativas. Se o pescador quiser uma rota alternativa, então a gente também já estudou isso. Caso não tenha uma rota alternativa ou o pescador não tenha condições de fazer essa rota, ele vai ser indenizado e vai receber as compensações que estão dentro desse programa. E dentro do programa de compensação e indenização também, a gente está prevendo apoiar o projeto de quelônios que existe lá na região, que é feito pela Vila Tauri. Então, é uma iniciativa dos próprios pescadores de fomentar, né, a biodiversidade da região, especialmente relacionado com as tartarugas, que são os quelônios. Então, isso está dentro do programa de indenização e compensação social, uma iniciativa do DENIT, né? Isso está dentro do programa, vai ser avaliado também pelo IBAMA, se o IBAMA concorda. E também a gente vai, dentro do programa de indenização e compensação social, também está previsto bolsas de estudo para pesquisadores que estudam ictiofauna. Então, professora Akama, dá uma olhada lá no estudo, eu acho que você vai gostar dessa parte. A gente está prevendo também modernizar um laboratório dentro de uma universidade pública que trabalhe com ictiofauna, justamente para melhorar os estudos da região, especialmente voltado para as espécies que estão ameaçadas. Essa foi uma proposta do professor Tomásio, que elaborou os estudos de ictiofauna recente que nós fizemos, então eu acho que é uma parte bem importante do processo de licenciamento que a gente evoluiu em relação às espécies da região. Obrigado, Mariana. Bom, vamos concluir então rigorosamente essa nossa audiência pública com um novo pedido da palavra do senhor Sadi, do Ministério Público do Pará, e depois, por fineza, eu entrarei na pauta deliberativa, liberando todos e todas, e dizendo mais uma vez, normalmente se convida 3, no máximo 5. Eu decidi convidar 7 para este tema. Eu os cumprimento pela qualificação, pelo preparo de cada um dos senhores e da senhora, no caso das senhoras, a Mariana e a Cristiane. Foi uma reunião importantíssima, considero a mais completa, a mais robusta, e aproveito para cumprimentar aqui o senador do Maranhão, Beni Camacho, e dizer a você, foi a primeira vez que eu vi em comissão, me permita dizer, depois de mim, pergunte à secretaria se é mentira, um senador ficar do começo ao fim de uma reunião. Normalmente o senador fica meia hora, 1 hora. Então, parabéns pela sua postura e pela sua dedicação a essa causa. Pois não, senhor Sadi? Obrigado, senador Cajuru, inclusive pela deferência de falar por último. O Ministério Público fala por último justamente porque é um órgão que tem autonomia e independência, independente de governo, independente de posição política ou partidária. O Ministério Público é uma instituição permanente e que atua sempre nos ditames da ordem jurídica na sua atuação. Em relação ao programa de compensação e indenização que foi referido aqui pelo DENIT, esse é um ponto crucial e é justamente essa a nossa preocupação. Na ausência de consulta às populações que vão ser impactadas, não é possível saber se esse programa de compensação e indenização é ou não adequado.
porque a população precisa ser ouvida sobre quais são as compensações e indenizações devidas, né? Se não houver uma consulta prévia dessas populações, de todas as populações, como eu disse na minha fala, que tem por característica o uso tradicional do rio e que vão sofrer, obviamente, impactos, não é possível se falar em compensação e indenização. Importante observar também que, ao contrário do que foi dito, o impacto não é temporário. É temporário se a gente considerar que o licenciamento diz respeito somente à derrocagem, à dragagem e à derrocagem do pedral. Mas o licenciamento visa justamente a operação da hidrovia. Então, esses prejuízos, esses danos, esses impactos, eles são de caráter permanente. Não é só durante o período em que a obra estiver sendo realizada, né? Na verdade, isso corrobora o que eu havia dito antes. O que se está fazendo é fatiar um licenciamento de operação da hidrovia, justificando que se trata de mera derrocagem e dragagem do rio. Então, não são impactos temporários, o dimensionamento não está sendo feito da forma adequada. 15 segundos. Da prévia livre informada. E aí, mais uma vez, repiso a nossa preocupação em relação a isso, a ausência de um monitoramento adequado que leve em conta os impactos futuros e o nosso maior temor é justamente que esses prejuízos se tornem, como em tantos outros grandes empreendimentos, fato consumado e depois é que se vá em busca de todo o prejuízo, não só para as populações, mas inclusive para o Estado brasileiro, que uma operação, um empreendimento desses, se não for conduzido de maneira adequada, pode causar. Então, é o conjunto da população, não só do Estado do Pará, do Estado do Goiás, Tocantins, Maranhão, mas da população brasileira. É um prejuízo que não pode ser dimensionado sem essas adequações, essas correções que nós apontamos. Obrigado, senador. Obrigado a todos os convidados e a audiência presente. Eu que agradeço, Sadi, do Ministério Público do Pará, e aproveito para agradecer aqui, porque fiz uma observação à senhora Mariana, e ela disse: senador, estou à disposição para uma segunda audiência pública em relação a um tema tão fundamental em nosso país. Tenho certeza que os demais também concordariam, aqui disse o Bruno, né, com mais uma audiência pública. E aí eu fiz elogios, só vi virtudes nessa audiência pública, mas houve uma falha da minha assessoria e, de um modo geral, do Senado. E eu vou dizer qual, humildemente. Uma audiência como essa, com 7 convidados, eu penso que a experiente secretaria vai concordar comigo, o dia ideal para se realizar é uma segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira não tem comissões, não tem reuniões, normalmente às vezes não tem nem senador aqui, né? Desculpe, o Cajuru é assim e vai morrer assim. E pode ter certeza que eu vou morrer de parto aos 120 anos. Né? Mas então, segunda-feira é um dia mais tranquilo, não tem sessão deliberativa, porque daqui a pouco começa a sessão 2h da tarde. A gente tem que estar lá. A gente tem depoimentos, tem tribuna, né? Então, pedir então que uma próxima a gente, por gentileza, especifique a data de segunda-feira, porque aí ficamos aqui dia, noite, paramos para almoçar, voltamos, sem nenhum problema. Perfeito? Por gentileza. Bem, todos os senhores e as senhoras estão liberados. Deus e saúde, alegrias e vitórias para seus familiares e amigos neste 2024 e, de novo, agradecidíssimo por tanto conteúdo que vimos nesta audiência pública. Eu, rapidamente, vou à pauta deliberativa com o item 1, que é o requerimento da Comissão de Meio Ambiente número 42 de 2024, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2 e 5 incisos da Constituição Federal, que seja convidada a excelentíssima senhora Marina Silva, ministra do Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a comparecer a esta comissão a fim de prestar informações sobre a situação dos incêndios e queimadas em todo o nosso país. A autoria é da senadora Leila Duvoli, presidente desta Comissão do Meio Ambiente e, se Deus quiser, a próxima governadora do Estado do Distrito Federal, que não suporta mais tanto enganês. Concedo a palavra à senadora Leila Barros na próxima reunião que nós vamos ter e
coloco como votação simbólica este requerimento. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Resultado: aprovado o requerimento. Item 2, requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 43, de 2024, requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 36/2024, da Comissão de Meio Ambiente, seja incluído o seguinte convidado: o senhor Bruno de Oliveira Pinheiro, secretário-geral de Estudos e Projetos da ANTAC. A autoria, eu mesmo, senador Jorge Cajuru. Para concluir, votação simbólica. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de encerrarmos definitivamente os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 32ª reunião realizada em 21 de agosto de 2024. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata, então, está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Aqui eu gostaria de agradecer a minha equipe de gabinete, eficiente como sempre, em especial as assessoras parlamentares Diana Lins, Liana Miranda e Carolina da Luz. Quero agradecer em especial ao craque deste Senado Federal, secretário Ayrton Aragão Júnior, pelo carinho dele e a compreensão com a minha visão e o tamanho das letras. 52. Mas fiquem tranquilos que eu também não vou ficar cego. E eu só enxergo o que eu quero. É bom um pouco de humor, né? Na vida, né? Então, Ayrton, muito obrigado, querido. E aos servidores tão eficientes como Marcos Vitral, a Mariana Tavares, a Jéssica Oliveira, o Leif Montalvão e a Simone Mazer. E a estagiária Bárbara. Perceberam que a maioria é formada por mulheres. Pois, repito e encerro, os homens são importantes, as mulheres são essenciais. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada essa importantíssima e marcante reunião. Até a próxima. Agradecidíssimo, Pátria amada, Brasil brasileiro. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
O relatório Panorama da Saúde Mental do Instituto Cactus e da Atlas Intel, divulgado em junho deste ano, mostra que quase 37% dos brasileiros passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais. E entre pessoas com diagnóstico de ansiedade, o índice é ainda maior. 43,5% navegam por muitas horas em aplicativos como Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, entre outros. Profissionais que atuam na área de saúde mental alertam para os perigos do tempo excessivo nas redes. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a psicóloga Ingrid Miranda. Muito obrigado, Ingrid, por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta mais básica. Quais são os principais problemas relacionados à saúde mental que o tempo excessivo nas redes sociais acaba provocando nas pessoas? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do tempo excessivo, porque muitas vezes as pessoas colocam as redes sociais como um grande vilão, quando não necessariamente, de fato, elas são. Mas quando a gente faz um uso de um tempo prolongado, onde a gente acaba deixando de viver nossa vida no real para viver a vida dentro das redes sociais, aí sim que se torna um problema. Então, assim, quando os jovens, os adultos e até mesmo as crianças que cada vez mais cedo estão tendo acesso às redes sociais, ao YouTube, e estão passando um tempo maior dentro da rede social, muitos prejuízos vão sendo gerados, porque as redes sociais, elas afetam o nosso comportamento alimentar, afetam a nossa forma de se enxergar, a nossa percepção sobre a nossa vida. Vem entrando uma comparação muito grande, então isso acaba gerando dentro dos jovens uma sensação de ansiedade, de depressão e de comparação muito grande. Você falou uma coisa que eu vou pegar logo, eu vou aproveitando os ganchos que você vai me dando. Qual seria o tempo que a gente consideraria saudável para ficar nas redes sociais? Isso eu penso em crianças, adolescentes e adultos. Se é que criança deveria estar em rede social. Sim, quando a gente está falando de crianças é algo mais delicado ainda, porque o adulto ele já tem o seu cérebro formado, a criança ainda está em processo de desenvolvimento. O ideal seria que crianças não tivessem acesso a nenhum tipo de tela até os 2 anos. Então, que elas ficassem livres, mas não é isso que a gente percebe. E assim, desde criança, a gente coloca um tempo bem menor, isso vai variando dependendo da faixa etária, mas ali crianças a gente coloca assim 1 hora na rede social, a gente não quer muito tempo, mas o que acontece são que os pais têm responsabilidades e acabam utilizando as redes sociais como um suporte para que eles consigam fazer as atividades do dia a dia. Virou meio que a babá eletrônica. Exatamente. Que um dia a televisão foi. E para o adulto, né? A criança, é como você disse, quanto mais limitar, melhor. Uhum. Para o adulto, para o adolescente, um tempo de 1 hora, talvez? Olha, isso vai variar bastante, porque hoje em dia a gente está falando das redes sociais, da internet, da tecnologia dentro do trabalho, dentro da escola. Então, qual é a finalidade? Então, a gente parte desse pressuposto, porque muitas escolas implementam isso dentro da educação e muitas pessoas estão trabalhando também dentro das redes sociais. Mas é uma questão que vai variando muito de realidade para realidade e parte muito de um senso crítico da pessoa entender: eu estou vivendo mais de forma online ou eu estou vivendo de verdade? Então, para ela poder ir balanceando. Você falou no comecinho uma questão que às vezes a gente nem percebe, que é essa construção da autoimagem. Isso. E de como ela pode ser prejudicada com as redes sociais. Perfeito. Explica um pouquinho mais como é isso. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente está falando de pessoas que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão se construindo. Isso de forma física, de forma externa, quanto de forma interna, de forma cerebral, fisiológica, da maturação do cérebro, mas a gente também está falando da consciência do que é o eu daquela pessoa. E quando a gente cresce com crianças e adolescentes olhando a internet, que a internet, ela não é a vida real, elas são recortes. Recortes de momentos felizes, recortes de conquistas, recortes de detalhes que a pessoa ela quer ressaltar e ninguém quer ressaltar algo que é ruim. E aí, aquela criança, aquele adolescente vai olhando pessoas extremamente magras, viajando, só curtindo e com vitórias, e a percepção sobre a própria vida,
sobre a própria imagem acaba sendo diminuída, porque ela não consegue mais identificar os pontos positivos que ela tem, não consegue mais identificar de fato os momentos prazerosos que tem na vida, porque ela fica se comparando com os recortes que são colocados nas redes sociais. E é isso que acaba gerando, então, essa ansiedade para ser igual a essa imagem que eles veem em redes como Instagram, por exemplo? Isso. Me fala um pouquinho, então, como é que esses efeitos e quando a pessoa pode perceber, cara, tem algo errado comigo e isso está me fazendo mal. Perfeito. A gente nunca vai estar satisfeito 100% com a nossa vida. Sempre vai ter um pontinho que a gente quer melhorar, sempre vai ter um pontinho que não está tão satisfatório, e isso faz parte de um desenvolvimento de uma vida saudável, de uma vida normal. Mas a partir do momento que a gente deixa de gostar de pontos para a gente deixar de gostar do todo, aí sim é um problema, porque a gente deixa de admirar os nossos próprios traços, a gente deixa de gostar da nossa vida, da nossa realidade, da nossa interação, e a gente acaba desejando e almejando aquilo que o outro tem, aquilo que colocam como ideal. Essa hora é a hora que a gente deve buscar ajuda profissional? Com certeza. E cada vez mais a gente observa que essa busca está vindo mais cedo. Não é mais somente na vida adulta. A gente está vendo muito forte nos adolescentes. Adolescentes com distorção de imagem. Adolescentes que têm um corpo normal, ali, saudável, mas acaba se achando muito gordo, acaba se achando muito feio, com uma distorção de imagem gritante. E a gente está observando isso cada vez mais cedo dentro do consultório de psicologia. Como é que eles chegam no consultório? O que é que eles relatam? O que é que eles falam? Porque isso deve ser muito doloroso. Todo mundo aqui passou pela adolescência. A gente já sabe que é difícil, sem essa pressão das redes sociais. Isso. Como é que eles chegam? Quais são os relatos assim que mais te tocaram? Ai, são muitas. E quando a gente fala de criança, eu acho que é onde mais toca. Porque quando a gente está falando de criança, a gente imagina uma infância muito leve, muito tranquila, sem responsabilidades, é só brincar e estudar. Mas hoje em dia a infância ela já está mudando. Então chegam pais relatando dentro da clínica que a criança não quer mais comer, que a criança fala que não gosta do jeito que ela é, não gosta da sua aparência. E quando a gente vai indo para os adolescentes, a gente já vê outros padrões, que também mantém essa questão da insatisfação corporal, da insatisfação com a autoimagem, mas a gente vê já comportamentos prejudiciais. Então, induz ali comportamentos para tirar peso, comportamentos para tentar ali se assimilar a outra pessoa, apertando a cintura, apertando os seios, tentando se maquiar e se moldar de uma forma extremamente excessiva e prejudicial para parecer com outras pessoas. Você falou dessas situações que são tristes e dolorosas e que afetam milhões de pessoas no mundo inteiro. E pesquisas até mostram que essa geração Z, que é exatamente as crianças e adolescentes de hoje, elas são extremamente prejudicadas pelo uso excessivo das redes sociais. Vou pegar um outro ponto que também acontece e que acaba afetando a saúde mental deles e também de adultos, mas em especial de adolescentes e crianças, o cyberbullying. É muito comum chegarem crianças que são vítimas dessa situação, dessa perseguição pelas redes sociais? Esse é um ponto que eu acho importante ressaltar, que a gente está falando da internet, a gente está falando que não tem uma pessoa de fato, e quando não tem uma pessoa na sua frente, as pessoas acabam ganhando e criando uma falsa sensação de poder que dá uma liberdade maior de ofender a outra pessoa. E tem um outro ponto que não existe diretamente um responsável supervisionando, mediando. Então, a gente vê adolescentes com maior liberdade para poder falar o que se deseja, muitas vezes não sabendo o impacto negativo que isso vai causar na vida de outra pessoa. Porque, assim, se uma pessoa acaba sofrendo uma ofensa, isso não necessariamente vai gerar um dano psicológico, mas se aquela pessoa que recebeu a ofensa, ela já tem um histórico de saúde mental debilitado, ela já tem um diagnóstico, ela já tem questões internas, aquilo vai fortalecer os sintomas daquela pessoa. Então, aquela pessoa vai sim ter a sua saúde mental prejudicada.
Vamos falar um pouquinho de alguns quadros que surgiram e que ganharam força com as redes sociais. Por exemplo, o vício em tela, né, que a gente chama de nomofobia. Isso está cada vez mais frequente. Vamos falar dos riscos da nomofobia, desse vício nas telas, nos smartphones, por exemplo? Sim. Hoje em dia a gente vê muitos relatos dos adolescentes, principalmente, que eles não conseguem ficar longe do celular. Tá sem celular, se sente perdido como se estivesse pelado. Porque é um medo de não ficar ali sabendo, antenado do que está rolando ali no mundo virtual, porque o mundo virtual ele acaba ganhando. É como se você estivesse vivo se você estivesse ali dentro. Se você não está dentro, você não está vivo. Então, traz sim uma sensação de instabilidade, de vulnerabilidade para os adolescentes. E uma coisa que também ganhou força com as redes sociais e com a excessiva popularização e o uso excessivo delas é o histrionismo. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o histrionismo e os riscos desse problema ganhar força nas redes, né? Vamos falar um pouco da personalidade histriônica. A personalidade histriônica, a gente está falando de uma pessoa que ela quer aparecer, aquela pessoa que gosta de chamar a atenção. E hoje em dia, nas redes sociais, o que a gente tem são pessoas que querem like, que querem ser vistas, que querem comentários, né? E isso acaba perpassando ali um pouquinho essa questão do que é ser histriônico, mas é muito importante a gente ressaltar que é diferente uma pessoa ter um transtorno histriônico, que é um transtorno de personalidade, para uma pessoa que quer likes, porque hoje em dia, como você mesmo falou, as crianças e adolescentes já nascem com redes sociais, então elas já nascem querendo ser blogueira. Hoje em dia é difícil assim, eu quero ser professor. Não, eu quero ser blogueira, eu quero ter um youtuber, vídeo. Né? Exatamente. Então, assim, essas crianças e adolescentes já estão crescendo com essa sensação de querer serem vistos, que é diferente de um transtorno. Porque um transtorno, quando a gente está falando dessa questão de ser histriônico, é uma questão muito mais exagerada, com uma intensidade muito grande, que causa muitos prejuízos. Com uma criança e adolescente que só cresceu dentro dessa era, já não causam tão prejuízos quanto um transtorno, tá? Maravilha. É porque a gente vive nessa era das celebridades das redes sociais. E aí você falou um ponto agora e que me chamou a atenção, que eu acho que é interessante. Como ensinar para a geração Z que like não é afeto? É difícil, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade líquida, né? Uma sociedade onde um like muitas vezes é mais bem visto do que um ato na vida real. E como os pais ensinam isso é mostrando o afeto dentro de casa. Porque muitas vezes os adolescentes não têm uma atenção devido, um carinho devido dentro de casa, então qualquer resquício de afeto que vem de fora acaba preenchendo um pouquinho esse canto. Então, se os pais suprirem um lar bom, afetivo, saudável para essa criança, ela já vai conseguir diferenciar bastante o que é um afeto, o que é uma valorização verdadeira e do que seja um like. Você falou do papel da família. Isso. E a escola tem algum papel que é importante, que é relevante nesse processo também? A escola ela é fundamental, porque dentro da escola, ainda mais nos últimos anos, a gente está falando de escolas que têm a questão da educação socioemocional e é muito bem-vindo e muito relevante que dentro das escolas sejam abordados essa questão dos sentimentos, das emoções, dos usos das redes sociais, de como se relacionar, porque muitas vezes a criança passa mais tempo dentro da escola do que tendo uma relação de fato no contexto familiar. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, a escola ela tem sim um papel muito importante para essa construção e ensinamento para as crianças e adolescentes. E o que você pensa a respeito Existem pessoas que chegam a defender até a abolição de determinadas redes sociais que são consideradas extremamente prejudiciais. Você acha que é um caminho viável, que é um caminho que seria positivo nesse cenário que a gente tem hoje?
Olha, a abolição eu acho algo muito delicado a gente falar, porque a gente está tirando um pouco da liberdade. Eu acho que vale muito mais a pena os pais entenderem quais são os papéis que eles têm, tanto de construção de valores, quanto da supervisão, quanto também da noção do será que meu filho está passando muito tempo ali naquela rede social? O que o meu filho está fazendo ali dentro? E também ter esse papel ativo e não utilizar as redes sociais como simplesmente a babá eletrônica, né? Uma babá virtual, mas que eles entendam que as redes sociais, eles podem sim ser um suporte, mas eles não têm esse papel, que o papel acaba realmente sendo dos pais. A gente falou aqui de cyberbullying, ansiedade. Vamos falar um pouquinho de depressão. A gente explorou um pouco menos, mas acho que é importante destacar. Claro. São quadros comuns, assim, você recebe muitas crianças, muitos adolescentes e adultos também com problemas de depressão relacionados ao uso excessivo das redes sociais? A depressão e a ansiedade são clássicos dentro da clínica. É impossível a gente falar de uma clínica sem a gente falar de depressão e ansiedade. E a depressão está sim relacionada, não é a causa, mas está sim relacionado. E a gente percebe que, com o passar do tempo, até mesmo as redes sociais deixam de ser prazerosas. E você acaba se mantendo ali por tédio, não tem muito o que fazer, deixa eu aqui mexer, mas aquilo que era gostoso e prazeroso vai perdendo a intensidade, porque o cérebro, o sistema de recompensa, ele já está tão habituado, tão acostumado, que aquela dosagem, ela já não está sendo satisfatória. Nem o like vai ser demais. Nem o like. Então, assim, acaba entrando naquele papel do vício de fato. Vamos falar do vício de fato. A partir de que momento a família e a própria pessoa, que a gente está falando muito de criança e adolescente, mas a pessoa adulta, ela deve reconhecer que ela está viciada nisso e que ela precisa de ajuda de um psicólogo? Primeiro, se o celular está descarregando, você já não quer nem sair de casa porque o celular está descarregando e parece que se ele descarregar, você perde o mundo. Então, assim, reconhecer os sinais, reconhecer a dependência de fato. Quando você não consegue sair sem o celular, quando você não consegue lavar uma louça sem colocar um videozinho ali para você ficar assistindo, quando você está com as pessoas ao seu redor, amigos, família, no trabalho, mas você não está interagindo de fato, você está aqui no celular, está aqui direcionado no mundo virtual, então você está perdendo relações, você está perdendo conexões. Então, quando uma pessoa observa isso, é o momento, já passou do momento de buscar ajuda profissional. Vamos falar de sugestões práticas para o dia a dia também, antes de chegar nesse momento da ajuda profissional, o que ainda dá para a gente resolver antes de buscar ajuda, que é tão importante que a gente não deve abrir mão, né, quando necessário. Mas que atitudes práticas para crianças, para adolescentes e para adultos, para a gente reduzir esse uso, fazer um uso consciente? As estratégias, elas são meio que as mesmas. Muda um pouco quando a gente está falando de crianças que têm menos autonomia, então os pais têm que assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente está falando de crianças, os pais têm o dever de monitorar, de limitar o tempo de tela. Quando a gente já está falando de uma pessoa mais adulta, uma pessoa com uma autonomia e independência maior, a pessoa pode utilizar, inclusive, as próprias redes sociais para auxiliar nesse uso, nessa limitação das redes. Porque hoje em dia a gente tem alguns aplicativos que eles limitam, eles mesmos bloqueiam o acesso a outros aplicativos. Então, você coloca ali o seu limite e você vai ser limitado, não vai mais poder usar quando chegar o tempo que tinha sido combinado. Outra coisa importante é a gente aumentar atividades prazerosas, porque muitas vezes as pessoas não têm o que fazer, não têm uma rotina, não têm outras atividades, então acabam ali corriqueiramente caindo no uso
das redes sociais. Então, é muito importante começar a fazer um esporte, praticar algum hobby, uma atividade de lazer. Isso é muito benéfico tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E também é muito importante ter uma rotina, porque hoje em dia a pessoa começa a dormir um horário, acorda outro. Então, não tem uma previsibilidade ao longo do dia. E quando a gente consegue ajustar essa rotina, a gente consegue colocar outras atividades e reduzir o nosso tempo de uso de telas. Você falou aí da questão da rotina, do horário de sono. Eu fiquei pensando no tanto de gente que fica com insônia porque vai dormir com o celular e fica até a madrugada. Isso também traz problemas até para o dia seguinte e para a saúde mental, não é verdade? Com certeza, o sono ele é extremamente importante para limpeza ali do cérebro, ele tem esse papel para a questão da memória, do humor e até mesmo da atenção, porque hoje em dia as pessoas falam que tem TDAH, só que o TDAH ele é um transtorno muito sério, que muitas vezes a rotina que a pessoa tem, o estilo de vida que a pessoa tem, eles simulam sintomas do TDAH, mas se a gente ajustar a rotina, a gente ajusta esses sintomas. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é quando a gente precisa prestar atenção, que a gente não está mais acostumado com silêncios, né? Exato. E eu queria que você falasse da importância da gente ter esse momento de silêncio, da gente buscar meditar, porque a gente está sempre com ruído, o ruído das redes, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ingrid. Isso. É muito interessante isso que você está me falando, porque eu recebo muito na clínica as pessoas falando: ai, eu não consigo ficar sozinho, quando tá quieto eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer, porque a calmaria tá assustando, porque a pessoa tá tão acostumada aí com ruído, com rotina, que o silêncio assusta. Então, quando você para se conectar com seus próprios pensamentos, você não sabe o que fazer. Quando você para se conectar com seus próprios sentimentos, você não quer sentir seus sentimentos. Então, é muito benéfico, porque a gente acaba aproveitando o aqui e o agora, o momento, porque quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando muito de preocupação. Quando a gente está falando de depressão, a gente fica ruminando ali muitas questões. E o segredo, o ideal, é viver o momento do agora. Eu queria que você falasse agora para aquela pessoa que está assistindo a gente, seja pela TV, seja pela internet, e está se reconhecendo nesses quadros que você descreveu, seja de ansiedade, de depressão, seja de vício, né, de uso excessivo mesmo das redes sociais, o que é que você diria para essa pessoa agora? Uma pessoa que se encontra nessa questão do vício, que se encontra nessa dependência, é importante ela entender que pequenas mudanças geram grandes resultados, porque muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas eu vou deixar aqui por 10 minutos, mas isso não vai ser significativo, isso não vai resolver nada, isso não vai resolver minha vida, isso não vai me ajudar nesse problema. Mas ajuda, porque as pessoas querem mudar de uma forma muito abrupta. E mudanças rápidas, mudanças radicais não são mudanças duradouras. Então, cada passo é um passo importante, cada passo é um passo que tem que ser celebrado. E caso esse primeiro passo seja muito difícil, eu recomendo sim buscar redes de apoio, porque os pais, um namorado, um amigo mais próximo podem ir sinalizando e podem sim construir uma rede para ajudar a utilizar menos as redes sociais, porque muitas vezes a gente nem está percebendo que a gente está utilizando num momento inapropriado e a outra pessoa pode sim sinalizar para a gente. E, caso necessário, buscar uma ajuda profissional é muito bem-vinda, até mesmo para poder lidar e se acostumar com o silêncio. Ingrid, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E muito obrigado a você pela audiência. A entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.
Bons salários, empregos em alta, mas faltam trabalhadores. Profissional de tecnologia da informação. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Pessoas que estão no espectro do autismo podem ser beneficiadas com um projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos. A proposta estabelece incentivos à inserção desse grupo no mercado de trabalho. O projeto será analisado em regime de urgência pelo plenário. O projeto prevê medidas para inserir pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Segundo o relator da proposta, 85% dos adultos autistas estão desempregados. Ele explica as medidas que podem ajudar a inseri-los no mercado de trabalho. As medidas previstas no PL incluem a manutenção de cadastro específico de trabalhadores com transtorno do espectro autista para intermediação de vagas de emprego para contratos de aprendizagem e também a atribuição de prioridade especial atenção ao atendimento às pessoas com transtorno do aspecto autista pelos agentes de integração, que deverão adotar todos os esforços necessários na prospecção e na captação de vagas de estágio adequadas ao perfil desses candidatos. A autora do projeto é uma deputada que assistiu à votação. Mesmo com as reservas de vagas, é notório que as pessoas com deficiência, as pessoas que têm uma deficiência intelectual ou múltipla, elas ficam preteridas a este cargo. Por isso que é importante a gente hoje estar aqui discutindo sobre isso. E agora aquela notícia que a gente gosta de dar. A Comissão de Direitos Humanos aprovou também o projeto que reserva às mulheres 30% das cadeiras no Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. Quando a renovação do Senado for de 2 vagas, uma delas será preenchida por mulher. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que se faz necessária a nossa participação, não só porque somos a maioria da população, mas que, por exemplo, se não tivermos representatividade nos locais de poderes, nós não vamos, e eu queria, antes de passar para o senhor, o seguinte, um exemplo, mulheres brasileiras, foi a reforma da Previdência de 2019, onde nós, mulheres, eu e Paulo Paim, eu digo que lutamos contra, foram aumentados mais 7 anos de trabalho para poder a gente se aposentar. Eu não tenho dúvida, nem nenhuma das mulheres brasileiras, que se fossem pelo menos 30% do parlamento, não teríamos sido penalizadas com 7 anos a mais de trabalho. A mulher, ela está conquistando um espaço muito importante e os homens estão respeitando esse espaço que as mulheres estão ocupando, né, senadora Damares? Então é por isso que hoje nós estamos capacitadas de estar atuando em qualquer segmento. Mudanças na posse de armas.
Senadores chegaram a um acordo nesta terça-feira em plenário sobre a anulação de trechos de decreto assinado pelo presidente Lula em 2023, que limitava a posse de armas de fogo. Um novo decreto deve ser assinado pelo presidente até segunda-feira para definir as regras. O plenário do Senado discutiu nesta terça-feira projeto que altera a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. A proposta anularia trechos do decreto assinado pelo presidente da República ano passado para limitar a circulação de armas de fogo. Mas o relator do projeto anunciou um acordo para retirar o texto da pauta. O governo se comprometeu a editar um novo decreto até segunda-feira, retirando um dos pontos mais polêmicos, a obrigatoriedade de que clubes de tiro instalados antes do decreto, a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino, mudassem de local em até 18 meses. Até segunda-feira editar esse novo decreto, corrigindo essas distorções, para que a gente possa contemplar tanto o governo quanto os profissionais aí. Os pontos fundamentais são sobre a escola e me parece razoável, Vossa Excelência jurista sabe que eu não posso estabelecer uma norma e dizer que ela atinge quem já estava aqui antes. Então esse é um dos problemas. A outra é da mobilidade de uma categoria para outra. A outra de arma histórica, as automáticas. Ou seja, pegamos cada ponto que tinha e o presidente deu de acordo, então eu posso assumir esse compromisso aqui. Tem mais de 3 mil clubes de tiro no Brasil. 94% deles estão a menos de 1 quilômetro das escolas. E como estava no decreto, realmente uma insanidade, eles teriam 18 meses para se adaptarem. Qual a adaptação? Sair, ficar a mais de 1 quilômetro das escolas. Então, esse acordo acerta nesse ponto, sem falar de outros aqui. Nós aguardaremos, então, um novo decreto presidencial em relação a esse tema, com os ajustes feitos e pretendidos pelo colegiado relator e líder de governo. E, então, retiramos de pauta esse projeto de decreto legislativo, aguardamos o novo decreto presidencial, para avaliarmos, então, a necessidade ou não de voltar com esse projeto de decreto legislativo para a pauta. Então, senhor presidente, ele fica retirado e não adiado de pauta. Outros projetos também foram aprovados na sessão de ontem. Um obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir princípios ativos para doenças determinadas socialmente. O outro define as expressões artísticas cristãs como manifestação cultural nacional. Os dois seguem para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir princípios ativos para o tratamento das chamadas doenças determinadas socialmente. São aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas que atingem mais fortemente as populações mais pobres. Entre as mais comuns estão hanseníase, febre chikungunya, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose, raiva e sarna. Os laboratórios que não tiverem condições adequadas poderão fazer acordos e projetos para garantir a produção. E os governos poderão firmar convênios nacionais e internacionais para transferir tecnologia para os laboratórios brasileiros. O plenário também aprovou proposta que considera manifestação cultural nacional as expressões artísticas cristãs e os reflexos e influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos. De acordo com dados do IBGE, 86,6% da população brasileira se declara seguidora do cristianismo. Desse total, 64,6% são da Igreja Católica e 22,2% evangélicos. Tive o privilégio de relatar esse projeto que adquiriu uma forma que engrandece as expressões que derivam do cristianismo e que contribuem para a cultura, assim como contribuem para a ética, para a boa convivência, para a paz, enfim, para uma série de outros aspectos consequentes à religião. Os senadores aprovaram ainda a contratação de 2 empréstimos. Um no valor de 80 milhões de dólares entre o estado de Mato Grosso e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para financiar, o projeto de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do estado.
O outro é para o estado do Paraná, no valor de 150 milhões de dólares, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos vão financiar parte do Programa Estadual de Habitação do Paraná. E agora nós vamos falar sobre os focos de incêndio. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado está de prontidão para auxiliar estados e municípios que estão sofrendo com as consequências das queimadas. Apenas em São Paulo, mais da metade do estado está sob risco de incêndio, de acordo com informações da Defesa Civil. Essa é uma situação realmente muito preocupante, alarmante mesmo, e o Senado Federal estará, evidentemente, de prontidão para auxiliar todos os estados da federação e os municípios atingidos nesse momento muito crítico da vida nacional, em que há, de fato, uma grande massa de acontecimentos de focos de incêndio Brasil afora. Neste final de semana, fiz contato com Sua Excelência o governador do estado de São Paulo, que é um estado que está sendo muito atingido pelos incêndios no seu interior, e falei com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, manifestando a nossa solidariedade em nome do Senado Federal e a disposição nossa em poder ajudar o estado de São Paulo, assim como os outros estados atingidos. A reforma tributária pode aumentar a carga de impostos na cadeia da construção civil, segundo especialistas que participaram nesta terça-feira de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Para os representantes do setor imobiliário, a reforma tributária vai aumentar a carga de impostos na cadeia da construção civil e deixar os imóveis mais caros. O impacto das mudanças tributárias no setor, desde o loteamento até o imóvel pronto, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na nossa visão, na visão dessas duas consultorias, nós vamos ter um aumento do preço da habitação. Nós não estamos preocupados com o imposto em que as empresas pagam. Nós estamos preocupados que o preço do imóvel não suba. E mais do que isso, que se mantenha a neutralidade que foi desde o início prometida para o setor. Como você tem uma progressividade que ela diz respeito a um redutor social e o percentual da área pública, lotes com preços de venda acima de R$ 250 por metro quadrado, e diga-se, hoje nem no interior do Brasilzão a gente encontra lote vendido com preço de venda de R$ 250 por metro quadrado. Só para traduzir em números, um lote de 200 metros quadrados, a gente estaria falando em R$50 mil um lote. A gente não acha mais, seja pelo preço da terra, seja pelo custo da infraestrutura. Acima deste preço, há aumento de carga. Esta consultora internacional de imposto sobre valor agregado, IVA, disse que o texto favorece a habitação social. No caso do setor, o governo estima que vai haver uma redução para imóveis populares, principalmente por conta do redutor social, que vai trazer mais progressividade para a nossa tributação, senador, o que significa que os imóveis que são comprados por famílias de baixa renda vão ser tributados menos do que os imóveis que vão ser vendidos para famílias de alta renda, que podem pagar o tributo, né? E por isso, e mesmo que haja um aumento, o efeito no preço vai ser marginal. Os senadores aproveitaram a audiência para fazer ponderações sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária que está no Senado. De tudo que eu ouvi, né, traz essa preocupação, previdência, que é uma coisa que nem está muito no nosso radar quando fala, mas que realmente os brasileiros investem muito, né, numa habitação, além da sua própria, muitos investem para ter aí um complemento de renda na sua velhice. Quando o setor esteve comigo lá, a preocupação foi com o imóvel de baixo custo. Foi com Minha Casa Minha Vida, que sobe de 12% a 15%. Essa reforma não era para simplificar e nós pagarmos menos tributo? Ela não simplificou nada, ela tumultuou tudo, não teve um segmento que chegou lá, eu recebi mais de 30 no meu gabinete, está lá a relação, que dissesse, olha, o meu impacto é esse, está aqui, está calculado. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária chegou ao Senado em julho.
Até a conclusão do relatório do projeto, a reforma será debatida em comissões temáticas. O senador Exalcir Lucas, que presidiu a reunião desta terça-feira, falou sobre a necessidade de ajustes no texto que veio da Câmara. Então, o que nós queremos fazer aqui é exatamente mostrar uma proposta de mudança do texto da Câmara com uma justificativa óbvia, com muita clareza, com muita muito didático, muito claro, para que qualquer senador entenda exatamente o porquê da mudança. Não é? Esse é o nosso desafio, porque daqui nós vamos entregar esse relatório para o relator da CCJ, que deve ser Eduardo Braga. As urnas eletrônicas são mesmo confiáveis? São seguras? É o que nós vamos ver agora na série sobre as eleições municipais deste ano, em uma reportagem produzida pela TV Câmara de João Pessoa. Tem muita fake news espalhada aí pela internet. Uma delas fala sobre a segurança na urna, mas principalmente quando alguém tecla um número e aparece a fotografia de um outro candidato, ou que a urna eletrônica deu problema. E aí o que fazer? Faltou energia elétrica, apagou aqui o visor. O que fazer? O eleitor basta apenas comunicar e às vezes nem precisa, porque o mesário está atento e vai providenciar a solução. Mas essa coisa de que a fotografia que aparece é de outro candidato e não daquele que o eleitor teclou, isso pode acontecer, Vinícius? Não, isso não pode acontecer. O que acontece algumas vezes é que o eleitor vota rápido e já aperta o confirma antes de olhar para a tela. Então a recomendação da gente, porque quando você aperta o confirma, a urna já vai para o outro voto e aí ele não consegue enxergar o voto de quem ele escolheu no primeiro cargo. O que a gente recomenda é que digite o número do seu candidato e antes de apertar o confirma, olha para a tela e confere se seu voto está certo. Aí certamente vai aparecer a foto de quem você digitou o número. Os mesários estão preparados, mas vai que no dia da eleição falte energia, o visor apague. O que é feito? Bom, a gente tem uma série de procedimentos de contingência. Para o caso específico de falta de energia, a urna opera com bateria por várias horas e se tiver algum outro tipo de intercorrência, o mesário aciona uma equipe de técnicos, são mais de 1.800 no estado inteiro, que são treinados para realizar os procedimentos oficiais de contingência na urna eletrônica. Pode envolver a troca da urna ou pode, muitas vezes, envolver apenas um desligar e ligar que o problema já se resolve. São vários tipos de procedimento, eles estão treinados para fazer todos. Quando numa mesma sessão a urna é trocada, seja porque faltou energia, seja porque deu um problema, como é que é apurado o voto daquela que ficou com problema? Quando a urna é trocada, existe uma mídia que é retirada da urna original. Essa mídia tem todos os votos que já foram dados naquela primeira urna e essa mídia é colocada na segunda urna, que é a urna de contingência. Assim que a segunda urna de contingência é ligada, ela reconhece todos os votos, sincroniza e a votação segue normalmente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Consolidado em 15 anos de governo, o prestígio pessoal de Getúlio não tinha sido afetado pelo golpe de Estado. Ele é eleito senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, além de deputado federal
por vários estados. Eleito com 54% dos votos, Dutra toma posse na presidência e Góes Monteiro é nomeado ministro da Guerra do novo governo. 5 anos depois de ter sido deposto, Getúlio volta à presidência da República, eleito em 1950 pelo voto direto. Gregório Fortunato continua à frente da segurança pessoal de Getúlio e é acusado de ser o mandante do atentado ao jornalista Carlos Lacerda em agosto de 1954. A reforma tributária virá para cá. A nossa expectativa é que a reforma seja votada aqui antes do final do ano, antes de dezembro. E, com isso, votando os 2 projetos de lei complementares de reforma tributária, nós concluiremos o ciclo de apreciação sobre esse tema. Será uma conquista para o Brasil. Será a primeira reforma tributária ocorrida no país em tempos democráticos. Será também o fim de uma longa discussão de 35 anos, que possibilitará que nós tenhamos um sistema tributário eficaz com produtos da cesta básica mais baratos para o povo brasileiro. Bons salários, empregos em alta, mas faltam trabalhadores. Profissional de tecnologia da informação. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo
para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. A Mpox pode ser a próxima Covid? Como está a situação no Brasil? Existe vacina? Quais são os sintomas? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias.
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Três anos depois da guerra entre São Paulo e o governo provisório de Getúlio Vargas, novos candidatos a heróis se preparavam para novas batalhas. Heróis paisanos e fardados, perigosos e inofensivos, todos em busca de novas conquistas. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família.
Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Logicamente, nós temos pautas importantes que precisamos votar, como as leis complementares que estão definindo como ficará, de fato, a reforma tributária. E nós estamos discutindo hoje, por exemplo, uma emenda constitucional que rediscute o marco temporal para definitivamente o Congresso Nacional dar a última palavra com relação à questão de terras no Brasil, sobretudo as questões de terras indígenas. O marco temporal, apesar de já estar decidido pelo Congresso Nacional, através de uma lei, é necessário que a gente aprove essa emenda constitucional para definir e dar tranquilidade e segurança no campo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entenda o que é o manejo integrado do fogo assistindo à entrevista que começa agora. Enquanto incêndios florestais ameaçam nossos biomas, o Senado aprovou um projeto de lei que instituiu a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo como forma de preservar as nossas florestas e melhorar a produção agrícola. Meio ambiente e agricultura são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, Lívia Moura. Lívia, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Então, é um pouco complicado quando a gente conversa com as pessoas. Eu estava explicando isso para você antes de começar a entrevista, né? Como usar o fogo para preservar as nossas florestas. Mas a gente está falando de conhecimentos ancestrais, né? de um instrumento que já é usado pela humanidade há muito tempo. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, começando sobre essas origens, né? De como comunidades tradicionais, como povos indígenas, usam esse instrumento, né? De onde vem essa ideia de usar o manejo integrado do fogo como um instrumento de preservação ambiental? Então, o fogo é usado pelo homem há muitos milhares de anos, né? Então, tem algumas evidências que mostram que há 400 mil anos, pelo menos, na África já se usava o fogo intencionalmente, né? Com certo controle. E para o Brasil, a gente tem aí algumas evidências que apontam 32 mil anos, mas assim, a maior parte das evidências mostram entre 12 mil e 11 mil anos para o Cerrado, né? Já se usava bastante o fogo, mas a ideia do manejo integrado do fogo já é uma abordagem bem mais robusta, assim, com muito mais ações, atividades. O conceito ele é bem mais amplo do que o uso do fogo apenas, né? O uso do fogo é uma das partes do manejo integrado do fogo. Então, o manejo integrado do fogo bebe de toda essa experiência humana, né? Com o fogo, todas as adaptações que foram necessárias aí ao longo de tantos anos, né? E hoje ele se consolida aí em várias ações para evitar o fogo descontrolado, os incêndios, né? Evitar as emissões gerado a partir desses incêndios, evitar gerar um fogo que não se quer, né? Que é justamente os incêndios, e também respeitar
toda essa cultura que envolve o fogo, toda essa sabedoria, né? Todo esse conhecimento de várias populações, de várias comunidades, não é de um local só, não é vindo da África só, mas de toda a parte do mundo, né? Então, ele agrega toda essa experiência, esse conhecimento e o conhecimento ecológico. Então, esse entendimento que o fogo faz parte ecologicamente da natureza. Isso é interessante porque a lei, né, o projeto de lei aprovado, o projeto de lei 1818 de 2022, convertido em lei agora no dia 31, né, de julho de 2024, um pouco antes da gente gravar essa nossa entrevista, a lei ela cita as comunidades tradicionais, quilombolas e também os povos indígenas. Então, realmente tem aí uma evidência na própria lei de que é um tema que, embora seja cientificamente comprovado hoje, como você traz para a gente, né, ele traz na sua origem essa ciência cidadã, que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho aqui também. Mas explica para a gente, você falou desse conceito, a gente também estava conversando sobre as diferenças entre o manejo integrado do fogo, né, o fogo prescrito, o fogo planejado, como é que são esses conceitos? Como eles se diferenciam, o que significa um pouco cada um desses instrumentos? Na lei, vem as definições, né? Porque também ainda não é algo consolidado, assim, para a população. Então, acaba vindo esses termos que a gente fica na dúvida. Então, queima prescrita, ela, na verdade, é uma queima planejada, né? Controlada, feita em determinados períodos do ano, mas o propósito dela é de conservação. Então, o grande objetivo é você conservar ecossistemas que são adaptados ao fogo, né, ou que precisam do fogo, são dependentes do fogo, para se manter. Essa seria a principal finalidade da queima prescrita. Já a queima controlada, que a gente ouve muito também, seria uma queima feita com propósito socioeconômico ou cultural, né? Então, que as populações e comunidades geralmente fazem para a produção ou para a limpeza de áreas ou para proteger de pragas, né? Também tem isso, ou abrir caminhos, né? E também para rebrota, para o gado, né? Para a alimentação do gado. Então, tem vários propósitos diferentes, mas esses seriam mais referentes à socioeconomia, à produção. Então, essas são as duas definições das queimas. Mas dentro do contexto do manejo integrado do fogo, a gente ainda tem ações relacionadas à educação ambiental. Então, é uma das partes mais importantes, porque o fogo não deve ser usado nem aplicado em qualquer e todo ecossistema. Existem aqueles florestais, né, ou ecossistemas que não são adaptados ao fogo, por exemplo, a caatinga mesmo, né? A vegetação da caatinga não é adaptada, então você deve evitar o fogo. Então, toda essa parte... Olá, boa tarde. Você vai acompanhar agora a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai debater tecnologia e inovação na reforma tributária. Acompanhe. O tema tecnologia e inovação na reforma tributária. Em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do nosso presidente, senador Vanderlan. E eu já convido aqui para tomar assento à mesa o senhor Eduardo Parajo, que é o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Internet. Pode bater palma aí para o pessoal, depois do almoço, para não dormir. Tudo bem? Okay. Convido também o Renato Matos Hall, que é representante aqui da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Renato. Tudo bem, Renato? Legal. Convido também Márcio Gonçalves, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, FENAINFO. Convido também Sérgio Sgobis, diretor de Relações Governamentais da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Grande Sérgio.
Essa primeira mesa. Já tem participação aqui de perguntas de alguns internautas, à medida do possível, se vocês puderem comentar. A Juliene, aqui do Distrito Federal. Quais são os principais desafios tecnológicos enfrentados na modernização do sistema tributário? A Júlia, de Rondônia. Como a tecnologia pode simplificar o cumprimento das obrigações fiscais na reforma tributária? O Cleiton, de São Paulo. Com a mudança da reforma tributária e o avanço da tecnologia, com as inteligências artificiais, será mais fácil identificar e combater as fraudes com mais agilidade? E o Carlos, do Paraná. Como a inteligência artificial e blockchain podem ajudar a combater a sonegação fiscal e aumentar a transparência do sistema tributário brasileiro? Então, essa audiência também está sendo transmitida. As pessoas que quiserem participar, pode participar pelo portal E-Cidadania, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou também pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações será disponível no portal e assim que as apresentações que forem utilizadas pelos expositores estarão aqui conosco. Bacana. Bem, mais uma vez, reforçando para quem está participando pela primeira vez, este é um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos. Nosso objetivo aqui é fazer o debate e a gente tem recebido de vários segmentos muitos questionamentos, muitas observações e, de fato, são observações importantes. A Câmara aprovou o projeto sem muita... Não posso dizer que não teve muita discussão, porque há 30 anos que se discute essa matéria na Câmara, eu, como deputado, fiz muito isso. Mas, depois que o texto foi elaborado, a discussão foi muito rápida. E aqui no Senado não poderia ser igual, teria que ser uma discussão com mais tempo. Espero que retire, deve, oficialmente, não fizeram ainda, mas o prazo de urgência, né, foi retirado. Abrirá, evidentemente, novos prazos para emendas. Aqueles que entregaram no último dia, porque era o último momento, né, se quiser aperfeiçoar, porque a gente só vai conseguir fazer as alterações se a gente tiver uma justificativa muito óbvia, assim, muito detalhada, muito didática, porque grande parte dos parlamentares não entendem dessa matéria. Então tem que ser uma coisa assim, que alguém, o senador pegou isso aqui, é óbvio que eu vou ter que votar, não tem lógica. Então, uma coisa assim muito... Então, a gente não vai discutir aqui a teoria da reforma, a gente vai entrar nos pontos bem específicos. Olha, o artigo tal, do jeito que está, vai comprometer isso, vai comprometer aquilo, e a solução é essa, com números. Evidentemente que a Receita Federal e o governo vai contestar muitos números, então a gente tem que ter muita firmeza, né, com relação a esses dados, para poder contrapor as informações que a gente tem aí do governo, né? Então, eu vou passar imediatamente já a palavra para o Eduardo, para que ele possa fazer a sua exposição. Alô? Boa tarde a todos, boa tarde, senador. Muito obrigado pelo convite para poder, mais uma vez, estarmos participando aqui dessa discussão. Um tema que aflige bastante o setor de internet e tecnologia, e é um prazer estar podendo aqui trazer mais alguns detalhes dos impactos que a reforma, da forma como ela está hoje, pode trazer para o setor como um todo, né? Só rapidamente falando da Abranet, a Abranet é a primeira associação de internet do país, fundada em 96, e de lá para cá, graças a Deus, conseguimos ajudar bastante a internet a evoluir no país, né? A Abranet, ela tem um leque de associados que fazem serviços de telecomunicação, provimento de conectividade à internet, aplicativos, conteúdo, data center, meios de pagamento. Então, temos um leque aí bastante grande hoje de associados, em torno de mais de 400 empresas associadas na Abranet hoje. Grande parte deles pequenas empresas provedoras de internet espalhadas pelo Brasil inteiro. Bom, acho que a gente tem que trazer alguns pontos agora mais objetivamente, como o senhor falou, dos impactos que a gente está vendo nessa situação. A gente fez um alerta o ano passado, parece que o alerta, por mais que a gente insistiu,
não surtiu muito efeito e a gente espera ter a oportunidade de uma revisão disso dentro do possível, claro, né? Hoje a internet, como todo mundo sabe aqui, está se tornando cada vez mais essencial, né? Então, de fato, a necessidade da conectividade à internet para a população como um todo é um fato importante e uma coisa que é importante. E qualquer coisa que a gente encareça a internet vai dificultar o acesso, principalmente da população mais carente, que tem mais dificuldade, né? Existe uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, através do NIC-BR, que a população em geral tem duas questões importantes que ela considera. Primeiro, conectividade Wi-Fi, que é fundamental para essa população. E segundo, o preço acessível. E nesse preço acessível, nós estamos falando de alguma coisa em torno de R$50, R$60. Né? Hoje, as conexões de internet hoje no país já estão abaixo de R$100 em várias localidades por essas empresas de pequeno e médio porte que têm conseguido fazer esse preço chegar lá. O que vai acontecer com a reforma? Infelizmente, vai ter um aumento de preços para o consumidor final. Por quê? Porque, de fato, vai ter um aumento da carga tributária para o setor. É isso que vai acontecer. A gente fez um estudo com o IBPT, eu não vou entrar em detalhes, mas está na apresentação para vocês, o Instituto Brasileiro de Tributação, e o impacto para o nosso setor hoje está em torno de 15% a 18% de aumento de custos simplesmente para pagar os impostos da reforma. É isso que nós estamos chegando no final da conta. Então, se hoje nós temos um acesso que chega a R$100, vai chegar a R$118, a R$120, só para compensar a questão tributária. E isso vai ter um impacto negativo, principalmente na digitalização da população, né? Então, é um ponto importante. Acho que uma outra coisa que vem sendo dita bastante, a gente vê aí nos noticiários, não, porque quem consome serviço é rico. Não, a população, no geral, ela consome serviço, pode ser da classe A, da classe E. O serviço é fundamental, o serviço hoje gera a economia no país, né? E a gente não tem muita opção com as margens estreitas, cada vez mais estreitas, para tentar não mexer no preço final. Então, a preocupação nossa é essa. Fora isso, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente trazer, nós temos um país que tem muitos empreendedores, cada dia mais empreendedores, né? E esses empreendedores, cada dia mais, precisam ter a tecnologia ao seu lado. Se a gente vai encarecer a tecnologia, como que a gente vai ajudar esses pequenos empreendedores? Né? O custo vai aumentar para todo mundo, que é o que a gente vem falando desde o início da proposta que está sendo colocada, né? Bom, aqui basicamente... Opa, não mudou? Deixa eu ver aqui. Mudou. Aqui basicamente eu trago de novo a questão da internet, né? Tem outra pesquisa do NIC-BR junto com o Comitê Gestor falando que só 22% da população tem a conectividade significativa. Quer dizer, muitos têm acesso à internet, mas hoje ainda sem muito fim, né? Como que ele usa para o emprego, para o empreendedorismo dele e tudo mais. E a gente precisa melhorar esse índice. Na verdade, a internet faz cada dia, como eu disse, cada dia mais parte da vida da população, da necessidade da população, e a gente continua preocupado que a reforma vai encarecer serviço para a população. Como hoje o tempo aqui, o assessor do senhor já me disse que a gente tem pouquíssimo tempo, eu estou correndo aqui, senador. Detalhe, o impacto é geral, né? Quando a gente fala não só na questão da internet, esse impacto acaba se expandindo com o serviço de tecnologia como um todo. Vai impactar na saúde, vai ter aumento de custo, vai impactar na segurança pública, vai impactar na educação, vai impactar no transporte, vai impactar em tudo. E essa é uma conta que ninguém está fazendo. Todo mundo está fazendo a conta que vai ser 27, 28. E qual vai ser o impacto de aumento de custo para as empresas e para a população no geral? A gente já fez o nosso estudo. Para a população de conectividade à internet, em torno de 18% a 20%. Mas e o impacto embutido dentro da reforma para as empresas como um todo? Essa conta ninguém fez ainda. Era importante a gente fazer. Aqui passando para o outro. Opa. Bom, aqui tem os dados que eu já coloquei para o senhor da outra ocasião, que são dados desse estudo, que fala a respeito do negócio. E, basicamente, o que a gente está pleiteando, senador, indo objetivamente ao ponto aqui, né?
é, de fato, uma revisão para o setor como um todo dessa questão da tributação na alíquota plena da reforma, né? Isso, de fato, vai trazer um desequilíbrio muito grande para as empresas e vai, consequentemente, acabar encarecendo o serviço na ponta final. E o que a gente acha que não é uma coisa que vai ser benéfica para a população como um todo, isso vai trazer um problema. Então, a gente, de fato, apesar de toda a colocação que o senhor fez, a gente sabe dos prazos que ocorreram e tudo mais, de como foi feita a reforma, mas a gente acha que ainda carece, sim, de uma revisão. O setor de tecnologia tem um potencial muito grande e a inovação também, e a internet também. Então, assim, de fato, a gente precisa rever essa questão de ter uma alíquota diferenciada nessa reforma. Obrigado. Muito bem. Primeiro quero informação, 23 senadores já conectados aqui com a audiência. Realmente é um tema que precisamos debater bastante, né? Todos os senadores estão recebendo visita de todas as atividades, né? Porque realmente o impacto é muito grande. Mas eu só para fazer aqui, Eduardo, e aproveitando para os demais entenderem, a gente precisa ir direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Onde é que está no texto da Câmara que vai comprometer a atividade? Eu acho que todos nós já temos essa consciência que a internet é como arroz e feijão, como água, luz e telefone. Acho que isso aí a gente já tem essa noção. Os senadores todos acho que já têm a noção. Agora, qual é o ponto, onde é que está no artigo da Câmara e qual é a sugestão? E realmente uma coisa bem didática e dados concretos para a gente poder apresentar a emenda ou já aprovar a emenda que foi sugerida. Mas aqueles que ainda não apresentaram, tem prazo para apresentar, mas daquele jeito, né? Bem objetivo. Olha, o texto da Câmara é esse, a gente precisa ajustar esse texto aqui e a justificativa com dados bem concretos, né? Para a gente poder realmente convencer os parlamentares todos da importância da modificação, né? Bem, eu passo a palavra imediata, então, ao Renato Matos, que é o representante da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Bom, obrigado, senador. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui representando hoje a Federação Acespro para falar desse tema da reforma tributária, que foi um tema que a gente debateu tanto no ano passado, também aqui com essa casa, falando sobre a importância do setor, de sua transversalidade e sobre um tratamento adequado, né, para o setor de tecnologia no país. Já esclareço aqui para o senador também que, em conjunto com as demais entidades do setor de TI, a gente fez um alinhamento com relação a algumas falas. Eu vou falar sobre a importância do setor para justamente embasar as falas dos demais, né, especialmente aí a fala da Brascom, da FENAINFO e da ABS, que vão trazer as emendas, né, e os pontos. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo do Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é semipresencial. Ela é destinada para apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem eletrônica do dia de hoje. Projeto de Lei Complementar 192 de 2023, da deputada Dani Cunha. Projeto de Lei 3639 de 2019, substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado 249, da senadora Maria do Carmo Alves. Projeto de lei 2218 do deputado Evair Vieira de Mello. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Eu convido de forma remota para utilizar a palavra por até 10 minutos o querido amigo senador Esperidião Amin. Senador Esperidião Amin, Vossa Excelência está me escutando? Sim. Ok, então já está com a palavra. Escutando e prestando muita atenção. Achei que o senhor foi muito modesto ao dizer que o projeto de lei complementar 192 não mencionou o relator do projeto. Acho que a sua modéstia me deixa até inibido. É porque caso eu tenha que sair, eu vou pedir para Vossa Excelência ser ad hoc. Olha, eu tô distante, mas eu
Eu falo o que o senhor tiver escrito, vale o que está escrito. Presidente, eu quero lhe dirigir, inclusive como amigo, como Vossa Excelência reconhece que somos, para minha alegria, para meu orgulho, para prosseguir a linha de raciocínio que ontem eu iniciei a propósito das últimas ocorrências e especialmente estas que constituem pelo menos o preâmbulo, o início, o começo do conhecimento pela sociedade brasileira dos tais 6 gigabytes. Os 6 gigabytes, isso é uma biblioteca imensa de trocas de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, com o conteúdo todo mundo já tomou nota e muitos até já nos esquecemos de alguns detalhes. Mas eu só quero mencionar que, utilizando o TSE e a assessoria do TSE, foram municiados conjuntos de informações para justificar a persecução penal de pessoas via Supremo Tribunal Federal e através do famoso inquérito 4781, que há 5 anos e meio perdura sob a relatoria do mesmo ministro que era o presidente do TSE à época dessas ocorrências que agora explodem, mostrando as entranhas do processo investigatório que tem havido no Brasil. E eu concluí o meu raciocínio ontem dizendo que só o que faltava era o próprio ministro Alexandre de Moraes ser o juiz do inquérito que investiga como é que essas notícias vieram a público. Portanto, é a repressão pela falha da censura. Em síntese, quer dizer, vazaram até aqui informações que comprometem a ética, a moral, a legalidade, o respeito ao Estado de Direito nas investigações em que havia essa promiscuidade institucional e assessores eram conclamados a usarem a criatividade para enquadrar, supostamente enquadrar, na lei e na lei para persecução penal, pessoas escolhidas, ou seja, acha alguma coisa, um chapéu de acusado que caiba na cabeça de fulano de tal. E para surpresa nossa, não a surpresa completa, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a petição do senhor Eduardo de Oliveira Tagliaferro, arguição de impedimento, número 169, que foi impetrado, essa arguição de impedimento foi impetrada pelo senhor Eduardo Tagliaferro, que era um desses colaboradores e que agora se vê ameaçado por aquele ministro a quem servia, e parece que serviu com muita dedicação, pelo que se percebe, pelas gravações que vieram à baila. Então, ele requereu o impedimento na forma dos artigos 252 do Código de Processo Penal e os artigos 277 e 278 do Regimento Interno do Senado, do Supremo Tribunal Federal, requereu que fosse declarado impedido de investigar um vazamento que pode prejudicar o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o único apontado no Supremo Tribunal Federal por tais gravações. Quer dizer,
ele é o juiz, o investigador daquilo que pode comprometê-lo, se é que já não comprometeu. E pasme o presidente do Senado, pasmem os senhores senadores, foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, foi negado o procedimento, a procedência, aliás, deste pedido, desta arguição de impedimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal consente que um seu integrante, que é, digamos assim, o alvo, ainda não, mas que pode vir a ser incriminado, pode ser o, entre aspas, réu daquilo que está sob investigação, ele vai julgar, ele é a autoridade constituída para impedir que se conheçam os fatos que estão vindo à baila. Ou seja, é a censura para que alguém não se incrimine. E este que pode ser incriminado é que vai julgar. Não existe maior demonstração de parcialidade, de jogo feito previamente, do que um caso como este. Portanto, eu quero chamar a atenção para isso. Não pode ser banalizado. Isso não existe no direito, no Estado democrático de direito. Alguém investigar para livrar-se, para tentar desmoralizar fatos, acusações inapeláveis como estas que estão surgindo, cuja autenticidade ninguém discute. É como se eu estivesse tentando impedir o nascer do dia, ou parodiando com o hino da independência, né? Impedindo que raie o sol da liberdade sobre a pátria brasileira. E eu uso esta estrofe do hino da independência até a propósito do dia 7 de setembro. O que a população vai dizer sobre o Supremo Tribunal Federal se esta decisão for mantida? Se essa decisão não for revista pelo Supremo Tribunal Federal, pelo colegiado, como o regimento permite, e a ética moral, o Estado democrático de direito exige. Não pode transitar em julgado ou passar a valer essa decisão do presidente do STF sob pena da justiça brasileira, a sua principal coluna, que todos nós brasileiros reconhecemos como sendo aquela que a democracia criou para nos proteger da tirania. Ela não pode patrocinar a coluna da justiça. Olha, vamos olhar aí para o busto do Rui Barbosa, que está aí sobrepairando a mesa, a mesa do diretor do Senado e a cadeira do presidente do Senado. Isso não pode ficar deste jeito, sob pena de nós estarmos desejando a execração pública de uma instituição sagrada. Isso não se sustenta. Isso é muito pior do que perder o Mané. E nós aqui em Florianópolis até ficamos contentes, porque nós aqui nos orgulhamos de ser manezinhos. Então, perder o Mané, isso não nos ofende. Mas não pode ser colocado o Supremo Tribunal Federal nesta situação não só desconfortável, mas de absoluta vulnerabilidade perante a opinião pública. Não é possível que isso perdure. Eu queria fazer um apelo aos senadores e senadoras, independente de partido político. Nós não podemos fazer olhar de paisagem diante disso que está acontecendo. E vamos ouvir o murmúrio, a voz, e daqui a pouco a voz tonitruante das ruas a respeito deste abuso contra o Estado Democrático de Direito. A existência do inquérito 4781 há 5 anos e meio
E o acúmulo de funções, agora, até para uma espécie de proteção, a blindagem sobre quem pode ser chamuscado pelos ecos, pelas consequências desses fatos que estão vindo a público. É uma advertência que eu ouço, que eu sinto e que eu quero compartilhar com os meus nobres pares. Muito obrigado, presidente. Senador Marcos Duval, gostaria de fazer, senador Esperidião, ele estava pedindo aqui uma parte, e nós já combinamos aqui que regimentalmente não existe a parte para esse momento, mas, obviamente, nós vamos administrar. Como regimentalmente, presidente, como regimentalmente, ele não poderia ter sido invadido como foi. E como eu respeito os cabelos brancos do senador Esperidião, a mim eu vou... O Marcos Duval é o retrato da inconstitucionalidade de tratamento de um senador personificada. Tá, então o senador Marcos Duval. É a exceção sobre a exceção. Eu quero até dar os parabéns ao nosso líder Esperidião Amin, mas até dizer, senador Esperidião Amin, que eu levantei e há a possibilidade de ser pautado o pedido de impeachment, não dependendo apenas do presidente do Senado, mas os líderes dos partidos, nas suas reuniões, para ser o que vai ser pautado ou não nas sessões, eles têm que pedir para ser pautado o pedido de impeachment. E aí o presidente é obrigado a pautar e ler e ter a votação. Então, não precisamos depender do presidente Pacheco. Basta que a gente cobre aos nossos líderes, os líderes dos partidos, que na reunião de líderes se paute os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, olha o tamanho de desrespeito, senador Esperidião Amin, só para finalizar e passar. Ontem, a Advocacia do Senado, assinado pelo presidente Pacheco, solicitou o fim do bloqueio do meu salário, que é totalmente inconstitucional. Não só por ser senador, qualquer um, está na Constituição, não se bloqueia salário. E sabe qual foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional e ao Senado Federal? Que o presidente Pacheco não tem competência para pedir a inulidade da decisão dele. Ou seja, um grave desrespeito ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, ao dizer que o presidente do Senado, o Congresso, não tem prerrogativa para defender um senador da República referente à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ok. Obrigado, presidente. Tá, seu áudio... Ministro Marcos Duval. Sim. Não, eu só quero, presidente, agradecer ao APARTE e dizer duas palavras. Primeiro, senador Marcos Duval, eu não estou proibido de continuar sendo sua testemunha de defesa, não, né? Eu continuo sendo sua testemunha de defesa no processo que é movido contra o senhor aqui internamente. Segundo, eu acho que o insulto a mais, o insulto a menos ao Senado está passando despercebido. Né? E, finalmente, a fórmula que vai acabar sendo utilizada é a aprovação do projeto de resolução número 11. Projeto de resolução número 11 do ex-senador e meu querido amigo Lazier Martins, que estabelece que a admissibilidade de pedido de impeachment não é monocrática. Isso é uma questão regimental que pode ser mudada por uma resolução, porque pela Constituição compete ao Senado Federal. Compete ao Senado Federal. Ok. E eu espero que não se tenha que mexer no nosso regimento interno e acho que o clamor das ruas vai se encarregar de fazer o que é necessário. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Esperidião. Convido para utilizar a tribuna o próximo inscrito, senador Márcio Bittar, União Brasil, Acre. Senhor presidente, caros colegas, é um prazer estar aqui nessa quarta-feira. Quero cumprimentar a Câmara Federal, que está aprovando um projeto que tem tudo a ver com esse tema,
que é o projeto que dará ao Congresso Nacional o poder de suspender uma decisão do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, caso o Congresso entenda que o Supremo estará legislando sobre outro poder, o que vem acontecendo. Deve ser aprovado na Câmara e chegará ao Senado. Assim como é bom que aqueles brasileiros que nos assistem se lembrem disso ou saibam disso, nós aqui já aprovamos o fim do foro privilegiado. É bom que saibam que muitos parlamentares não assinam a abertura de um processo de impeachment porque tem processo no Supremo Tribunal Federal, cada um sabe o calo onde aperta, e no momento em que a Câmara fazer a mesma coisa que fizemos aqui, acabaria com essa pedra, com essa faca no pescoço de vários parlamentares. Portanto, é bom que a sociedade brasileira saiba, nós aqui já aprovamos o fim do foro privilegiado, agora é a vez da Câmara Federal. E a Câmara está aprovando uma matéria que depois virá para cá, que é dar ao Congresso Nacional o poder de suspender uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal se o Congresso entender que ela é inconstitucional. E tem o meu apoio. Senhor presidente, eu quero apenas somar mais uma vez a minha voz ao senador Marcos Duval, ao senador Espiridião Amin. Tudo passou do limite, tudo. Aqui agora nós temos revistas e jornais que até um dia desse não se posicionavam sobre essa matéria. E agora, já diante da escalada de violência que o Brasil assiste, de um poder soberano sobre os outros dois, o jornal como o Estado de São Paulo começa a fazer editorial dizendo do absurdo. E nesse último episódio, quando sai o vazamento de áudios, de mensagens, colocando sob suspeição, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, como tendo abusado do poder, indicando quem ele gostaria que fosse indiciado ou processado, processo abrir contra quem, e subordinando pessoas do Tribunal Superior Eleitoral. A ponto, nas matérias, dizendo que alguém do TSE, que foi instado a pesquisar, a investigar a Revista Oeste, ele responde depois para o assessor do ministro, que não encontrou nada, e o assessor do ministro responde a ele. Então, use a sua criatividade. O que é isso? É inventar matéria? É por aí. Agora mesmo, eu quero ler esse trecho da Revista Oeste. Depois de instrumentalizar o poder de polícia, o Tribunal Superior Eleitoral, para aumentar ainda mais seu capital político e institucional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, parece não ter ficado satisfeito. É o que afirma o editorial do Estado de São Paulo. Com a publicação da Folha de São Paulo, do teor de conversas que envolvia o ministro Moraes e assessores, que sugerem a tal instrumentalização, o ministro não apenas determinou ex officio a abertura de um inquérito para apurar o vazamento, quer dizer, vamos punir o carteiro, e não a carta, não o conteúdo. O vazamento, como ainda se pôs a presidir a investigação, claro, sigilosa, por óbvio, como é do seu feitio. Como a matéria da Revista Oeste é baseada no artigo do Estadão, eu quero reproduzir aqui, abre aspas, 2 parágrafos do jornal Estadão. Primeiro, concretamente é forçoso dizer, se há algo em curso no país que pode, de fato, desestabilizar as instituições e, no limite, ameaçar o Estado Democrático de Direito, é a atitude monocrática do ministro Alexandre de Moraes e a sua aparente incapacidade de reconhecer erros na condução de inquéritos sigilosos que há muitíssimo tempo já deveriam ter sido encerrados, fecha a primeira aspas desse parágrafo. E o segundo parágrafo, abre aspas, tamanha concentração de poder em uma autoridade ou instituição é diametralmente oposta ao ideal republicano fundamental. Acrescenta o Estadão, de novo abre aspas, ao agir como se pairasse acima do bem e do mal por força exclusiva de suas eventuais virtudes morais ou boas intenções, o ministro Moraes avilta o próprio Estado Democrático de Direito que ele jura defender, fecha aspas. Quero aqui, por fim,
Também convidado a essa tribuna para o dia 7, domingo, 7 de setembro, em São Paulo. Nós estamos solicitando a assinatura. Já tem mais de 1,5 milhão de assinantes no Brasil. Queremos chegar a 2 milhões para pedir ao Senado da República a abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Outro assunto, senhor presidente, quero aqui pontuar rapidamente. Quando a gente acha que já viu tudo, vem ainda surpresa pela frente. Como é, senhor presidente, que o presidente do Brasil, no evento com o Boulos, um esquerdista juramentado, incentivador de invasão de propriedade particular. Como é que pode, num ambiente desse, em que está o presidente do Brasil, que com a mão jurou respeitar e preservar a Constituição brasileira, como é que deixam tocar o hino nacional, que é um patrimônio nosso, com a letra neutra, com a linguagem neutra, que não existe? E aí, vergonhosamente, o candidato da ultra-esquerda, o tal do Boulos, aí vem na maior cara de pau, no maior cinismo, ele vem dizer que não sabia, que iriam cantar o hino nacional assim. O que importa é que o partido dele é um dos defensores da língua neutra, acabando com outro patrimônio, aliás, com 2 patrimônios nacionais, o nosso hino, cantado na linguagem neutra, que é um absurdo, é uma violência, é uma humilhação para 210 milhões de brasileiros, e a língua portuguesa. Num só momento, na presença daquele que devia ser o maior guardião da Constituição do Brasil, que é o presidente da República, que jura defendê-la, 2 patrimônios nacionais foram violentados, o hino nacional e a língua portuguesa. Por fim, senhor presidente, antes tarde do que nunca, agora parece que começam a perceber, o Estadão mais uma vez, que alguma coisa na Amazônia não está batendo, Marcos Duval. A propaganda, o que domina as universidades, principalmente as federais, as públicas, o que domina a mídia brasileira há décadas é a impressão de que nós estamos acabando com a Amazônia, pela voracidade de obtenção de lucro, e que o mundo está preocupado com isso. Tudo mentira. Nós estamos hoje na Amazônia com os indicadores piores do Brasil. Vou dar aqui alguns dados. Isso levantado agora no seminário que o Estadão promove. A região norte, que abriga a maior floresta, receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Nós temos indicadores econômicos abaixo da média nacional. Para aqueles amigos brasileiros, conterrâneos do Sul e do Sudeste, olhe só esses dados. A região com a maior taxa de trabalhadores informais do país, mais de 50%, estão na Amazônia. A segunda maior taxa de pobreza, 41%, a média do país é 28%. A segunda menor renda mensal por habitante, 2,4 mil, perdendo apenas para o Nordeste, e ficando 22% abaixo da média nacional. Essa é a situação da região norte do país. Eu poderia aqui, senhor presidente, e Vossa Excelência, que também representa um estado em que uma parte dele faz parte da Amazônia Legal brasileira, poderia dar um outro monte de dado. Região que mais tem feminicídio, região que mais tem homicídio, a região onde boa parte do território é dominado pelas facções criminosas. E o que parece agora, com a ajuda do Estadão, o que parece agora, senhores e senhoras, que começa a ficar claro que aqueles que dizem defender a Amazônia não fazem outra coisa que não servir ao interesse estrangeiro de Noruega, de Alemanha, de Estados Unidos, de Inglaterra, do Canadá, sobre o território nacional. Está aí agora. Eu não canso de ver a hipocrisia da ministra Marina Silva, tentando arrumar desculpa ainda nos últimos 4 anos do Bolsonaro. Amigo, a queimada na região amazônica é maior desde 2010 para cá. Senhor presidente, já vou terminar. Desde 2010 para cá, é a maior queimada na Amazônia e do Pantanal, desde 2010.
E ela ainda continua achando, primeiro agora reconhece que são fatores naturais, é o El Ninho, aquecimento dos oceanos, mas vira e mexe, diz que pegou o IBAMA sucateado. Rapaz, o IBAMA, o ICMBio, criado por ela, quando ela foi ministra do Lula, 7 anos. Um dia desses estavam em greve, pedindo no governo dela as condições de trabalho. O Brasil parece que começa a enxergar, como é o meu caso no estado do Acre. A ministra abandonou seus conterrâneos. Nós temos 4 municípios isolados, ilhados no Acre. O rio está mais seco do que há 40 anos, nos últimos 40 anos, os rios. Embarcações que demoravam. E a carestia horrível, por quê? Porque não se pode construir estrada, não pode construir ponte. E sabe quem é que trabalha para isso? A Marina, o governo do Lula, que banca as ONGs amigas com bilhões, que vem de fora do país para trabalhar contra o progresso da Amazônia brasileira, deixando milhares de pessoas ilhadas. Eu quero mais uma vez lembrar que não é só atividade econômica, que não é pouca coisa. É também como é que se leva a saúde, como é que se leva a educação no município que está isolado, é de helicóptero. Por falar nisso, eu vou terminar mesmo. Por falar nisso, se tivesse lá um colono agora, que tivesse abrido um meio hectare de mata nativa para plantar, para sobreviver, tenha certeza que daqui a pouco estaria lá a Força Nacional, helicóptero, Polícia Federal, toda a estrutura do Estado brasileiro estaria lá para fiscalizar esse colono. Agora, para ver e para acudir pessoas que estão passando fome, que estão isoladas, que estão vendo filhos morrerem, porque sequer tem condições. Como é que vai pagar um avião? Como é que vai fretar um avião? Quando 85% daquela população vive de 0 a 2 salários mínimos por mês. Aí, para isso, para acudir essas pessoas que são vítimas da política da ministra Marina, e, aliás, ela só não teve poder no Brasil nos 4 anos do Bolsonaro. Ela manda no país, ela influencia o país há 30. E eu termino mesmo, senhor presidente, dizendo o seguinte, eu queria ver quantos quilômetros de mata ciliar a ministra Marina ajudou a plantar na Amazônia. 0. Quantos quilômetros de água e de esgoto? 0. Quantos igarapés ela ajudou a desassorear? 0. É só conversa fiada para boi dormir. Ela agrada muito aos globalistas e em detrimento do Amazônia, que hoje sofre como nunca sofreu antes. A culpa é dela, não é de outra pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Márcio Bittar. Convido para utilizar a tribuna o senador Marcos Duval. Registro a presença aqui do prefeito de Pinheiro, lá do meu estado, prefeito Luciano Genésio. Seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional, prefeito, sempre presente. E também da deputada Isa Arruda, deputada federal, que hoje cedo esteve conosco lá na CDH. Aprovamos um projeto importante naquela comissão, de autoria da deputada Isa Arruda. O presidente Rodrigo Pacheco, daqui a pouquinho, na ordem do dia, deve incluir aqui no Extra Pauta um projeto que vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar os autistas de todo o Brasil. 85% deles, adultos, estão fora do mercado de trabalho, e com essa legislação que foi bem construída e bem modulada com as 2 casas, ela está prestes aí a estar valendo quando estiver aprovada novamente lá na Câmara e o presidente sancionar. Nós vamos estar com uma legislação aí, se Deus quiser, mais inclusiva, para dar mais chance a todos os cidadãos que têm direito de ter direito. Então, parabéns, deputada Isa Arruda. Senador Marcos Duval, com a palavra. Obrigado, presidente. Alô? Pronto. Não vai dizer que eu estou cortando direito de você, obrigado, falar. Não, que isso. Bom, eu só quero relembrar alguns detalhes que nós fizemos aqui quando entramos como senadores da República. Primeiro, o juramento feito por nós no dia 2 de fevereiro de 2019. Nós prometemos o seguinte, em voz alta, com testemunhas, famílias presenciando. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse foi o juramento
reflete o compromisso solene dos senadores a defender a Constituição, respeitar as leis, exercer o mandato com fidelidade, lealdade e dedicação à nação. Qual é o papel fundamental do STF? Aqui vale para o cidadão brasileiro. Diante da democracia, o STF atua como guardião da Constituição, assegurando que os seus direitos fundamentais e os princípios democráticos sejam respeitados e aplicados corretamente. Vou repetir, respeitados e aplicados corretamente. Não estamos vendo isso. Sobre os direitos dos senadores, artigo 53 diz que aqui na Constituição trata das imunidades parlamentares que são garantias constitucionais concedidas aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, para assegurar o livre exercício das suas funções que eu não estou podendo exercer. Inviolabilidade da opinião, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. O ministro Alexandre de Moraes parece que nunca leu isso. Segundo, imunidade processual. Desde a expedição do seu diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nessa hipótese, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que o voto da maioria dos senadores resolva sobre a prisão. Imunidade em ações civis e penais. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser responsabilizados por qualquer ato praticado no exercício do mandato dentro das condições estabelecidas pela Constituição. Outra irregularidade do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de responsabilidade criminal, os processos contra os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, terão que ser de prioridade e serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal após 24 horas, sendo validado pelo Congresso. Bom, e assim eu sigo em seguida. Segue uma série de violações do STF que deveriam estar sendo protegidas pela função de ser, até então, guardião da Constituição. Vamos lá, as violações do STF. Inquérito da fake news. O STF, sob a condução de Alexandre de Moraes, instaurou o próprio inquérito da fake news sem aprovação do Ministério Público. No sistema acusatório, o juiz deve ser imparcial, atuando como árbitro, enquanto o Ministério Público é responsável pela investigação e acusação. A atuação do STF como investigador, acusador e julgador no mesmo processo viola esses princípios, comprometendo a imparcialidade judicial. 2. Extrapolação das competências. Artigo 43 do Regimento Interno do STF foi utilizado para justificar a instauração de inquéritos mais críticos, argumentando que a Constituição Federal não confere ao STF a função de conduzir investigações criminais. Não está na Constituição o STF conduzir ações criminais. Assim, a condução de investigações pelo STF pode ser vista como uma extrapolação de suas competências constitucionais. E assim segue. Então, eu vou mais para baixo, já viu o tempo. Violação do princípio de legalidade. Os inquéritos conduzidos têm sido criticados por ser escopo excessivamente amplo e vago, o que pode levar a abuso e a violação de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. A falta de clareza na definição dos alvos das investigações pode ser vista como uma violação aos princípios da legalidade e a garantia do devido processo legal. Medidas cautelares excessivas, desproporcionalidade, medidas cautelares com busca e apreensões, bloqueios de contas em redes sociais, prisões preventivas adotadas nos inquéritos podem ser desproporcionais, violando o princípio e a presunção de inocência e o direito da liberdade. Essas ações são vistas como excessivas, considerando a natureza da acusação. E aí tem várias outras, eu vou passar direto. Aí eu pergunto, finalizo, diante de todo o exposto, aí eu pergunto a todos os senadores, deputados, e ao Brasil e aos ministros do STF. Diante do que foi lido aqui, quem está
cumprindo ou não está cumprindo a Constituição. Eu jurei defender a Constituição e assim estou seguindo e sendo perseguido pelo STF, em particular com Alexandre de Moraes, que eu chamo, mais à frente eu vou relatar o que eu chamo. Decisões do ministro, dizendo a decisão de ontem, escutem a todos, principalmente a imprensa. A Advocacia do Senado Federal fez uma representação pedindo para que se derrube a questão de bloqueio do salário integral, do meu salário integral, que é proibido para qualquer cidadão brasileiro, não é só para parlamentares, não. Simplesmente o ministro Alexandre de Moraes respondeu dizendo que o presidente Rodrigo Pacheco não tem prerrogativas para defender senadores. Escutem, ele indeferiu, dizendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, não tem prerrogativas para defender senadores, sendo que bloquear salário de senadores é ilegal, está aqui na Constituição. Vamos lá. Quando eu disse sobre impeachment, importante o Brasil entender, não cabe a gente ficar em cima do Rodrigo Pacheco. Cabe nós cobrarmos os líderes dos partidos. Nas reuniões que acontecem nas terças ou quintas, que são as reuniões dos líderes de partido, os líderes pedem para pautar a leitura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, o foco não é só Pacheco, o foco agora são os líderes dos partidos que devem solicitar a pauta para ser lida no plenário. E aqui, só para finalizar, enquanto tem tempo, aqui o ministro Maurício Correia, relator de um caso, ele saiu do Ministério do STF em 2012, ele disse o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. STF, decisão do habeas corpus 73.454, de 22 de abril de 1996. E por isso veio aqui desmentir a imprensa, quando disse que eu entreguei meu passaporte diplomático. Não entreguei e não vou entregar. Simplesmente porque na ordem, na decisão, olha que absurdo, depois de eu ter lido o que é abuso de autoridade perante o STF, eles colocam o seguinte: mandado de intimação, isso foi a Polícia Federal teve na minha casa, intimação de Marcos Ribeiro do Val, senador da República, tal, acerca da imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direito diversas à prisão preventiva de um senador da República, constante em bloqueio total de suas redes sociais, censura, está aqui dizendo que é proibido, proibição da utilização de qualquer rede social diariamente por intermédio de terceiros, bloqueio e entrega imediata do passaporte diplomático, inclusive, desde já, autorizada a busca e apreensão, caso não haja sua entrega espontânea. Está aqui, não vou entregar. O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na decretação da prisão preventiva. Aonde está isso na Constituição? Que um senador pode ser preso preventivamente somente em crimes inafiançáveis, nos termos do artigo tal, bem como a imediata decretação de prisão preventiva. Isso aqui é para se obedecer, para cumprir, porque o ministro aqui ele fala que não é para cumprir. Decisões ilegais não se cumprem, gente, não se cumprem. Só mais... Foi o Google questionando o pedido do ministro em desligar as minhas redes sociais. Olha o que a empresa Google disse para o ministro. Isso foi tirado do inquérito. Sem prejuízo do acatamento, quer dizer, arregou, sempre mútuo e respeitosamente, pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google
não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo do usuário, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição, da legalização processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. O Google avisando ao ministro Alexandre de Moraes do crime que ele estava cometendo contra a Constituição. Obrigado, senador Marcos Duval. Eu convido a senadora Damares. Senadora Damares, via remoto. Não, ela está aqui presente. Opa, então agora melhor ainda. Senadora Damares, que já esteve hoje conosco lá na CDH, sempre atuante aqui nas comissões. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para utilizar a palavra. Obrigada, presidente. Eu não sei se o senhor já celebrou aqui no plenário a nossa vitória hoje na Comissão de Direitos Humanos. Sempre é bom falar dela, que é importante. Que as famílias brasileiras, especialmente as famílias atípicas e as pessoas com autismo no Brasil, hoje o nosso querido senador deu de presente para o Brasil a aprovação de um projeto de lei de inserção da pessoa com autismo no mercado de trabalho. Senador, a medida ela é tão extraordinária e tão oportuna que eu estou recebendo mensagens do Brasil inteiro. Eu tive a honra de ter como ministra um assessor especial, um grande jurista, que é procurador da USP, que é autista, que tem autismo. Um dos mais incríveis juristas que eu já conheci na vida, e morro de saudades dele, como gostaria que ele estivesse comigo no Senado. E, a partir da minha relação com o doutor Rodrigo, eu acabei conhecendo um número enorme de profissionais com autismo no Brasil e que, às vezes, o mercado fecha a porta para eles, porque ainda nós temos o preconceito, a discriminação, e o senhor hoje trouxe uma medida acertada, e o Brasil hoje tem muito a celebrar, e tomara que a gente consiga aprovar imediatamente aqui no Senado. Olha, senador, é uma honra estar nessa legislatura dividindo esse mandato, todo o trabalho que nós estamos fazendo com o senhor. As iniciativas que o senhor apresenta, seu Estado tem que ter muito orgulho de ti. Eu tenho muito orgulho de ser sua companheira nas lutas todas que nós travamos aqui na casa. Mas, senador, o que me traz à tribuna hoje, eu trago aqui 3 assuntos muito importantes. Hoje, o Brasil celebra 2 importantes datas. Hoje, 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. E eu quero render homenagem a todos os voluntários do Brasil, a todas as instituições que agregam voluntários. Os voluntários têm um papel importante na execução de políticas públicas, porque tem políticas públicas, senador, que às vezes o Estado não tem a mão para chegar em todos os lugares. Lá estão as instituições com seus voluntariados, fazendo um trabalho incrível. E nós vimos recentemente no Brasil o que os voluntários fizeram lá no estado do Rio Grande do Sul. Foi incrível o trabalho que muitos voluntários chegaram até mesmo antes do poder público. Eu tive uma experiência em 2019, quando nós tivemos o acidente em Brumadinho, e antes do poder público chegar, horas antes, lá estavam os voluntários, e eu preciso aqui hoje render uma homenagem a todos eles, e eu quero render uma homenagem a uma mulher que fez história com essa pauta, que é a nossa ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Michele, que coordenou, presidiu um grande projeto no governo anterior, que foi o projeto Pátria Voluntária, e que fez uma revolução no Brasil, motivando, trazendo mais voluntários para inúmeras ações e iniciativas. Michele, parabéns pelo trabalho, morremos de saudade de você, à frente daquele grupo incrível, mas eu sei que hoje você, inclusive, está comemorando o Dia do Voluntariado, lá com a nossa chefiada, na organização da Galinhada do Amor, a chefiada que é uma grande voluntária aqui também no nosso Distrito Federal. Mas hoje também, presidente, a gente comemora o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. E a gente precisa falar mais no Brasil sobre os acidentes por escalpelamento.
São inúmeras vítimas, especialmente na região norte do país, inúmeras vítimas, e para minha tristeza, mais de 92% das vítimas dos acidentes de escalpelamento são mulheres e meninas. Talvez alguém que está nos assistindo online, que está assistindo pela televisão, ainda não consiga entender o que é um acidente por escalpelamento. Deixa eu explicar. No norte do nosso país, as ruas são rios. As pessoas usam embarcações para ir de um lugar para outro. Deixa eu citar um exemplo que todo mundo sabe do meu amor e a minha paixão pelo arquipélago do Marajó. Nós temos cidades no Marajó que a sede do município fica numa região, mas nós temos distritos que se distanciam 12, 15, até 20 horas de barco. E nós temos as pequenas embarcações que levam e trazem as pessoas do distrito para a sede do município, médico, escola, compras, alimentos, busca de assistência social. E essas pessoas transitam de barcos, não tem como vir nadando, não tem como vir a pé. E nesses pequenos barcos, nessas pequenas embarcações, acontecem muito acidentes com escalpelamento. O eixo do motor, eles são descobertos. E um fio de cabelo que o vento leva e que enrola no eixo do motor causa o acidente de escalpelamento. Nós temos muitas mulheres e meninas lá na região norte do país que não têm o couro cabeludo por causa desse grave acidente. Tem muita gente que fala o seguinte: por que essas mulheres não amarram o cabelo? Por que essas mulheres não seguram o cabelo? Gente, nós temos distância de uma cidade para outra de 3, 4, 5 dias de barcos. Essas mulheres, uma hora o corpo relaxa, elas estão cochilando, elas estão dormindo e acontece que o vento leva um fio de cabelo e aí ele enrola no eixo do motor e elas têm um acidente de escalpelamento. É um dos mais terríveis acidentes que a gente pode presenciar. Eu conheço o caso de mulheres que foram vítimas de escalpelamento, que não foi só o couro cabeludo, foi tão agressivo que elas tiveram o rosto arrancado. Nós temos mulheres no Brasil sem face, por causa do acidente com escalpelamento. E hoje nós temos essa data em que a Marinha, em todo o país, está fazendo inúmeras campanhas de prevenção e combate ao acidente por escalpelamento. E nesta data eu apresentei 3 propostas de lei. Eu apresentei um projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Acidente por Escalpelamento. No governo anterior, por meio de um decreto presidencial, nós criamos um grupo de trabalho que envolveu vários ministérios e este grupo de trabalho apresentou uma proposta, uma minuta da Política Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. Estava lá nos arquivos do antigo governo, eu não sei o que este governo está fazendo para a prevenção dos acidentes, mas eu resolvi apresentar um projeto de lei para que a gente, por meio de uma legislação firme, uma legislação que vai tratar o tema de forma transversal, a gente tenha no Brasil uma política nacional de prevenção e combate ao acidente por escalpelamento. Apresentei um segundo projeto de lei hoje que fala sobre uma pensão especial temporária para as vítimas do acidente por escalpelamento. E aqui eu faço uma homenagem ao nosso querido ex-senador João Capiberibe. Essa é uma discussão que ele levantou nessa casa, mas ele não teve o sucesso de aprovar a lei que institui uma pensão especial para as vítimas do escalpelamento. E já quero pedir aos pares, o assunto já foi discutido na casa, inclusive com votos favoráveis, mas eu quero pedir aos pares agora, vamos nos unir em torno desta matéria. Essas vítimas do escalpelamento precisam de uma atenção especial. Eu já vi gente falar o seguinte, mas a sequela é só estética. Não é, gente. Couro cabeludo é um órgão. E quando se perde esse órgão, a vida inteira da pessoa fica comprometida. Vai trabalhar no sol sem o couro cabeludo? E o nosso povo da região da Amazônia vive da pesca, vive da área da agricultura. Vai tentar trabalhar no sol sem couro cabeludo? O vento dói.
O sol dói, a chuva dói. E, além de tudo, nós temos um problema de autoestima. As crianças abandonam a escola por causa do bullying. Nós temos maridos que abandonam as esposas porque eles alegam que elas ficaram feias. Olha o absurdo. As sequelas desse acidente, as sequelas são para a vida inteira. Então, nós estamos aqui propondo uma proposta de lei para uma pensão especial às vítimas do acidente por escalpelamento. E também trago uma terceira proposta, que é uma indenização do seguro. A embarcação que estiver sem o eixo do motor coberto e tiver um acidente nos mesmos moldes de um DPVAT, para que as pessoas que estão me assistindo entendam, este acidente, qualquer sequela por acidente de escalpelamento, receberá um seguro agora. A vítima receberá um seguro da embarcação. Então, eu trago hoje 3 grandes propostas, pensando nas vítimas do acidente por escalpelamento. E, claro, continuar a fiscalização, a punição, as penalidades para os donos de embarcações que ainda ousam a estar nos nossos rios com o eixo do motor descoberto, provocando tantos acidentes no Brasil pelo escalpelamento. E, por fim, senador, presidente, o último assunto que me traz aqui é lamentar e registrar a minha indignação pelo que descobrimos ontem, que o Brasil inteiro ficou chocado ontem, que mais de 120 crianças e adolescentes estão presas na Venezuela, tão somente porque se manifestaram. Eu já vim a essa tribuna semana passada para falar de pessoas com autismo e adolescentes com autismo que estavam presos pelo ditador sanguinário que nós, infelizmente, temos que conviver aqui na América do Sul. Esse ditador que agora a gente sabe que está no poder de forma indevida. As eleições da Venezuela, o resultado das eleições não estão sendo reconhecidos pelo mundo inteiro. E agora a gente descobre 120 crianças e adolescentes, inclusive adolescentes torturados na Venezuela. Até quando nós vamos ficar em silêncio? Cadê o governo brasileiro com a sua posição firme? Nós não aceitamos uma nova eleição na Venezuela. Vamos reconhecer o verdadeiro vencedor nas urnas na Venezuela. E aí, presidente, eu termino dizendo que, lamentavelmente, nós também já tivemos isso aqui no Brasil, no ano de 2023, quando crianças foram presas, levadas para a Polícia Federal com seus pais no dia 9 de janeiro. Lamentavelmente, o que está acontecendo na Venezuela já aconteceu no Brasil, quando crianças que estavam acompanhando os pais, que vieram para uma manifestação, também foram presas no Brasil. E aqui fica a nossa indignação e a nossa preocupação com as ditaduras, seja aonde estiver a ditadura, no legislativo, no executivo ou no judiciário. Temos que nos levantar sempre contra toda e qualquer forma de ditadura. Que Deus tenha misericórdia do povo da Venezuela, que Deus tenha misericórdia das crianças e adolescentes que estão presas na Venezuela. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Damares. Sem dúvida, hoje foi um dia muito importante lá na Comissão de Direitos Humanos. Já tinha feito aqui a referência, a deputada Isa Arruda está aqui no Senado Federal, esteve agora há pouco aqui no plenário, deve estar ali aguardando o início da ordem do dia. E é um avanço permanente que nós temos que ter nessa luta a favor da inclusão. Então, daqui a pouquinho, o presidente Rodrigo Pacheco ou o vice-presidente veneziano irão dar abertura à ordem do dia e nós estamos na expectativa de que seja incluído ainda hoje esse projeto importante que trata sobre a inserção dos autistas no mercado de trabalho. Convido para utilizar a fala o senador Eduardo Girão de forma remota. Em seguida será a senadora Rosana Martinelli. Faltou paz e bem, presidente. Paz e bem. Paz e bem, senador Girão. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Quero cumprimentar. Daqui eu só tenho condição de ver quem está na telinha, mas quero cumprimentar a Damares, que acabou de sair aí da tribuna, cumprimentar o meu amigo, senador Espiridião Amin, e também, presidente, a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, brasileiras, brasileiros, funcionários da casa, assessores, essa turma maravilhosa aí, pessoal da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado.
que faz um trabalho impecável na comunicação. Mas eu quero me dirigir a quem ama de verdade esse país. Esse país está tendo uma grande provação nesse momento, né? Que é uma inversão não apenas de prioridades. Isso aí a gente vê em governos politiqueiros, como esse que a gente tem do governo Lula. Mas a gente está vendo uma inversão de valores muito grande da nossa sociedade. E o que vai ser das futuras gerações se a gente não cumprir o nosso dever? Nós, parlamentares que fomos eleitos para isso, estamos vendo os abusos no judiciário, vendo abuso no executivo, de todas as ordens. E cabe ao Senado Federal cumprir seu papel em pedido de impeachment de ministro. E nós vamos bater nisso todo dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A população precisa saber que tem senador, e graças a Deus esse número está aumentando, de que não concorda com isso e está vendo o Senado covarde, omisso nas suas atribuições. O que o povo brasileiro está percebendo. Mas eu quero falar da alma do Brasil. Essa bandeira que está aqui atrás do nosso país, linda bandeira do Brasil, é um símbolo nacional, assim como o hino. E nós vimos ontem uma cena deplorável de um candidato lá em São Paulo, radical, de extrema esquerda, desrespeitador, que propriedades estimula invasões, que resolveu cantar o hino nacional, mudando a letra do hino, que é algo que eu não vou nem repetir aqui, para dar um ar de inclusão. Isso está errado, isso não faz parte da nossa língua. Chega de ideologia querendo nortear tudo na vida, ninguém aguenta mais isso. Vamos levar a sério a política, vamos levar a sério o trabalho que a gente está fazendo. Respeite o Brasil, candidato, respeite. Em 2022, senhor presidente, a cantora Bebel Gilberto, ao realizar um show nos Estados Unidos, resolveu fazer um protesto contra o governo brasileiro. Até aí, nenhum problema. Faz parte da democracia. Não é como alguns ministros que veem isso do Supremo. Quando é protesto contra eles, começa a caçada. Mas a forma escolhida pela Bebel Gilberto foi fazer uma verdadeira performance com a bandeira brasileira, chegando ao ponto de pisoteá-la em pleno palco. Aquela atitude me fez descobrir que a legislação vigente apenas prevê o pagamento de uma multa para quem desrespeita o principal símbolo da nação, a bandeira brasileira, desde que o ato tenha ocorrido no território brasileiro. Em função disso, dei entrada num PL, o PL número 2303, ainda em 2022, que prevê multa e prisão de 2 a 4 anos para quem destruir, ultrajar qualquer símbolo nacional, mesmo fora do território brasileiro. Isso já é uma ampliação disso. O símbolo brasileiro tem que ser respeitado em qualquer lugar. No Brasil, temos 4 símbolos nacionais: a bandeira, as armas, o selo e o hino, que representa o nosso país em documentos, eventos, cerimônias e missões oficiais. Por isso, precisam ser respeitados por todos os brasileiros. A nossa bandeira verde e amarela, senhor presidente, nossa bandeira linda verde e amarela, essa que está aqui atrás de mim, ela jamais mudará de cor, como talvez alguns queiram. Daí o ultraje. Daí o escárnio. Unidos pelo mesmo sentimento patriótico de trabalhar ajudando o desenvolvimento do Brasil, jamais vamos deixar mudar a cor da bandeira brasileira. Por isso, todos os símbolos devem ser respeitados pelos que representam em termos de princípio e valores dignos. Cabe lembrar que, abro aspas, destruir ou ultrajar a bandeira, fecho aspas, e outros símbolos nacionais já foi considerado crime. O decreto 898 de 69 previa pena de detenção de 2 a 4 anos para esse tipo de ação.
O decreto foi revogado pela Lei de Segurança Nacional de 83. Na nossa Constituição de 88, o artigo 13, parágrafo 1º, deixa evidente ser a bandeira do Brasil um dos símbolos da República, o que justifica a responsabilização, sim, pela inutilização, destruição ou incineração desse símbolo nacional. Fica, então, caracterizada a relevância criminal da conduta, suficiente para que tenha a pena de privação de liberdade. Como explica o juiz de direito Dr. Marcos Caldeira Brant, em seu artigo, abro aspas, proteção jurídica dos símbolos nacionais, fecho aspas, abro aspas de novo, é passível de sanção de natureza penal quem usa de forma incorreta e desrespeitosa a bandeira e o hino nacional, que como bens de uso público comum e restrito, artigo 99 do Código Civil, e por representar a pátria na exaltação dos valores morais e as tradições, glórias, histórias, são justamente tutelados para que não se descaracterizem ou sofram banalização. Portanto, é considerada manifestação de desrespeito, o que possa provocar impressão desfavorável ou reveladora de desapreço à bandeira e ao hino. Depois das cenas degradantes do show praticamente pornográfico, senhor presidente, e repleto de blasfêmias que tivemos lá no Rio de Janeiro com a cantora Madonna, em determinado momento, junto com a drag king Pablo Vittar, houve uma dança sensual com a bandeira do Brasil, enrolada no seu corpo. Atitude desrespeitosa que foi agravada pelo momento de consternação nacional que a gente estava naquele exato momento em relação à tragédia que afeta ainda seriamente nossas irmãs e irmãos do Rio Grande do Sul, gaúchos. Para encerrar, senhor presidente, além disso, esse triste espetáculo ainda foi financiado com dezenas de milhões de reais dos cofres públicos. Uma verdadeira indecência. Segundo informou a coluna do Anselmo, no jornal O Globo, o show da Madonna custou quase 60 milhões de reais, recebendo 10 milhões do governo do estado e 10 milhões da prefeitura do Rio. É bom a gente lembrar, agora em época de eleição, o que é que fazem com o nosso dinheiro. Ainda para desrespeitar o símbolo nacional que foi desrespeitado. Qualquer país que deseja ser respeitado internacionalmente deve dar relevância aos valores cívicos, desde a educação infantil, para que a saudável cultura do patriotismo seja elemento de união de um povo, todo um povo, independente de religião ou ideologia política. O amor à pátria é ditado pela lei natural, como explica José Pedro Galvão de Souza em seu dicionário de política, lembrando que, abro aspas, ama-se a pátria na mesma linha do amor à própria família. Como um prolongamento da família, a pátria promove a solidariedade e o cultivo de princípios e valores que nos tornem melhores como seres humanos. Por isso, senhor presidente, no minuto final, considero muito grave quando alguém que exerce qualquer atividade pública, o que inclui todos os artistas, promova o ultraje da bandeira nacional. Que dirá de um candidato, de um político, de um deputado ficar fazendo aí, entoando o hino nacional, utilizando linguagem neutra. Para com isso, respeite o Brasil. Ao fazê-lo, seja qual for o seu objetivo, ele está deliberadamente agredindo toda a nação e, por isso, deve ser responsabilizado. E já teve deputado federal que entrou com processo, quero cumprimentar a Câmara dos Deputados por isso, e nós também, já anuncio aqui, vamos fazê-lo através do nosso mandato no Senado Federal, a equipe já está trabalhando nisso. Deus abençoe, muito obrigado, senhor presidente, uma ótima tarde a todos nós. Obrigado, senador Eduardo Girão. Convido para utilizar a tribuna a senadora Rosana Martinelli, também esteve hoje na Comissão de Direitos Humanos, participou desse momento importante, onde aprovamos um projeto importante para os autistas do Brasil, que daqui a pouquinho, se Deus quiser, estaremos também apreciando esse projeto aqui no plenário do Senado Federal. Senadora Rosana Martinelli, Vossa Excelência tem até 10 minutos para utilizar a tribuna. Boa tarde, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente. É uma alegria, né?
Hoje nós tivemos 2 importantes avanços que tivemos nas comissões. Avanços que refletem o nosso compromisso com o desenvolvimento e a inclusão social para todo o país. Primeiramente, tivemos a aprovação do projeto que autoriza o Estado de Mato Grosso a pegar um empréstimo de até 80 milhões de dólares do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD. Este financiamento, com a garantia da União, destina-se ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar de Mato Grosso. Um recurso que irá avançar e alavancar a produção local, oferecendo mais oportunidades. Minha experiência como prefeita de Sinop mostrou a importância de fomentar a agricultura familiar, já que comprávamos cerca de 40% de toda a merenda escolar dos nossos produtores rurais, e é do pequeno produtor. Além disso, a compra desses produtos garantem a qualidade e especialmente orgânicos para as nossas crianças. É essencial. Com essa aprovação, vejo um futuro promissor para a nossa agricultura, desde a bacia leiteira até novos cultivos como o café em todo o nosso estado de Mato Grosso. Somos um estado em crescimento, com muito a construir. E esses recursos serão essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso estado. Porque muito se fala, quando se fala em agricultura, fala em agronegócio, acha que é o grande produtor rural que alimenta esse país. Mas é ao contrário. 70% da nossa produção que nós consumimos é proveniente da agricultura familiar. Então, por isso, eu quero aqui parabenizar o nosso governador do estado, Mauro Mendes, pela iniciativa, por estar apoiando os pequenos produtores rurais. E é isso que nós queremos, dar emprego, gerar possibilidade dessas famílias continuarem trabalhando na agricultura familiar e se organizando em cooperativas para poderem participar de licitação para vender para as prefeituras e vender também para os estados. E é isso que nós queremos, fomentar cada vez mais. Então, está de parabéns o nosso governador, que com esses recursos farão a diferença para todo pequeno agricultor do nosso estado de Mato Grosso. Então, a gente fica muito feliz e eu quero agradecer todos os colegas que ontem nós aprovamos na comissão da CAI e ontem, extra pauta, o nosso presidente Rodrigo Pacheco colocou e foi aprovado pela importância que tem a agricultura familiar em todo o nosso país. E hoje também aprovamos, e eu gostaria de destacar a aprovação que tivemos na Comissão de Direitos Humanos do projeto de lei 763 de 2021, da autoria do meu colega senador Wellington Fagundes. Este projeto estabelece uma cota de 30% das vagas legislativas em todos os níveis, municipal, federal, estadual e distrital, para serem preenchidas por mulheres. E em nosso país, onde 52% da população é feminina, é inaceitável que as mulheres representem apenas 12% a 15% das diversas vagas nas casas legislativas. Gostaria de parabenizar o senador Paim, que presidiu a comissão, por apoiar essa iniciativa e também por ter entrado anteriormente
já com esse projeto e hoje ele está acoplado ao projeto do senador Wellington Fagundes. Eu sou da cidade de Sinop, Mato Grosso, onde eu fui a primeira mulher a ser vice-prefeita e prefeita. E nunca me senti inferior e sempre fui apoiada pelos homens. As mulheres estão conquistando espaço e é inspirador ver os homens respeitando essa possibilidade das mulheres estar alcançando tantos cargos e principalmente essas vagas legislativas. Parabenizo ainda a senadora Zenaide por sua brilhante relatoria. Mulheres não devem estar atrás, mas sim ao lado. Inclusive é bíblico, né? As mulheres têm que estar ao lado do marido, ao lado do homem, jamais se sentindo inferior. Apesar de enfrentarmos uma luta desigual, com a necessidade de trabalhar dobrado para sermos reconhecidas, continuaremos firmes. Somos emocional e racionalmente fortes, porque hoje nós mulheres, nós somos emoção e razão ao mesmo tempo. Somos capazes de fazer o melhor para a nossa família e a nossa comunidade. Agradeço novamente imensamente o senador Wellington por escolher uma mulher como suplente e por dar voz a esse projeto. Desde a República, tivemos uma única presidente mulher e 16 governadoras, destacando ainda a presença de uma sociedade patriarcal que precisa ser superada. Elogio também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por seu papel de incentivar mais mulheres na política. Ela tem trabalhado em todo o nosso país, visitado e incentivando as mulheres a participar, a vir concorrer na política. É uma mulher apoiando outra. E toda vez que uma mulher entra para a política, ela entra para um propósito. E é isso que nós queremos, incentivar cada vez mais as mulheres a vir participar, independente do seu grau de escolaridade, da função que exerça, todas as mulheres têm a possibilidade. Devemos trabalhar juntas, não apenas incentivando, mas efetivamente criando as condições para que mais mulheres ocupem esses espaços. Embora o caminho seja desafiador, estou confiante de que, com projetos como esse, possamos atingir a igualdade de 50%. Hoje, nós tivemos uma grande vitória de estar colocando e aprovando esse projeto na comissão de 30%. Mas eu tenho certeza que o futuro nós vamos conseguir os 50%. E a diferença desse projeto é que hoje nós temos já, os partidos são obrigados a colocar 30% de vagas para as mulheres participarem. A diferença desse projeto é que as vagas terão que ser preenchidas por mulheres. Então, independente de atingir o número de votos suficientes ou não, ou ser inferior de algum outro candidato, as mulheres terão a preferência. Todas as cadeiras, 30% será destinada para as mulheres. Por isso que hoje é um marco histórico para todas nós, mulheres brasileiras. E nós temos certeza que esse projeto vai vir para essa casa e vai ter a aprovação de todos. Então, eu quero desejar uma palavra de incentivo para que todas as mulheres continuem acreditando no seu potencial, acreditando na potencialidade que elas têm, porque nós sabemos, e eu como mãe, como mulher, eu sei das minhas atribuições e eu sei o quanto é difícil a gente conquistar um espaço, porque a hora que a gente chega lá em casa, as nossas obrigações estão lá esperando, a casa, o marido, o filho, mas nós damos conta, nós somos mulheres abençoadas, nós fomos criadas por Deus dessa maneira, nós somos polivalentes e nós temos que ser respeitadas pelo que somos, e é isso que a mulher quer hoje.
o respeito pela dignidade, pela sua competência, e nada mais justo as mulheres estarem ocupando os seus espaços na política brasileira. Muito obrigada e parabéns, parabéns pela grande vitória que tivemos hoje, as mulheres todas brasileiras. Obrigado, senadora Rosana Martelli. Senador Beto. Bem rapidinho. Senadora Rosana. Senadora Rosana, o senador Beto Martins está aqui na mesa. Eu só, muito rapidamente, senadora Rosana, quero parabenizar pelo discurso, parabenizar o senador Wellington pelo projeto e como representante do único estado que tem nome de mulher nesse país, né, dizer que apoio integralmente esse projeto do senador Wellington e em Santa Catarina nós entendemos e respeitamos a força das mulheres. Temos várias deputadas hoje fazendo um grande trabalho pelo Brasil, inclusive a presidência hoje da CCJ na Câmara Federal é de uma catarinense, né? De uma mulher catarinense. Enfim, parabéns, sucesso para a senhora. Muito obrigada pelo apoio, obrigado, presidente, pela oportunidade. Parabéns pelas palavras, muito felizes. E o nosso estado de Santa Catarina é um estado que todos nós brasileiros amamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se encontram aqui na galeria os alunos da Escola Israelita Brasileira Eliezer Sterberg, né? Sterberg, Max Nordal, do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Senado da República e eu vou agora de forma provisória só suspender aqui a sessão e daqui a pouquinho nós abriremos para tratar a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Seja feito, e aqui com os meus colegas de software, que a gente consiga antecipar o desenvolvimento desse sistema, que é muito simples e que já fizemos em outras reformas coisas muito mais agressivas, mas que isso seja feito já a partir de julho de 2025, como obrigação acessória. Não será cobrado nenhum tributo, mas as empresas de software estarão preparadas já com todo o sistema funcionando 6 meses antes e já teremos a vinculação entre o documento fiscal e financeiro. Bom, talvez aqui agora a coisa mais importante que eu quero chamar a atenção. O que nós queremos de toda a reforma, afinal, todas as alíquotas que nós falamos e tudo que foi discutido na Câmara foi para proteger o consumidor de baixa renda. E nós temos um conflito, e o conflito é reduzir as alíquotas dos produtos de necessidade básica ou não reduzir as alíquotas dos produtos de necessidade básica. É tão simples quanto isso. Esse é o nosso maior conflito e que deu origem a tantas discussões. Então, qual é a necessidade que nós atendemos em reduzir as alíquotas dos produtos de necessidade básica? É proteger o consumidor de baixa renda. E qual é a necessidade de não reduzir a alíquota? É minimizar a alíquota base. Então, nós temos um conflito. Queremos reduzir a alíquota base ou queremos proteger o consumidor de baixa renda. Então, nós queremos os dois. E se conseguirmos atender as duas necessidades, só que aí foi um clique a mais, conseguirmos atender as duas necessidades, nós teremos uma otimização da política tributária com justiça social. Agora, aqui, nós partimos de um pressuposto errôneo. Partimos do pressuposto que, para proteger o consumidor de baixa renda, é necessário reduzir a alíquota dos produtos de necessidade básica para todos os consumidores, o que não é verdade. Então, a proposta é que a gente mantenha a redução, ou seja, mantenha o nível atual,
e a devolução será apenas para os consumidores de baixa renda através do cashback. Enfim, a devolução dos impostos dos produtos de necessidade básica para os consumidores de baixa renda através da tecnologia de cashback, ou seja, somente tudo que foi discutido em termos de redução seria aplicado exclusivamente para os consumidores de baixa renda, e inclusive serviços de informática, mas para os consumidores que estão no CadÚnico. E eu tenho mais um tema 15 aqui. segundos. Vou pedir mais 1 ou 2 minutos, por favor. E falamos sobre tecnologia, talvez até respondendo alguma das questões formuladas anteriormente, senhor senador. Eu fui consultado por diversos senadores, e, enfim, pessoal que eu sei que, inclusive, votaram contra a reforma tributária, por entenderem que não haveria transparência, no comitê gestor. Então, eu quero lembrar, aqui nossos colegas de tecnologia, e nós estamos falando de tecnologia, que hoje temos a tecnologia de blockchain. O blockchain é para transparência. Então, como comitê gestor, ele vai executar, a única coisa é que não se tem certeza que o comitê gestor está, de fato, executando como foi previsto na legislação. Então, o conceito de blockchain, o conceito que a gente chama contrato inteligente ou smart contract, consta que os programas-fontes, eles são replicados em vários nós. E tendo os programas-fontes replicados nos diversos estados e nos municípios, todos os estados e municípios têm certeza que aquilo que está sendo distribuído, aquilo que está sendo executado, é de fato o que está previsto na legislação. E este programa-fonte somente será alterado quando houver consenso de todos os nós que estão na rede ou de acordo com a legislação superior. Então, essa tecnologia é uma tecnologia muito importante para dar a transparência e para que os municípios, estados, etc., entendam que todo aquele receio, será que está sendo feito, será que estão distribuindo, será... Então, a execução é feita por esses programas cujo, enfim, programa-fonte está disponibilizado para estados e municípios. Então, a sugestão é que, para os programas de distribuição das receitas pelo comitê gestor, seja utilizada a tecnologia de smart contract ou contrato inteligente. Então, basicamente, é isso que eu tinha. Muito obrigado, senhor senador. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Miguel. Obrigado. Eu convido aqui para assumir também o último expositor, o nosso querido Felipe Guerra. Na medida do possível, eu estou colocando em todas as audiências os contadores, que é quem vai botar a mão na massa de tudo isso, né? Senador, Felipe, faz favor. Não posso esquecer, da outra vez a gente conversou isso, né, que eu sou contador também, né? Não só de histórias, mas além de advogado, sou contador também. Felipe Guerra representa aqui o Conselho Federal de Contabilidade. Boa tarde, senador Exalci, boa tarde a todos que participam dessa audiência pública. Feliz e honrado em poder novamente estar aqui contribuindo com essa discussão tão importante para o nosso país, senador. E estando aqui hoje participando dessa discussão que eu estava bastante ansioso para vê-la, porque a parte de inovação e tecnologia, sem dúvidas, é talvez a parte mais relevante para a implementação de tudo aquilo que está sendo proposto no texto da reforma tributária. Eu confesso que fico um pouco apreensivo e vou fazer aqui algumas ponderações. A apresentação não chegou ali para o pessoal, mas eu vou apenas abri-la aqui para poder não esquecer nenhum ponto mais relevante, certo? Mas vamos lá, senador, e todos os demais presentes. Uma preocupação que o senador Exalci sempre tem colocado e que eu acredito ser extremamente pertinente é que nós não podemos ficar somente no âmbito das conjecturas, né? Trabalhar somente com aquilo que seria o universo e o cenário ideal. Nós precisamos sempre buscar trazer aquilo para
a operacionalização prática, o que é que de fato é possível de ser implementado. E ao ouvir algumas falas, principalmente a do seu Marcos, do Jonathan também, me traz uma preocupação, porque conhecendo o cenário da operacionalização prática das micro e pequenas empresas e tudo aquilo que os profissionais da contabilidade têm que lidar no seu dia a dia, é completamente distoante com a expectativa que está sendo gerada. Porque hoje nós temos um modelo onde o input de dados acontece através de documentos fiscais eletrônicos, o processamento dentro dos ERPs, dentro dos softwares que as empresas possuem para fazer as suas gestões dos tributos e das suas operações financeiras, e a partir disso o contribuinte apura e paga os seus tributos. Esse modelo já é extremamente complexo. Se nós formos nas micro e pequenas empresas, hoje muitas delas emitem documentos fiscais eletrônicos errados. Por quê? Porque você imagina um microempreendedor que a nota fiscal eletrônica pergunta a ele qual é o CST de PIS, COFINS, ICMS, IPI, NCM, código especificador de substituição tributária, desconto mínimo, desconto máximo por produto, código do produto, unidade de medida. Então, já é um nível de complexidade significativo. Aí nós estamos desenhando um modelo onde o input acontece no documento eletrônico, o processamento na base de dados do fisco, e ele dá um output da apuração. No entanto, esse mesmo sistema que, dentro da nossa expectativa, funcionará perfeitamente para as 22 milhões de empresas do país, o ECAC deixa de funcionar várias vezes ao longo do mês quando o contador está no seu dia a dia trabalhando. Todos os anos, quando está o prazo de envio da ECD, que são 1,5 milhão de empresas apenas que enviam, nos últimos dias tem instabilidade para envio. Saem várias versões do programa na última semana. No último ano saíram 7 versões na última semana. Então, como é que a gente pode ter uma expectativa de que isso funcionará tudo perfeito e às mil maravilhas dentro de um modelo de split payment para todos os contribuintes e todas as operações, se hoje o básico daquilo que não tem um nível de complexidade que eu digo tecnológica, em comparação àquilo que se espera ter, não está funcionando perfeitamente. Então, isso é uma preocupação muito pertinente e prática. Lá no artigo 51 e diante do PLP, que tratam do split payment, e se nós pegarmos a experiência internacional com relação a isso, eu não vou me deter à questão de fluxo de caixa, que mencionam a respeito dos impactos, eu quero me deter único e exclusivamente ao alto custo de manutenção desse software, ao alto custo de manutenção dessa ferramenta. Se hoje nós nos deparamos com uma realidade onde muitas vezes o SERPRO se vê com limitações orçamentárias para atender às necessidades dos contribuintes de forma geral, imagina para manter todo esse arcabouço tecnológico funcionando em perfeita harmonia, sincronizado, entregando para o contribuinte aquilo que é a expectativa de ser entregado. Então, essa é uma preocupação pertinente que eu gostaria muito que a gente conseguisse traduzir isso na prática no texto, porque, eu repito, senador, aquilo que eu falei na última audiência que tive a oportunidade de participar. Em vários momentos, ao ouvir as falas e ler o texto, nos parece que está sendo pedido um voto de confiança. E aí o Jonathan falou sobre isso, né? Desconfiança de ambos os lados. Mas o voto de confiança de que, apesar do texto estar dizendo isso e de você ainda não conseguir enxergar a materialização disso na prática, acredite que vai dar certo. Só que até que ponto nós vamos conseguir chegar na implementação de um modelo ideal só trabalhando com essa questão de expectativa, né? Eu vi lá um modelo de pré-apuração muito bonito, né? Onde, de fato, se aquilo ali realmente funcionar, vai nos atender. Mas, repito, nós estamos falando da mesma linha de processamento e tecnologia que o ECAC deixa de funcionar várias vezes ou apresenta estabilidade quase que todos os meses. Então, qual foi a sugestão que nós buscamos trazer com relação ao split payment? Semelhante ao que acontece em outros países onde o split payment funciona, que ele seja para um grupo, pelo menos inicialmente, para um grupo de grandes empresas ou de determinadas operações. Até foi mencionado isso sobre algumas atividades terem ou não terem, algumas se justifica ter o split payment, outras não. Então, seria um primeiro ponto. Segundo, com relação à escrituração pré-preenchida. Se hoje a escrituração pré-preenchida fosse feita com base nos documentos fiscais eletrônicos emitidos,
eu arrisco dizer que a maior parte delas estariam erradas. Porque a maior parte das empresas, repito, estão emitindo documentos fiscais eletrônicos muitas vezes errados. E quem corrige esse documento é o contador na hora de fazer a escrituração. Por quê? Porque você imagina, como eu disse, né, a pequena empresa ela não tem lá dentro do seu rol de recursos humanos especialistas tributários ali, parametrizando o sistema, ela não tem infraestrutura tecnológica tão moderna, tão robusta, então ela utiliza a ferramenta que cabe dentro do seu orçamento. Então, a maioria dos documentos fiscais eletrônicos provavelmente estariam errados e as escriturações provavelmente estariam erradas na sua apuração final. Hoje, se você emite documento errado e se você faz escrituração errada, você é punido. Existem multas e multas altíssimas e muitas vezes tem um caráter até mais arrecadatório do que de correção do curso do compliance fiscal. E aí qual vai ser o cenário? Nós vamos criar uma indústria de penalização para os contribuintes que emitirem documentos errados ou que não conseguirem aderir 100% à nova modalidade. Então, essa é uma preocupação pertinente. A preocupação que eu também já externei na nossa participação anterior aqui da classe contábil. Homologação, teste, saiu uma nota técnica do ENCAT, dando a orientação de que quem fornece software para a administração tributária e também para os contribuintes deveria disponibilizar um ambiente de homologação até 1º de outubro de 2025. 1º de outubro de 2025, 3 meses antes, né, do início da fase de testes. Ou seja, nós teremos para testar 3 meses. 3 meses. Ah, mas 2026 também é de teste. Tudo bem, mas vai ter recolhimento, vai ter cobrança, vai ter compensação. Então, é importante a gente reforçar esses pontos. E, assim, para finalizar, eu acredito que são requisitos importantes quando a gente pensa na questão tecnológica da reforma, que a tecnologia seja usada para eliminar as redundâncias atuais. Hoje, o contribuinte informa sua receita no documento eletrônico, no SPED fiscal, no FD Contribuições, no SPED contábil, no SPED ECF, é a mesma informação. Então, eliminar redundâncias, diminuir essa máquina de penalização do contribuinte, que tira o sono do contribuinte e também dos profissionais que acabam prestando serviço para essas empresas, promover simplificação de rotinas. É importante destacar que quando o SPED foi criado, foi prometido que tudo seria mais simples. Mas nós saímos de modelos que eram extremamente sintéticos para escriturações que são profundamente analíticas. Então, você imagina, antes tinha uma DACOM, que era uma declaração que você informava o PIS e a COFINS, com poucos dados. Enquanto a FD Contribuições pede uma quantidade enorme de informações de modo muito detalhado e analítico e que acaba dificultando o cumprimento por parte dos contribuintes. Então, é importante que haja simplificação das rotinas, é importante que haja segurança dos dados por parte dos contribuintes e também por parte da administração tributária e que a tecnologia seja utilizada não só com o viés de arrecadar mais, mas também de proporcionar um ambiente melhor para o contribuinte. Por que a tecnologia hoje já não é empregada para identificar quando um contribuinte paga um tributo indevidamente a maior e já lhe ressarce com velocidade? Mas para cobrar 15 segundos. É sempre muito útil. Então, eu acredito que esses sejam os pontos importantes de serem endereçados aqui nessa discussão. Nós vamos, mais uma vez, enviar os textos das emendas necessários para complementar nesses ajustes finos que são necessários fazer no texto ainda, mas nós não podemos, como o senador Exauci sempre fala, sair daqui somente imaginando um universo maravilhoso, mas que ele não tem aplicabilidade prática. Era isso, senador. Muito obrigado. E olha que eu não combinei nada, viu? Combinei nada com o Felipe, né? Só que a gente conhece o mundo real. Agora mesmo, mês passado, saiu uma nova obrigação acessória, a DIRB, dando aí um mês para ser entregue praticamente. Com multas, que quem vai pagar a conta são os contadores. Porque a última informação que foi feita aqui, levamos 5 anos para aprovar uma lei que a culpa era do governo para poder perdoar, isentar as multas, que não tinha multa, inclusive no manual da Caixa Econômica. Então, essa é a diferença. A gente precisa conhecer o mundo real. E aí, vamos dar oportunidade para o nosso representante da Receita Federal,
Que a gente sabe, quem está lá na ponta sabe, cara, que tem problema toda hora e cai toda hora. Não é esse negócio bacana, bonito que está aí, né? A gente precisa reconhecer. Agora, eu vi aqui agora, né, o Miguel, acertadamente, tecnicamente é isso mesmo. Poderia começar como obrigação acessória. Agora, não dá para punir, porque quem faz essas obrigações são os contadores. Os contadores são escravos do governo, não recebem nada. Quem ganha dinheiro são advogados tributaristas, isso sim, pela complexidade. E eu falo sempre aqui, eu sou contador, estou senador. Por isso que a importância da participação dos contadores nesse debate, porque há uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, né? Bem, eu vou passar uma rodada rápida de considerações, né, porque nós vamos começar a hora do dia daqui a pouco. Para quem tiver alguma consideração, né, com relação a isso, eu vou passar novamente aqui para o Renato. Renato, alguma consideração final? Já agradecendo a presença de cada um de vocês. Claro, novamente obrigado, senador. É muito importante a gente voltar a essa casa para falar desse assunto e buscar os aprimoramentos necessários com relação à reforma tributária, né? Lembrando que esse contexto ele é visto para o setor de tecnologia da informação como um contexto mais amplo, em que a gente tem mudanças de tributação, né? Não só aqui com relação ao consumo, mas também vindo da renda, a do trabalho e tudo que está envolvendo isso e a dinâmica do setor, né? De como que está sendo promovido esses incentivos ao investimento no setor. Acho que é importante a gente lembrar também, com relação à reforma tributária, que 75% das empresas do setor de TI estão no Simples Nacional. E se eles não vão ser impactados com elevação de alíquota, eles vão ser impactados ao não poderem compensar os tributos, né, relacionados aos bens que eles vão adquirir, que vão estar com preço mais elevado na expectativa, né, de que seja abatido. Um ponto também importante é que a mão de obra corresponde 70% a 80%. Né, do custo do preço final aí dos produtos e serviços, de tecnologia da informação. Então, o aproveitamento de crédito é mínimo, é por isso que o impacto no setor, que é tão intensivo em mão de obra, é maior. E para a gente fechar a questão da segurança cibernética, é importante a gente lembrar também que seria importante que essa casa promovesse uma adequação aí do PLP 68 para um alinhamento com relação ao comando constitucional, para que a redução de 60% valha não só para a venda para o poder público, mas também para a venda para o consumidor final, para as empresas, né? Se a gente está falando de um país digital, uma economia digital, a base disso é a segurança dos dados. Então, é importante, a gente até discutia em outra oportunidade, senador, com o senhor também, sobre a segurança cibernética. Então, como que é importante a gente ter isso como uma base para o desenvolvimento da economia digital brasileira, e esse assunto estaria bem representado com a ampliação desse dispositivo dentro do PLP 68. Obrigado. Obrigado. Eu acabei atropelando aqui. Está aqui meu querido e competente conhecedor e também na segurança cibernética, meu querido senador Amin. Expediam Amin, por favor. Aí, o microfone está fechado. Aí. Agora está aberto. Ótimo. Uma boa tarde a todos. Estou sendo ouvido? Sim, está ótimo. O ótimo nunca será, né? Ontem tinha uma fotografia, agora está... Eu acho que você merecia, Vossa Excelência, senador Dalci, merece do Conselho Mundial de Contabilidade um Estado, porque ultrapassou os limites do corporativismo para defender a religião de Fra Luca Paciolo. O Frei Luca Paciolo, que seria o pai da contabilidade moderna. E essa reunião ilustra muito, para todos nós, eu quero cumprimentar todos os expositores, ilustra muito os efeitos práticos, né, daquilo que pretende consolidar o nosso sonho de simplificação, de melhora de compatibilidade e competitividade, e de um pouco mais de justiça. E é por causa deste último fator que eu vou me dirigir especialmente ao Miguel Aburrado, cuja cruzada, não fica bem falar isso como cruzada, não, Aburrado. Nós podemos entender como cruzada uma guerra sangrenta. Mas essa sua luta, que em 2017 tomou a forma de um livro, tem sido
instigante para todos nós. Eu tenho acompanhado o trabalho, especialmente em face da reforma tributária, desde o seu pré-início, né, o trabalho que ele fez, que você, Miguel, desenvolveu com o nosso querido Luiz Carlos Rauli, né, fazendo uma parceria Trans-Rio Jordão, né? Muito bom isso para todos nós. E da sua palestra de hoje, eu queria uma explicação apenas sobre qual seria o impacto do cashback. Eu acho que seria o ideal, muito mais do que simplesmente reduzir a carga tributária para todos, no caso dos produtos de necessidade básica. Qual seria o impacto financeiro em termos de receita se, em vez de redução 15 segundos, nós tivéssemos um cashback, digamos, universalizado em termos do Brasil para beneficiar determinada camada de menos poder aquisitivo? Isso é uma informação, uma percepção muito importante pelo que nós temos que enfrentar em matéria de carga tributária final. Eu queria uma observação a mais do Miguel Aburrado sobre aquele fluxograma que ele apresentou e um cashback atuante, vigoroso, eficiente e eficaz. O que isso representaria em termos de redução de carga tributária para todos? O que isso poderia alterar em termos de alíquota e de carga tributária final? Perfeito, senador. Obrigado pelas suas palavras iniciais. De fato, é uma batalha que começamos lá atrás, na verdade, em 2003, quando era o governador de Santa Catarina, o senhor Luiz Henrique da Silveira. Então, essa análise que foi feita, embora o Congresso ou a Câmara trabalhou e começou a fazer a diferenciação do imposto por produto, a intenção seria proteger o consumidor de baixa renda. E acabamos oferecendo isso praticamente para todos os consumidores. E isso impactou nas alíquotas que nós estamos vendo, que chega nas casas de 28%. Então, de fato, para proteger a camada, os consumidores de baixa renda, então, esses benefícios seriam limitados. E agora, eu não tenho número final, mas o Raul já me falou aqui que estima-se que pode chegar a 25%. Então, claro que depende do estudo, essa minha apresentação não teve uma validação pela equipe econômica, etc. Então, nós estamos aqui entendendo que certamente a alíquota base vai reduzir muito, mas não sabemos ainda, não podemos precisar. Vamos dizer que possamos chegar em 25%, que seria já uma redução significativa. Obrigado, doutor Miguel. Acho que tem mais algum parlamentar? Acho que... Obrigado, senador. A mim... Obrigado. Eu até gostaria muito de conhecer esses dados todos aí, desses 26 e pouco, que o governo apresentasse para nós aqui na comissão, seria ótimo. Vou passar para o doutor... Isso aí poderia representar um caminho para a redução da carga tributária de maneira seletivamente mais justa. Vamos cobrar esses dados do governo aí, talvez sejam... De qualquer maneira, no final do dia, você tem alíquota zero, você tem alíquota de 11, 12, de 14, e se for para 27 e pouco, no final do dia e do mês do ano, a alíquota vai ser 25. Só que os benefícios para os pobres vai ser muito menor. Nós estaremos beneficiando, do jeito que estamos fazendo, os mais ricos e que não precisam, que não têm necessidade. Então, eu fui o maior defensor, ao longo de 30 anos, de alíquota zero para comida e remédio. Hoje, não defendo mais, defendo o cashback, porque a tecnologia, se a Magazine Luiza
as lojas fazem cashback e fazem também o split, por que o governo poderoso, rico, que tem a maior empresa de informática do Brasil e das Américas, que é o Serpro, não pode fazer, né? Eu não tenho dúvida da tecnologia que o IVA do Brasil vai ser o mais moderno do mundo, vai trazer justiça, segurança jurídica e caixa diário para todo mundo receber seus créditos diariamente. Diariamente, todas as empresas e todo o governo, federal, estado e município, vão receber sua arrecadação diariamente, ao contrário do que é hoje, é mensal, é quinzenal. O crédito, até hoje, os estados não devolvem os créditos, tem mais de 200 bilhões de créditos micados que não são devolvidos para as empresas. Então, nós vamos colocar fim à guerra fiscal, à inadimplência, à burocracia, né? Vamos colocar fim às renúncias fiscais, às fraudes. Você mata a árvore do efeito indesejável que o Miguel cria, acaba com tudo, nunca mais vai ter refis. O contador vai pescar na sexta-feira sem lembrar que esqueceu de entregar um documento porque errou. Não vai ser mais responsabilidade do escritório ter que fazer a escrita desta parte. Você vai cuidar do empresário, que o contador brasileiro virou escravo, estafeta do governo federal, estado e município, né? E não do empresário que paga ele. Você vai voltar a trabalhar para o seu empresário, orientar ele na formação de preço, custo fixo, custo variável, estoque, rotação de estoque. Então, o que está se fazendo é pegar o IVA mundial, que tem 60, 70 anos de sucesso em 174 países do mundo, e dando um banho de tecnologia que o Miguel trouxe a ideia. Agora tem centenas de pessoas trabalhando a ideia do cashback. Então, prestador de serviço é intermediário na formação de preço. Não há nenhum prejuízo. Esse telefone está cheio de prestador de serviço, desde transporte internacional. Aqui tem o contador, aqui tem o advogado, o engenheiro, o design. Então, os bens consumidos pela população brasileira e os bens e os serviços estão entrelaçados, eles são uma coisa só. Eles são uma família, eles não são duas. O bem e serviço não concorrem, eles são uno. Aí você vai ver que o Brasil é grande e gigante, vai crescer e prosperar e todos vão aumentar suas vendas, os advogados vão trabalhar mais, todas as entidades, os contabilistas, as empresas vão vender mais, vai consumir mais e o Brasil vai voltar a crescer. Faz 10 anos que nós não crescemos, meu. Como é que pode esse modelo permanecer por mais tempo? O modelo tributário brasileiro destruiu as empresas, a economia, mata mais de 500 mil de empresas por ano. Desemprego crônico, desemprego, né, subemprego. Onde que está o erro desse câncer? É o sistema tributário, não há outro. Elimina esse mal e depois nós vamos consertar as outras coisas. Esse é o mal maior. Por mais que possa dar algum problema, ele é genérico. Todas as empresas do mesmo setor vão ter o mesmo tratamento. Ninguém vai ter prejuízo. Se alguém se sentir ofendido, todos os seus concorrentes também. Mas eu tenho certeza da experiência de 50 anos de vida pública, mais de 30 anos trabalhando simples, super simples, MEI, lei de exportação, lei de sociedade anônima e defendendo o IVA, estudando o IVA internacional, nacional, que nós acertamos até agora. Então, se corrigir aqueles detalhes que faltam, né, essa coisa da exportação, não pode, na exportação de serviço, né, Lipe, fazer as correções técnicas, e está aí a consultoria do Senado, de altíssimo nível, para ajudar vocês nessa pente fino e botar para frente. Okay. Vamos experimentar o modelo com 1%, rodou, meu, pode pôr até os estados e antecipa até essa guerra fiscal para 2026, 2027, não precisa esperar 2032. Esse é okay. Senão não vão ter idade para isso, para ver o modelo pronto, né? Eu reafirmo sempre, ninguém defende essa reforma mais do que eu. Agora, temos que ter o pé no chão. Se hoje, na hora de fazer uma declaração, simples declaração, sai do ar, e aí isso não pode acontecer, imagino, nesse sistema. Não, eu torço para que a coisa funcione agora. Não dá para ser agora, e depois de repente cai tudo e não funciona. Mas é só ter essa questão aí de bom senso, né, de fazer esses ajustes, realmente ver lá com os contadores como é que funciona, porque é diferente do que quem está na área fiscal, quem está na receita, quem está no... Os empresários não querem saber, porque se deu problema, quem vai pagar a conta é o contador. Na prática é assim que funciona, né?
Bem, o Gustavo, ele está virtualmente, ele tem um compromisso aí. Gustavo, as suas considerações finais, por favor. Senador, gostaria de agradecer, parabenizar esse trabalho que vem sendo exercido, tão bem exercido nessa audiência, e rogar aí que Vossas Excelências consigam ter uma boa compreensão a respeito dessa distribuição da carga tributária, que possam ter os dados em relação ao que já consta no PLP, em relação a esses setores que estão sendo desonerados, para que travem um bom debate e consigam aí alcançar os reais interesses da nossa sociedade, visando aí o cumprimento do texto constitucional. Volto a dizer que o artigo 145, ele traz como princípio essa questão de diminuir a regressividade. É uma situação caótica, opressiva, secular, e conforme foi ressaltado aqui, sempre sobra para as classes mais desvalecidas. Então, boa sorte, conte aí com a Associação Nacional de Procuradores e não se mantenham distante do poder tributário. Essa jornada vocês têm que estar participando e qualificando aí a compreensão para poder aí dar o equilíbrio e o direcionamento a esse projeto que tem que dar certo. Obrigado, Gustavo. Vou passar também para o Márcio fazer suas considerações. Obrigado, senador Exausí, novamente aí pela palavra. Eu vejo que a gente tem uma audiência pública hoje muito rica, onde a democracia faz parte. E nós tivemos debates e colocações em lados contrários, enriquecendo toda a audiência. Ao seu Miguel Aboab, quero falar que é um grande empresário, da qual eu tenho uma admiração muito grande. Sou lá de Santa Catarina, construí como empresário uma empresa lá contrata mais de 700 pessoas e sei qual é a história da DataSul. Conheço o projeto, seu Miguel, desde 20 anos atrás, quando o senhor falava sobre isso. E vi em mais de uma palestra. Ao deputado Rauli, né, considerado aí um dos pais aí da reforma tributária, e já com toda a sua experiência, já colocou há quantos anos aí tendo esse conhecimento. Eu quero falar que o setor de TI, ele não é contra a reforma tributária, ele é a favor da reforma tributária. E isso foi muito importante quando o senador, né, que está administrando a audiência, colocou que nós não somos contra. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando que, mas tem que entender, vocês estão entendendo que são separados. Não, nós entendemos que é tudo junto. E hoje, aqui, o deputado Rauli com o seu Miguel, eu vejo assim, um baita de um fogo amigo. Né? Porque o seu Miguel do outro lado lá, né, da mesa. O senhor Marcos Flores, auditor fiscal, e claro, as minhas palavras em alguns momentos ou deixaram alguns em desconforto, em alguns momentos o próprio senhor Marcos Flores, ele me colocou no momento que eu fiquei, onde ele comentou assim, é simples alterar o sistema. E eu falo, o que eu vou falar para o Marcos na hora que voltar a minha palavra? Eu falei assim, eu pensei o seguinte, eu pensei a seguinte situação, cada um aqui é muito profissional no que faz. E é muito difícil você entrar numa especialização de outro profissional. Então eu brinco que eu tenho um amigo médico que é dermatologista, fala, mas dermatologista, ele recomenda protetor solar e de vez em quando a cirurgia dele é tirar uma pinta de beleza, ou uma pintinha daquela e tal. Essa é a cirurgia. Não é isso, é muito mais complexo. Eu não tenho compreendimento de entender o detalhamento. Então, quando se fala que o sistema tributário vai ficar mais fácil, muito mais simples, muito mais inteligente, concordo em 1000%. Quando entra na minha especialização e diz, vai lá que vai ser fácil mexer no sistema, não é uma verdade. Tem que se implementar uma coisa e tirar outra coisa de lá. Hoje tem um castelo, esse nosso sistema que atende os RPs, é um castelo do Conde Drácula. E tem gente lá dentro.
E o sistema novo tributário está dizendo que é uma tenda, já está tudo integralizado, não vai ter mais o que fazer lá. Os contadores entendem melhor do que nós ainda isso, quando está falando. Só que é o seguinte, tem que tirar o castelo de lá com gente dentro e depois botar essa tenda que a gente torce. Então, a minha posição continua a seguinte: parlamentares, vejam o setor de TI se tem ou não tem importância em todo o sucesso dessa reforma tributária. E nos dê um lugar em paz para que a gente possa trabalhar nesses próximos anos e entregar os sistemas que vão entregar uma reforma tributária de sucesso. Não adianta só olhar o SERPRO. Queria eu ser o dono do SERPRO para ter essa potência. Não tem. 95% das empresas de TI são pequenos negócios e que atendem bem os seus clientes lá na ponta. E eles têm capacidade tecnológica para alterar esse sistema, mas eles precisam ser considerados. Para quê? Porque o alto custo vai ser muito grande nesse momento para nós. Então, que vejam como entrar em alíquota reduzida, ou não é mais possível, como ter compensação de crédito presumido, que seja por um período, se está sendo dito que é tão sucesso assim essa reforma, então ali na frente daí tira, mas entende agora quem vai ser trabalhador dessa empreitada. E por fim, sem me estender, eu só queria mandar um abraço para o senador Amin, lá na nossa terra de Santa Catarina, e falar: Amin, passamos hoje no seu gabinete, falamos com o Eduardo, deixamos mais 3 emendas. Ou seja, das 1.080 tem mais 3. Senador, acata para nós que nós precisamos ter uma boa reforma tributária. Obrigado. Muito bem. Passo agora a palavra ao Sérgio, também para fazer as suas considerações. Senador, muito obrigado, parabenizando o senhor e todos aqui que participaram da audiência. Eu vou fazer um deferimento à participação popular, né? Aqui no E-Cidadania eu recebi as perguntas e separei duas que eu acho que são importantes aqui. A primeira da Juliane, aqui da tua terra, do Distrito Federal. Quais são os principais desafios tecnológicos enfrentados na modernização do sistema tributário? Eu vou ampliar um pouco isso. Já foi dito aqui que TI será o mecanismo de operacionalização da reforma, em todas as situações aqui colocadas. E aí eu coloco que o grande desafio é inserir pequenas e médias empresas no mundo digital. Então, a questão de acesso a financiamento para micro e pequenas empresas adquirirem sistemas, computadores, segurança, isso é um desafio. A questão do conhecimento desses empresários é outro desafio e a capacitação técnica. Então, no meu ponto de vista, essa questão levantada pela Juliane, o grande desafio é a gente trazer essas pequenas e médias empresas para a questão dessa grande reforma, né, que está sendo proposta e que está sendo debatida nessa casa. A segunda pergunta vem, que eu separei aqui, da Júlia, de Rondônia. Como a tecnologia pode simplificar o cumprimento das obrigações fiscais na reforma tributária? E aí eu vou fazer uma referência ao E-Social. O E-Social tinha, dos 30 ou 31 dias no mês, 17 dias eram dedicados a pagamentos de tributos sobre a folha de pagamento. 17. Hoje é 1. Hoje é 1. Um único dia, você cumpre toda a sua obrigação com o Estado recepciona e distribui isso internamente para os 5 órgãos que estão dentro do E-Social. Então, Júlia, a simplificação está aí. É com o uso racional da tecnologia, né? Mas isso, o E-Social tem 12 anos. Tem 12 anos para a gente chegar nesse ponto. Então, tem um nível de maturação da tecnologia e da aplicação de quem usa a tecnologia. Então, são esses 2 pontos. E a última é a minha consideração final aqui. É um ponto que eu gostaria, senador Isalci, de levantar, porque já foi falado, o Renato, que me sucedeu aqui, falou assim que as empresas de
tecnologia tem aqui na sua composição de custo entre 60% e 80% do seu custo é mão de obra. Tá? Então, assim, varia um pouco. Algumas têm mais capital, outras têm mais mão de obra, enfim, quem é mais serviço tem mais mão de obra. Eu queria colocar 2 cenários preocupantes para a gente olhar. Primeiro, aqui aprovou a reoneração gradual da folha. Está em debate agora na Câmara, não vai votar essa semana. No caso DTI, cresceu mais de 1.500.000 trabalhadores formais com essa política. Isso tem que ser falado e tem que ser olhado. O setor de TI é exemplar na questão de geração de emprego, que foi a proposta inicial, lá em 2011, feito com a desoneração da folha. E a gente entregou o compromisso. Então, a reoneração gradual que vai acontecer até 2027. E aí, uma questão importante. O Simples gerará crédito. A parte do tributo, não, porque o Simples são vários impostos. A parte do tributo do consumo gerará crédito. É um incentivo à pejotização, gente. É um incentivo, porque vai gerar crédito para a empresa que tomar o serviço do Simples. E isso vai gerar pejotização. Então, são pontos importantes que a gente precisa estar atento, porque a gente pode estar aprovando uma reforma do consumo e afetando diretamente o emprego e precarizando o emprego no Brasil. Então, isso é importante e é o destaque que eu queria fazer para deixar para reflexão. Muito obrigado, parabéns. 15 segundos. Obrigado, Sérgio. Passar as considerações do Marcelo Almeida. Senador Exalci, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vossa Excelência proporcionou uma tarde bastante produtiva, me parece, com uma série de propostas, uma série de debates. Agradecer também a presença, mais uma vez, do deputado Vitor Lippe, deputado Raul, senador Flávio Bolsonaro, que também esteve aqui, senador Espiridião Amin, que também está sempre atento a essas questões regulatórias do setor de tecnologia, especialmente a questão tributária. E veja, senador Exalci, eu também tenho aqui umas perguntas do E-Cidadania e achei bastante interessante como que o cidadão está preocupado com o impacto da tecnologia nessa dinâmica tributária que está sendo imposta em matéria regulamentar, né? Porque o Wagner do Paraná, deputado Raul, ele fala aqui, ó, de que maneira podemos usar novas tecnologias para melhorar a eficiência e a justiça do sistema tributário. A Letícia do Rio de Minhas senhoras, meus senhores, nossos cumprimentos, boa tarde. Nós vamos estar, e assim o fazemos, reabrindo a nossa sessão, encerrando o período do nosso expediente. Declaramos, portanto, aberta a ordem do dia. Nós temos, e é do conhecimento dos senhores e das senhoras senadores, uma pauta cujo primeiro item, o projeto de lei complementar número 192, do ano de 2023, Sua Excelência, senhora deputada Dani Cunha, que altera a Lei Complementar 64 do ano de 1990 e a Lei das Eleições. Parecer número 76 do ano de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Teve como relator Sua Excelência senador Everton Rocha, que foi favorável à matéria com as emendas números 13 e 14 de redação e pela rejeição das emendas números 1 a 12. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas números 15, 16, 17, 18, números 15 e 21, também disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado o requerimento, nobre senador Everton Rocha, relator da matéria, o requerimento número 18 deste ano da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que solicita a urgência para a matéria. A votação do requerimento, porque Vossa Excelência pede a palavra pela ordem? Isso. Pois não. Ouçamos o senador relator Everton Rocha. Presidente veneziano, eu gostaria aqui primeiro de pedir aqui a Vossa Excelência, hoje eu conversei com o presidente Pacheco pela manhã, nós estávamos na reunião da CDH, essa semana termina a Semana Nacional
da luta, né, das pessoas com deficiência. E nós temos uma bandeira importante, um projeto importante dos autistas do Brasil, que trata sobre a questão da reinserção deles no mercado de trabalho, ou a inserção deles no mercado de trabalho, haja vista que 85% dos adultos autistas hoje têm dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho, justamente por conta aí de uma falha na nossa legislação. Então, esse projeto é o 5.813 de 2023, foi aprovado a urgência, e eu gostaria, como a semana encerra nessa luta, que o Congresso aqui é muito parceiro e permanente, de forma permanente, e Vossa Excelência também na sua atuação parlamentar tem ajudado muito, nós gostaríamos de fazer esse pedido para que fosse incluída essa urgência e também, se possível, já que há acordo, para votar o projeto no dia de hoje, para que a gente devolva ele à Câmara dos Deputados. A deputada Isa Arruda, ela deve estar aqui, deputada federal Isa, ela também participou diretamente dessa discussão. Segundo, o projeto de lei que trata sobre a questão da inegibilidade, que está também pautado agora para o primeiro item da pauta. Eu conversei aqui com alguns senadores, senador presidente veneziano, e gostaria de pedir também a Vossa Excelência para que deixasse para hoje apenas a urgência, aprovar apenas a urgência desse PL. E, em respeito aos colegas que não estão aqui em Brasília, nós pudéssemos fazer esse debate e tratar esse projeto na sessão presencial da semana que vem, aqui no Senado. Faço isso com muita tranquilidade para, primeiro, não haver especulação maldosa de muitos setores que depois possam colocar dizendo que o Senado, sem ninguém aqui no plenário, que não é verdade, nós estamos de forma remota com o quórum, inclusive bom, aprovou um projeto de interesse apenas dos políticos. Eu gostaria, então, de fazer esse pedido, até porque, como eu fiz lá na CCJ, quero fazer aqui com todos presentes essa defesa de um projeto que acho totalmente pertinente, estou convencido que tem que ser ajustado à legislação, da forma que está, não pode ficar. A nossa Constituição, presidente veneziano Vital do Rego, ela é muito clara lá no parágrafo 9 do artigo 14, quando ela trata a Constituição Federal, a Carta Maior do Brasil. E nós somos, essa é uma norma que nós, legisladores, temos que dirigir. Então, lá na Carta Maior diz que a lei que autoriza o Congresso Nacional a editar a lei sobre inegibilidade ao dizer que a lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação. O Congresso Nacional só tratou até hoje, inclusive com a ficha limpa, os casos de inegibilidade. Nós nunca tratamos o caso de cessação delas, quando que elas terminam. E isso tem que ser colocado, ajustado, aperfeiçoado, de forma muito tranquila, que não se fique personalizando e muito menos desconstruindo o trabalho sério que os colegas parlamentares têm feito aqui no Congresso Nacional. Portanto, quem está em casa e ouviu muito a imprensa falar sobre um projeto que vai beneficiar apenas políticos, senadores Damares. Esse projeto, ele corrige, como há lá no Código Penal, como há em toda a legislação brasileira, a questão de que quem erra paga pela sua pena. E você tem que ter prazo para cumprir a sua pena, não pode ficar ad eterno. Hoje, um ex-prefeito, ele condenado por o ato que tenha sido, ele fica lá. Se foi num órgão colegiado, de acordo com a lei da ficha limpa, ele passa a ficar inelegível. Vários deles estão aí há 12 anos, 10 anos, esperando o julgamento dessa ação aqui para ela transitar e julgar. Ou seja, ainda nem sequer começou a cumprir a sua pena. Caso esse prefeito venha a ser condenado, nesse trânsito e julgado depois de 10, 12, 15 anos, ele passa a pagar por 8 anos e, se tiver 2 penas, 12 anos para cumprir a sua pena. Ou seja, é pena perpétua que estabeleceram no Brasil porque não foi dado prazo. Isso é um absurdo e tem que se corrigir, que é o que nós vamos fazer, mas quero fazer com o plenário cheio para a gente poder aprofundar de forma muito tranquila e serena esse debate. Era essa a questão de ordem, presidente. Obrigado, senador Everton Rocha. São 2 observações que Vossa Excelência dirige à mesa. A primeira delas, a presidência já responde que nós haveremos de incluir pleito verbal para que nós tenhamos como item extra pauta o projeto de lei número
5813. Ao concluirmos a pauta previamente conhecida das senhoras e dos senhores, nós haveremos, já orientei ao nosso secretário-geral para que assim o faça. Em relação à segunda observação, quando Vossa Excelência pondera muito felizmente e muito acertadamente para que nós, claro, ouvindo as demais outras lideranças, se não houver objeção, nos atenhamos tão somente nesta tarde à apreciação do requerimento 18, portanto, o requerimento de urgência, e no mérito venhamos a discutir na próxima semana, a mesa também concorda. Claro, fica aberto para quaisquer outras considerações, pelo motivo mais do que justificado. Nós estamos numa semana semipresencial, em que pese muitos e muitas companheiras aqui se fazerem presentes entre nós, mas não caberia, mesmo trazendo Vossa Excelência, como de costume, muito competentemente, razões que fundamentaram o seu relatório, o seu parecer, mas existem alguns pontos que podem, pelos colegas, serem levantados como controversos. Pessoalmente, como é do nosso gosto, como é o papel desta casa, fazer o bom debate na semana presencial que se dará, já definida pelo presidente Rodrigo Pacheco, na semana vindoura. Então, a mesa acolhe a sua sugestão, nós vamos votar tão somente o requerimento de urgência. Votação do requerimento número 18, as senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Não houve nenhuma objeção, requerimento foi aprovado. Será com o senador Eduardo Girão, me perdoe. Com voto contrário, o senador Eduardo Girão, me perdoe. Tranquilo, só para lhe parabenizar, presidente, parabenizar pela sua corretíssima decisão, parabenizar todos os colegas, né, para que apenas votasse agora o PLP de forma, a urgência dele, embora eu me manifeste contrário, isso não é nada urgente para o Brasil, nem para os brasileiros, mas eu parabenizo a sua decisão e de todo o colegiado para deixar para a próxima semana presencial a gente poder avaliar o mérito e debatermos sobre esse assunto. Paz e bem. Obrigado, senador Eduardo Girão. Nós registramos aqui o seu voto contrário à aprovação do requerimento de urgência, mas a sua concordância à discussão do mérito na semana vindoura. Será cumprida a deliberação do plenário. O item 2, senhoras e senhores, é o projeto de lei 3.639 do ano de 2019, de Sua Excelência, senhora senadora Maria do Carmo Alves, que institui o projeto Adote um Museu e o Dia Nacional do Museu para incentivar ações de preservação e de valorização da memória histórica, artística e cultural por meio de doações de bens. Parecer favorável número 66 de 2024, da Comissão de Educação e Cultura, que teve como relatora a senhora senadora Soraya Tronic. Passemos à discussão da matéria. Não há na lista nenhum senhor senador, nenhuma excelência senadora que deseja fazer uso da palavra para discutir a matéria. Não havendo quem queira fazê-lo, nós encerramos a sua discussão, passando à apreciação da mesma. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, tendo em vista não haver nenhuma discordância dos senhores presentes, líderes e demais outros integrantes do colegiado. Votação do substitutivo da Câmara dos Deputados em turno único nos termos do parecer. Senhoras e senhores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Nenhuma objeção. Aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara dos senhores e senhoras deputados. Item 3, projeto de lei número 2.218 do ano de 2022, número 10.788, na casa de origem de Sua Excelência, senhor deputado Evaí Vieira de Mello, que institui a Política Nacional de Incentivo à Coquicultura de Qualidade. Parecer favorável, número 2 deste ano, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Teve como relator Sua Excelência, senhor senador Ângelo Coronel. Não foram apresentadas quaisquer emendas perante a mesa. Passemos à sua discussão, não havendo senhores ou senhoras inscritos para discutir a matéria, nós vamos encerrar a discussão, passando à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram.
Sem objeções, aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e dos senhores deputados. O item extra-pautas, senador Everton Rocha, por requerimento de Vossa Excelência, projeto de lei 5.813 do ano de 2023, Sua Excelência, senhora deputada Isa Arruda, que altera as leis número 11.788 e 13.667, estabelecendo incentivos à inserção de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Parecer número 87 deste atual ano, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, teve como relator o senador Everton Rocha, favorável ao projeto com as emendas números 1, 2, 3 e 4, que apresenta. Foi apresentado o requerimento 47 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, solicitando a urgência à apreciação da matéria. Votação do requerimento, senhoras e senhores. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sem resistências, aprovado o requerimento de urgência para que nós apreciemos ainda nesta tarde o projeto 5813. Matéria depende de parecer de plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. A mesa faz a designação de Sua Excelência senador Everton Rocha para proferir parecer de plenário. Por gentileza, senador. Presidente, pela ordem. Senador Irajá pede a palavra pela ordem. Por gentileza, senador Irajá. Enquanto o relator Everton está a caminho ali da tribuna, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a 2 requerimentos de minha autoria. Os requerimentos 807/2023 e o requerimento 368/2024. O primeiro requerimento, 807/23, solicita o desapensamento do projeto de lei de minha autoria 2967/2019, que trata da possibilidade de financiamento através do FGTS de um segundo imóvel popular na casa do cidadão brasileiro. E eu gostaria que Vossa Excelência pudesse pautar esse requerimento e a gente pudesse apreciar aqui no plenário do Senado. O segundo requerimento, 368/24, requer a oitiva na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o projeto de lei 4717/2020, para que a gente possa ter a oportunidade na Comissão de Assuntos Econômicos de debater esse tema que é muito importante para o país, que diz respeito às atividades esportivas brasileiras. E fica aqui o meu apelo a Vossa Excelência. A presidência acolhe, senador Irajá, e em seguida vai ter a sua definição. Perfeito. Logo em seguida ao relatório do senador Everton Rocha, a presidência anuncia a sua decisão em relação aos seus 2 pleitos. Senador Irajá. Senador Everton Rocha, por gentileza. Senhor presidente, senador veneziano, Vital do Rego, senador Irajá, senadora Damares, todos os senadores e senadoras aqui presentes de forma remota, senador Bené Camacho, lá do nosso estado do Maranhão, que está aqui presente. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela inclui as pessoas com autismo, né? Então ela foi do dia 21 até o dia de hoje, 28, e nós estamos num momento assim histórico, importante aqui dentro do Senado Federal, tratando de um projeto, e ele faz parte de toda uma mobilização que ajuda a sensibilizar a sociedade e também o Congresso Nacional para a necessidade de políticas públicas que valorizem esse segmento da população, senhor presidente. Então eu gostaria logo de começar agradecendo aqui a presidência do Congresso Nacional, do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senador veneziano Vital do Rego, que na mesma hora, com a sensibilidade que sempre tem com temas importantes como esse, não fugiram da luta, do debate, e imediatamente já trouxeram para cá para o plenário, acatando o pedido de urgência, do senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que juntamente com todos os membros daquela comissão tiveram essa sensibilidade importante também de votar esse importante projeto, o Ministério do Trabalho e Emprego, que ajudou na construção desse debate, junto com o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos, a liderança daqui do governo, do Senado Federal e a Casa Civil, o Movimento Orgulho Autista do Brasil, a Federação das Associações da Síndrome de Down, a Paloma, hoje está aqui presente, Paloma,
Fiz aqui, até abrir uma aspa, senhor presidente, estive com a Paloma e com os representantes dessa luta importante, as mães e também crianças que têm síndrome de Down. Nós estivemos em março lá nos Estados Unidos, na ONU, na sede da ONU, onde eu fui convidado também para falar sobre um projeto importante que aprovamos aqui no Congresso Nacional. Tive a felicidade e a oportunidade de ser o autor do projeto ainda como deputado federal e depois lutamos aqui no Senado Federal relatando o projeto que dá o direito à mulher de realizar o ecocardiograma fetal na rede pública do nosso país. Já sancionado, lei valendo. Antes, as mulheres elas não podiam fazer o ecocardiograma fetal se não fosse gravidez de risco na rede pública. Então, só fazia se fosse de risco ou se ela tivesse dinheiro com o plano de saúde. Hoje, toda mulher, toda brasileira pode ir na rede pública através do SUS e fazer no mínimo 3 ecocardiogramas fetal durante a sua gravidez, que isso já vai dar a ela a condição de identificar durante a gravidez uma possibilidade, por exemplo, se a criança tem síndrome de Down, ela identifica na gravidez e logo no início ela já tem vários tipos de possibilidades de tratamento que pode fazer, inclusive a cirurgia cardíaca, que é logo nas primeiras semanas de vida da criança e essa janela fecha rápido. Então, se ela puder fazer, isso já dá muito mais qualidade de vida para essa criança, obviamente, na sua fase adulta. Também aqui a Samara está aqui presente, lá do meu gabinete. A Samara é mãe do Isaac e do Carlinhos. O Isaac e o Carlinhos estão aqui, 2 crianças autistas. Então, mais do que teoria, na prática que eu tenho dentro do gabinete, a Samara que vive o dia a dia nessa luta aqui, sem dúvida nenhuma, incansável, para estar em casa, cuidando da família e também lutando para que várias mães, não só daqui de todo o Brasil, mas principalmente lá do Maranhão, de onde ela saiu, para vir buscar mais condições, para vir buscar mais possibilidades de dar aos seus filhos um futuro melhor e uma condição de qualidade de vida, que é o que todos têm que ter, obviamente. Então, dito isso, junto com a deputada Isa, que já esteve aqui cedo, a Isa Arruda, que é a autora do projeto, está aqui ao lado da senadora Damares, que é uma grande entusiasta dessa luta e dessa bandeira, e hoje já vibrou, já veio para cá para a tribuna, já falou do projeto. Então, vamos partir para a análise de forma objetiva e, se Deus quiser, já encerrar esse importante debate aqui no Senado Federal, para já voltar para a Câmara e nós, em breve, estarmos aí participando dessa festa que será sancionada, esse projeto de lei importante que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar os quase 85% dos autistas que são adultos no Brasil que não estão inseridos no mercado de trabalho. Muitos deles por falta dessa oportunidade que está sendo criada aqui. O PL, senhor presidente, 5.813 de 2013, ele representa mais um avanço na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas com transtorno de aspecto autista, ao prever medidas que fomentam a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. O PL cumpre um inciso 5º do artigo 2 da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Aspecto Autista. As medidas previstas no PL incluem a manutenção do cadastro específico de trabalhadores com transtorno do aspecto autista para intermediação de vagas de emprego e para contratos de aprendizagem, também a atribuição de prioridade e especial atenção no atendimento às pessoas com transtorno do aspecto autista pelos agentes de integração, que deverão adotar todos os esforços necessários na prospecção e na captação de vagas de estágio adequadas ao perfil desses candidatos. As medidas propostas são oportunas, visto que aproximadamente 85% dos adultos com transtorno do aspecto autista no Brasil estão desempregados. Isso evidencia que, mesmo com a reserva de vagas, as pessoas com deficiência prevista na Lei 8.213 de 1991, ainda não foi possível se alcançar a concreta inserção das pessoas com transtorno do aspecto autista no mercado de trabalho, o que reforça a necessidade desse PL que nós analisamos. Então, senhor presidente, o meu parecer é pela aprovação do projeto e do projeto 5.813 de 2023, com todas as emendas que já estão anexadas no sistema da Casa. É esse o meu voto. A presidência agradece a sua participação e o relatório que Vossa Excelência
defende. O parecer é favorável ao projeto, contrário às emendas números 1, 2, 3 e 4, com as emendas números 5 a 9 que apresenta. Nós completamos a sua instrução, nós vamos passar à sua discussão. Senadora Damares se inscreve à fala. Senadora Damares, por gentileza. Presidente, não é nem discutir, mas é chamar a atenção do Brasil para a construção de um texto como este. As pessoas que não conhecem a dinâmica de um parlamento, às vezes nos criticam tanto. Parece um texto simples, mas o senhor ouviu quantas pessoas o senador Wellington teve que ouvir. Quantas rodas de conversa. As instituições, as famílias aqui presentes, o governo, sentar com direita, com esquerda, com centro-esquerda, com centro-direita. Tem todo um trabalho de construção. Essa é a graça do parlamento, presidente. É muito lindo o que a gente faz aqui, que o Brasil entenda que não é simples a construção de um texto que vai alcançar a vida de milhões de brasileiros. Parabéns, senador, pela forma como o senhor conduziu todo o processo. Hoje de manhã a gente chorou de alegria na Comissão de Direitos Humanos. Hoje nós estamos aqui numa expectativa muito grande, mas eu quero me dirigir à autora do projeto, essa deputada que tem uma sensibilidade para a causa tamanha. Que Deus te abençoe, deputada. A forma como a senhora conduziu o debate na Câmara, encontrando um parceiro aqui no Senado, e as famílias atípicas do Brasil hoje. Hoje é um dia de vitória. Para você, minha amiga, para você, Carlinhos, Isaac, hoje é um dia de vitória. O Senado Federal dá um passo gigante pela inclusão. Quantas pessoas com autismo capacitadas, prontas para o mercado de trabalho e estão fora do mercado de trabalho. Senador, daqui a alguns anos eles estarão aqui no Senado sendo senadores. Eles serão nossos deputados, nossos senadores, serão dirigentes dessa nação. Não dá mais para a gente fugir dessa realidade. Eles estão aí, são especiais por demais, de uma inteligência incrível. E tudo que eles precisam é dessa oportunidade. Parabéns, parabéns, presidente, por ter aceitado o requerimento de urgência, por ter colocado em votação. A casa hoje faz bonito. Que Deus abençoe. Deputada, parabéns por sua luta. Eu estou hoje feliz. Se eu encerrasse meu mandato aqui hoje, eu sairia daqui feliz. Mas eu ainda tenho 6 anos e meio para a gente trabalhar muito junto ainda, senador. Que Deus te abençoe. Senadora Damares, na minha pré-campanha de governo, em 2022, o deputado estadual lá no Maranhão, Neto Evangelista, me levou na praça lá da Avenida Litorânea, senhor presidente, e estava tendo lá uma exposição para as pessoas entrarem numa cabine e nessa cabine elas sentirem o que uma pessoa que tem o espectro autista sente o barulho quando solta-se um foguete ou com determinados movimentos. Eu fiquei nessa cabine e lhe confesso que saí de lá, era importante que cada um tivesse essa oportunidade de participar. Assim, só de entrar lá e passar os 30 segundos, se aguentar, para entender o que é que essa mãe tenta passar, entender ali ao redor dessas crianças ou da criança que ela tem dentro de casa, que acaba tendo que se dedicar o restante da sua vida toda para dar ali um mínimo de conforto e qualidade de vida para eles. Então, pra você ter ideia, na campanha eu proibi, nós cancelamos qualquer tipo de uso de foguete. Eu sempre usei, principalmente lá no Nordeste, a gente adora, né, Bené? Muito foguete, barulho, mas eu tirei foguete da campanha em respeito justamente à questão do que causa, né, a sensibilidade, o apelo que eles fizeram e também a luta dos protetores, dos animais que pediam, porque muitas das vezes cavalo, animal dentro do interior também sente muito o barulho dos foguetes, então nós tiramos naquele momento. Então, todo dia você vai aprendendo e vai ajustando e dá para todo mundo conviver de forma tranquila. Obrigado, senador Everton. Senadora Damares, parabéns pela felicíssima participação emotiva, franca e sincera, e todos nós aqui identificamos em plenitude o vigor da sua exposição. Senador Margarete, a senhora deseja falar? Sim. 1 minuto só, presidente. Muito obrigada. Senador Everton, maravilhoso esse seu relatório, Damares, deputada Isa. A gente já teve algumas
vivências juntas. E eu quero dizer às famílias que aqui estão que hoje é um dia realmente de vitória. E eu quero oferecer ao doutor Enan, que esteve aqui na minha posse, é um médico autista, que hoje faz residência em neurologia em Campo Grande. Sua irmã também tem autismo, mas ela é severa, ele não, e ele é de uma inteligência maravilhosa, ele é uma pessoa espetacular. E ele me fez, me motivou a fazer uma cabine especial na Arena Pantanal para que os autistas pudessem assistir os jogos de futebol do Brasileirão, para que eles não tivessem o barulho, que eles possam sair, eles podem sair e podem voltar. Aí eles vão acostumando com o barulho de fora, voltam, e foi uma conquista enorme que a gente conseguiu, vendo as famílias participarem e ficando gratas por tão pouca coisa. Eu fico muito feliz hoje por esse relatório, por esse projeto. Parabéns, deputada Isa. Obrigado, senadora Margarete. Eu quero saudar a presença e, mais do que a própria presença de Sua Excelência, senhora deputada Isa Arruda, a sua iniciativa. Evidentemente, é merecedora de todo o acolhimento. E foi exatamente por isso que a mesa, a presidência, com a autorização do presidente Rodrigo Pacheco, e atendendo ao pedido do extraordinário companheiro, parceiro e sensível também, como todos os demais e as demais são a essa causa, não poderia deixar de trazer a apreciação do requerimento de urgência e a apreciação final deliberativa. Então, as nossas mais sinceras saudações, parabéns, e que assim continuemos, porque há muito ainda a avançar em termos de ações, principalmente, mas também de previsões legais que protejam a tantos e tantas que têm o transtorno autista e que cresce a cada dia, e que, portanto, requer de nós, com mais altivez, com mais imediatidade, providências e iniciativas como essa que nós estamos a legislar por uma iniciativa muito feliz da senhora e pelo trabalho muito percussiente do querido parceiro senador Everton Rocha. Não temos mais inscritos para discutir a matéria. Não havendo, portanto, quem queira fazê-lo, nós vamos encerrando a sua discussão. Passemos à sua apreciação. A presidência submete a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das respectivas emendas em turno único nos termos do parecer plenário proferido pelo senador Everton Rocha. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 5, 6, 7, 8 e 9. Parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será devidamente publicado na forma do nosso regimento. Discussão da redação final. Encerremos a sua discussão e assim o fazemos em votação. Senhoras e senhores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara das senhoras e dos senhores deputados. Item extra pauta, requerimento número 573 deste ano, de líder, que solicita urgência para o projeto de lei 3027 do atual ano, instituindo o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, PHBC, e altera a Lei número 14.948, também de 2024. Votação do requerimento. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Será devidamente cumprida a deliberação do colegiado. Nós vamos voltar, senhoras e senhores senadores, à lista de oradores inscritos. Nós temos, pela ordem, senador Isalci Lucas, senador Zequinha, senador Flávio Bolsonaro, senador Jorge Cajuru, senador Paulo Paim, bem, como nós não temos entre os inscritos
que estejam presentes ou que remotamente pudessem fazer as suas respectivas e requeridas participações, a presidência, sim, há de se dizer, desculpe, antes de encerrarmos, em relação aos 2 pleitos que foram apresentados pelo nosso colega senador Irajá, o requerimento número 807 de 2023 e o 368 do atual ano, a mesa dirigirá, mais uma vez, pedindo à presidência da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, presidida competentemente pelo nosso colega Vanderlan Cardoso, que possa remeter à presidência da mesa. Desta forma, senador Irajá, o mais brevemente possível, nós haveremos e poderemos, assim, apreciar os seus 2 requerimentos pedidos nesta tarde. Obrigado. Não há de quê. A presidência informa as senhoras e senadora Damares deseja, as senhoras e senhores senadores, que está convocada sessão não deliberativa semipresencial para o dia 30 de agosto, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. A todos os nossos agradecimentos. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. No próximo mês de outubro, você, eleitor, vai às urnas eleger prefeito e vereadores que serão representantes do povo na condução das atividades públicas. Hoje vamos entender quais são as competências legais municipais, ou seja, quais as responsabilidades desses agentes públicos. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o advogado e cientista político Valdir Pucci. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, por participar do assunto de Estado. Uma honra. Vamos começar, então, falando sobre a competência dos prefeitos, do Poder Executivo Municipal. Quais são as principais atribuições desses prefeitos e como elas influenciam na administração pública? Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que as funções dos prefeitos estão previstas na Constituição Federal e também nas leis orgânicas municipais. E qual é a principal função dele? Ele, vamos dizer assim, para simplificar o entendimento, ele é um presidente local, ele é o chefe do Poder Executivo local. Ou seja, muitas das funções que a gente reconhece como sendo funções do presidente da República acabam se replicando em nível municipal para o prefeito. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, administrando a saúde, a educação, o transporte, com o auxílio dos seus secretários municipais, que fazem o mesmo papel que um ministro em nível federal também faz. Então, auxiliado por esses secretários, os prefeitos têm a função de administrar a sociedade, não administrar sozinho o município, mas administrar com o apoio da Câmara de Vereadores. E dentro das limitações do prefeito,
tendo em vista as diretrizes de governo federal e também estadual, quais são os principais desafios para esse prefeito, para esse presidente municipal implementar serviços públicos de qualidade como de saúde, educação e transporte? Hoje, o principal desafio, tanto que os prefeitos atuais têm e os futuros terão, principalmente refere-se à questão de arrecadação. O nosso sistema de arrecadação destina poucos valores para os municípios e muitos dos nossos municípios dependem de dinheiro que é dado pelo governo federal. Então, nesse sentido, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, transporte, segurança, a administração do recurso é essencial. Então, o que eu digo? Qual é o principal desafio dele? É conseguir fazer com que os recursos municipais sejam bem administrados, que eles sejam bem utilizados para atender a essas demandas da sociedade. Por quê? Porque é no município que a vida do cidadão acontece. É lá que ele vai à escola, é lá que ele usa o hospital, é lá que ele usa o transporte público. Então, eu preciso ter prefeitos que tenham a capacidade de olhar o orçamento municipal e, a partir dele, bem administrar esses recursos para poder justamente buscar atender essas demandas. Agora, aproveitando que a gente está aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, vamos falar um pouco sobre as competências do Legislativo Municipal. Para isso, a gente preparou uma arte aqui que mostra as funções típicas e atípicas do Legislativo, inclusive do Municipal. As típicas, a principal é legislar, votar e criar leis. Tem a fiscalizadora também por meio de controle externo do Poder Executivo Municipal. E também as atípicas como a administrativa, enquanto organiza o seu próprio órgão, a Câmara de Vereadores, e a julgadora no julgamento de autoridades públicas, prefeito, vereadores e outros agentes políticos. Os municípios, Valdir, são regidos pela lei orgânica, que é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Pode-se dizer que essa lei orgânica é um ponto de partida, é uma base para os vereadores atuarem? A gente tem que começar a entender que a lei orgânica, primeiro, ela é a lei máxima dentro daquele município. Da mesma forma que nós falamos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, a Constituição Estadual é a lei máxima dentro daquele estado, a lei orgânica vai ser a lei máxima dentro de um município. Lembrando também que a lei orgânica ela tem que respeitar as constituições do seu estado e também a Constituição Federal. Há vamos dizer, uma certa hierarquia entre essas três. Mas para as questões municipais, a lei orgânica, sim, ela é a base, ela é o início. É ali que os vereadores que aprovaram aquela lei orgânica dizem o que esperam do município, o que os habitantes do município podem esperar deste município e, principalmente, como atender às demandas que são essenciais à sociedade e que são também de responsabilidade do município. Então, é sim uma lei base para a gestão municipal. Você comentou em questões locais, questões dos municípios. A Constituição Federal, no artigo 30, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quais, na sua opinião, seriam os principais assuntos de interesse local nesse sentido? Bom, Sérgio, como você usou a Constituição, eu também vou me basear nela, porque o nosso direito que trata dessas questões está muito fundado na Constituição Federal. Então, quando a gente fala de questões locais e como a Constituição coloca questões locais, isso está muito ligado, primeiro, ao que o próprio texto constitucional diz que são questões locais. Então, por exemplo, a questão de saúde é de competência também do município cuidar da saúde dos seus habitantes, como é da União, como é dos estados, mas compete aos municípios. Educação, em especial educação fundamental. Ela também é uma função municipal, é uma questão local. Mas vamos sair um pouco dessas questões, educação, saúde, segurança, porque é uma questão também de todos os entes da federação, governo federal, estados e municípios. O que seriam também questões locais? Qualidade de vida desse habitante. Por exemplo, uma praça bem conservada, a questão de horários de funcionamento de comércio, por exemplo, há incentivos, por exemplo, a chegada de indústrias dentro desse município. Então, todos esses aspectos locais que dizem respeito ao município, eles podem e devem ser tratados pelas suas câmaras de vereadores. Você comentou sobre as praças, né? Locais públicos. Então, uma das competências, um dos assuntos locais é o planejamento urbano. Qual que é a autonomia do Legislativo Municipal para determinar, criar e organizar o planejamento urbano?
Na questão de planejamento urbano, a autonomia da administração municipal ela é total, ou seja, cabe sim ao município decidir por meio, com parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, que isso é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, justamente definir como vai ser, por exemplo, o zoneamento dessa cidade, aonde o comércio vai funcionar, como serão as áreas residenciais dessa cidade. E, principalmente, deveria haver um trabalho conjunto entre prefeitos e Câmara de Vereadores para definir o processo de crescimento dessa cidade, prevendo justamente essa expansão urbana para que a gente não repita em municípios que ainda não chegaram a isso os erros já cometidos pelos grandes municípios. Sem planejamento urbano, o crescimento desenfreado com o surgimento de regiões carentes de serviços públicos. Então, a Câmara, ela tem essa função de auxiliar a Prefeitura na definição dessas zonas e de como o crescimento da cidade vai ocorrer dentro do planejamento de solo e de planejamento urbano. E nesse planejamento, incluindo o que você comentou sobre expansão das cidades, dos municípios, creio que a gente pode também comentar sobre o transporte público, mobilidade urbana. Então, qual que é o papel da Câmara no sentido do transporte público e quão importante é a colaboração dos estados e também do Executivo Municipal na definição desses meios de transporte? Bom, a Câmara de Vereadores, como a gente sabe, é o poder legislativo, então é ela que aprova as propostas. No caso do transporte urbano dentro de município, isso é de competência do município com lei de iniciativa do prefeito que é discutida e votada dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, pelos vereadores. Então a gente tem que ter aí uma total união entre as duas partes para poder legislar. Agora, é importante a gente sempre lembrar, nenhum município está isolado do país. Ele precisa se comunicar com as outras cidades, com os outros estados, com os outros municípios. Esse transporte intermunicipal, ele é regido pelos estados. E muitas vezes a gente tem, inclusive, municípios que são um unido ao outro, onde eu habito o município e trabalho em outro. Então, a ação em conjunto de prefeitura, Câmara Municipal e governo estadual é importante para poder justamente ter um transporte de qualidade, não apenas dentro do município, mas também se aquele cidadão precisar se deslocar para outro município para fazer, por exemplo, o uso de saúde, educação ou até mesmo para trabalhar, que é uma realidade muito presente no interior brasileiro. No início do programa, você comentou sobre um dos principais desafios dos prefeitos é a questão de recursos para fazer acontecerem as obras necessárias para a população. A Câmara é responsável pela aprovação e o acompanhamento do orçamento público. Então, como que se dá a elaboração e a aprovação do orçamento e quão importante isso é para a gestão financeira municipal? Bom, o orçamento municipal, primeiro, ele tem origem dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro da Prefeitura, seguindo a mesma lógica que a Constituição Federal prevê para o governo federal. Então, o prefeito, ele faz o projeto de orçamento e encaminha aos vereadores. Cabe aos vereadores debater esse orçamento anual e aprovar o orçamento anual. Não é o prefeito que define o orçamento e para onde vão os recursos, mas isso é feito justamente pela Câmara de Vereadores. Então, essa é a função principal dela dentro do projeto de orçamento anual da Prefeitura. Agora, falando sobre setores, áreas que o município já não tem tanta autonomia como as que a gente vinha falando até o momento. A gente chegou a citar aqui no programa saúde e educação, que são áreas base. E segurança pública eu incluiria aí também. Então, qual que é o papel do município na contribuição de legislação para essas áreas, tendo em vista as limitações de autonomia? Perfeito. Bom, o que nós temos aqui é uma previsão constitucional muito clara. Compete aos municípios legislar sobre as suas questões locais, mas em respeito, vamos complementar essa questão, em respeito à legislação estadual e à legislação federal. Na verdade, a gente pode dizer que o município ele tem uma legislação suplementar naquilo que já foi regulado. De forma geral, eu acho que as duas palavras-chave aí são essas, regulação geral e regulação suplementar ou específica. Então, União, pegando como base o município, União e Estados fazem uma legislação mais geral para tratar de forma geral esses temas, enquanto os municípios vão tratar da sua realidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, a educação. É competência de todos. O governo federal determina a forma como vai ser feito, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação.
Mas quem vai executar isso é o município. E o município que vai definir o posto de saúde, é o município que vai definir o horário, é o município que vai definir como esta vacinação será realizada nas suas especificidades daquela localidade. E como lidar com situações de um eventual conflito de interesses locais, ou seja, municipais, tendo em vista que há uma diretriz já estadual ou federal, de forma para não contrariar essa legislação superior, mas também atender às demandas municipais. Ocorre muito? Como que você enxerga essa situação? Essa situação ocorre bastante, ou seja, conflitos entre legislações, legislação municipal, estadual e até mesmo a legislação federal. Então, não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma coisa bastante comum de acontecer. Bom, primeiro, a gente tem uma regra básica constitucional. Lei geral prevalece, ou seja, se o município, se a lei específica municipal ela for contrária à lei geral, prevalece a lei geral. É ela que vai determinar a regra geral e que deve ser observada pelos municípios também nessa situação. Agora, vamos supor que não exista essa regra geral. Só há uma especificidade geral muito ampla. O município vai poder legislar. Na impossibilidade de se resolver esse conflito, aí nós vamos ter que envolver o Poder Judiciário. Aí esta questão terá que ser levada ao Judiciário para ele decidir, sim, se a lei municipal vai prevalecer ou a lei geral prevalece nessa questão. Outro assunto de interesse local, também local, eu diria, é a regulamentação e implementação de tributos municipais. Com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que muda daqui para frente em relação aos tributos municipais e a gestão disso pelas autoridades municipais? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que a proposta fez. Ela, na verdade, unificou os impostos sobre o consumo em dois grandes impostos. Um federal, que eu não vou entrar aqui, já que estamos falando de município, mas um que trata diretamente dos municípios, que é o IBS, Imposto Imposto de Produtos e Serviços, né? Esse imposto, ele vai tirar do município a possibilidade de regular o ISS, que era um imposto municipal, imposto sobre serviços que era do município. Esse imposto foi extinto e foi agregado a esse IBS junto com o ICMS. Então, olha a diferença. Agora, nós vamos ter uma regulação estadual e não mais municipal. Mas tem uma vantagem para os municípios, principalmente para os pequenos. Qual é? Esse novo imposto sobre consumo não vai ser mais cobrado aonde o produto é feito, produzido, mas ele vai ser cobrado no produto final, ou seja, quando o consumidor consumir. Para quem está nos assistindo entender, imagine uma fábrica que produz um saco de arroz. Antigamente era taxado lá na produção do arroz. E o município onde eu comprei aquele arroz não recebia nada. Agora vai ser taxado no meu município onde eu comprei aquele saco de arroz. E o meu município vai receber recursos. Então isso também pode ser benéfico aos municípios. Há pouco a gente mostrou uma arte que mostrava uma função típica do Legislativo Municipal, demonstrava essa função como a de fiscalizar, exercer o controle externo. Como exercer esse controle de forma eficaz nos municípios, tendo em vista que quase não há tribunais de contas de municípios, é uma exceção, né? Ele é feito, esse controle, pelas câmaras de vereadores. Como exercer e realizar esse controle de forma eficaz? Bom, as câmaras, elas têm como fazer esse controle externo, fiscalizar, por exemplo, o Poder Executivo. Primeira coisa, formação de comissões para investigar e analisar e fiscalizar a prefeitura. Então, eu posso ter dentro de uma Câmara de Vereadores, independente do seu tamanho, por exemplo, uma comissão de obras, como existe no Senado, de comissão de educação, comissão de saúde. Essas comissões, em âmbito municipal, podem fazer também, convocar secretários municipais para darem justificativas das suas ações. Você pode ter abertura de comissões parlamentares de inquérito em nível municipal, havendo a previsão na lei orgânica. Ou seja, ela pode utilizar desses recursos, desde que isso é importante, estejam previstos na lei orgânica também municipal. E qual que é o alcance desse controle e dessa fiscalização do município, do legislativo municipal? Seria, sobretudo, o Poder Executivo, sua administração direta e indireta? Basicamente é o Poder Executivo, tá?
Câmara Municipal, primeiro, ela não tem como fiscalizar o Poder Judiciário, até porque nós não temos um Poder Judiciário municipal. Ele é controlado pelo TJ estadual, que chega até os municípios. Então, a fiscalização, em especial da Câmara, é pela ação do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras. Como o prefeito está usando os recursos públicos, isso é um dos principais pontos de fiscalização, e se o prefeito está, de fato, cumprindo as leis locais, nacionais e estaduais também dentro dessa perspectiva. Então, a administração pública direta e indireta municipal é o foco de fiscalização das câmaras municipais. E uma função atípica do Legislativo é a função julgadora. Então, os vereadores que a gente elege vão julgar autoridades como o prefeito, os próprios vereadores pares e também outros agentes políticos. Explica para a nossa audiência como que se dá essa função julgadora do Poder Legislativo Municipal. Bom, a gente tem que lembrar, para responder a sua pergunta, que no Brasil existe uma coisa da analogia constitucional, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas não podem fugir ao que determina, por analogia, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela dita o rito, como deve ser feito, por exemplo, um processo de julgamento do presidente, que é o famoso impeachment que todos nós conhecemos. Claro, guardando as suas devidas proporções, esse mesmo rito ele vai se repetir em nível municipal, ou seja, dentro do município nós temos, da mesma forma, um pedido de abertura de processo, por exemplo, de julgamento de um prefeito, se ele tenha cometido crime de responsabilidade, inclusive com alguns previstos na própria Constituição. Esse pedido, se aceito, o prefeito ele é afastado e a Câmara Municipal ela assume a função de realizar esse julgamento. E da mesma forma que, se condenado pelo Senado Federal, em âmbito federal, o presidente da República, ele é afastado do cargo, o prefeito também, se condenado pela Câmara Municipal, que assume essa função judiciária, ele também é retirado do cargo, se condenado. Então, para entender esse processo municipal é muito simples, basta a gente acompanhar o processo em nível federal, porque ele vai se repetir por analogia localmente. A gente diz que a Câmara, o Legislativo Municipal, vai julgar o prefeito quando em casos de crime de responsabilidade. E quanto a outros agentes políticos e vereadores, se limita a crimes de responsabilidade ou alguma falta funcional, alguma irregularidade de suas funções? Como que se dá isso? Bom, na relação com os outros vereadores, ou seja, julgar os seus próprios vereadores, essa questão diz respeito à questão da quebra do decoro parlamentar. Ou seja, dentro dessas câmaras municipais sempre há também um regimento interno que tem que ser observado pelos seus vereadores. E, claro, o vereador também tem que observar o que diz a própria lei orgânica daquele município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, ele tem regras, ele tem comportamentos, ele tem proibições que estão ali previstas dentro dessas questões. Por exemplo, não pode um vereador ele ter contratos diretamente com a prefeitura. Isso é impedido depois que ele toma posse, depois que ele é diplomado. Então, nesta situação, ele pode sofrer um processo de perda de mandato. Não um processo de impeachment, a gente não chama de impeachment, mas um processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. E o processo também é uma votação interna na Câmara de Vereadores que define como ou se esta pessoa está culpada e, se culpada, ela pode perder o seu mandato. Você comentou sobre regimento interno. E aí vai ao encontro do meu próximo quesito aqui, que é a outra função atípica do Legislativo, a função de administrar. Então, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, cria o regimento interno, cria a organização, cargos, salários, enfim, todas as comissões que também você mencionou. Pode-se dizer que a organização interna, a função administrativa atípica do Legislativo, é a mais tranquila para os vereadores que serão eleitos? Bom, primeiro entendendo que mesmo nos municípios prevalece a separação de poderes, ou seja, compete sim à Câmara Municipal administrar e cuidar das suas questões internas, ou seja, ela que vai definir os seus servidores, ela que vai definir o seu funcionamento, a forma como isto vai ocorrer. Como é uma questão interna, a gente pode dizer sim, é uma função mais simples, é uma função, vamos usar o termo aqui, mais sossegada para os vereadores. Mas tem que ter uma atenção que é importante a gente colocar.
existem limitações na Constituição Federal sobre, por exemplo, quanto que a Câmara de Vereadores do município pode gastar com funcionalismo, quanto que ela pode gastar dentro do orçamento municipal para a sua manutenção. Então, esta questão, os vereadores têm que estar sempre de olho nas regras federais, constitucionais, na verdade, que tratam de como deve ser feita essa gestão interna, para não cometerem o risco, ou terem o risco de aí sim cometerem crime de responsabilidade ou quebra de decoro. Agora, Valdir, como o controle social e a participação dos cidadãos podem influenciar na competência, na realização de políticas públicas pelo poder público municipal? Bom, uma Câmara de Vereadores eficiente, ela está aberta à população. É um local onde a população ela tem que ter o contato com o seu vereador. E, geralmente, nos municípios menores, a gente consegue isso até muito mais facilmente, porque as pessoas se conhecem muito mais facilmente. Então, a conversa, a troca de opiniões, a troca de sugestões, ela é mais simples. Mas a participação popular não se limita a municípios pequenos. Municípios pequenos, médios, grandes, têm que estar abertos a ouvir a sociedade. Por que isto é muito importante? Porque, apesar do vereador ele ser alguém que está próximo de uma parcela da sociedade ou de toda a sociedade, é o produto final, vamos dizer lá, o cidadão é que sabe onde estão as principais demandas que o vereador tem que atender, que o vereador tem que buscar. Então, quando o vereador ele se abre para receber essas demandas, ele faz um mandato muito mais próximo do seu futuro eleitor. Então, é uma mão dupla aqui. A sociedade consegue ter as suas demandas atendidas, porque o vereador ouviu onde estão os problemas, negociou com a prefeitura, porque a gente também tem que lembrar que o vereador não faz tudo, ele não é o prefeito, ele é parte de um complexo. Negocia com a prefeitura, busca atender as demandas e, a partir daí, a sociedade consegue ter mais facilmente as suas demandas atendidas. E para o vereador isso é bom, por quê? Porque são esses eleitores que, de 4 em 4 anos, querem decidir se mantém ele no cargo ou se alternam as pessoas ali presentes. Então, essa articulação entre o legislativo e o executivo municipal é essencial para a realização das atividades e competências do poder municipal. É essencial. A prefeitura tem que conversar com a Câmara de Vereadores e vice-versa. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ela vota, ela aprova as leis, as propostas governamentais, ela tem uma visão até de um debate dentro da sociedade, porque ali você tem forças políticas, inclusive, antagônicas. A prefeitura, vamos dizer assim, pensa a administração como um todo, mas ela precisa dos vereadores para poder fazer aquilo se concretizar. Então, se eu tenho os dois trabalhando em conjunto, pensando na sociedade, mais facilmente eu tenho um município melhor administrado. Quando há um conflito, prefeitura, Câmara de Vereadores, simplesmente um conflito insolúvel, quem só perde é a sociedade nesse processo. Valdir Pucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de pulmão tem cura? Fique comigo, você vai saber. Uma aliança reúne entidades médicas especializadas no assunto para tentar reverter o que pode ser um dos maiores desafios no combate à doença, o diagnóstico tardio, que infelizmente tem resultado em altas taxas de mortalidade. Saúde pulmonar é assunto de cidadania e é por isso que eu entrevisto agora o Dr. Carlos Gil Ferreira, presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela oportunidade. Então, normalmente uma entrevista, quando a gente trata de um tema como câncer de pulmão, que é um problema de saúde pública, a gente começa falando sobre a doença. Mas a gente tem uma novidade que é justamente essa aliança contra o câncer de pulmão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa união de entidades médicas especializadas para o combate à doença. Bom, essa união, na verdade, ela é inédita e nos dá muito orgulho. É a primeira vez que sociedades médicas se unem por um tema de saúde pública e de uma forma coordenada, né? As discussões para a aliança começaram um ano atrás e o lançamento oficial foi em novembro, durante o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. E nos dá muito orgulho, né, a gente ter avançado tanto nesse período e ter podido, né, realizar esse congresso e ter, né, essa discussão no Senado Federal. E ontem, um dia antes de gravarmos essa entrevista, nós estamos gravando dia 14 de agosto de 2024, teve o lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o Câncer de Pulmão. E o senhor teve uma fala bastante contundente no plenário do Senado Federal, quando o senhor comentou que é uma doença muito negligenciada. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, esse tema é um tema mundial hoje. Apesar de ser o câncer que mais mata no mundo, né, para você ter uma ideia, são 2.200.000 casos novos ano, com 1.800.000 óbitos por ano. Apesar disso, mundialmente, a doença nunca teve a atenção que deveria ter. Embora existam políticas de controle do tabagismo mundialmente, estratégias de detecção precoce, de rastreamento e de cirurgia precoce, elas demoraram a acontecer no mundo. E tem várias explicações para isso, né? Inclusive, a Associação Internacional para o Estudo de Câncer de Pulmão, que é uma organização global, vem trabalhando para isso. Talvez tenha relação com a própria causa, ou nos 80% dos casos, o câncer de pulmão é causado pelo tabagismo. E o fato de que já que os pacientes fumavam, né, eles teriam alguma culpa, entre aspas, da ocorrência dessa doença, o que não é fato e não é justo. Então, isso vem mudando mundialmente, tem muita discussão de saúde pública sobre isso, e a gente fica muito feliz que isso está acontecendo de forma quase que simultânea com outros países dentro do Brasil. O problema do tabagismo realmente é associado ao câncer de pulmão, apontado como o maior caso, e não tem dúvida se 80% ou 85% dos casos de câncer de pulmão são associados ao tabagismo. Mas nós conversávamos um pouco antes de começar a entrevista que existem também, claro, nesses outros 20% de pessoas não fumantes, e nesse grupo de não fumantes, o número de mulheres que desenvolvem o câncer de pulmão supera o de homens, o que é o contrário no caso do tabagismo. Que outras formas de desenvolvimento da doença, que outras causas levam pessoas a desenvolver o câncer de pulmão além do tabagismo? Realmente esse número vem crescendo. Existem causas que são já definidas, tá? Então, por exemplo, trabalhadores que operam em minas de urânio, são expostos à radiação, têm mais chance de ter câncer de pulmão, indivíduos expostos a um gás chamado argônio, ou expostos a asbesto, né, que era muito utilizado na indústria naval. Mas além dessas causas que são claramente definidas e raras, existem os outros quase 20% dos pacientes que a gente não identifica a causa, tá? Um estudo recente na Ásia, a maior parte desses pacientes, como você mesmo frisou, são do sexo feminino, 2/3, e grande parte desses pacientes estão concentrados na Ásia. E um estudo recente chinês sugere que poluição ambiental possa ser uma causa, mas isso ainda está sendo investigado. Da mesma forma, por que as mulheres seriam mais propensas do que os homens? E isso acontece também nos tabagistas, né? Então, para a mesma carga de fumo durante a vida, se ela é igual entre um homem e uma mulher, a mulher tem sempre um pouco mais de propensão a câncer de pulmão, talvez algo ligado ao hormônio ou o que a gente chama do cromossomo X, que é o cromossomo feminino. Isso ainda é objeto de estudos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom, a gente
logo no começo da entrevista, eu trouxe aqui a pergunta, a gente vai voltar na pergunta sobre a cura do câncer de pulmão, mas esse grande desafio que leva também a essa sua observação sobre a negligência, né, em relação ao tratamento da doença. O diagnóstico precoce precisa, obviamente, de a pessoa ir até o médico, procurar. Mas que sintomas, que sinais o corpo dá para que a pessoa possa entender que é necessário fazer um rastreamento, fazer um exame médico? Que sintomas podem ser os sinais de alerta para que alguém procure um médico especialista e examine o seu pulmão? Essa pergunta é muito importante. Eu vou dividir ela entre os indivíduos que fumam e que não fumam. Entre os que fumam e que geralmente têm algum tipo de tosse, algum tipo de sintoma respiratório causado pelo cigarro, qualquer mudança desse sintoma, ou seja, um aumento da tosse, uma perda de peso, tosse com um pouco de secreção com sangue, esse indivíduo deve imediatamente procurar ou um clínico, ou um médico de família, ou especialmente um pneumologista. Para os não tabagistas, que geralmente não têm sintomas respiratórios crônicos, qualquer sintoma respiratório que permaneça por mais de 15 dias, esse indivíduo deveria procurar atendimento médico para ver se ele precisa ou não ser submetido a algum exame, como, por exemplo, uma tomografia de tórax. Esses sintomas para não fumantes, o que seriam, por exemplo, o senhor falou um sintoma que dure 15 dias, seria uma tosse persistente, há outros sintomas além da tosse que devem ser observados? Sim, a tosse persistente, algum tipo de dor torácica, tá? Ou algum tipo de mudança no padrão respiratório, o indivíduo que, de repente, passa a ficar mais cansado por subir uma escada de uma forma repentina. Então, qualquer uma dessas alterações, ele deveria imediatamente procurar um médico e ver, repito, se há necessidade ou não de fazer algum exame complementar. O diagnóstico precoce permite a cura do câncer? Permite a cura do câncer. Essa é a grande mudança de chave no câncer de pulmão, tá? A gente sabe que aqueles pacientes que fazem um diagnóstico no estágio inicial, que a gente chama de estágio 1, esses pacientes podem ser curados em acima de 70%, 80% dos casos e muitas vezes somente com a cirurgia, não necessitando de tratamento complementar com radioterapia ou quimioterapia. Então, o impacto de programas de diagnóstico precoce, eles impactam não só a curabilidade do paciente, aumentando ela de forma quase que exponencial, mas também reduzem o custo para o sistema de saúde. Se eu consigo identificar esse paciente numa fase precoce, operá-lo de uma forma ideal, esse paciente tem grande chance de ficar curado e voltar para o mercado de trabalho e para a vida social e familiar o mais rápido possível. Bom, o tabagismo é um dos problemas, é o maior problema. A pessoa que fuma, ela deveria fazer exame pelo menos uma vez por ano, ainda que não tenha nenhum sintoma? Essa é a grande mudança no mundo na última década, tá? Estudos anteriores aos últimos 10 anos foram erráticos no sentido de mostrar ou não se, por exemplo, na época era usado o raio-x de tórax, se pegar indivíduos que fumam ou que pararam de fumar recentemente, fazer raio-x de tórax, isso não levava a um diagnóstico precoce preciso. No entanto, estudos da última década baseados em tomografia computadorizada, especialmente uma modalidade de tomografia chamada tomografia de baixa dose, vários estudos americanos, europeus, mostraram que você consegue sim fazer diagnóstico precoce e, mais importante, você consegue reduzir a mortalidade desses pacientes. Baseado nesses estudos, vários países do mundo adotaram o rastreamento para câncer de pulmão, né? Países especialmente da Europa, Estados Unidos e Ásia, e vem tendo resultados muito interessantes nesse sentido. Então, você, de fato, consegue, naquele paciente, e aí vou citar algumas características quem deveria fazer esse tipo de exame. Indivíduos acima de 50 anos que tenham fumado por mais de 20 anos, né? Esses pacientes têm outras especificações, mas esses pacientes deveriam, orientados por um médico, né? Um médico de família, um clínico e um pneumologista, realizar tomografias de tórax periódicas para tentar identificar essas lesões precocemente. Bom, claro, também as pessoas que trabalham expostas a algum desses gases que o senhor citou aqui também deveriam ter esses exames periodicamente feitos, com certeza. Tem um projeto de lei que tramita no Senado e também foi assunto, né, do lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o câncer de pulmão, que é o projeto de lei 2550 de 2024. Esse projeto de lei pretende estabelecer diretrizes justamente para políticas públicas de prevenção
contra o câncer de pulmão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as principais diretrizes, o que esse projeto de lei pode trazer de benefício, de reforço nesse combate à doença. Isso é muito importante, tá? Como eu falei, né, o rastreamento para câncer de pulmão, ou seja, você tentar, né, identificar os pacientes antes deles terem sintomas, aumenta a curabilidade. Então, a deputada Flávia Moraes foi muito feliz em propor esse projeto de lei, né? E por quê? Porque ele cria uma diretriz para que, de fato, a gente possa ter dotação orçamentária para fazer essas análises. Não é tão simples, tá? Porque você precisa não só de tomógrafos disponíveis num país continental como o nosso, mas para que naqueles pacientes que você identifique um nódulo que seja suspeito de ser maligno, que você tenha agilidade para fazer uma biópsia e, eventualmente, operar esse paciente. Então, esse projeto ele nos ajuda a esquematizar toda essa linha de cuidado. Né? Nessa audiência de ontem que você mencionou no Senado, né, o secretário da Atenção de Saúde, Massuda, teve presente e colocou a posição do Ministério, que o Ministério é favorável a essa detecção precoce, mas a gente precisa montar essa estrutura. E o projeto de lei vai nos ajudar nessa estruturação do sistema de saúde para dar conta dessa demanda. Foi citado também nessa audiência a questão da distribuição dos profissionais de saúde, especialmente para a realização da biópsia. Esse é um dos gargalos desse sistema que está sendo montado para prevenir o câncer de pulmão. Esse é o maior gargalo, tá? Por quê? Porque a biópsia de um nódulo suspeito, ela pode ser feita de duas maneiras. Através de um exame chamado broncoscopia, né, que você vai dentro da árvore respiratória do paciente e biopsia, ou através de uma punção guiada por tomografia de um nódulo que pode estar mais na periferia do tórax. Mas ambos os exames precisam de uma estrutura, pelo menos de um hospital-dia para serem realizados, e os pacientes têm que ser anestesiados. Então, não é uma coisa que seja simples de ser feita num consultório médico. Tá? Então, essa estrutura não está disponível no Brasil como um todo, tá? Nem mesmo na saúde suplementar isso é tão fácil de ser realizado. Então, você precisa ter centros especializados, médicos capazes de fazer essa análise e depois da biópsia, né, um outro gargalo que foi discutido ontem e está sendo discutido durante o Congresso é a análise do material pelo patologista. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Patologia faz parte da aliança e ela vem trabalhando para que a gente amplie a treinamento e capacitação dos patologistas para dar esse diagnóstico. Então, essa linha de cuidado que a gente chama, desde o momento da identificação de um nódulo suspeito até a biópsia e a confirmação ou não da malignidade pelo patologista, a gente precisa ter isso muito estruturado e provavelmente a gente vai ter que criar alguns centros de referência de várias regiões do Brasil para que isso seja feito da forma mais rápida possível. Existem basicamente dois tipos de câncer de pulmão. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como são esses dois tipos, pequenas células e não pequenas células, e as diferenças entre essas duas formas da doença. Essa classificação vem mudando muito recentemente, na última década, tá? Então, hoje, né, 80%, varia de país para país, mas 80% dos cânceres de pulmão são chamados de não pequenas células, vou voltar nesse tema, enquanto 20%, ou no Brasil menos do que isso, talvez 10%, 12%, sejam de pequenas células. O de pequenas células, quase na sua totalidade, está relacionado ao tabagismo, tá? Então, é um tumor mais agressivo, tá? Que costuma se espalhar, dar metástase muito mais precocemente. Ele ainda tem cura, principalmente se diagnosticado na fase precoce, mas é um tumor mais grave que, felizmente, vem caindo a incidência em países como o nosso, que tem políticas efetivas de diminuição do tabagismo. O câncer de pulmão não pequenas células representa aí 80% até mais dos casos, é o tipo mais comum hoje, como os números mostram, mas é aquele no qual a gente avançou mais, seja para fazer diagnóstico precoce, seja para tratar a doença avançada. E essa classificação vem evoluindo tanto que, para um dos subtipos do não pequenas células, chamado de adenocarcinoma, que é a grande maioria, existem pelo menos 20 subtipos moleculares. Então, hoje, por exemplo, se eu vou fazer um diagnóstico de câncer de pulmão, esse é um outro gargalo que a gente precisa resolver para essa doença, é necessário que o patologista analise, confirme o diagnóstico e o material vá para uma análise do genoma, para que eu possa subclassificar e aí definir o melhor tratamento para aquele paciente, se for necessário pós uma cirurgia. Então, é um conhecimento que vem evoluindo muito e esse conhecimento, na verdade, e o diagnóstico precoce é que vem fazendo com que a mortalidade por câncer de pulmão caia em alguns países do mundo. E os avanços no tratamento? O senhor falou das moléculas, desses exames genéticos. A medicina genética também avançou bastante. Nós fizemos uma entrevista aqui em 2021
sobre um estudo de uma mutação genética que é associada ao câncer de pulmão, a mutação genética com a sigla CRAS. E havia já ali, naquele momento, um avanço significativo de um tratamento chamado de alvo molecular. Eu queria que o senhor falasse sobre o estágio, né, o estado da arte desse tipo de tratamento, que avanços a medicina traz hoje para o tratamento da doença comparado com os modelos tradicionais de cuidados. Como um oncologista especializado em câncer de pulmão, a gente fica muito feliz com esses avanços, tá? Na verdade, a gente fala que a última década a gente viveu uma revolução, tá? Então, eu vou tentar explicar separadamente. Então, se eu tenho um paciente com tumor avançado, tá? Então, esse paciente, infelizmente, não foi feito o diagnóstico precoce, eu já tenho um tumor avançado. A gente tem 3 modalidades de tratamento sistêmico, ou seja, tratamentos que atingem o organismo como um todo. Um é a quimioterapia clássica, né, que quase todo mundo conhece, são drogas eficazes, mas que são genéricas na maneira de atacar a célula do tumor, mas ainda são muito importantes. O segundo modalidade é a terapia-alvo. O que é a terapia-alvo? É eu identificar, como você mencionou, uma alteração genética específica da célula de câncer de pulmão e utilizar uma droga que seja direcionada para aquela mutação. É o chamado mecanismo chave-fechadura, ou seja, a chave só funciona se a fechadura estiver correta. Essa terapia-alvo revolucionou alguns tipos de tratamento, alguns subtipos de câncer de pulmão, e ela faz com que essa classificação, essa subclassificação molecular seja mandatória. E esse ainda é um gargalo hoje no Brasil, não só no sistema público de saúde, mas também no sistema da saúde suplementar. Mas a gente vem avançando bastante na última década nesse sentido. E a terceira modalidade é a imunoterapia. Essa talvez tenha sido a grande revolução. É um tipo de tratamento que medicamentos são venosos, mas eles não atacam a célula do tumor diretamente. Eles modificam e modulam o sistema imunológico do paciente a lutar contra a doença. E você pode associar alguns desses tratamentos. Qualquer uma dessas modalidades, especialmente a imunoterapia e a terapia-alvo, tem feito com que o tempo de vida, a sobrevida dos pacientes depois do diagnóstico de uma doença avançada tenha evoluído ou crescido em até 5 vezes o que era há 10 anos atrás. Então, hoje os pacientes, felizmente, eles vivem mais e vivem muito melhor do que eles viviam no passado. Ainda tem muita coisa a ser feita, né? Ainda muito avanço. E, sobretudo, que seria o mundo ideal, a gente evitar que esse paciente chegue nesse estágio avançado, a gente possa fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E aí a gente volta para o que, vamos dizer, o núcleo dessa nossa conversa, né? O foco, que é justamente esse trabalho de conscientização que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, junto com a Aliança contra o câncer de pulmão, vem fazendo. O senhor falou em metástase, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso no sentido de alertar as pessoas que estão assistindo essa entrevista. A importância do diagnóstico precoce depende muito do paciente buscar o atendimento médico, buscar fazer os exames. Nós citamos aqui as principais causas e aquelas pessoas que deveriam fazer voluntariamente esses exames regulares como forma de chegar ao tratamento na fase inicial com todos esses avanços. Isso facilita bastante a cura. Sem dúvida. Né? Agora, sobre a metástase, quais são os órgãos que podem ser atingidos pelo câncer de pulmão se o diagnóstico não for feito a tempo? O câncer de pulmão, por si só, é uma doença agressiva, né? Como eu falei, o de pequenas células até mais agressivo do que não pequenas. Mas os locais de metástase mais comuns, tá? São geralmente o osso, geralmente fígado, né? Glândulas suprarrenais, né? E o cérebro, tá? Então, esses são os locais mais comuns. Então, toda vez que você identifica um paciente com câncer de pulmão que esteja avançado, ou mesmo um diagnóstico precoce, você precisa rastrear esse paciente ou identificar o ponto de metástase ou, idealmente, descartar essa metástase. Então, geralmente, são os sítios mais comuns. E quando isso acontece, né, esses tratamentos que a gente mencionou aqui, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, agem sobre esses sítios de metástase também de forma, na maioria das vezes, eficaz. Durante o evento de lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o Câncer de Pulmão, realizado aqui no Senado, nós falamos um pouco sobre esse evento no início da entrevista, a deputada Flávia Moraes, ela citou também uma outra proposta legislativa que pretende instituir o mês de agosto como uma efeméride, né, um mês de conscientização sobre a doença, instituindo o que seria o Agosto Branco. Qual a importância de estabelecer uma data como essa? Por que
o mês de agosto? Na verdade, é um momento de conscientização. Então, você só consegue mudar aquele cenário que a gente conversou de doença negligenciada se toda a população estiver ciente da gravidade da doença e de que é uma doença passível de prevenção, primeiro, e passível de diagnóstico precoce. Então, ter uma data oficial para isso, né, e ter isso, né, de uma maneira sistemicamente divulgado, com certeza vai ter um impacto positivo na adesão a estratégias de diagnóstico precoce e nos indivíduos, pelo menos, procurarem atendimento médico para saber se eles precisam ou não ser submetidos a algum tipo de exame. Vamos falar um pouco aqui sobre a saúde pulmonar. Agora a gente, né, tem essa preocupação, existe a preocupação do rastreamento, o projeto de lei que tramita na casa, que é para instituir essas políticas públicas de prevenção da doença, mas anterior ao diagnóstico precoce, anterior ao rastreamento, os cuidados com a saúde, especialmente com a saúde pulmonar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? O que as pessoas podem fazer para evitar desenvolver essa doença? Então, na verdade, óbvio, né, o mais importante para quem fuma, parar de fumar, e para quem vive com alguém que fuma, né, tentar que essa pessoa pare, porque o fumo passivo também aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas outras atividades que podem reduzir o risco de câncer em geral, e câncer de pulmão é um deles, é uma alimentação saudável, praticar exercício físico, reduzir a obesidade. Tá? Então, isso vale para todos os tumores, mas a gente sabe que, especialmente, né, a atividade física reduz, sim, o risco de câncer de pulmão, mesmo indivíduos que fumam. Tá? Então, esses cuidados que valem para a saúde cardiovascular, valem para outros tipos de câncer, também valem para o câncer de pulmão. Agora, essa é uma pergunta bastante delicada, mas eu acho importante trazer esse tema aqui, porque isso envolve muito também a juventude brasileira. Há uma discussão na sociedade sobre o uso da cannabis. Eu vou dizer aqui, na palavra mais conhecida, o uso da maconha, que tem uso recreativo pela fumo também, né? As pessoas fumam. E há um mito, há uma certa crença de que o cigarro causa o câncer de pulmão, mas que o fumo também, aquele fumo de rolo, fumado da roça, mas tratando especificamente da maconha, eu queria que o senhor falasse para a nossa juventude sobre os riscos que esse consumo também pode trazer, se traz também esse risco de desenvolvimento do câncer de pulmão. Bom, o uso eventual de um cigarro de maconha, não existe um estudo associando ao câncer de pulmão. Tá? É óbvio que isso depende da intensidade, da qualidade do que é fumado, mas não existe uma relação direta. Existem, sim, outros impactos para a saúde, não relacionados ao câncer de pulmão. Em relação ao fumo de rolo, que você mencionou, sim, existe o risco de câncer de pulmão, tá? Porque esse risco está associado a quê? Está associado ao calor, né, da fumaça que é inalada e aos produtos químicos que ali estão. Tá? Então, repito, em relação a um eventual uso de um cigarro de maconha ou de cannabis, nenhum estudo até hoje foi capaz de identificar esse risco de câncer de pulmão, mas isso não encoraja as pessoas a utilizar. Né? Na verdade, outros impactos para a saúde existem. Tá? Existem outras substâncias que podem levar ao desenvolvimento do câncer de pulmão, até o consumo de álcool, por exemplo? Não, o consumo de álcool não necessariamente, tá? Na verdade, quando associado ao tabagismo, parece que ambos são sinérgicos, eles aumentam, um aumenta o risco do outro. E é muito comum as pessoas que fumam, beberem ou quando bebem, fumarem mais. Exato. A gente sabe que essa associação de tabagismo e etilismo aumenta o risco, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço, né? Mas tem alguns estudos pequenos na Ásia que sugerem que também aumenta o risco de câncer de pulmão. Na verdade, o álcool, a cada vez mais a gente começa a ver estudos se relacionando com vários tipos de câncer, muito mais do que a gente imaginava inicialmente. Mas é uma realidade. Eu acho que qualquer hábito saudável e reduzir o consumo de álcool é sempre um hábito saudável, com certeza tem impacto na saúde pulmonar. Bom, eu falei no começo da entrevista que saúde pulmonar é assunto de cidadania, o rastreamento, o diagnóstico precoce, a conscientização sobre a doença também são assuntos de cidadania. E agora eu pergunto para o senhor, na sua opinião, o que é cidadania? Bom, pensando como médico, né, cidadania para mim é poder fazer alguma coisa que ajude meu país ou minha população. Então, essa questão é uma contribuição que eu posso deixar. Eu acho que essa iniciativa da aliança da sociedade, dos médicos, é uma ação de cidadania, né? Eu acho que o impacto que isso vai ter para o nosso país, no curto e médio prazo, é muito grande.
Bom, doutor Carlos Gil Ferreira, presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mais uma vez agradeço pela sua presença em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A corrupção parece ser uma verdade que eu posso usar contra um outro. Quem é essa pessoa que eu trato como sendo corrompida? Dentro do direito a gente tem uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha, que linha tênue é essa? Não vai haver ninguém que vai passar a vida inteira sem cometer um crime. Então a gente não vai achar pessoas para colocar como homem do bem. A gente costuma olhar a corrupção sempre do outro, né? Você é o sujeito que usa drogas, eu não uso, né? Você sonega o imposto, eu não sonego. Você não reza para um Deus, eu rezo. A gente acha que o que a gente está pensando é a verdade, nossa e do outro. Na verdade, a gente foi posicionado num lugar, né? Foi posicionado por histórias que vêm da nossa infância, das nossas experiências. A gente vai para um lugar que a gente começa a organizar a lei, achando que a lei que a gente organiza é a lei universal. Mas, na verdade, ela é uma lei fundada numa história particular. A reforma tributária virá para cá. A nossa expectativa é que a reforma seja votada aqui antes do final do ano, antes de dezembro. E, com isso, votando os 2 projetos de lei complementares de reforma tributária, nós concluiremos o ciclo de apreciação sobre esse tema. Será uma conquista para o Brasil. Será a primeira reforma tributária ocorrida no país em tempos democráticos. Será também o fim de uma longa discussão de 35 anos, que possibilitará que nós tenhamos um sistema tributário eficaz com produtos da cesta básica mais baratos para o povo brasileiro. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate.
7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, novos mercados nos Andes, rota comercial pelo Pacífico, desenvolvimento regional e alternativa para o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste brasileiro. No Senado, as comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores debateram o potencial de comércio e desenvolvimento da região Centro-Oeste do país, com a implantação da rodovia binacional entre Brasil e Bolívia. Um sonho antigo, criar uma rota de exportação dos produtos brasileiros pelo Pacífico, caminho mais curto para os grandes mercados da Ásia, e ainda incrementar o comércio com os países andinos, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Debater a integração da América Latina, especificamente ali naquele canto do nosso país, Mato Grosso, com essa saída para a Bolívia, é algo que nós já fazemos há algumas décadas. Queremos, enxergamos as grandes oportunidades de fazer essa integração. Sempre foi um interesse muito grande do setor produtivo de Mato Grosso poder acessar os portos do Pacífico, né? Quer seja o porto de Antofagasta, Merrilhões, Zângamos, que vão trazer benefício direto, principalmente ao Mato Grosso do Sul, assim como aos portos do Chile, do Peru, né? E aí nós temos o corredor Mato Grosso até os portos de Iquique, Arica, Tacna e aos portos também do Peru. Nós acreditamos que a saída do Pacífico ela é a alternativa mais barata e mais rápida para que possamos escoar a nossa produção, o que vai diminuir os gargalos para os outros mercados sem atrapalhar o desenvolvimento dessas outras regiões para atender, por exemplo, o mercado europeu, entre os outros mercados. A China é o nosso maior parceiro comercial. Em 2023, a exportação rendeu mais de 104 bilhões de dólares ao país. Exportamos desde petróleo a minério de ferro e principalmente produtos do agro, como soja, milho e carne bovina. Com os países da comunidade andina, as exportações renderam 10 bilhões de dólares em produtos como veículos e peças, ferro e aço, açúcar, soja e trigo. Para nós, em Mato Grosso, a Bolívia significa 11 milhões de consumidores, nós temos 3,7. Quando nós falamos de Mato Grosso para a Bolívia, está falando do maior mercado produtor do agronegócio mundial. Mato Grosso é hoje a região do planeta que mais produz alimentos. Eles que produzem fertilizantes podem então ter em nós o seu maior mercado, o seu maior fornecedor. Muito mais importante do que a gente atingir o Pacífico é nós atingirmos os mercados da Bolívia, do norte do Paraguai, do norte da Argentina, do Chile, do Peru. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas ali que podem consumir produtos brasileiros e principalmente mato-grossenses, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Há 20 anos, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Acre vendiam 1% de tudo que o Brasil vendia para o mundo. Hoje isso chega perto de 15%. Então, é uma transformação radical e que não pode ser freada. O Brasil está avançando para a sua fronteira oeste. E o mundo está avançando de maneira acelerada para o Pacífico, a Ásia-Pacífico. Grande parte das exportações do Centro-Oeste sai dos portos de Santos e Paranaguá, o que encarece o frete e prejudica a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros. A nossa rodovia binacional vai revolucionar, com certeza isso acontecendo, a logística e o transporte em nossa região, com a redução significativa das distâncias entre os centros de produção de Mato Grosso e também os portos de exportação no Pacífico. Com isso, teremos um trajeto mais curto e eficiente. Isso significa um menor tempo de viagem para escoar a produção,
tanto agrícola como de passageiro, industrial, e reduzindo assim os custos logísticos. Por algum tempo se pregou que seria impossível levar a produção de grãos de Mato Grosso para o Porto de Arica por causa da Cordilheira dos Andes. Isso é um mito, já está ultrapassado. Por quê? Porque a Bolívia hoje produz grãos e exporta para o Porto de Arica. Então, é extremamente viável, é possível e para nós é muito interessante porque reduz em 16 dias a produção que hoje passa pelo Porto de Santos ou lá do Paraná e que sobe o Atlântico, entra no Canal do Panamá para chegar ao Pacífico. Nesse trajeto aqui, nós reduzimos, senador Wellington, 16 dias. A carne de Vila Bela, como não é permitido ir para São Inácio, para ir para o destino, ela vem 2.400 quilômetros para trás, vem no Porto de Santos. Do Porto de Santos, ela anda uns 4.000 quilômetros em direção ao Canal de Panamá. De lá, depois com todas as dificuldades de atravessar do canal, eles retornam uns 3.000 quilômetros e pega o destino da China. Então vamos ver aqui no mapa o que é esse corredor binacional. Numa primeira etapa, a intenção é investir na rodovia para ligar Vila Bela da Santíssima Trindade, no Brasil, à cidade de San Inácio de Velasco, na Bolívia. Depois, melhorar a conexão com portos marítimos do Chile e do Peru, no Pacífico. De Vila Bela até a fronteira, uma estrada estadual. E o nosso governador já fez o projeto, já está em análise e provavelmente ainda esse ano faz a licitação dos 80 quilômetros para serem pavimentados. Do lado boliviano, que são 140 quilômetros, nós temos a palavra do governador de Santa Cruz, que ele fará um chamamento para concessão por 25 anos para a construção desses 140 quilômetros. No caso de Arica, a vantagem de ser um porto que está habilitado a movimentar carga a granel, né? Iquique já é um porto mais para movimentação de carga containerizada. Encurtar caminhos. E não é só para exportar. A rodovia pode também baratear as importações brasileiras, como a de fertilizantes e outros produtos. Os corredores não são só exportadores, eles também serão importadores. Poderemos, através dos ganhos de redução de custos de transporte e logística, construir polos industriais nas nossas fronteiras, agregando valor em insumos importados. A Bolívia hoje produz todos os fertilizantes que o Brasil precisa. É o cloro, é o potássio, é a ureia, é o boro, o sal. Na Bolívia, montanhas e montanhas de sal e não tem para quem vender. O nosso sal do Mato Grosso, por exemplo, vem de Mossoró, que abastece o Brasil inteiro, super competitivo, e 4.000 quilômetros de distância. O sal da Bolívia está a 1.500 quilômetros de Cuiabá. Então, isso diminui o frete, diminui o transporte e faz com que essa rota seja extremamente interessante ao Brasil. A importação de sal é uma coisa muito viável. A própria ureia, nós estamos de Vila Bela a 700 quilômetros da fábrica de ureia, e a região da Vila Bela historicamente importa ureia da Ucrânia, que é 2.400 quilômetros no Porto de Santos, mais uns 18.000 quilômetros marítimos. Eles, historicamente, a vida toda comprou Ucrânia, Rússia, né? Então, é uma coisa a nível de integração muito próprio, muito conveniente para o Brasil, para o Mato Grosso e para a Bolívia. Temos um dos maiores rebanhos bovinos, nós trazemos o sal lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. E nós temos ali do lado, a 1.000 e poucos quilômetros, a das maiores salinas ali na Bolívia. Então, com preço que pode mudar o custo da produção. Eu acho que hoje o grande desafio nosso do governo é trabalhar muito para a gente conseguir mudar o custo da produção.
Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade histórica, a primeira capital do Mato Grosso e que abrigou um antigo quilombo de resistência negra no centro-oeste. E ela pode ganhar mais protagonismo como ponto de partida de uma das principais rotas para o Pacífico. É a primeira capital brasileira projetada em Portugal para proteger a nossa costa fluvial nesta região, a primeira do Brasil. E aí tem uma história muito longa, né, muito rica. É uma cidade construída pelos africanos, né, que vieram para cá naquela labuta época ainda da escravatura. E ainda temos lá uma população de originários africanos muito forte, muito expressiva, com toda a sua história de Teresa de Benguela, uma negra que reinou por 40 anos, aquele condado, né? Não sei se seria quilombo, quer dizer. Com essa saída para o Pacífico, nós deixamos de ser fim de linha, assim como Cabixi, na Bolívia, também deixa de ser fim de linha com essa integração. Com isso, nós entendemos que o desenvolvimento vai chegar, nós vamos ser porta de entrada, porta de saída. Uma estrada, 2 países, em região de fronteira, o que ajuda no escoamento da produção, também pode facilitar o transporte de produtos ilegais. Daí, a importância dos órgãos de fiscalização de postos aduaneiros. Quem conhece a região sabe que, abrindo esse corredor, é mais um eixo de escoamento também, não só de produtos lícitos, mas de ilícitos como a cocaína, como o mercúrio e outros, né, ligados ao contrabando e ao descaminho que virão do país vizinho. Junto com esta necessidade do asfaltamento, eu reputo aqui uma necessidade maior ainda, que é a implantação de uma estação aduaneira de fronteira. Porque eu sou testemunha, eu estou ali desde criança, eu sou testemunha que, por falta dessa agência aduaneira de fronteira, obrigou a Bolívia a viver de costa para o Brasil e o Brasil viver de costa para a Bolívia. Qualquer iniciativa de qualquer cidadão de Vila Bela ou de São Inácio com relação ao outro país é ilegal, é crime, não é permitido. Então, em função dessa não permissão, nunca existiu nenhum tipo de integração, nenhum tipo de estabelecimento, de comércio, de turismo, né? O que nós precisamos de imediato? Que a estrada já existe, Vila Bela São Inácio, já existe. Nós precisamos da implantação da alfândega, do aduanamento, porque hoje toda a produção que é levada ou que é trazida, se for apreendida pela polícia, ela é tida como ilegal. É um descaminho, é um contrabando. Então, essa é a nossa solicitação, a implantação imediata da aduana em Vila Bela, para já poder atender essa demanda nacional. E com o desenvolvimento aumentam também os problemas. Mais comércio, mais gente, mais crimes. E uma nova rota para a circulação de drogas, contrabando, exploração sexual infantil. É preciso pensar em segurança. Pensar em termos de segurança pública e segurança viária. Porque a partir do momento que você lança o fluxo, né, direciona o fluxo de veículos, sobretudo veículos de carga, nós precisamos pensar na segurança dos profissionais motoristas de transporte de carga, porque aumentará o número de estabelecimentos, aumentará o fluxo de pessoas na região, outras empresas se instalarão nessa região. Então, há um natural aumento de crimes como a exploração sexual infantil, tráfico de drogas, há um aumento natural de ocorrências de acidentes de trânsito e é necessário, então, ter a mão do Estado através
da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. A Receita é um órgão, de fato, extremamente importante nas fronteiras, mas não é o único, né? Temos o Ministério da Agricultura, extremamente importante, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, temos diversos outros órgãos de extrema importância e tão relevantes quanto a Receita Federal nesse processo. E para garantir a segurança e vigiar tudo isso, é preciso estrutura, mão de obra qualificada, ou seja, mais investimentos em todos os órgãos. A Receita Federal na área aduaneira, ela necessita de pessoas, ela necessita de infraestrutura. Também, obviamente, o MAPA, no Vigiagro, também a Polícia Federal, também a Polícia Rodoviária Federal. Um ponto de fronteira alfandegado, ele precisa ter estrutura e ter outros órgãos, todos os demais órgãos. O Vigiagro precisa estar, principalmente numa área onde eu tenho o comércio exterior de produtos agrícolas. É fundamental a presença do Vigiagro, mas é fundamental a presença da Polícia Federal, porque nós vamos ter, nós não controlamos somente cargas, controlamos veículos, pessoas, então precisamos ter também a Polícia Federal, precisamos ter a Polícia Rodoviária Federal como parceira. Até os portos, o transporte é feito principalmente por rodovias, um meio considerado caro, menos eficiente. E como fica a integração com outros modais? O setor de transporte rodoviário de carga sofre muito ainda com a logística, principalmente em relação à intermodalidade. Nós temos em Rondonópolis, o maior terminal da América Latina, rodoferroviário. Temos uma rota também muito importante, dos municípios ali do Médio Norte do estado até os portos de Miritituba. Mas justamente nessa intermodalidade acaba apresentando toda a ineficiência. Só para vocês terem ideia, hoje um caminhão, quando ele carrega, seja soja, seja milho, ele demora em torno aí de 2 a 5 dias para saber quando ele irá descarregar. Por quê? Porque hoje o volume que é direcionado tanto aos terminais portuários de Miritituba, hidroviário, e também ao terminal rodoferroviário de Rondonópolis, eles já estão na sua capacidade máxima. Então, o volume de caminhões é muito menor da demanda ali das trades que operam. E isso faz com que os caminhões acabam se tornando aí verdadeiros armazéns sobre rodas. Obviamente, a necessidade de se adequar o sistema de transporte através da habilitação da NTT para um olhar mais voltado para o Pacífico, sem, obviamente, não estou querendo com isso diminuir a importância do escoamento de carga para Santos e Paranaguá, mas, obviamente, temos que promover ajustes no sistema de transporte de carga de modo a ter mais empresas habilitadas a realizar esse transporte, porque, obviamente, a construção de corredores implica em ganho de escala se for o modal rodoviário, precisaríamos, então, contar com caminhões e, por que não, bitrens, rodotrens, já que para Santa Cruz é possível você movimentar caminhões de maior peso. Duas nações, realidades socioeconômicas e culturais diferentes, que podem restringir, impactar na circulação de mercadorias. Vamos falar do paro. O que é isso? Como resolver? A Bolívia tem na sua cultura o que eles chamam de paro. Qualquer situação que a população não concorde, eles param o país inteiro, 4, 5 dias, 20 dias, o tanto que for necessário para poder resolver a situação. Exemplo disso foi a queda de Evo Morales. O país parou e ele foi obrigado a renunciar. E para tudo, realmente, Então, muitos colocam esse empecilho de passar a rota de integração para o Pacífico pela Bolívia por causa do paro. Bom, é uma questão cultural que o próprio país vai ter que estar trabalhando isso. Esse paro, ele é espontâneo, quer dizer, você teve um pequeno problema ao longo da rodovia, uma comunidade que faltou água, eles param a rodovia. Faltou energia elétrica, para a rodovia. Morreu um líder político, para a rodovia. Então, o que nos preocupa nesse corredor é o fato de você ter a insegurança de você ter uma carga
que você tem dia e hora para ser entregue e essa carga ficar parada no paro. Pois é, gargalos, demandas. E o governo precisa agir, fazer acordos, ajustar leis, garantir parcerias para que o empreendimento, de fato, aconteça. Então, os paros vai ter que ser uma política entre o Brasil e a Bolívia para que tenha um salvo-conduto, alguma coisa assim. E é impressionante. A própria segurança pública da Bolívia protege esse tipo de paro. Então, isso é um problema. A outra limitação, o transporte, a condução do veículo na Bolívia não é permitido para motoristas brasileiros. Lá tem que ser motorista boliviano. Então, isso é outro problema que tem que se encarar. O corredor só tem sucesso, só é plenamente aceito quando todos são beneficiados. Então, é importante aí, obviamente, sentar com o lado paraguaio, o lado boliviano e encontrar soluções em que o corredor não seja apenas uma passagem de caminhões pelo território boliviano, mas que se agregue valor, que seja possível utilizar mais empresas de transporte bolivianas. Temos a questão dos caminhões, temos a questão do asfalto do lado boliviano, temos a questão da receita, temos questões do Vigiagro, só que todas essas problemáticas, todas essas problemáticas, elas já estão sendo mapeadas. Nós estamos já em tratativas, em especial com o governo boliviano, através do embaixador Horácio, né, onde nós estamos fazendo já, senador, um quadro comparativo das legislações, né, para que nós possamos trabalhar em conjunto com o governo boliviano, para que nós conseguimos construir um cronograma para que a carga possa sair, né, do Brasil e chegar no Pacífico, lá no porto, por exemplo, de Iquique, com toda a segurança jurídica. Novas portas de entradas e saídas para os produtos brasileiros, redução de custos e melhoria da competitividade no mercado global e com benefícios locais. A ideia é essa. Por que isso pode dar certo hoje e não deu certo há 10, há 20 ou há 30 anos? E aí nós temos duas grandes razões para que isso dê certo hoje, senador, e presentes. Primeiro ponto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Em 2000, de todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China, dependendo do estado que a gente considere, isso é 35%. Ou seja, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Hoje o Brasil vende mais para o Vietnã do que para a França. Então, a nossa demanda, os nossos produtos estão sendo demandados pela Ásia-Pacífico. Ou seja, pela primeira vez em 500 anos, os nossos principais sócios comerciais estão nas nossas costas. Isso não aconteceu durante 500 anos. O Brasil precisa, na verdade, de desenvolver programas de médio e longo prazo nessa integração latino-americana, como dizia Simão Bolívar. A integração latino-americana é o grande oxigênio que precisa para que haja uma integração econômica, social e política de toda a América Latina. Já existe essa predisposição do governo boliviano em equacionar essas dificuldades, porque também o governo boliviano ele já identificou que para o desenvolvimento da Bolívia, o melhor parceiro econômico é o Brasil, é o agro brasileiro. E aqui não há dúvida, depois de tudo que discutimos, que esse empreendimento não é apenas uma estrada, mas um verdadeiro corredor de oportunidades e desenvolvimento, capaz de capacitar e também impactar positivamente diversos setores da nossa sociedade. Na sociedade conjunta brasileira, boliviana, também chilena e de todo o mercado andino e até do Mercosul. Eu vou dizer mais do que a rodovia, mais do que... Porque o que nós estamos discutindo aqui é uma integração. Acredito que é possível, acredito que é necessário, mas nós temos que cada vez mais agir, porque falar o que nós falamos aqui, o que eu mesmo estou falando, tenho certeza que dezenas ou centenas que nos antecederam falaram, mas nós temos que ir para o campo da ação e tornar isso realidade.
É isso, um sonho antigo, desenvolvimento econômico, integração regional e maior protagonismo no comércio mundial. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Bons salários, empregos em alta, mas faltam trabalhadores. Profissional de tecnologia da informação. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. Em Discussão, nesta quinta, 8h da noite, aqui na TV Senado. O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. E o exemplo clássico é o Código Penal de 1890. De lá para cá, toda a legislação vai levando em consideração exatamente determinado tipo de autor do crime, quando o legislador deveria se preocupar com o fato, não com o autor. Ela sempre foi uma lei de exclusão, porque ela sempre foi uma lei que visa proteger o patrimônio. Quem tem patrimônio? A burguesia, não é o proletariado. Mas como que eu vou punir mais grave um crime contra o meu carro do que um crime contra uma criança? É absurdo se você raciocinar logicamente, como um ser humano normal, mas se você raciocinar como um sistema montado para a exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social. Logicamente, nós temos pautas importantes que precisamos votar, como as leis complementares que estão definindo como ficará de fato a reforma tributária. E nós estamos discutindo hoje, por exemplo, uma emenda constitucional que rediscute o marco temporal para definitivamente o Congresso Nacional dar a última palavra com relação à questão de terras no Brasil, sobretudo as questões de terras indígenas. O marco temporal, apesar de já estar decidido pelo Congresso Nacional, através de uma lei, é necessário que a gente aprove essa emenda constitucional para definir e dar tranquilidade e segurança no campo. A Mpox pode ser a próxima Covid? Como está a situação no Brasil? Existe vacina? Quais são os sintomas? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aplicativo inovador
leva serviço de entrega para dentro das favelas de Salvador. A gente já está estudando expandir para Recife e São Paulo e também Rio de Janeiro. O combate à violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Iniciativa da Assembleia de Roraima. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo a gente não entendia bem. Que tal visitar os prédios antigos das indústrias que fizeram a sua cidade crescer? Projeto na Trilha do Patrimônio Industrial faz sucesso em Caxias do Sul. Eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no Moinho. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? São decisões que impactam o dia a dia do brasileiro, a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Olha só que ideia fantástica! Chateado com serviços de entrega que não atendiam a sua comunidade, um morador do bairro de São Caetano, em Salvador, decidiu criar o próprio aplicativo de delivery. É o Traz Favela. O empreendimento está crescendo, viu? O Brasil possui mais de 250 plataformas de delivery, mas os moradores de comunidades periféricas ainda sofrem com a falta de cobertura do serviço. Foi pensando nisso que Iago Santos criou o aplicativo Traz Favela. Por ser morador de área periférica, percebi que os aplicativos de delivery na época não atuavam dentro das favelas, principalmente com micro e pequenos comerciantes que existem dentro dela. Achei isso muito estranho por ser um consumidor de favela, ver a movimentação que existe dentro da favela. Acabei pedindo um dia, eles não realizaram a entrega, poxa, me chateei. Como eu trabalho nessa área de inovação e tecnologia, eu falei, vou parar para desenvolver meu próprio aplicativo para estar fortalecendo justamente esse micro e pequeno comerciante de dentro da favela, mas também a população tem a possibilidade de receber o produto na porta de sua casa. Iago é morador do bairro de São Caetano, uma das maiores comunidades periféricas de Salvador. A região abriga muitos comércios que também sofriam com a dificuldade de escoar os seus produtos. Em toda a nossa operação, a gente conseguiu realizar 11 mil entregas, tanto dentro de Salvador, tanto fora. Para você ter ideia, em Salvador foi 97% do território de Salvador e 5 cidades metropolitanas, isso saindo produto de dentro da favela para fora e de fora para dentro, e de dentro para dentro também. E com 175 entregadores, que também vêm dessa realidade. A maioria da população dos entregadores são de dentro da favela. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a quantidade de trabalhadores nessa área registrou um aumento de 979%. Henrique Baltazar, presidente da Federação Norte e Nordeste de Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas, diz que em Salvador a elevação é semelhante. Uma grande quantidade imensa de trabalhadores, por questão da necessidade realmente do desemprego, estão fazendo esse tipo de serviço. E o pior, muitas vezes ganha por produtividade, o que tem causado acidentes e tem causado muitos problemas no trânsito. Porém, são pessoas que realmente não têm outra opção por conta do imenso desemprego que tem na nossa cidade. O superintendente de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Aguinaldo Freire, diz que o aumento de trabalhadores em plataformas de delivery acompanha o crescimento dos clientes. Partindo do pressuposto de que o que dá a importância da transformação digital é justamente a demanda gerada pelo cliente, é muito importante que a gente esteja, que o empresário, o empreendedor, a empreendedora esteja ligado nas movimentações e procure inovar nos seus negócios, buscando principalmente esse novo método ou essa nova forma de se relacionar com seus clientes. No caso do Traz Favela, além de incentivar essa inovação, o aplicativo também tem alcançado outro objetivo.
O Traz Favela a gente acabou se tornando não só um aplicativo de delivery, a gente está se tornando agora um hub de inovação voltado para impacto social para dentro da favela, onde a gente quer trazer tanto a parte educacional, a parte de entrega, tudo que é de tecnologia para dentro, justamente que a gente entende com isso como nosso propósito de estar fortalecendo cada vez mais a favela e mostrar o poder que ela tem dentro, os talentos que tem dentro dela. A meta de Iago se encaixa no empreendedorismo social, que também tem crescido nas comunidades. O empreendedor social da favela, normalmente, ele abre um negócio para atender uma demanda da sua própria comunidade. Ele vê uma dificuldade, vê uma oportunidade e começa, mesmo na informalidade ali, com o seu negócio, buscando e assim consegue empreender e ajudar não só a sua família, mas todo o entorno ali da comunidade. Iago pretende continuar modificando a realidade dos moradores das comunidades, não só em Salvador, mas em todo o Brasil. Agora a gente está nesse processo de expansão, onde a gente já está estudando expandir para Recife e São Paulo, e também Rio de Janeiro, levando um pouco das nossas operações do que hoje é o Hub Traz Favela está se tornando. Sistema de alerta contra fake news nas eleições e palestra para homens sobre violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma pausa na rotina de trabalho para receber orientações voltadas à proteção da mulher. Uma iniciativa que busca sensibilizar e conscientizar trabalhadores desta empresa de internet sobre violência doméstica. Profissionais que atuam na equipe multiprofissional da Secretaria Especial da Mulher, ligada ao Poder Legislativo, trouxeram informações sobre a Lei Maria da Penha e o trabalho realizado pelo Centro de Acolhimento à Mulher, voltado para a proteção e acolhimento de vítimas de violência doméstica. O diretor do Núcleo Reflexivo Reconstruir deu detalhes do projeto, que busca reeducar comportamentos ligados ao machismo estrutural. Os atendimentos fazem parte das atividades semanais. É uma satisfação enorme ver empresas que estão interessadas em trabalhar com seus profissionais, com seus colaboradores, para que eles possam entender um pouco sobre a violência doméstica e familiar. Então, o papel do núcleo é justamente trazer essas informações para que essa violência, eles possam levar as informações para dentro do seu ambiente familiar e essa violência doméstica a gente possa ter essa diminuição da violência dentro dos ambientes familiares. 40 homens participaram das discussões no auditório da Faculdade Estácio. Eles destacaram a importância dessas orientações e do trabalho realizado pela Secretaria para garantir esse serviço de proteção à mulher e na recuperação de homens que já cometeram este tipo de crime. Eles perguntam muito sobre o que é a Lei Maria da Penha, sendo que vou atrás de um profissional como a Chame, que eu fui lá, entendeu? Falei com eles, abriram a porta pra gente, entendeu? E tá trazendo uma ótima palestra pra gente, explicando um pouquinho sobre o que é Maria da Penha pra eles, que alguns deles têm muitas dúvidas sobre isso. A gente tem que sair de casa entendendo que a gente não sabe de tudo. Então hoje, sinceramente, eu sabia de muita coisa, mas eu acabei descobrindo outras, Os profissionais trouxeram muita visão de coisas que, sinceramente, a gente não sabia tanto. Acho que a família, ela é a nossa base. E quando a gente protege a família e tudo que foi falado aqui através dessa palestra ajuda a proteger a família, é muito bem-vindo. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo a gente não entendia bem. Mas com essa palestra que deu hoje pra gente, a gente entendeu bastante coisa, bastante, a pessoa dizia que era igual todo mundo pensa que é só violência da mulher, só que não. É violência psicológica, emocional, tudo. Não é só violência da mulher, tem vários outros tipos de violência que a pessoa não conhece, mas hoje nós entendemos e conhecemos que sim, existem vários outros tipos de fatores, mas muito bom a palestra. O sistema de alertas de desinformação eleitoral, batizado também como CIAD, foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e já está disponível em todo o país. A iniciativa nasce a partir de provocações e ações do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe, pioneiro na luta contra a desinformação, como explica o juiz Hélio Mesquita. No combate à desinformação, o TRE de Sergipe é pioneiro
né, desenvolve um trabalho já há alguns anos, tem uma pauta anual a respeito do tema e que culminou no início desse ano com a celebração de um pacto contra a desinformação nas eleições, né, com a cooperação de várias instituições, a exemplo do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, Associação dos Magistrados, né, alguns veículos de comunicação. A atuação do TRE sergipano neste segmento rendeu ao Estado uma importante e inédita participação em um evento internacional realizado na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Esse projeto do Pacto contra a Desinformação nas Eleições foi levado a uma mostra internacional de boas práticas em escolas de governo, e a Escola Judiciária do TRE de Sergipe foi a primeira escola de poder judiciário selecionada nessa mostra internacional que se deu em Genebra, na Suíça. O juiz explica também que a vantagem do CIAD é ser algo de fácil acesso e utilização. Esse sistema possibilita que qualquer cidadão, acessando um link com apenas 4 perguntas num formulário, né, podendo anexar inclusive arquivos digitais, provas que tiver, de desinformação, né, de notícias ou postagens equivocadas sobre o processo eleitoral mesmo e sobre a atuação das autoridades. A denúncia será apurada e eventualmente encaminhada, se identificado algum crime, às autoridades para a punição do responsável. O sistema de alerta de desinformação eleitoral, além de ter como objetivo o combate à desinformação e já conhecidas fake news, tem como premissa conscientizar a sociedade sobre as responsabilidades de cada cidadão com as regras do processo eleitoral. No que se trata de procedimento e processo eleitoral, a população tenha certeza. Existem regras, as regras serão cumpridas e quem as violar será punido. Para ajudar nos esforços de combate à violência contra a mulher, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto para promover pesquisas sobre o assunto. A CDH aprovou também uma proposta que incentiva a educação universitária de idosos. Os 2 textos seguiram para análise da Câmara dos Deputados. Pelo texto, as instituições de educação superior criarão ações que favoreçam o ingresso de pessoas idosas em cursos de graduação. O exemplo da Universidade de Brasília foi lembrado no parecer. A UNB já vem desenvolvendo programa nesse sentido. Estudos recentes indicam que baixos níveis de escolaridade estão associados com o aumento dos riscos de demência e com o aumento da vulnerabilidade a golpes e do isolamento social, o que reforça a importância de que o direito à educação seja efetivamente concretizado. E a realização de curso de graduação pode ser fonte de motivação e satisfação pessoal para a pessoa idosa, proporcionando-lhe oportunidades de ocupar lugares de conhecimento e decisórios para exercer integralmente sua cidadania. Outro projeto aprovado acrescenta aos objetivos da política de dados da violência contra as mulheres a promoção de concursos de monografias que versem sobre o tema da violência contra a mulher. Com isso, espera-se que cresça o número de pesquisas e estudos científicos com base em análise aprofundada e intersetorial dos dados coletados. Essa medida fomentará a participação de instituições da sociedade civil, como universidades e outros centros de referência na produção de conhecimento científico e da sociedade brasileira em sua totalidade no esforço pela eliminação da violência contra as mulheres. Você sabe o que é finning? Vem da palavra fin, em inglês, que quer dizer barbatana. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a prática de finning, ou seja, a captura de tubarões e arraias
para a remoção das barbatanas. O finning consiste na prática ilegal da captura de tubarões e similares da mesma espécie, como cação e arraia, para a remoção das barbatanas. A cartilagem é consumida como sopa e considerada uma iguaria. Uma proposta do deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, proíbe a pesca com esse objetivo e tipifica o crime de finning com pena de 2 a 5 anos de prisão, multa e perda da embarcação e da licença de pesca. A pena também será aplicada para quem vender ou adquirir as barbatanas sem licença in natura ou não. Esse projeto é muito importante e extremamente palpável para a nossa realidade. Em 2023, nós tivemos a maior apreensão de barbatana do mundo em Santa Catarina. Então, a realidade é extremamente cruel. Imagina você pegar tubarão, corta as barbatanas e joga o animal pro mar, o animal vivo ou morto. Então isso daí é uma morte lenta, aquela agonia que o animal passa. O projeto também proíbe a importação e exportação das barbatanas. O texto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O autor da proposta justificou a inclusão no texto de uma alteração no rótulo do termo cação para tubarão. Segundo o deputado delegado Matheus Laiola, o consumidor precisa saber que o pescado comercializado é proteína de tubarão. E a pessoa compra o cação achando que não é tubarão, então colocar ali a terminologia tubarão nas embalagens, que aí o consumidor vai saber efetivamente o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. Então a gente pede para que seja incluído isso, e esse projeto de lei é importante para a gente tentar diminuir essa caça predatória e totalmente cruel que existe no Brasil. Conhecer a história de uma cidade visitando as indústrias que a fizeram crescer. É o que a população da cidade gaúcha de Caxias do Sul está fazendo por meio do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial. A iniciativa usou uma política pública aprovada há 15 anos pelo Parlamento Caxiense, a Financiarte. Já se imaginou conhecer a história de Caxias do Sul através dos patrimônios industriais? Fazer um passeio por 6 indústrias que fizeram parte do desenvolvimento da segunda maior cidade do estado? E fazer tudo isso de graça? Essa é a ideia do projeto cultural Na Trilha do Patrimônio Industrial Visitas Mediadas, que nasce da pesquisa da doutoranda em História, Ana Paula de Almeida, com o financiamento da Arte Cultura Caxiense e o Financiarte. Antes esses espaços eram indústrias, hoje então recebem outros empreendimentos, então eles foram ressignificados e o que agrega, né, a história e continua mantendo a história destes lugares do que se originou. Então a gente vai percorrendo e a gente vai vendo elementos, vestígios, símbolos que representam todo esse processo histórico da cidade. A visita começa conhecendo o prédio da antiga metalúrgica Abramo Eberle, que foi inaugurado em 1946. E olha, o relógio hoje ajuda a marcar o tempo da cidade. As badaladas das horas ainda ecoam no centro da cidade. O prédio, que é tombado pelo município desde 2006, foi todo revitalizado em 2020 e é um centro comercial conhecido como Pátio Eberle. A viagem pela cidade segue para o Moinho da Cascata, o antigo moinho ítalo-brasileiro Germani, fundado em 1891. Outro bem que foi tombado pelo município no ano de 2002. O local hoje é um centro cultural e é casa do grupo de teatro UEBA. O patrimônio ele só é patrimônio quando ele tem um olhar sobre ele, né? Quando a gente consegue com que as pessoas percebam o seu valor. E poder usufruir dele é dar este valor, né? Com que as pessoas possam conhecer a história, entender o contexto, entender todos esses fatores que fizeram esse prédio ser relevante numa certa época e continuar a ser relevante até hoje. Então, pra gente é fundamental fazer isso, abrir as portas, possibilitar essas visitas, engajando a comunidade a valorizar ele.
Chegamos na Estação Férrea, espaço que concentra outros 4 patrimônios industriais. A Cooperativa Vinícola São Vítor, com sede neste local desde 1932, o complexo da Vinícola Sociedade Vinícola Rio-Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, o Moinho Germani, conhecido como Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. E a visita acaba aqui, no pátio da estação, onde ficam localizados os patrimônios das 2 que foram as maiores vinícolas da cidade e que eram conhecidas no país inteiro, a Cooperativa Caxiense e a Sociedade Rio-Grandense. A revitalização dos prédios começou a ser negociada em 2016. Em novembro de 2021, já abriam as portas para o público. Os pavilhões da antiga Cooperativa Vinícola Caxiense começaram a operar em 1930. Já o prédio, que faz parte do complexo da Sociedade Vinícola Rio-Grandense, em 1929. Ambas não são tombadas pelo município, mas recebem a proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, por estarem no entorno da Estação Férrea, espaço com tombamento estadual desde 2001. Isso é tudo que Caxias precisava, precisa e vai precisar mais ainda para o futuro, porque aí não se perde a essência dos nossos antepassados. Isso, eu que moro aqui eu tenho 70 anos, que sempre morei em Caxias, eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no Moinho, lá na casinha do Eberle, lá no relógio. A gente nunca teve acesso a isso e hoje nos proporcionaram tudo isso. Eu achei maravilhoso. Tem que ter mais. Que eles tenham um olhar diferente, né? E reconheçam como essa história nos ajudou a construir a cidade que a gente tem hoje. As visitas ocorrem até o fim do ano com escolas, centros de convivência e a comunidade. Basta fazer a inscrição sem custo algum. O objetivo é que ele tenha continuidade, que mais pessoas possam conhecer esses patrimônios industriais, que os caxienses, né, além dos caxienses, a comunidade possa visitar e saber que ela pode entrar nesses ambientes, conhecer essas histórias. Então o objetivo é aproximar as pessoas dos patrimônios. Quando a gente conhece, a gente preserva. Realmente tem um monte de prédio antigo na nossa cidade que a gente nem sabe o que é, não é mesmo? Boa ideia essa aí. Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Muito bom dia para vocês, um prazer estar aqui em Brasília. Nunca tinha vindo aqui, só conhecia pela televisão e graças a Deus deu certo essa vezinha aqui, Brasília. Estou muito grato de estar aqui, muito bonito o lugar aqui. A gente vota, né, nas pessoas e daí nunca mais vê, né, daí aqui a gente encontra algum, né. Eu encontrei o senador Paulo Paim, eu tirei uma foto com ele, né, eu sou fã dele, tudo. Eu queria ver o presidente Lula, mas não tem jeito, né. Achei muito legal ter entrado ambos os plenários, né, do Senado e da Câmara. Do Senado não estava acontecendo muita coisa, aliás, não estava acontecendo nada, mas da Câmara estava tendo uma sessão, então foi interessante ver ali como é o ambiente da Câmara. O interessante de ver, por exemplo, os deputados, eles estão sempre brigando, ali está todo mundo conversando, né? Fora das câmeras, né? É um outro ambiente, um ambiente mais que a gente espera que seja sempre democrático, de conversa, não de briga. Saber como funciona a política, né? Como é na área dos bastidores, como tudo funciona, as leis. E um dos lugares mais importantes para mim foi na Câmara dos Deputados, né? Onde eu pude ver mais pessoalmente como é debatido ali as leis, como tudo funciona para que o país, né, ele possa se desenvolver, como tudo acontece, né? Eu achei muito lindo, achei incrível o Senado, a Câmara, eu achei muito lindo tudo. Eu até achei o Sérgio Moro também, ele é muito legal. Foi muito interessante saber, porque tipo, eu sempre via na TV, né?
Aí, vir aqui pessoalmente é uma experiência muito boa. Eu realmente gostei bastante, achei muito bom. Achei muito bonito também. É maravilhoso, né? Conhecer como funcionam os poderes. Tem várias pinturas, vários quadros. A mulher que conduz a visita, ela mostrou os artistas que fazem parte da casa, o Atos Bucão. Então foi bem interessante conhecer tudo e nós podemos também acompanhar uma sessão no plenário, então foi bem legal. A gente veio conhecer aqui, Ai, como fala? Congresso? Veio conhecer as histórias aqui. E é muito lindo aqui. É um negócio que é um pote assim. Parece um pote. Parece um pote. Meu tio disse que tem dois negocinhos. Parece uma bola se juntar. É um pote. Meu tio disse que um não tá virado porque não deu tempo. Porque faz parte da história. Pra vir conhecer aqui, que é muito bonito. Sim. Vale a pena? Vale, muito a pena. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Getúlio fortalece sua própria imagem de pai protetor da pátria. A legislação específica, regulamentando direitos dos trabalhadores, é um inegável avanço. Mas as medidas não trazem melhorias de vida imediatas. Pelo contrário, a condição de vida dos operários piorou entre 1935 e 45. Período em que o custo de vida triplicou. Criado o imposto sindical, contribuição anual obrigatória, atividades de caráter assistencialista passam a predominar nos sindicatos. Surgem os profissionais do sindicalismo, a serviço dos interesses do governo e chamados de pelegos. Dessa forma, os trabalhadores passam a ser dependentes do Estado. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave.
esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição o que são as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental. Tem a questão da saúde humana, né, aí envolvida, né, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, né, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, né, essas áreas úmidas campestres, né, que são as ressacas. Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. A norma é um conjunto de medidas que disciplina a prática controlada e consciente do uso desse recurso no meio rural. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecossistemas que funcionam como zonas de transição entre terra firme e ambiente aquático, as áreas alagadas, ou regionalmente chamadas áreas de ressaca, estão presentes em pelo menos 22 pontos na cidade de Macapá, no norte do país. Quando preservadas, desempenham importante papel no equilíbrio ambiental, mas elas têm sido ocupadas de forma irregular, sofrendo alterações. Nós fomos até a capital amapaense conhecer essa situação. Única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Macapá foi fundada no século XVIII e começou a crescer de forma relativamente ordenada ao redor da fortaleza de São José de Macapá, construída à época para proteger a Amazônia de invasores. Foi planejada com ruas largas e quadras definidas, mas com a criação do Território Federal do Amapá em 1943, especialmente nas décadas de 1970 e 80, a migração e o aumento populacional aconteceram muito rápido pelas oportunidades econômicas. A cidade é entrecortada pelas chamadas zonas de ressaca, pontos alagados que sofrem influências dos ciclos das chuvas e das marés. Elas têm duas finalidades. Primeiro, são canais de comunicação com o Rio Amazonas, aqui onde o Rio Amazonas termina, na Foz do Amazonas. E segundo, tem um papel específico na refrigeração da cidade. Devido à influência da zona de convergência tropical, a gente tem o período chuvoso e o período seco. Então, no período chuvoso, geralmente essas áreas elas vão estar alagadas ali, mais ou menos com 1 metro d'água, mais de 1 metro d'água. No período seco, essas águas elas ficam praticamente sem água e em alguns locais é que você tem água, que inclusive tem uma importância nessas zonas mais rebaixadas, por exemplo, como nichos ecológicos, onde determinadas espécies da fauna e da flora ali, elas ficam se alimentando, convivendo, né, dentro desses nichos. Tem espécies que usam, né, essas áreas, né, que ficam um pouco represadas de água durante o período seco, né, para a reprodução. Mas essas áreas vêm sendo ameaçadas pela urbanização desordenada. Grande parte da população que não tem condições de pagar por moradia em terra firme ocupa esses espaços sem a infraestrutura adequada. O resultado é esgoto e lixo despejados diretamente na água. Tem a questão da saúde humana, né, aí envolvida, né, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, né, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, né, essas áreas úmidas campestres, né, que são as ressacas. Então esse é o primeiro fator, que é decorrente da ausência de um
saneamento básico específico para essas áreas, tem que ter outro tipo, né, de adaptação, seja tecnológica, mesmo inovação, para você fazer um saneamento para essas áreas. Além da questão de saúde, a gente tem que lembrar também que aqui na Amazônia, geralmente os recursos os recursos hídricos que a gente utiliza para abastecimento, elas são de águas superficiais. Então, se eu tenho contaminação dessas áreas, eu posso estar contaminando tanto o lençol de água superficial, né? E a gente tem também essa questão de fazer muito poços amazônicos, né? Que é essas águas retiradas do primeiro lençol. Então, se eu tiver com o tempo um acúmulo de poluição, seja por não só a questão de lixo, a gente tem que pensar em metais pesados, né? Que são altamente prejudiciais para a saúde humana, né? Então, isso vai trazer, essa poluição volta novamente para os seres humanos, além da questão que a gente tem os peixes, que a gente consome muito aqui no Amapá, né? Então, se a gente tiver essa poluição, isso também volta para a gente, né? Através da nossa alimentação, não só através da água, como através da alimentação. Com a poluição, a gente pode estar poluindo também, tanto a fauna quanto a flora local, e que no final vai desequilibrar o teu ecossistema. A Leuda mora há mais de 10 anos em uma casa de palafita no bairro de Congós. Para chegar na rua asfaltada, a comunidade de lá tem que passar por longas pontes de madeira. Nos vimos praticamente obrigados a comprar uma casa nessa área, por não termos as condições de comprar uma casa em área mais alta da cidade. A gente comprou a casa já pronta e mora eu, meu esposo, né? Na parte da frente, e na parte de trás mora minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ela conta que tudo é descartado na água. O que vai do vaso é despejado no lago, a água da torneira, né? Água suja, tudo é despejado no lago. Tudo misturado ao mesmo tempo, né? Lixo, madeira, os tecidos domésticos que não necessitam mais, eles despejam ali no lago mesmo. E quando vem as cheias, o cenário fica ainda pior. Quando começa a chover, né, a gente já fica naquele alerta que pode encher, né, e entrar para dentro das casas. E levanta os móveis, né, o que dá para levantar a gente levanta por conta da cheia, né, que quando enche vem com tudo mesmo. E subir a própria casa também, vocês fazem isso? Sim. O meu irmão, ele já levantou a 3ª vez a casa dele, porque toda vez que chove, enche, né, e a casa dele fica submersa praticamente. Entra bicho, rato, saco plástico, garrafa, tudo vem junto, tudo quanto é lixo que não presta entra por dentro das casas. Nós temos a consciência de que quanto mais se joga lixo no lago e nos rios, mais vai ter prejuízo, principalmente para a gente, para as crianças e para a natureza, lógico, né? É um sufoco ficar morando assim, viver desse jeito, né? Dessa maneira, nesses lugares. A professora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá explica a importância de uma estratégia nesses locais para a redução desses tipos de danos no meio ambiente. Teu planejamento ele tem que estar pautado ali em dados e em dados científicos confiáveis para você poder, por exemplo, construir uma obra. E a pergunta é, qual é a altura dessa obra que tu vai fazer que ela fique livre da inundação? Se você não tiver os dados técnicos científicos, como é que você vai dizer a que altura você vai construir essa tua obra? Então, são coisas que a gente tem que parar, passar e refletir. Até mesmo uma passarela construída numa área de ressaca, né? Tem que estar num nível livre da inundação, senão depois você vai tornar esse caminho, né, inviável para a população ou para qualquer acesso de qualquer serviço básico ali dentro dessas áreas. Se você pensa em passarelas, por exemplo, de cimento, né, depois essa passarela pode não te servir, você gastou um recurso público ali, que se tu tivesse feito outro tipo de obra, né, a passarela, mas com outro tipo de tecnologia social que a gente tem, né, que é de fazer as coisas de madeira, você tem, né, aí a possibilidade de você estar elevando, né, essa passarela mais facilmente. São esses tipos de pesquisa que o IEPA desenvolve. Então, ele faz, por exemplo, um mapeamento do meio físico, ele procura entender essa dinâmica desses processos, como elas operam no meio físico. E tem um grupo que trabalha também com toda a parte da fauna e da flora, né? E esse é o dado que dá suporte à política pública, ao planejamento. 3 iniciativas possíveis estão nas mãos do poder público, na opinião do senador amapaense Randolph Rodrigues. O primeiro é exatamente a conscientização para o que não foi ocupado não ser ocupado. Segundo é garantir para as pessoas moradia digna.
Isso foi feito entre 2004, 2015 e 2016, com o advento do programa Minha Casa Minha Vida. De 2016 até 2022, os programas sociais de habitação do governo federal foram suspensos. Está se retomando agora, está se construindo novamente moradia popular. Então, para as pessoas saírem de lá, tem que ser dado dignidade, tem que ser dado casa, tem que ser dado moradia popular. Em terceiro lugar, tem circunstâncias que são irreversíveis, que o grau de antropização, de ocupação humana, torna impossível a retirada do lugar. Nesses lugares, tem que minimizar o impacto e garantir dignidade para as pessoas que lá moram. Com a chegada antes do previsto e de forma mais severa, a seca no Pantanal potencializou as queimadas no bioma nos primeiros 6 meses. Até o fim de junho, os incêndios atingiram mais de 700 mil hectares. No dia 31 de julho, o presidente Lula sancionou no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a política de manejo integrado do fogo. Confira agora uma entrevista com um consultor legislativo do Senado sobre o assunto. Henrique, você foi o responsável pela elaboração dessa nota informativa a respeito da política. Assim que ela saiu, assim que ela foi aprovada, pelo Senado e encaminhada à sanção, o que exatamente é essa nota? Essa nota informativa, ela trata do que seria a política nacional do manejo integrado do fogo em perspectiva comparada com outros normativos. O fogo é muito importante estabelecer o que é o manejo integrado do fogo. Então, basicamente, a nota informativa teve o objetivo de estabelecer ou de resgatar esse conceito em perspectiva comparada do que seria só o manejo do fogo. Você manejar o fogo, pura e simplesmente, na perspectiva da prevenção, na perspectiva do controle quando o fogo já existe e na perspectiva da extinção desse fogo, é só um dos 3 pilares que fazem parte desse conceito mais amplo de manejo integrado do fogo. Então a gente também tem o eixo econômico, social e cultural do fogo, bem como a perspectiva ecológica, dos ciclos ecológicos do fogo. A proposta que deu origem à lei, ela tramitava aqui no Congresso desde 2018, E os incêndios que aconteceram no Pantanal esse ano acabaram acelerando a aprovação. A gente pode dizer, Henrique, que as principais causas dessas grandes queimadas são a forma como as populações tradicionais e os produtores rurais, para fins agropecuários, usam o fogo? Na verdade, a gente tem muito a aprender com as comunidades tradicionais. Eles são os principais responsáveis para a solução do problema. De fato, o problema existe à medida em que a gente tem produtores rurais que não sabem manejar o fogo de maneira adequada ou, inclusive, pessoas de perímetros urbanos que, de maneira criminosa, estabelecem pontos de queimada específicos nas vegetações brasileiras, falando especificamente no caso brasileiro, não tem a técnica de manejo do fogo, não tem uma educação de manejo do fogo adequada. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado, para que o fogo seja sustentável na perspectiva de segurança alimentar e nutricional dessas populações e trazer essas técnicas, portanto, para o manejo sustentável da agropecuária brasileira. Mas tanto essas comunidades como os produtores, os trabalhadores rurais, eles usam para fazer a limpeza da vegetação nativa. O objetivo deles é esse? Tanto a limpeza, mas também a própria plantação depende da queima controlada de povos tradicionais. Vou citar um exemplo. No bioma cerrado, que é um bioma dependente do fogo de maneira natural, muitas vezes, no período específico, geralmente no final do período chuvoso, é importante a comunidade tradicional controlar o fogo em determinadas áreas para que aquela vegetação submersa, que já está viva, ela possa florescer a partir do momento em que aquela
palha, aquela biomassa morta acumulada em determinados períodos, ela é queimada e abre espaço para esse florescimento que acaba, por sua vez, proporcionando perspectivas de segurança alimentar e nutricional para essas populações em dois sentidos. Seja no sentido da colheita dessa vegetação que está surgindo a partir do fogo que foi ali estabelecido, seja na perspectiva da caça que se alimenta melhor dessa vegetação que é mais nutritiva e que tem, portanto, melhores condições de uma caça com, inclusive, perspectivas nutricionais de carne muito mais saudável. E aí, tanto num caso como no outro, o problema é o fogo fugir do controle. Exato, né? São os incêndios que são focos de fogo descontrolados, né? Esse é o grande problema, não ter um manejo integrado adequado para literalmente administrar o fogo que acaba se propagando no incêndio em proporções de difícil controle muitas vezes. Qual que é a diferença da queimada prescrita para a queimada controlada? Queima controlada é aquela queima que tem o objetivo para você comungar criação de gado, de animais, criação ou plantação de árvores e arbustos e a própria perspectiva da agricultura para consumo. Quando você tem a mescla desses três pilares, a pecuária, a vida silvestre e a agricultura, a gente tem o que é esse conceito agro-silvipastoril. E a queima controlada, ela tem o objetivo de literalmente limpar o solo para proporcionar essa atividade econômica, que é uma das principais atividades econômicas do Brasil. A conjugação de agricultura com pecuária e floresta em um determinado espaço geográfico. Essa, portanto, é a queima controlada. A prescrita é a queima que acontece para fins de pesquisa ou de manejo propriamente do território. Quando você tem a biomassa acumulada numa perspectiva muito significativa em determinada área, que pode representar um combustível para queimadas que acabam proporcionando incêndios, perdendo, portanto, o seu controle, é necessário você limpar essa área por meio de queima prescrita. Para ambas as possibilidades, controlada ou prescrita, você precisa de uma autorização para realizar a atividade. Mas, fundamentalmente, as diferenças conceituais se encontram na perspectiva econômica da queima controlada e na perspectiva de manejo e de sustentabilidade para evitar incêndios na queima prescrita. Então, somente em alguns casos, pela lei, vai ser permitido o uso do fogo e, mesmo assim, com uma substituição gradual da técnica? A ideia da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é proporcionar tanto o manejo sustentável e seguro do fogo, por um lado, mas, por outro lado, na medida das possibilidades, proporcionar a substituição desse fogo por técnicas alternativas que muitas vezes são até mais produtivas. Eu vou citar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, a compostagem. O que seria a compostagem? É aproveitar essa matéria orgânica morta, essa palha morta em cima da vegetação viva, para fazer reciclagem e transformar essa matéria orgânica, que é o alvo do fogo, de uma maneira geral, em adubo, em fertilizante, muitas vezes, que vai acabar proporcionando insumos fundamentais para a agricultura brasileira, né? A gente pode também falar de adubação verde, que é uma outra técnica que também está presente nessa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em que você planta algumas leguminosas no solo para aproveitar essa palha, essa biomassa morta como nutriente para elas, então ela vai absorver naturalmente essa biomassa morta e vai florescer por meio de processos ecológicos complexos, dependendo dos biomas, proporcionando também alimentos leguminosas especificamente para a população. Então você tem nessa Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo essas técnicas para a substituição do fogo. Agora o fogo também ele é permitido em épocas específicas, isso vai variar muito do bioma do estado, cada estado tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras, os seus próprios parâmetros para que isso seja feito. Vou falar o exemplo específico do Pantanal, Mato Grossense, Sul Mato Grossense, que é um dos que a gente tem falado mais em função, inclusive, dos últimos incêndios no Pantanal. A época seca no Pantanal, o auge da época seca, ela é um período em que você não pode ter fogo nenhum, seja o prescrito, seja o controlado, seja o de povos e comunidades tradicionais, porque é a época em que qualquer
Manejo de fogo, por mais que seja bem estabelecido, com técnicas avançadas, ele pode perder o controle muito rapidamente. Seja porque é uma época com umidade relativa do ar muito baixa, seja porque os ventos são muito intensos. Então, você não tem condições de ter um manejo de fogo seguro em épocas de seca. E que no Pantanal especificamente, ilustrando o exemplo, vai entre o final de julho até o final de outubro, meio de outubro. Isso é o que já existe ou é o que essa lei vai começar a valer agora? Isso já existe no caso do estado do Mato Grosso do Sul. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, que tem 3 biomas brasileiros, você tem o Pantanal, você tem o Cerrado e você tem a Mata Atlântica. No caso especificamente do Pantanal, a legislação estadual proíbe qualquer uso do fogo entre julho, final de julho, até outubro, porque é a época mais sensível a incêndios nesse bioma que é tão rico. Inclusive é o que a gente tem visto aí de muitas dificuldades. E como nesse ano acabou vindo mais cedo, estava sendo permitido no período, né, em que a seca chegou. E acaba sendo também uma oportunidade da gente falar da própria mudança climática, que acaba alargando os períodos de seca e que, portanto, demanda adaptações das legislações e da gestão de cada estado, né? Então, nesse período específico de seca, que com a mudança climática pode variar, e a gente tem percebido que a seca começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde, é muito importante a gente ter as técnicas alternativas ao uso do fogo, para que nos períodos fora da seca, períodos chuvosos, aí sim a gente consiga ter um manejo controlado, sustentável do fogo. Tá certo, Henrique, eu agradeço de novo a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Período de defeso é uma temporada em que as pescas esportiva e comercial, tanto em água salgada como em água doce, ficam proibidas ou controladas. Ele é definido de acordo com a época em que os animais aquáticos se reproduzem. O objetivo é preservar espécies, garantindo a manutenção das populações e o uso sustentável dos recursos naturais. Exemplos de período de defeso determinado pelo governo são a pesca vetada de robalo de 15 de maio a 31 de julho na Bahia e de 1º de maio a 30 de junho no Espírito Santo e da anchova no litoral sul do país entre 1º de dezembro e 31 de março. Durante essa temporada é garantido por lei ao pescador profissional artesanal o pagamento de seguro-defeso no valor de um salário mínimo mensal, para que ele tenha o seu sustento provisório. Quem descumprir o período de defeso pode ter que pagar multa dependendo da quantidade de pescado. Veja agora alguns destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Um estudo publicado no site World Weather Attribution reforçou que as mudanças climáticas têm aumentado a probabilidade e a intensidade das condições climáticas que alimentaram os incêndios florestais do Pantanal. A análise mostrou que o aquecimento tornou os incêndios de junho de 2024 40% mais impactante e cerca de 5 vezes mais provável. Entre as condições climáticas se destaca um junho mais seco, mais quente e mais ventoso. A venda de carros elétricos tem aumentado no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os registros de emplacamento desses automóveis até julho deste ano já ultrapassaram o total de 2023. Ao todo, foram 94.616 veículos. Em 2023, foram contabilizados 93.927 emplacamentos de carros elétricos durante todo o ano. O presidente Lula sancionou a lei que institui o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, conhecido como hidrogênio verde. O texto trata da produção, certificação voluntária e dá incentivos tributários, entre outras iniciativas. Josué de Castro começou a ser cabeleireiro na adolescência. Assim como a maioria dos profissionais da área, o cearense não sabia que o descarte incorreto de papel alumínio, muito utilizado para tingimentos de cabelos, pode causar uma série de impactos negativos ao meio ambiente. Mas no início de 2022, Josué desenvolveu um novo método de trabalho. Ele passou a utilizar folhas de bananeiras para a montagem de mechas em cabelos. Unindo o desejo de inovar junto com a paixão pela natureza,
o cabeleireiro descobriu que a planta não só tem potencial de clarear, como também traz brilho e maciez aos fios. Ele também se atentou ao fato de que a bananeira precisa ser cortada depois que dá frutos, porque ela morre em pouco tempo e atrapalha o ecossistema ao seu redor. Assim, em vez de utilizar um material que leva centenas de anos para se decompor, Josué de Castro escolheu revolucionar o ramo da beleza com foco na sustentabilidade. A técnica já inspira profissionais mundo afora. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Getúlio anuncia pelo rádio a entrada em vigor da nova Constituição. 17 dias depois do golpe, a bandeira nacional passa a ser um dos principais símbolos do novo regime. Além das bandeiras estaduais, os partidos políticos também são extintos. A ação integralista brasileira sofre um duro golpe. Getúlio não cumpre a promessa de entregar o Ministério da Educação a Plínio Salgado, chegando mesmo a declarar que os integralistas não passam de palhaços no circo político. Ao contrário da Alemanha e da Itália, onde partidos únicos de massa dão suporte aos regimes nazista e fascista, no Brasil, o Estado Novo não é ligado a nenhum partido político. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. A Mpox pode ser a próxima Covid? Como está a situação no Brasil? Existe vacina? Quais são os sintomas? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS
é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou hoje incentivos para que pessoas no espectro autista sejam inseridas no mercado de trabalho. O texto tinha sido aprovado hoje mesmo na Comissão de Direitos Humanos e, como sofreu mudanças no Senado, volta agora para a análise da Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que define incentivos para a inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. O texto dá prioridade ao atendimento a pessoas com autismo na busca de vagas de estágio adequadas ao perfil de cada candidato e muda o Sistema Nacional de Emprego para assegurar a inclusão da pessoa com deficiência. A União fica obrigada a manter um cadastro específico de trabalhadores com autismo para vagas de emprego e contratos de aprendizagem. As medidas propostas são oportunas, visto que aproximadamente 85% dos adultos com transtorno do aspecto autista no Brasil estão desempregados. Isso evidencia que, mesmo com a reserva de vagas, as pessoas com deficiência prevista na Lei 8.213 de 1991, ainda não foi possível se alcançar a concreta inserção das pessoas com transtorno do aspecto autista no mercado de trabalho. O Senado Federal dá um passo gigante pela inclusão. Quantas pessoas com autismo capacitadas, prontas para o mercado de trabalho e estão fora do mercado de trabalho. Senador, daqui a alguns anos eles estarão aqui no Senado sendo senadores. Eles serão nossos deputados, nossos senadores, serão dirigentes dessa nação. Não dá mais para a gente fugir dessa realidade. Eles estão aí, são especiais por demais, de uma inteligência incrível. E tudo que eles precisam é dessa oportunidade. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela inclui as pessoas com autismo. Então, ela foi do dia 21 até o dia de hoje, 28, e nós estamos num momento assim histórico, importante aqui dentro do Senado Federal, tratando de um projeto, e ele faz parte de toda uma mobilização que ajuda a sensibilizar a sociedade e também o Congresso Nacional para a necessidade de políticas públicas que valorizem esse segmento da população, senhor presidente. O Senado aprovou também um requerimento de urgência para a tramitação do projeto que altera a lei da ficha limpa. A proposta define um único período de 8 anos em que o político fica impedido de se candidatar. O período de inelegibilidade passa a ser contado a partir da data da condenação. Esse projeto, ele corrige, como há lá no Código Penal, como há em toda a legislação brasileira, a questão de que quem erra paga pela sua pena, e você tem que ter prazo para cumprir a sua pena, não pode ficar ad eterno. Hoje, um ex-prefeito, ele condenado por o ato que tenha sido, ele fica lá. Se foi num órgão colegiado, de acordo com a lei da ficha limpa, ele passa a ficar inelegível. Vários deles estão aí há 12 anos, 10 anos, esperando o julgamento dessa ação aqui para ela transitar e julgar. Ou seja, ainda nem sequer começou a cumprir a sua pena. Caso esse prefeito venha a ser condenado, nesse trânsito e julgado a depois de 10, 12, 15 anos, ele passa a pagar por 8 anos e, se tiver 2 penas, 12 anos para cumprir a sua pena. Ou seja, é pena perpétua que estabeleceram no Brasil porque não foi dado prazo. Isso é um absurdo e tem que se corrigir, que é o que nós vamos fazer, mas quero fazer com o plenário cheio para a gente poder aprofundar de forma muito tranquila e serena esse debate.
Os senadores aprovaram ainda um requerimento de urgência para o projeto que institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. A criação do programa Adote um Museu e o Dia Nacional do Museu, a ser celebrado em 18 de maio, além da criação da Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura de Qualidade, também foram aprovadas pelos senadores nesta quarta-feira. O economista Gabriel Galípolo foi indicado hoje pelo presidente Lula para comandar o Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto, que tem mandato até o fim do ano. O anúncio da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A indicação agora precisa ser aprovada pelo Senado. A sabatina é uma atribuição do Senado Federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir, mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância, né, dessa indicação. Galípolo é atual diretor de política monetária do Banco Central. Para assumir esse cargo, ele foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aprovado pelo plenário em julho de 2023. É na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje uma audiência pública para debater pautas do movimento lésbico no Brasil. O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é comemorado amanhã. Participantes destacaram a necessidade de mais políticas públicas para essa população. As lutas e as violências enfrentadas por mulheres lésbicas foram tema da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos nesta quarta-feira. O presidente da CDH e representantes da causa falaram sobre a importância da atuação do movimento. Embora tenha havido avanço significativo na legislação para as mulheres lésbicas, com a inclusão da orientação sexual na Lei Maria da Penha, o direito ao casamento civil entre mulheres, o amparo legal para a reprodução assistida e a importante decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em 2019, que equiparou a homofobia e a transfobia a crime de racismo. A audiência pública foi feita em parceria com a CDH da Câmara dos Deputados. A presidente do colegiado também destacou a relevância da pauta. É muito importante hoje nós estarmos juntos, a comissão aqui do Senado e a comissão da Câmara, nesse momento que é um momento de fato histórico e necessário para o avanço de uma nova possibilidade de construção política nestes lugares. O Dia da Visibilidade Lésbica é comemorado no Brasil em 29 de agosto. A data foi criada por ativistas durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1996. Uma pesquisa apresentada durante a audiência pública mostrou que o movimento precisa de mais políticas públicas. Muitas mulheres das nossas respondentes da pesquisa disse que não acreditava que a mulher lésbica contraía IST, por isso que não se prevenia. Então, existe muita desinformação e cabe a nós que estamos na política pública pensar como alterar essa realidade. Apesar das dificuldades, as conquistas também foram lembradas. Essa mesa, essa oportunidade e o momento que a gente está vivendo também, ele é positivado. Positivado de avanços, positivado por estarmos aqui. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que reserva às mulheres 30% das cadeiras no Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. Quando a renovação no Senado for de 2 vagas, uma delas será preenchida por mulher. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que se faz necessária a nossa participação, não só porque somos a maioria da população, mas que, por exemplo, se não tivermos representatividade nos locais de poderes, nós não vamos, e eu queria, antes de passar para o senhor, o seguinte: um exemplo, mulheres brasileiras, foi a reforma da Previdência.
de 2019, onde nós, mulheres, eu e Paulo Paim, eu digo que lutamos contra, foram aumentados mais 7 anos de trabalho para poder a gente se aposentar. Eu não tenho dúvida, nem nenhuma das mulheres brasileiras, que se fossem pelo menos 30% do parlamento, não teríamos sido penalizadas com 7 anos a mais de trabalho. A mulher, ela está conquistando um espaço muito importante e os homens estão respeitando esse espaço que as mulheres estão ocupando, né, senadora Damares? Então, é por isso que hoje nós estamos capacitadas de estar atuando em qualquer segmento. Os impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins foram tema de um debate em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. O transporte de cargas pelos cursos d'água é considerado o mais eficiente e mais sustentável de todos. Um comboio hidroviário transporta 180 mil toneladas de carga, consumindo 90 litros de óleo diesel por quilômetro trafegado. A mesma carga transportada por trem ocupa 258 vagões e gasta 180 litros de combustível por quilômetro. Para transportar esta carga por rodovias, são necessárias 1.425 carretas, que vão consumir mais de 1.700 litros de diesel por quilômetro trafegado. O pior meio de transporte de cargas, principalmente com pouco valor agregado, que é o caso, é a rodovia. A hidrovia Tocantins-Araguaia ela está dentro do Plano Nacional de Integração Hidroviária. Isso se justifica pelo grande potencial de escoamento de grãos e minérios e a presença de longos trechos navegáveis. O que foi falado aqui pelo pessoal que defende essa hidrovia, ou essa via navegável colocada, é de maneira a falar das benesses. Das benesses para quem? Então a pergunta que fica é: para quem é feita essa obra? Por quê? É para o povo brasileiro ou é para produtores e mineradores? O representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários explicou que, apesar de existirem vias navegáveis, não há nenhuma hidrovia no Brasil. Um rio precisa ser chamado de hidrovia, precisa ter uma característica padronizada para movimentar os comboios, né? São as balsas mais o empurrador. Depois das obras de engenharia, sinalização e equipamentos de auxílio à navegação. Não é a ANTAC, não é o IBAMA, não é o Ministério, é a nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil diz isso. O foco da audiência pública foi o processo de licenciamento para o derrocamento, que é a remoção ou demolição de rochas para possibilitar a navegação, e a dragagem, ou remoção de materiais do fundo do leito, para tornar navegável um canal de 212 quilômetros do rio Tocantins, entre as cidades de Marabá e Baião, no estado do Pará. Só que é importante também que fique claro que a gente não vai derrocar 35 quilômetros de rio. São pedras pontuais que existem nesse trecho que vão ser derrocadas. Os 35 quilômetros, a gente consegue tornar viável 600 quilômetros de hidrovia, para movimentar, repito, 40 milhões de toneladas. Isso é uma farsa. Né? Por que isso é uma farsa? Porque nós temos acima do Pedral do Lourenção o Pedral de São João e não tem barcaça que dê conta de passar no Pedral de São João. Para uma barcaça passar lá, vai precisar daqui a pouco, né, quando licenciar essa obra, vão começar o processo para licenciar a hidrelétrica de Marabá, porque são projetos que estão conectados. E quando licenciar o projeto de Marabá, aí vai falar assim, é só para poder passar a hidrovia. Aí vão querer abrir o processo da hidrelétrica de Santa Isabel. São projetos que eles estão articulados e não é falado isso para a população em geral, para dizer que é só 35 quilômetros e que é só uma pedra no meio do caminho, sendo que são mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha que vão ser derrocados só desses 35 quilômetros. Para o senador Jorge Cajuru, o tema ainda pode ser aprofundado com mais debates na Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza que os demais também concordariam, aqui disse o Bruno, né, com mais uma audiência pública. O Senado inaugurou hoje
uma exposição sobre como tramitam as proposições no Congresso Nacional. A entrada é grátis e a visitação está aberta até 6 de setembro, no espaço Senador Evandro Cunha Lima, no prédio principal. Como uma lei é feita no Brasil? O que acontece desde que um projeto é apresentado por um parlamentar até a lei ser sancionada pelo presidente da República ou promulgada pelo Congresso Nacional. Uma exposição inaugurada nesta quarta-feira no Senado mostra como funciona a tramitação e como ela vem evoluindo desde o Império até os dias atuais. Com o nome Tramitação de Matérias Legislativas no Senado Federal, uma visão histórica, essa exposição faz parte das comemorações dos 200 anos da Casa. O secretário-geral da Mesa do Senado, Gustavo Saboia, ressaltou a importância de entender a tramitação das propostas legislativas. O que se busca hoje na exposição aqui é traduzir um pouco de como esse rito, de como essa qualificação ocorreu ao longo do tempo e quais as evoluções que houve nessa qualificação. O processo legislativo, o processo democrático, ele não é um processo sem valores, ele é um processo com valores muito claros, como transparência, como justiça, como equidade, isonomia, e esses valores eles se manifestam através dos registros. Painéis ilustrativos apresentam imagens de propostas legislativas em diversos períodos da história do Brasil, mostrando as principais evoluções com a digitalização. Fábio Liberal, um dos responsáveis pela organização, falou sobre o papel da Secretaria-Geral da Mesa do Senado. A Secretaria-Geral da Mesa tem o papel de assessorar a mesa nos trabalhos legislativos e também de fazer os registros da atividade legislativa que serão tratados oficialmente, tanto nas publicações oficiais no Diário do Senado, quanto na transparência para publicar na internet, etc. O vice-presidente do Senado, senador veneziano Vital do Rego, destacou que a exposição ajuda a contar a história da democracia no país. Quem não tem história, não tem presente e, evidentemente, não haverá de ter futuro algum. É fundamental que nós conheçamos e saibamos como se deu, para e passo, cada ato, cada procedimento, cada conquista, cada vicissitude superada, para que nós pudéssemos aqui estar contando essa riquíssima história desse Brasil bicentenário. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, disse que a exposição ajuda a difundir o trabalho da mesa diretora na tramitação dos processos legislativos. O projeto do Bicentenário é um projeto que a Secretaria-Geral da Mesa tomou uma parte de uma forma importante, coletiva, sendo a contraparte da diretoria-geral nessa missão que é fazer que o Brasil saiba dos 200 anos do Senado. E isso só foi possível porque na liderança da Secretaria-Geral da Mesa há um colega que compreende que quando nós andamos juntos, nós temos os melhores resultados para o Senado Federal e para o Brasil. A exposição é aberta ao público com entrada grátis e fica aberta até 6 de setembro. As eleições municipais estão chegando e o título de eleitor pode ser usado no celular. Quem tem foto e cadastro das impressões digitais na Justiça Eleitoral pode baixar o aplicativo e-Título, que serve como uma identificação no dia da votação e oferece outros serviços. Vamos ver mais detalhes na reportagem da TV Câmara João Pessoa para a nossa série sobre eleições. Até chegar à urna eletrônica, você vai ter que ter passado primeiro pelo mesário. E para votar, precisa se identificar. Se você está regular com a Justiça Eleitoral, mas no dia da eleição está sem a documentação, presta atenção. Você pode baixar o e-Título no seu celular. Para baixar o aplicativo no celular é muito simples. Basta entrar nas lojas virtuais das plataformas iOS ou Android, fazer o download e inserir os dados solicitados. Pronto! Com o e-Título, o eleitor tem no celular a via digital do título eleitoral. Pode verificar os dados cadastrais, a biometria, o local de votação.
Pelo e-título, pode ser feita a emissão de diversas certidões, quitação eleitoral, nada consta criminal eleitoral, declaração de trabalho eleitoral, consulta da situação do título de eleitor. E você também pode comprovar a sua identidade ao apresentar o aplicativo e-título, desde que tenha foto e cadastro das impressões digitais na Justiça Eleitoral. Importante, para evitar qualquer atropelo, por segurança, é bom o eleitor levar o RG. Precisa ter o documento oficial com foto. Identidade, é o RG. O RG pode ser a habilitação também de motorista, mas alguma coisa que comprove que você é você mesmo. Depois que eu baixo o e-título no meu celular, eu vou precisar ter internet no meu celular no dia da eleição? Não, o e-título funciona sem internet. A internet é necessária só para se identificar e ele fazer as validações de segurança. Depois disso, não precisa mais de internet. É importante dizer também que com o e-título você não faz só sua identificação. Outros serviços da Justiça Eleitoral estão disponíveis por meio dele. Não tem desculpa. No dia 6 de outubro, exerça seu papel na democracia. Tecnologia a favor da democracia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A gente também mexeu nas penas que antecedem o feminicídio, que é lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Que diferença faz ser um crime autônomo em relação à legislação atual? Ele vai perder o poder pátrio dos filhos, ele vai perder o direito a cargo público e ele vai perder o direito à visita íntima. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. E o exemplo clássico é o Código Penal de 1890. De lá para cá, toda a legislação vai levando em consideração exatamente determinado tipo de autor do crime, quando o legislador deveria se preocupar com o fato, não com o autor. Ela sempre foi uma lei de exclusão, porque ela sempre foi uma lei que visa proteger o patrimônio. Quem tem patrimônio? A burguesia, não é o proletariado. Mas como que eu vou punir mais grave um crime contra o meu carro do que um crime contra uma criança? É absurdo se você raciocinar logicamente, como um ser humano normal, mas se você raciocinar como um sistema montado para a exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social. Não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego, porque nós estamos desonerando a folha. Porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando. O número de emprego, e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo agora, vamos ser sinceros. Nós estamos gerando muito emprego, tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira, porque está se gerando emprego. A medida para a manutenção dos empregos e para a estabilidade da economia do Brasil. É a única maneira de preservar o emprego no país. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português, claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. Eu queria só insistir que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é perene. E que nós teremos ano que vem, mesmo que nós chamamos de reoneração,
ainda um processo de desoneração em relação à origem que seria o pagamento sobre folha e não sobre o faturamento. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal